E isso tem gerado resultados em todo o mundo. Tanto é que quando nós avaliamos, por exemplo, os resultados do PISA, que é o principal teste de avaliação da qualidade do ensino em todos os países, a gente vê que a partir ali de 2015, alguns países até antes, que foi quando os smartphones chegaram na mão das crianças e jovens, a gente começa a ver um decréscimo nos resultados de aprendizagem de matemática, de linguagens e de ciências. Então, já existe uma correlação da chegada dos smartphones com menos aprendizado nas escolas. E também a gente viu agora, inclusive tem um livro bastante famoso que foi lançado há pouco tempo, chamado A Geração Ansiosa, que fala sobre os problemas da utilização dos celulares por crianças e jovens. E isso a gente já estava vendo, inclusive eu participei de 2 governos, fui subsecretário no Rio e fui secretário por algum tempo aqui no Distrito Federal, e a gente já tinha começado a ver que alguns problemas, por exemplo, que a gente via só nos anos finais, quando as crianças já estavam entrando ali na puberdade, na adolescência, 12, 13, 14 anos, como problemas de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, esses problemas começaram a vir para os anos iniciais. Então, às vezes, crianças com 8, 9, 10 anos já estavam começando a demonstrar problemas sérios de sociabilidade, de ansiedade e de saúde mental. E isso também, as pesquisas já demonstram que esses problemas também estão relacionados à má utilização das ferramentas tecnológicas. Só que existe um problema, Paulo, de que adianta a gente... Aliás, vou fazer algumas provocações aqui. A primeira é que as crianças e jovens, elas utilizam os aparelhos celulares muito mais fora da escola do que dentro da escola. A escola é uma microsociedade, mas o tempo que elas passam dentro da escola é um tempo limitado. De nada adianta a gente limitar essa utilização dentro da escola se fora da escola, no espaço social, nas famílias, em sociedade, a gente não fizer um trabalho de, como exemplos, como pais, como cidadãos, a gente aprender a usar os celulares e as redes sociais de forma adequada. E isso nós sabemos não tem sido feito. Nós todos estamos viciados nos celulares, nas redes sociais e o comportamento do brasileiro em geral não é adequado, não é feito de forma responsável e crítico. Essa utilização das tecnologias não é feita dessa forma. É comum a gente ver, inclusive, casais quando vão ao restaurante com crianças pequenas, colocam lá um desenho animado no celular, algo ligado, evidentemente, ao entretenimento e não interagem com os filhos, né? Existe, inclusive, aquela frase do tablet é a nova babá. Então, para algumas famílias de alguns locais, na verdade, existem várias famílias que têm utilizado os celulares e os tablets como forma de ter menos trabalho, e isso é muito triste, porque isso, inclusive, desagrega e faz com que você tenha menos relação, você seja menos pai ou mãe daquela criança e daquele jovem. A outra provocação, Paulo, está relacionada ao papel da escola. A gente sabe pela nossa própria Constituição que o papel da educação e o papel da escola é formar o cidadão na sua integralidade, ou seja, formar em todas as dimensões humanas e formar também para uma vida em sociedade, formar inclusive para o mercado do trabalho. Nós sabemos que nós temos aí uma nova era chegando, com a inteligência artificial se acelerando muito, e nós sabemos que a automatização, inclusive, já está substituindo uma série de empregos. Nós sabemos, inclusive, que os profissionais de agora já estão tendo de se atualizar numa velocidade muito rápida, e as crianças e jovens de hoje já provavelmente com o celular na mão, às vezes são até mais hábeis que o professor na sala de aula. Sim. No manejo do celular. Mas as crianças e jovens de hoje provavelmente vão ter de se adaptar e se readequar 2 ou 3 vezes na vida, porque aqueles empregos que elas tinham provavelmente vão ser completamente substituídos por máquinas ou por inteligências. E aí elas vão precisar se reinventar.
Como é que nós preparamos as nossas crianças e os nossos jovens para uma realidade completamente diferente da nossa realidade de hoje, se não é com a escola exercendo um papel protagonista na utilização correta dessas novas tecnologias? Então, é claro que em algumas leis, inclusive na lei municipal do Rio de Janeiro, existe aí uma exceção que é permitida a utilização com intencionalidade pedagógica dos celulares e dos tablets. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que os governos municipais, estaduais e federais precisam prover olhando para todos os detalhes para que isso aconteça. Então, é preciso olhar para a infraestrutura, para a formação dos profissionais, para os conteúdos digitais e para toda essa integração de fatores que muitas vezes não está só na educação. Você precisa de políticas intersetoriais que casam políticas da educação com a saúde, com a assistência social, porque tudo isso está interligado, mas a gente não vai preparar as nossas crianças e os nossos jovens para um futuro que é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, e lembrando que a única coisa que a gente tem certeza é que a mudança vai ser cada vez mais acelerada, a gente vai ter desafios maiores relacionados ao clima, relacionados à saúde mental, relacionados à empregabilidade e muitos outros, pandemias, por exemplo, se a gente não ensinar dentro da sala de aula, dentro das escolas, com os nossos educadores também sendo prontos, por mais, como você falou de forma brilhante, que os nossos jovens e as nossas crianças vão sim já saber mais da utilização das tecnologias do que os nossos professores. Inclusive, tem uma história muito interessante, se você me permite, que um professor da Universidade do Arizona, que é a universidade, uma das mais inovadoras do mundo, ele criou um curso para que os seus alunos pudessem utilizar da melhor forma a inteligência artificial, para depois de um ano ele entender que aquele curso já estava ultrapassado. E aí o que ele fez foi o seguinte: como avaliação final de cada semestre, os alunos têm que ajudá-lo a atualizar aquele curso. Ou seja, são os alunos que têm a obrigação de fazer uma atualização do curso para os alunos do semestre seguinte. E aquilo faz parte da avaliação final do curso dos alunos. Ou seja, ele saiu da posição da pessoa que define o currículo para os estudantes e passou essa responsabilidade para que eles, melhor do que ele, professor, conseguem se atualizar tecnologicamente mais rapidamente. Bom, aí vamos pensar em termos práticos, como fazer essa intervenção de limitar ou disciplinar o uso do celular dentro das escolas. Certo. Na Europa, eu percebi, nas minhas leituras, que o professor é empoderado. O professor, a sala de aula, ele é empoderado e cabe a ele estabelecer. Isso me traz duas perguntas. Primeiro, será que é necessário mesmo colocar dentro da lei, judicializar, o que, por outro lado, daria maior segurança ao professor face à posição dos pais dos alunos? Não, como é que vai tirar o celular do meu filho? Eu quero ter um controle sobre a vida dele e tal. Bom, e a segunda pergunta é assim: será que aqui no Brasil funcionaria da mesma forma, ou vamos partir para aquela judicialização de pequenas coisas? Esse é outro ponto importantíssimo. A aplicação dessa lei é extremamente complexa e, em vários casos, a gente vê que a proibição ela não funciona e a proibição vai no caminho contrário ao caminho da educação, que é um caminho de conscientização, de informação e de ensino de como fazer a melhor utilização. Então, na maioria dos países, de fato, como você acabou de mencionar, existem problemas sérios na hora de se implementar essa lei. As crianças e principalmente os jovens, eles burlam as regras e eles dão conta de fazer a utilização dos celulares, mesmo as leis valendo naqueles países. Inclusive, a gente tem, por exemplo, alguns cursos de universidades famosas, como Harvard, no curso de engenharia, por exemplo, acho que é o de engenharia, que já proibiu também a utilização de celulares, e os alunos voltaram a fazer os cálculos todos à mão, porque, inclusive, existem pesquisas que demonstram que a gente aprende mais quando a gente está escrevendo cursiva, né? Sim, cursiva, mas existe um processo de conscientização. Ou seja, antes da proibição, e talvez mais efetivo do que proibir, é você
mostrar para as pessoas aquilo que é o correto e por que é correto. Na hora que as pessoas compreendem o que é correto, por que é correto e o mal que vai causar se você não for naquele caminho, isso é muito mais efetivo e isso é um processo educacional. A proibição é um processo mais fácil, mas muitas vezes, como a gente já viu em vários casos, historicamente, aí a gente pode fazer analogias, por exemplo, na tentativa da proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos, a própria proibição de drogas ilícitas ainda no mundo todo, né? A gente tem uma guerra às drogas ilícitas que a gente não consegue vencer. E por mais que a gente invista... Só torna mais caro o preço da própria droga, né? Exatamente. E o custo para o Estado fica gigante. Ou seja, as proibições, implementar as proibições, né? Se a gente vê até a questão, se a gente puxar a questão do cigarro, o Brasil é um caso de sucesso da diminuição do consumo do tabaco no mundo. Isso foi dado pela proibição? Não. Foi dado pela educação, por tratar a questão como uma questão de educação, de conscientização e de saúde pública. A gente informou mais, a gente mostrou para as pessoas quão mal o cigarro fazia para elas e aquele custo todo que estava envolvido à saúde, ao Estado, a tudo, todos os problemas que eram causados pelo cigarro. Então, se a gente mostra para as pessoas, para os pais, para as crianças, para os jovens, todo o problema que está envolvido com a má utilização dos celulares, isso talvez fosse mais efetivo do que tentar fazer a proibição. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, como algo emergencial é compreensível. Se é efetivo ou não, já é outra história. Provavelmente não. Bom, uma pesquisa do IBGE do ano passado apurou que 97% dos alunos da rede privada têm acesso às redes sociais e 89% dos alunos da rede pública, quer dizer, sabidamente pessoas de menor poder aquisitivo. O problema seria, então, disciplinar, limitar o uso do celular, tirando fora, elidindo o acesso às redes sociais? E isso é possível? É possível você bloquear as redes sociais, mas se você tiver, por exemplo, só a utilização de aparelhos tecnológicos da própria escola ou do próprio sistema dentro da sala de aula. Já exigiria outro tipo de programação e equipamento específico? Sim, você pode fazer essa programação nas escolas. Então, você pode, dentro das escolas e com os computadores e com os celulares que estiverem dentro das escolas, você pode falar, olha, isso daqui, essas redes sociais, você não pode acessar. Você pode acessar esses sites, como os filtros acontecem de pais que controlam aquilo que as crianças e jovens assistem ou deixam de assistir, o que eles acessam ou deixam de acessar hoje. Então, existe essa possibilidade tecnológica de fazer essas limitações. Desculpa. Por favor. Agora, ao mesmo tempo, é aquilo, né? A gente precisa, de novo, pensar de que forma que a gente vai utilizar o desenvolvimento, especialmente com a inteligência artificial, que está chegando, inclusive em sistemas educacionais. Está vindo muito devagar aqui no Brasil, apesar de que a gente já tem alguns casos de sucesso, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que conseguiu sair de 9º lugar para o 1º lugar nas notas de produção de texto, de redações dos seus estudantes, por conta da utilização de inteligência artificial. Ou seja, passou a corrigir os textos que são produzidos pelos alunos com a ajuda de inteligência artificial e aí conseguiu fazer com que os seus alunos do estado do Espírito Santo saíssem da 9ª posição e fossem para a 1ª. Então, a gente está começando a fazer um bom uso das novas tecnologias, mas isso poderia ser muito ampliado. O problema está que a gente está olhando só para os problemas e não para as soluções. Com a inteligência artificial, a gente poderia, por exemplo, utilizar sistemas adaptativos que pudessem fazer um mapeamento daquilo que cada criança e cada jovem sabe e não sabe e criar trilhas formativas personalizadas para cada estudante. Mas isso exige uma formação
top para os docentes, né? Para os professores, inclusive da rede pública. Seria um cálculo realista, isso possível de ser feito? Ao mesmo tempo, Paulo, a gente sabe que hoje já é possível termos uma conversa natural como essa que estamos tendo com uma inteligência artificial. Então, provavelmente, muito rapidamente, nós teremos tutores complementares que vão atuar ao lado dos professores e vão ensinar os professores a fazer essa melhor utilização das plataformas adaptativas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a utilização é feita e os tutores virtuais auxiliam os professores de verdade, os professores estão aprendendo e estão se atualizando em tempo real. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, à época da pandemia, quando os alunos, quando tinham aula, eram aulas remotas e eu tenho certeza que, de alguma forma, talvez não muitos, um percentual não muito significativo, tenha obtido ensino razoável através dos telefones celulares, mas eles foram importantes. Se acontece uma nova pandemia, onde a gente falhou, onde o ensino através das redes sociais, através do aplicativo no celular falhou, poderia ter sido melhor, teve bom resultado, qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, nosso principal erro foi não prever que a pandemia seria tão longa. A gente ficou muito tempo acreditando que a pandemia duraria 1 ou 2 ou 3 meses ou 6 meses, até a gente se dar conta que seria um processo longo de anos, até que a gente se mobilizasse para criar as estratégias que foram criadas e que a gente mobilizasse o aparato governamental para implementar essas estratégias, a gente levou muito tempo. Agora, por outro lado, assim, então, essa é uma coisa. A gente demorou muito tempo para criar as estratégias e para implementar as estratégias. A nossa desigualdade social e econômica também tem um impacto forte aí, porque a gente sabe, por exemplo, que tem famílias que têm um celular, que é um celular pré-pago e que a família toda precisa usar aquele mesmo celular para acessar as atividades e para fazer as aulas online. Se o Estado não prover um aparelho para que a família e para as crianças e os jovens utilizem no caso das aulas à distância, e que na maioria dos casos não aconteceu, né? Você teve distribuição de apostilas e a utilização do que a própria família tinha à sua disposição. O Estado não ofereceu materiais como celulares ou equipamentos para que essas aulas fossem assistidas ou houvesse essa interação com os professores. Foram raros os casos que a internet ou computadores ou equipamentos fossem oferecidos. Por outro lado, Paulo, quando a gente olha para os resultados do PISA, o que é impressionante é que o nosso resultado ele caiu menos do que o resultado dos outros países. Então, comparado com o resultado aqui do Brasil? Sim. Com quais países nós os comparamos? Na média dos outros países. Todos os países mais avançados, inclusive, eles caíram bastante. E o nosso, ele caiu pouco. Inclusive, as nossas posições, elas melhoraram no PISA logo depois da pandemia por conta disso. Agora, o que a gente não sabe explicar é o seguinte: se isso aconteceu porque as nossas estratégias foram efetivas durante a pandemia, ou se logo depois da pandemia a gente conseguiu se recuperar muito rapidamente. Então, isso a gente ainda não tem pesquisas suficientes para explicar o que aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que os resultados pós-pandêmicos, os nossos, foram menos piores do que a média dos países que estão muito melhores do que nós na educação. Bom, então vamos voltar um pouco mais no tempo aqui, porque eu também sou de outra faixa etária. Eu me lembro que, não sei se hoje ainda é assim, mas naqueles cursinhos para vestibular, para concurso, Sim. Tem aquele professor que é quase um entertainer, ele conversa, faz piada com os alunos para dar um certo molho naquilo que está sendo. Será que o professor que vai dar uma orientação com relação aos alunos, principalmente aqueles mais jovens, do correto uso do celular, será que isso não vai exigir também que ele seja um professor sedutor desse tipo assim? Certo.
Aí eu estou falando um pouco contra a inteligência artificial. Né? Você está vendendo o peixe do educador. Né? Tá certo. Eu vou fazer outras provocações para você aqui. Mas eu também fui um professor de cursinho pré-vestibular e tive de fazer esse papel aí, Paulo. E, de fato, quando a gente para pensar quem teve a chance de ter bons professores durante a vida, a gente sabe que, além dos nossos pais, bons professores também são capazes de nos influenciar para o resto da vida. Então, são pessoas que, de fato, nos transformaram, né? E foram importantes na nossa formação. Isso é muito difícil a inteligência artificial substituir. Ao mesmo tempo, Paulo, a capacidade de transmitir conteúdo que não é o todo e nem a parte principal da educação, ela provavelmente vai ser feita da melhor forma pela inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai poder ver uma pessoa em um vídeo dando uma aula tão bem quanto Einstein, ou tão bem quanto os melhores professores de qualquer matéria, só que aquela pessoa não é real. Então, a inteligência artificial ela vai ser capaz de imitar e de aprender com os melhores professores do mundo, pegar qualquer assunto do mundo, e hoje a gente já sabe que, desde a última utilização, a última atualização do GPT, por exemplo, ele já consegue passar nas provas mais difíceis do ITA. Ele já chegou no nível de PhD. Inclusive de química, física, matemática. Antes o GPT era burro em exatas. Agora ele já é um PhD em exatas, inclusive, né? Então, para essa explicação de conteúdo, transmissão de conteúdo, a inteligência artificial provavelmente vai fazer um papel melhor do que nós humanos. Aonde que vai ser a nossa parte? Na parte relacional, na parte que está nas nuances mais da subjetividade, das relações, do brilho no olho. Uma sedução pela atenção de quem está nos observando. E também no que faz de nós humanos. Então, na parte criativa da resiliência, do socioemocional, de você tocar outra pessoa, de você fazer ela entender que ela é importante, né? E que você enxerga ela e que você enxerga o potencial que ela tem, que você consegue identificar o potencial e que você está ali para ajudá-la a desenvolver o seu potencial plenamente, de encontrar um sentido para a vida dela, né? Essa parte é algo que provavelmente eu acho que nunca vai acontecer, mas as máquinas e a inteligência artificial nunca vão conseguir substituir os professores. Quais são, rapidinho aqui, as principais qualidades do educador? O bom educador, ele tem primeiro, ele gosta daquilo que ele faz, né? Mas ele tem essa capacidade de mostrar para cada um dos seus estudantes o quanto ele pode, o desenvolvimento, além da autonomia, de pensar criticamente, de agir criticamente, de atuar sobre o mundo e de poder criar a sua própria visão sobre si, sobre o seu país, sobre a sua realidade, mas de conseguir identificar e desenvolver o potencial de cada pessoa. Rafael Parente, muito obrigado pela sua genial visita aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, que eu Paulo. aprendi e os telespectadores também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O EAD era muito complicado, a gente não conseguia aprender, tinha que ficar à base de videoaula e ao voltar eu consegui aprender mais, entender mais o assunto e ter o contato com outros jovens também, sabe? Que às vezes eu sentia falta de conversar com outras pessoas da minha idade. Pandemia entre nós. Neste sábado, 4 horas da tarde.
aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. Agora é lei. Foi aprovada a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Estão previstas medidas como combate ao bullying e ao cyberbullying, além da definição da pornografia infantil e do incentivo à automutilação como crimes hediondos. O Senado votou, agora é lei. O papel do eleitor numa democracia não se encerra com o voto. É preciso acompanhar e fiscalizar a gestão dos eleitos. A Lei de Acesso à Informação facilitou esse acompanhamento. Acesse a página da Câmara de Vereadores ou da Prefeitura na internet e veja o que está sendo votado e como o orçamento está sendo gasto. No site, você também pode participar das sessões da Câmara ou enviar e-mails diretamente para os vereadores. Se não encontrar as informações, solicite aos órgãos públicos. E, em caso de irregularidades, dê ao Tribunal de Contas do município ou do estado. Fiscalize, acompanhe e cobre seus direitos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Em outubro, o Brasil vai eleger mais de 5.000 prefeitos. Você sabe quais são as atribuições do chefe do Executivo Municipal? Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas transexuais. Tem muitas meninas que ainda fazem o seu tratamento hormonal, né, por conta própria, sem acompanhamento médico, né? Então, isso é muito importante para nós. Câmara analisa mudanças no número de deputados federais de alguns estados. Livro fala do Palácio Tiradentes, no Rio de Janeiro.
e conta a história da arte e da política no Brasil republicano. O Palácio Tiradentes, ele conta a história do poder legislativo no Brasil. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei para a compreensão do que era o poder legislativo na década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Se você não mora aqui no Distrito Federal, você provavelmente vai escolher o próximo prefeito da sua cidade agora no dia 6 de outubro. E é uma decisão muito importante, porque, afinal de contas, essa pessoa vai cuidar do lugar onde você mora pelos próximos 4 anos. Mas você sabe quais são as responsabilidades de um prefeito? Veja na reportagem da TV Assembleia da Bahia, a TV Alba. Cuidar da iluminação pública, manutenção de ruas e praças, limpeza urbana, coleta de lixo, administração de escolas, postos de saúde, gerenciar o sistema de transporte público e promover melhorias na mobilidade urbana. Essas são algumas das atribuições de um prefeito, que deve desenvolver e implementar ações para melhorar a cidade. Mas será que os eleitores sabem quais são as verdadeiras obrigações dos seus gestores? Cuidar da educação, cuidar do financeiro, cuidar do meio ambiente e infraestrutura, né? Esse pacote é essencial para que ele tenha uma boa gestão, no mínimo. Eu acho que dedicação, um olhar social voltado para as pessoas, porque isso promove ou tenta promover uma equidade maior na sociedade. E para que esse trabalho seja realizado, deve trabalhar em conjunto com as secretarias municipais para o bom funcionamento e desenvolvimento das atividades governamentais. A exemplo das secretarias de Educação e Saúde. Aqui na capital baiana são 18 pastas, mas essa realidade pode mudar de acordo com a necessidade de cada município. Eu acho que as escolas públicas merecem, né, ter toda a qualidade, toda uma equipe, tudo que uma escola ideal deveria ter. Então, a parte da segurança. Também acho muito importante o gestor público se preocupar em cuidar da cidade, em manter a cidade, porque eu acho que uma cidade onde a educação é prioridade, você vai ter os outros problemas muito mais fáceis de resolver. Em todo o Brasil, mais de 150 milhões de eleitores estarão aptos a votar nas eleições municipais de 2024. O advogado eleitoral Thiago Bianchi explica as principais responsabilidades do prefeito. Pensemos num exemplo prático e comum para facilitar o entendimento. Dentro da nossa residência, nós somos responsáveis pelo pagamento daquelas contas, pagamento de valores, assim como fazemos o recebimento desses valores. Então a gente estima quanto nós vamos receber para poder melhor gastar. É mais ou menos como funciona a atividade do prefeito. Ele será o responsável pelaquela arrecadação de receitas e também será o responsável por essa destinação. Quais despesas serão executadas dentro de determinado período. Ele administrará a cidade, em conjunto com outros órgãos, em conjunto com a Câmara Municipal, com os vereadores, dentro do processo legislativo, para poder gerir a cidade e fazer com que os serviços públicos sejam efetivamente sentidos na ponta pelos munícipes. Mato Grosso inaugura ambulatório estadual para pessoas transexuais. Goiás publica um relatório sobre violações de direitos humanos que ocorreram naquele estado em 2023. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Uma demanda de mais de 20 anos que se concretiza.
Agora, a população transexual e travesti de Mato Grosso poderá contar com um centro de acolhimento e atendimento específico para as demandas de saúde da comunidade. Um ambulatório estadual de atenção aos transexuais foi inaugurado com a presença do secretário de Estado de Saúde, da primeira-dama, de representantes de entes públicos e de entidades representativas do segmento. A nossa intenção, inclusive, é de intensificar essa ação, criando ambulatórios regionais e estimulando os municípios a fazer a mesma coisa. E esse ambulatório, ele tem um público LGBTQIA+, que são os transexuais e travestis, onde eles serão acolhidos, né, com a consulta clínica, com preparatório e pós da cirurgia de redesignação sexual e hormonioterapia. O nome da unidade é uma homenagem póstuma à múltipla artista trans e servidora do Parlamento Estadual, Rendy Santana, vítima de infarto em 2022. A presidente da Associação de Travestis e Transsexuais de Mato Grosso falou sobre o que representa para a comunidade trans a inauguração do ambulatório. Tem muitas meninas que ainda fazem o seu tratamento hormonal, né, por conta própria, sem acompanhamento médico, né? Então, isso é muito importante para nós, para que as meninas possam vir conhecer o que elas têm direito, né, perante a sua formação, né, de transição do corpo e dos hormônios hormonais. Além de ser um direito garantido pela Constituição Federal, que prega a saúde como um direito social de todos, diversas portarias do Ministério da Saúde são direcionadas aos direitos das pessoas transexuais. Atento a essa questão, o Parlamento Estadual fez uma indicação no ano passado ao governo de Mato Grosso para a construção desse ambulatório, que hoje é uma realidade. A indicação para a construção do ambulatório foi feita pelo deputado Dr. João. Essa é uma reivindicação, uma vontade da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Parlamento Estadual, enfim, é uma conjunção de esforços preenchendo um vazio, como eu disse, um vazio assistencial que nós reconhecemos. E não é algo tão fácil de ser implementado, porque carece de um pool de profissionais especializados nisso. Por isso a gente demorou, mas é importante que agora vai se tornar uma realidade. O ambulatório fica dentro do CERMAC, o Centro Estadual de Referência em Média e Alta Complexidade. Todo o atendimento será via Sistema Único de Saúde. Será através das centrais de regulação, distribuído em todos os municípios pela atenção primária, onde virão para nós, né, todos regulados, né, porque até mesmo essa regulação ela é muito importante, porque nós temos que formar banco de dados dessa população que pleiteia esse tipo de serviço especializado. Porque, a princípio, vocês não têm ainda um banco de dados formado para saber a demanda, a real demanda? Não temos. Isso não é só aqui no Mato Grosso, a gente não tem praticamente isso a nível Brasil, não tem essa estatística, não tem esse banco de dados, nem o IBGE ainda não trabalhou estatisticamente esse grupo. Oficial. 9 capítulos divididos em áreas específicas. O documento traz relatos de violações de direitos humanos monitorados ao longo do ano passado, em todo o território goiano. Uma rede formada por 50 organizações ligadas à área foi a responsável por todo esse acervo e coleta de dados. A ausência de informações é também uma violação de direitos humanos, porque se constrói políticas públicas a partir de informações e de dados. O lançamento do documento aconteceu durante a audiência pública na Assembleia Legislativa. Agora, cabe a todos nós fazermos aquilo que é muito difícil. Nós somos militantes de direitos humanos, sabemos. A violação de direitos humanos sempre é muito rápida, né? A reparação e a punição dos responsáveis é que só vai demorado e é um problema muito sério que a gente tem. O relatório foi produzido pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. A gente espera que as autoridades garantam o cumprimento da lei e que possam também propor medidas aí de reparação para as comunidades e as pessoas afetadas. Debatedores divergiram
sobre os impactos ambientais da hidrovia Araguaia-Tocantins. A hidrovia conecta as regiões Centro-Oeste e Norte para escoar exportações. O assunto foi discutido na Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado. O transporte de cargas pelos cursos d'água é considerado o mais eficiente e mais sustentável de todos. Um comboio hidroviário transporta 180 mil toneladas de carga, consumindo 90 litros de óleo diesel por quilômetro trafegado. A mesma carga transportada por trem ocupa 258 vagões e gasta 180 litros de combustível por quilômetro. Para transportar esta carga por rodovias, são necessárias 1.425 carretas, que vão consumir mais de 1.700 litros de diesel por quilômetro trafegado. Pior meio de transporte de cargas, principalmente com pouco valor agregado, que é o caso, é a rodovia. A hidrovia Tocantins-Araguaia está dentro do Plano Nacional de Integração Hidroviária. Isso se justifica pelo grande potencial de escoamento de grãos e minérios e a presença de longos trechos navegáveis. O que foi falado aqui pelo pessoal que defende essa hidrovia, ou essa via navegável colocada, é de maneira a falar das benesses. Das benesses para quem? Então a pergunta que fica é: para quem é feita essa obra? Por quê? É para o povo brasileiro ou é para produtores e mineradores? O representante da Agência Nacional de Transportes Aquaviários explicou que, apesar de existirem vias navegáveis, não há nenhuma hidrovia no Brasil. Um rio precisa ser chamado de hidrovia, precisa ter uma característica padronizada para movimentar os comboios, né? São as balsas mais o empurrador. Depois das obras de engenharia, sinalização e equipamentos de auxílio à navegação. Não é a ANTAC, não é o IBAMA, não é o Ministério, é a nossa autoridade marítima, a Marinha do Brasil diz isso. O foco da audiência pública foi o processo de licenciamento para o derrocamento, que é a remoção ou demolição de rochas para possibilitar a navegação, e a dragagem, ou remoção de materiais do fundo do leito, para tornar navegável um canal de 212 quilômetros do rio Tocantins, entre as cidades e Baião, no estado do Pará. Só que é importante também que fique claro que a gente não vai derrocar 35 quilômetros de rio. São pedras pontuais que existem nesse trecho que vão ser derrocadas. Os 35 quilômetros, a gente consegue tornar viável 600 quilômetros de hidrovia. Para movimentar, repito, 40 milhões de toneladas. Isso é uma farsa. Né? Por que isso é uma farsa? Porque nós temos acima do Pedral do Lourenção o Pedral de São João e não tem barcaça que dê conta de passar no Pedral de São João. Para uma barcaça passar lá, vai precisar daqui a pouco, né, quando licenciar essa obra, vão começar o processo para licenciar a hidrelétrica de Marabá, porque são projetos que estão conectados. E quando licenciar o projeto de Marabá, aí vai falar assim, é só para poder passar a hidrovia. Aí vão querer abrir o processo da hidrelétrica de Santa Isabel. São projetos que eles estão articulados e não é falado isso para a população em geral, para dizer que é só 35 quilômetros e que é só uma pedra no meio do caminho, sendo que são mais de 1 milhão de metros cúbicos de rocha que vão ser derrocados só desses 35 quilômetros. Para o senador Jorge Cajuru, o tema ainda pode ser aprofundado com mais debates na Comissão de Meio Ambiente. Tenho certeza que os demais também concordariam, aqui disse o Bruno, né, com mais uma audiência pública. Quanto mais deputados federais um estado tem, mais dinheiro ele recebe de emendas parlamentares e também mais poder político ele tem. Só que pela Constituição, esse número de parlamentares é proporcional ao número de habitantes de cada estado. O problema é que o último censo revelou que em algumas unidades da federação esse número diminuiu e em outras ele aumentou. Uma proposta que está em análise aqui na Câmara dos Deputados quer modificar o número de parlamentares das bancadas estaduais de acordo com essa mudança
populacional. A definição do número de deputados federais por estado e pelo Distrito Federal é feita de acordo com o tamanho da população de cada unidade da federação. Só que as mudanças do número de habitantes registrado nos últimos censos não foram levadas em conta, segundo os representantes dos estados que se consideram prejudicados. Por isso, um projeto de lei complementar que muda o número de representantes dos estados começou a ser debatido na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. O projeto propõe que 7 estados aumentariam o número de deputados federais, 7 outros estados teriam uma bancada federal diminuída e as demais 13 unidades da federação, incluindo o Distrito Federal, permaneceriam sem alteração. Essa mudança começaria a valer a partir da eleição de 2026, para os deputados que tomam posse em fevereiro de 2027. Não ocorrerá alteração no número total de deputados federais, que permanecerá 513, nem na regra que estabelece o número mínimo de 8 deputados e no máximo 70 por unidade da federação, pois são normas constitucionais. O autor do projeto de lei complementar, deputado Pezente, do MDB de Santa Catarina, diz que o número atual de deputados de vários estados não leva em conta as mudanças ocorridas na população brasileira. E existe constantemente um fluxo migratório dentro do Brasil. Estados incham, estados esvaziam, e o número de parlamentares que representa esses estados precisa também acompanhar esses fluxos. Quando o Estado é subrepresentado, quando ele tem menos deputados do que tem por direito, ele recebe menos emendas parlamentares, menos recursos federais, e na hora de uma queda de braço entre os estados, eles acabam perdendo também. O deputado Danilo Forte prevê uma resistência das bancadas dos estados que perderão deputados, mas acredita que o projeto de lei complementar será votado, até porque há um prazo definido pelo Supremo Tribunal Federal. Se o Congresso não cumprir esse prazo, a nova distribuição de deputados será feita por meio de resolução do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Essa mudança precisa ser feita para dar reequilíbrio à equidade, ao equilíbrio da representação do parlamentar pelo Estado que ele representa. Então a lei precisa ser feita. Tem prazo para ser feita, porque ela já vai ter vigor, a nova modelagem, a partir de 2026. E se o Congresso Nacional se omitir, o TSE vai fazê-lo. Um palácio da memória. É o Palácio Tiradentes, lá no Rio de Janeiro. Ele já foi sede da Câmara dos Deputados, já abrigou os deputados estaduais de lá e agora tem a sua importância histórica e também artística retratadas em um livro. A publicação é da Alerj, no âmbito das comemorações do bicentenário do Parlamento Brasileiro. Em comemoração aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, o historiador Douglas Libório lançou o livro Palácio Tiradentes, Arte e Política no Brasil Republicano. O evento aconteceu na antiga sede do Parlamento Fluminense, que dá nome à obra. Símbolo arquitetônico da cidade do Rio e personagem fundamental da história política do país, o Palácio Tiradentes tem sua trajetória esmiuçada na publicação idealizada e produzida por Douglas Libório. O historiador tem uma relação antiga com o palácio. Aqui, entre os anos de 2016 e 2017, foi estagiário da Visita Guiada. Depois, atuou na curadoria do Departamento de Cultura e está na Escola do Legislativo como professor desde 2021. O livro, que contém 324 páginas e está dividido em 3 capítulos, não conta somente a história do Brasil republicano no período anterior à construção do palácio, mas também perpassa pela história da arte no Rio de Janeiro, entre as décadas de 1920 até os dias de hoje. Hoje o Palácio Tiradentes ele conta a história do poder legislativo no Brasil. Então, para escrever um livro sobre esse prédio, eu voltei para a compreensão do que era o poder legislativo na década de 20. A década de 20 é uma década muito conturbada no Brasil, com uma grande crise política. Mas é o primeiro momento que o Brasil vai ter um prédio especificamente republicano. Até então, todas as construções eram adaptadas, como o Palácio do Catete e o Palácio do Itamaraty. O primeiro capítulo, o Palácio do Poder, tem como finalidade entender como o parlamento se olhava, como o deputado se olhava no espelho, como o senador se olhava no espelho. A partir disso,
busca-se uma nova construção. Entramos no segundo capítulo, Palácio da Memória. Que estilo da história da arte é escolhido para se construir a nova sede da Câmara dos Deputados? Os projetos que foram, os projetos que não foram, como se culminou nesse palácio que leva o nome de Tiradentes, que é uma curiosidade do livro, que muitos não sabem, mas o nome originalmente era apenas Palácio da Câmara dos Deputados. Só em 1936 o palácio começa a se chamar Tiradentes por conta de um projeto de resolução. E o último capítulo é uma visitação detalhada através das obras de arte, começando pela história do Tiradentes, quem o fez, onde o fez, o projeto foi rejeitado e como, até os dias atuais, pelas pessoas que passam e veem Cristo e fazem o sinal da cruz em frente ao monumento, nós percebemos os novos sentidos da história política do Brasil. O subdiretor-geral da Escola do Legislativo falou sobre a importância da publicação. Muita gente passa por aqui pelo prédio Palácio Tiradentes, tira fotos, faz filmagens e muitos também desconhecem a história do palácio, que é uma história para além da arquitetura. É uma história que envolve a política, um debate importante no Brasil. O deputado Luiz Paulo participou do evento. Parlamentar desde 2002, também é considerado parte viva da história do edifício, que é um símbolo da política fluminense. Nada melhor um livro, né, para detalhar essa primorosa obra, né, que não está só nas paredes e nos telhados, nas estátuas, também está toda na parte de carpintaria, né? Você tem arte por todos os aspectos, mas tem essa questão fundamental, daqui está escrita a história do parlamento brasileiro. Eu tenho um carinho todo especial pelo Palácio Tiradentes e confesso a você que gosto mais daqui do que do novo prédio. A subdiretora-geral de Cultura, Fernanda Figueiredo, falou sobre a felicidade e a satisfação de ver um ex-estagiário da exposição do Palácio se tornar professor e escrever uma obra que divulga e abre ainda mais as portas do prédio histórico para o público. Para a gente é uma alegria, né? Ver que agora o conhecimento ele é bom quando ele é compartilhado. E fruto da visita guiada, que é um projeto tão especial para o Palácio Tiradentes e para o Legislativo, que é um projeto que aproxima a população da história do Legislativo fluminense. O diretor-geral da Alerj, Marcos Brito, também compareceu ao lançamento do livro, que faz parte de uma série de comemorações que estão programadas, como os 50 anos da Alerj e o centenário do próprio Palácio. Esse ano a gente tem realmente o bicentenário da Constituição, da primeira Constituição do Brasil. Ano que vem a gente tem 50 anos de Alerj, né? A Alerj na concepção atual dela, depois da unificação da Guanabara com o Estado do Rio. E em 2026 a gente tem 100 anos de Palácio, tá certo? Então, vamos dizer que são 2 exercícios de comemorações e a gente começa assim em grande estilo. A gente vem agora coroar com um trabalho tão importante que é esse livro, que como você falou, a gente vai ter acesso a conhecer muitas coisas que a gente nem imagina que a gente conhece do Palácio Tiradentes, né? A obra impressa será distribuída aos parlamentares e departamentos da Alerj. Já o grande público terá acesso gratuito à versão digital do livro, que será disponibilizada nos sites da própria Alerj e da Escola do Legislativo. Muito importante preservar a nossa memória, não é mesmo? Bom, você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Além da gente conhecer a arquitetura do local, a gente conhecer os processos de trabalho dos nossos senadores, né, dos nossos deputados eleitos por nós, as discussões sobre a produção das leis, a regulamentação. Eu acho que isso é importante a gente conhecer, além da arquitetura, como se dá todo o processo de trabalho deles, né? Além de tudo, gente, são nossos direitos, né, que a gente precisa saber como tudo se processa. A gente tinha muita curiosidade de saber como que é aqui e a visita foi muito boa, superou as nossas expectativas, nós gostamos bastante. A experiência aqui é bem diferente, sabe? Pela televisão a gente pensa uma coisa, aí na hora que a gente vem aqui é algo totalmente, é um clima totalmente diferente, é algo
bem bacana, muito legal, muito bom. É uma experiência única de vivenciar tudo que acontece na política do país da gente, de perto, ver o cenário. Acho que é interessante sim para a gente conhecer a história da gente, porque aqui dentro tem um museu, conta tudo, como é que foi, do início até hoje. Eu acho que é muito importante. Todo brasileiro deveria fazer isso. É uma experiência única. É tudo muito bonito, né? Muito diferente do normal que a gente vê das cidades brasileiras. Um município totalmente planejado, uma cidade totalmente planejada, então o trânsito é muito diferente do que a gente vê normalmente. A parte da arquitetura também, toda a organização por trás é muito bom de ver. Fiquei muito maravilhada porque é algo surreal, a gente só vê pela televisão. E eu tive também a oportunidade, no Senado, estava tendo discussões e tudo mais. Eu achei isso muito legal, porque é como se a gente estivesse a um passo daquilo que tudo é feito, né? Como se eu fosse, de fato, uma participante de toda a programação daqui. É como se eu fizesse parte de tudo. Porque a gente não tem muito essa noção, vendo da televisão, pelos jornais. Estando aqui é uma coisa muito mais representativa, essa é a palavra. É como se a gente fizesse parte de tudo aquilo de fato, sabe? O que é cópia? O que é original? A pessoa, quando ela nasce, para exercer os seus direitos civis e políticos, ela precisa ter um documento que comprove que ela é própria, que ela existe. Quando a pessoa quer saber se esse cidadão é casado, é viúvo, requer-se que se extraia uma certidão. Então a gente emite uma certidão que é cópia fiel do que consta no assento. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na prefeitura e na Câmara Municipal. Rosana, você está lançando Já Raiou a Liberdade, né? Dom Pedro I, compositor. A motivação foi trazer ao público uma faceta pouco explorada, pouco conhecida de Dom Pedro como músico que tocava mais de 8 instrumentos e compositor bastante competente. Eu acho que ele foi um monarca que... Neste sábado, 19h, aqui na TV Senado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bom dia, 9 horas da manhã em Brasília. A gente está começando mais uma live aqui no canal da TV Senado. O assunto de hoje é o Outubro Rosa e o câncer de mama. Vamos falar sobre prevenção, diagnóstico, tratamentos e a importância do apoio psicológico em todas as fases da doença. Participe! Nosso chat está aberto para receber as suas perguntas. Estamos ao vivo no YouTube, Facebook, TikTok, Quai e também no X. O câncer de mama é uma das doenças que mais preocupam as mulheres. São mais de 73 mil novos casos por ano no Brasil e com altas taxas de mortalidade. Para falar sobre prevenção, autocuidado, acolhimento psicológico, eu converso agora com a psicóloga Luciana Holtz, presidente e fundadora do Oncoguia, e Emanuele Valente, chefe de mastologia do Hospital do Câncer, do Instituto Nacional do Câncer. A jornalista Sara Reis está com vocês, trazendo nas redes sociais, trazendo para a gente a sua participação. Fiquem com a gente e acompanhem a entrevista. Bom dia, Sara. Bom dia, Luciana. Bom dia, Emanuele. Muito obrigado pela presença de vocês no Senado Live. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar com a Emanuele, começar pelo começo, né? Emanuele, quando, a partir de que idade, em que fase as mulheres devem começar a se preocupar com o câncer de mama, começarem a fazer as medidas de autocuidado, de autodiagnóstico, de acompanhamento para prevenir a doença? Prazer estar aqui, Marcelo. Muito bom estar participando, poder tirar a dúvida da população. Câncer de mama tem uma fase que é mais esperada que a gente o encontre, que é a partir de 50 a 69 anos, quando a gente vai falar de prevenção, né, de fazer mamografia para rastrear e a gente poder fazer diagnóstico precoce. Mas a mulher que esteja na fase reprodutiva, né, que ela já tenha ciclos, o ideal que hoje a gente propõe é que ela se autoconheça, que ela se veja, que ela se perceba, que ela entenda como funciona a mama dela nos diversos momentos que ela passa ao longo do mês. A gente não propõe mais um exame regular que tenha uma certa dinâmica para que seja executado. Na verdade, ela tem que se autoconhecer para que, ao mínimo de diferença em seu exame físico, ela, acenda um sinal de alerta, ela procure ajuda para que a gente possa, então, transcorrer com toda a investigação, caso seja necessário. E isso a gente está falando para quem não tem sintoma algum. A paciente, independente da idade, que note, né, a mulher que note qualquer alteração, ela deve procurar ajuda e esclarecimento médico. Luciana, eu gostaria de perguntar para você sobre os sentimentos que as mulheres têm quando recebem o diagnóstico positivo, né? Existe um sentimento inicial de negação. Como é que fica essa parte psicológica, que é tão importante, já que a gente está falando aqui sobre uma doença que abala questões muito sensíveis das mulheres? Bom, enorme prazer estar aqui, Marcelo, Emanuele, Sara. Obrigada pelo convite. Pois é, Marcelo, infelizmente a gente está falando de uma doença ainda muito temida por toda a nossa população. Falar de câncer de mama, falar de câncer ainda, né, remete para a grande maioria das pessoas a percepções muito cercadas de estigma, né? Todo mundo pensa em morte, em sofrimento, em dor, e isso também impacta na forma como eu me cuido, né? Tanto que a gente ainda escuta pessoas que falam, eu não faço a mamografia porque quem procura acha, e existe uma grande parcela disso que o culpado é o medo, né? Assim, que é o medo, é o preconceito, né? Essa estigma de que se eu adoecer eu vou morrer, né? E aí a gente está falando aí de um outro desafio muito grande, que é discutir finitude. E o que acontece, Marcelo, é que na hora que esse diagnóstico se materializa, tudo isso vem junto, né? Tudo isso vem junto. Então, sem dúvida nenhuma, né? É um momento de muita dor, é um momento de paralisia, né? É um momento de muita insegurança. Então, acho que num
realmente, sempre ali, né, numa fase do comecinho, né, do você tá com câncer, a gente costuma até dizer que a paciente quase que não consegue escutar nada, né, depois do que o médico fala, da notícia realmente do diagnóstico, existe ali quase que um apagão geral, que é uma fase mesmo que ela precisa ficar muito introspectiva com ela mesma, né? Minimamente ter um tempinho para assimilar o que está acontecendo, porque óbvio, né? Assim, isso precisa ter um tempo, essa fase precisa ter um começo, meio e fim, porque ela também precisa se preparar, inclusive emocionalmente, para tudo que vem pela frente. Sara, traga para a gente as perguntas das redes sociais. Olá, Marcela, olá, Emanuele, olá, Luciana, muito bom estar aqui com vocês. Pois é, a gente foi assim, né, a gente trouxe esse tema durante a semana aí nas nossas redes sociais, fizemos algumas perguntas para os nossos internautas e uma delas foi se eles conheciam alguém, né, que já tivesse tido câncer de mama. 21% disseram que sim, uma pessoa da família, 21% uma amiga ou um colega de trabalho, uma pessoa próxima, e 58% disseram que não conhecem. E lá de São Paulo, a gente já tem uma dúvida da Carla, ela mandou pelo portal E-Cidadania, ela pergunta quais os sinais e sintomas devem levar uma mulher a procurar avaliação médica para o câncer de mama. Então, Emanuele, você estava falando aí muito dessa importância da gente se autoconhecer, né, da gente fazer nosso autoexame, mas então, o que a gente pode identificar que a gente tem sim que se preocupar e ir, né, até o médico? Sara, é uma pergunta bem frequente e muito importante realmente. O que a gente tem que observar? O achado mais comum é um nódulo ou uma massa na mama, geralmente indolor, mas ela pode se apresentar como alteração na textura da pele, que a gente fala até que é uma pele tipo casca de laranja, mais espessa. Alteração do mamilo, aquele mamilo que retrai, que entra, né? Ele fica mais fundinho. Secreção saindo do mamilo, principalmente se ela parece ter coloração de sangue ou coloração de água mesmo, bem translúcidazinha, bem transparente. Inchaço, edema na mama, modificação do formato, modificação do tamanho da mama, e aí ela realmente precisa procurar. E esses são os principais achados que a gente vai encontrar habitualmente. E aí acende o primeiro sinal de alerta para que a gente comece a investigar. Luciana, como todas as outras variações do câncer, o câncer de mama, quanto mais cedo for diagnosticado, maiores são as chances de cura. Agora, a gente está tratando aqui também de uma questão muito importante, que é esse apoio psicológico, que tem um papel importante, inclusive na recuperação, né, no fortalecimento do sistema imunológico das pacientes. Quando esse tratamento psicológico, esse acompanhamento psicológico deve começar? Ele deve ser também o mais cedo possível, assim como a questão do diagnóstico precoce? E a participação deve ser, esse apoio psicológico deve ser voltado para a mulher especificamente ou deve ser feito já em família, em casal? O que você traz para a gente sobre essa questão? Muito bom, Marcelo. Eu acho que assim, né? O ideal é que comece o mais cedo possível, né? Se toda um paciente pudesse, logo após o diagnóstico, passar pelo menos por uma avaliação, porque assim, é todo mundo que precisa de um acompanhamento contínuo? Não, não. Mas tem mulheres que sim, né, que podem passar por um período mais prolongado de sofrimento, e isso requer um monitoramento mais ativo, até para que a coisa não complique, né? Porque a gente pode estar falando simplesmente de um sentimento de tristeza, né, de um momento aí de muito impacto mesmo por conta do diagnóstico, mas isso precisa ser muito cuidado para que, por exemplo, a gente não veja de fato uma depressão se instalar. Né? Então, a gente tem que agir preventivamente, para que, claro, a gente não tenha que um quadro se complique
Tem como cuidar de uma depressão também? Tem como cuidar de uma depressão, a gente pode, né, abrir mão de acompanhamento com psiquiatra, entrar com medicação, nada disso, né, a gente tem que tratar como tabu. O bom é que a gente tem como lidar, e eu acho que o pior cenário é a gente negligenciar a presença do sentimento. Esse é sempre o pior cenário, né? Então, o ideal é que todas as pacientes pudessem passar por uma avaliação diante do diagnóstico e aí sim, né, mediante essa avaliação, o acompanhamento ser contínuo ou ele ser interrompido e a paciente poder procurar por esse profissional toda vez que ela sentir necessidade. Sara? Bom, a gente também perguntou sobre a questão do autoexame, né? Será que as nossas internautas fizeram o autoexame recentemente? Vamos dar uma olhada? Olha só, a gente perguntou, você já fez autoexame de mama este ano? 47%, não está aí na tela, mas eu vou falar para vocês. Olha, apareceu. Chegou. Apareceu. 47% disseram que sim, 38% disseram que não e 15% disseram que nunca fizeram. O que ainda é um dado, apesar de menor, ele é alarmante, né? Porque é importante que a gente faça sempre, né? E a gente tem outra dúvida aqui de São Paulo, é da Letícia. Ela pergunta sobre o diagnóstico de uma paciente jovem, né, com câncer de mama metastático. Como cuidar da saúde mental num caso como esse? Porque é uma mudança, né, que vai afetar todas as áreas da vida, né, dessa pessoa. Emanuele. Como a Luciana já falou algumas vezes, Sara, esse acompanhamento psicológico é muito importante. Cerca de mais ou menos 10% das pacientes que vão fazer diagnóstico, elas já vão fazer diagnóstico como pacientes metastáticas, né? Uma paciente metastática é aquela que tem doença em outro local que não seja a mama e os linfonodos. Dessa forma, abre-se uma gavetinha. Eu costumo brincar que a gente abre uma gaveta que é a da finitude e de uma forma muito exacerbada, né? Porque a primeira coisa que elas vão pensar é que a gente não tem o que fazer. Mas hoje a gente tem muito o que fazer, né? A gente tem muitas terapias, a gente sabe que é uma paciente que ainda não foi tratada em nenhum quesito, e que hoje a gente tem drogas que em algumas situações podem trazer respostas boas e muito prolongadas, e que aí o suporte tanto da parte médica, com um bom diagnóstico e uma boa avaliação de como a gente vai tratar essa paciente, vai ser fundamental em conjunto com a psicologia. Aí eu acho que não só o suporte médico vai ser necessário, ele vai ser muito necessário, mas desde o início essa pessoa vai ter que ter um suporte muito bom e não necessariamente por ter tido esse diagnóstico de que ela não tem mais uma doença restrita à mama, isso seja necessariamente a curto ou a médio prazo uma sentença de que algo ruim vai acontecer. Luciana, eu comentei sobre alguns aspectos sensíveis que essa doença, que o câncer de mama tem para as mulheres, né? Isso envolve questões relacionadas à maternidade, à própria feminilidade, à sexualidade das mulheres. Como ficam esses sentimentos, né? Como é que trabalhar as emoções das mulheres que passam pelas fases, né? A gente falou da fase inicial ali, quando tem muitas vezes a negação, depende da reação de cada uma. Depois vem a fase da aceitação, que é uma fase difícil. Mas passado o tratamento, qual é o encaminhamento psicológico? Como é que você encara essa reação das mulheres superada a doença? Olha, Marcelo, eu acho que hoje, né, assim, a forma como a gente batalha para que essa paciente seja, inclusive, bem cuidada, é que o olhar para ela tem que ser muito além do que olhar só para o câncer,
né? É uma mulher que está recebendo um diagnóstico de uma doença que, sem dúvida nenhuma, tem que ser muito, muito bem tratada, mas ela segue tendo todos os outros aspectos da vida dela, né? E, claro, por conta do câncer, são todos esses outros aspectos que acabam sendo muito bagunçados, né? A vida realmente vira muito de ponta cabeça por conta desse foco maior nesse momento da vida dela ser tratar muito bem o câncer. Então, claro, assim, quanto mais a gente conseguir de novo agir preventivamente, menores serão esses impactos. Hoje, né, assim, tem que fazer parte do checklist inicial, muitas vezes até antes de começar o tratamento, essa conversa sobre fertilidade, sobre muitas vezes até mesmo relacionado a entender um pouquinho mais como é que está a vida afetiva dela, conversar muito bem sobre essa questão da autoestima, se ela vai para uma cirurgia, existe a retirada da mama, que é um órgão absurdamente, né, importante para nós mulheres, então precisa compreender muito bem do que é que a gente está falando, como é que vai ser esse processo de retirada da mama, porque depois, Marcelo, tudo é processo de reconstrução, literalmente. É uma volta depois do tratamento, né, para uma nova vida que a gente nem fala, né, assim, não dá para falar para a paciente, bora, né, volte à sua vida normal. Não tem mais nada de normal. Virou tudo de ponta cabeça, a ponto da gente ouvir das pacientes assim, eu não me reconheço. Né? Eu sou de verdade uma outra mulher. E aí sim, a gente está falando de aspectos físicos, que são muito concretos, e de aspectos emocionais também. Que aí sim, né, muitas vezes nesse momento, até a gente é muito comum a gente ouvir das pacientes, foi depois que eu terminei tudo que eu precisei de apoio psicológico, porque eu estava com muita dificuldade de recomeçar uma nova vida com tantas cicatrizes, né, com tantas mudanças e tantas coisas complicadas que eu passei durante o tratamento do câncer. Então, temos coisas muito importantes aí para serem muito bem olhadas. As cicatrizes são emocionais, físicas, espirituais, enfim, é uma questão realmente muito sensível. Sara, com você. Marcelo, a gente recebeu também mais algumas dúvidas em relação a essa questão do acolhimento, né, dessas mulheres. A Juliana, lá do Mato Grosso do Sul, ela pergunta onde é que essas mulheres podem buscar apoio psicológico. E aqui do Distrito Federal, a Bárbara pergunta como realizar um acolhimento mais humanizado no momento do diagnóstico. Eu vou mandar essas perguntas para a Luciana, porque, Luciana, assim, além do hospital, além, né, da família, existem grupos, existem movimentos hoje no Brasil que estão organizados para dar esse suporte também? Sim. É muito importante, né, que diante do câncer os pacientes também procurem buscar ajuda nas ONGs, né, nas associações de paciente. Falo aqui pelo Oncoguia, né? Então, hoje no Oncoguia a gente tem tanto nossa plataforma multicanal, que é um 0800 que atende nacionalmente, né? Então, é o 0800 773 1666, que funciona todos os dias. E, claro, é um canal de esclarecimento de dúvida, um canal de esclarecimento, de ajuda, né, caso o paciente esteja enfrentando algum problema, mas também é um canal de acolhimento, né? As nossas atendentes estão completamente à disposição e é com muita frequência que as pessoas ligam e agradecem muito por esse espaço para poder ser ouvida, né, minimamente ouvida. E o outro serviço que a gente também oferece para qualquer paciente que estiver precisando são as nossas rodas de conversa, que são moderadas pelo nosso Comitê de Saúde Emocional, todos são psico-oncologistas e que acontecem toda quinta-feira, é só se inscrever, que aí é uma terapia em grupo, né? É um espaço de psicoterapia, de apoio para troca de experiência entre as pacientes. Muitas ONGs pelo Brasil oferecem, muitas ONGs, inclusive possibilidades de apoio psicológico individual também. Tá certo, Luciana, a gente vai colocar esse número, pessoal, aqui na tarja daqui a pouquinho e deixar também os contatos aí do Instituto, tá bom? Marcelo. Isso. Então, agora vamos falar sobre fatores de risco. Daí eu vou aqui para a Emanuele. Quais são, Emanuele, os fatores de risco que podem dar sinais de que uma pessoa tem a possibilidade de, no futuro, desenvolver o câncer de mama, ou aquelas pessoas que já estão na idade do autoexame, que devem ter cuidados para evitar a doença?
Essa pergunta é maravilhosa, Marcelo. O que a gente sabe hoje? A maioria dos tumores de mama, na verdade, não tem uma relação hereditária. Apenas 10 a 15% são genéticos de fato e que vão passar nas gerações familiares. Então, a gente está diante de um tumor onde o primeiro fator de risco, mas não direcionado apenas à mulher, é o gênero, né? Mulheres são mais acometidas, mas 1% dos tumores de mama vai acontecer em homens, tá? O segundo principal fator de risco é a idade. Quanto mais idosa a pessoa esteja, maior a chance dela desenvolver um câncer. Qualquer um deles, né? Não só de mama. E aí a gente vai entrar em outros fatores, como exposição hormonal, principalmente a terapia de reposição hormonal nas pacientes pós-menopausa. A gente vai entrar na questão de menstruação precoce, menopausa tardia. Além disso, exposições, a gente já sabe que algumas exposições aumentam o risco de câncer de mama, né? Exposição a substâncias que são carcinogênicas, né? Que se predispõem ao câncer, né? Alguns solventes, cargas de trabalho. Alguns trabalhos hoje em dia mostram associação com o trabalho noturno. A gente também tem associação em ingestão de álcool, tabagismo, obesidade, que hoje é um problema de saúde pública. Então, atualmente, para a gente falar para o paciente o que ele poderia falar para diminuir a chance dele ter câncer um dia e para diminuir a chance de quem já tem esse diagnóstico que essa doença retorne, a gente foca basicamente em modificação de estilo de vida. O que é isso? Alimentação saudável, né? A gente fala muito de desembrulhar menos, comer mais saudável, legumes, verduras. Ingestão de álcool, se possível nenhuma, mas que seja menor possível, não fumar, um peso adequado, né, o mais próximo do que deveria ser o seu, e exercício físico, que é um modificador muito importante. Então, essa associação toda, de todas dessas possibilidades modificáveis, pode gerar uma redução de até 30% na chance da gente ter câncer, o que é muito importante. Só para completar, uma perguntinha pinga-fogo. Prótese também é um fator de risco? Não, não é um fator de risco. Então, eu tenho até um tumor relacionado à prótese, mas que não é o câncer de mama que a gente fala de outubro, né? Que é basicamente um tumor da mama mesmo. Esse tumor é relacionado propriamente à prótese e ele é bem raro. Então, assim, a prótese não dificulta o diagnóstico, a prótese não aumenta a chance de ter câncer e a gente não precisa alardear quanto a isso. Um ótimo esclarecimento. Sara, com você agora. Tá certo, porque vou emendar aqui, porque foi justamente uma das perguntas que a gente fez para os nossos internautas, né? O que eles achavam que era mais importante para a prevenção do câncer de mama. Vou puxar aqui, ver se a arte sai. Bom, eu vou falando. Aí, saiu. O que você acha que é mais importante para a prevenção, né? Então, 31% disseram sobre alimentação equilibrada e exercícios físicos, 15% sobre evitar álcool e cigarro e 54% sobre os exames preventivos. Emanuele, essa é justamente a dúvida da Clarice, porque ela pergunta, né? Além de toda a parte do diagnóstico, como que essas mulheres podem estabelecer em suas vidas, né, ter medidas preventivas? Então, é ter alimentação saudável, é fazer o exercício físico de forma mais regular. A gente pode estar, então, se prevenindo desse câncer? Isso é uma verdade, realmente, Sara. Cada vez mais a linha que a gente tem estudado tem trazido esse tipo de resposta, né? Realmente, o que a gente pode acrescentar, já que algumas partes, né, do que aumenta o nosso risco a gente não consegue alterar, e uma delas é a idade, a gente tem medidas que vão levar com que a gente diminua esse risco. Outras duas coisas que a gente tem que fazer e que você já disse se eu sou frequentemente avaliada
e se eu frequentemente sou submetida a exames de rotina, eu vou conseguir fazer um diagnóstico precoce, que é crucial para que eu mude o que vai acontecer comigo. Eu aumento muito a chance de que eu tenha uma boa evolução e que eu tenha sido tratada para ser curada. Então, agora, Emanuele, desculpa, rapidamente, qual que é essa idade? Tem a idade da mulher se preocupar ou uma menina já tem que estar se fazendo o seu autoexame, tem que estar conhecendo o seu corpo? Tem que estar conhecendo o seu corpo desde o início, para que ele saiba, como eu falei no início, que ela saiba como é a mama dela, perto do período menstrual, fora dele, porque a mama fica mais túrgida com essa exposição hormonal natural da mulher, né? Então ela precisa ter esse conhecimento. A gente tem uma faixa etária onde o diagnóstico é mais comum, que é na pós-menopausa, entre 50 e 69 anos, mas existe um aumento, né, que ainda não se prova em números estatísticos, mas que a gente observa que vem aumentando o número de diagnósticos em mulheres mais jovens. E essa paciente tem que saber como ela é, para que a gente possa, mediante alguma modificação, avaliar e fazer esse diagnóstico. Então, tem uma área de maior incidência, que é de 50 a 79 anos, mas já qualquer alteração persistente, eu posso estar diante de alguém que está fora da faixa etária, que é mais comum. Posso só complementar aqui, Sara, uma coisa, até aproveitar a doutora Emanuele aqui? Tem um dado, doutora, que até nos preocupa muito, que, assim, acho que há quase 10 anos, né, que a gente acompanha muito a idade, né, da realização da mamografia, mesmo essa faixa etária, né, que ela é preconizada pelo Ministério da Saúde, com mais de 50 anos, que toda mulher precisa fazer a mamografia, as mulheres não estão fazendo, Sara. Então, eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse espaço aqui para conversar com essas mulheres, né, que hoje têm mais de 50 anos, que a gente sabe, né, que hoje a gente vem falando de mulheres dessa geração que estão vivendo bem, saudáveis, ativas, mas tem alguma coisa errada aí que elas não estão colocando seus exames em dia. Então, aproveitar de verdade esse espaço, porque a gente, assim, se a meta era 70%, né, dessa população, Marcelo, sim, a gente não passa de 30%. É bem importante. É bem importante, Luciana, esse alerta que você traz aqui, e o programa tem justamente esse objetivo de conscientizar não só as mulheres, mas nós homens também, porque todos nós temos ou mãe, ou filha, e amigas, e para mim é uma honra fechar esse programa com a participação de 3 mulheres e trazendo essa conscientização para as pessoas que estão assistindo, para toda a sociedade, sobre o Outubro Rosa e o câncer de mama. Eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, Emanuele Valente, Luciana Rotz e Sara Reis, e agradeço especialmente a audiência de vocês que acompanham a TV Senado. O TV Senado Live é o espaço para você participar da nossa programação. Envie a sua sugestão sobre aquele assunto que você gostaria de saber um pouco mais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, em ponto. Até a próxima edição. E obrigado pela sua audiência. O que é cópia? O que é original? A pessoa, quando ela nasce, ela, para exercer os seus direitos civis e políticos, ela precisa ter um documento que comprove que ela é própria, que ela existe. Quando a pessoa quer saber se esse cidadão é casado, é viúvo, requer-se que se extraia uma certidão. Então, a gente emite uma certidão que é cópia fiel do que consta no assento. Monumentos. Neste sábado, 2 horas da tarde, aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma coisa que os psicoativos em geral fazem
de diversas maneiras, porque eles são muito diferentes entre si, é a suspensão do cotidiano, né? A suspensão da normalidade. Isso em si, por si, já é uma coisa atrativa. O problema é que, por ser prazerosa, como tudo acho que dá um certo prazer, ela pode te fisgar, no sentido, não é a droga te fisga, é essa relação com a droga aqui. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva, fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os brasileiros gastaram 68 bilhões de reais em apostas esportivas no intervalo de um ano. Na regulamentação da reforma tributária, o Congresso está propondo incluir as apostas no rol de produtos que seriam taxados com imposto seletivo. Originalmente, esse é um tributo que pretende desestimular o consumo de produtos danosos, como bebida e cigarro. Mas será que no caso das apostas em bets e em outros jogos, o imposto seletivo teria o efeito esperado? Na Agenda Econômica de hoje, nós vamos falar sobre a tributação das apostas. O meu convidado é o consultor do Senado, Paulo Henrique de Holanda Dantas. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E o Paulo fez um estudo, né, que trata justamente desse tema, da tributação e das apostas. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, Paulo, eu queria que nós olhássemos aqui alguns dados sobre os gastos dos brasileiros com apostas no período de um ano, né, de junho a junho, de 23 a 24. No Brasil, se gastou 68 bilhões em apostas, foram pagos de prêmios 44 bilhões e os apostadores, em consequência disso, perderam 24 bilhões. Eu queria que você esclarecesse primeiro, esses dados se referem só a bets ou a que tipo de apostas? Esses dados eles se referem aos pagamentos que foram feitos para apostas esportivas, né, especificamente. Esses dados eles podem estar subestimados, inclusive, porque entrou somente o balanço de pagamentos do Banco Central. Então, algumas outras formas de pagamento não entraram nessa conta. Então, há quem estime que os gastos foram superiores a 68 bilhões. Talvez em algo em torno de 100, 120 bilhões. É muito, né? Então, inclui, por exemplo, também a loteria esportiva? Não, isso é só a aposta esportiva de bets mesmo. Só de bets mesmo. Então, nós estamos falando de bets, que é a grande moda agora, né? É uma questão que, até no seu estudo, eu estava vendo, a gente pode concluir, nesse caso, que a casa sempre ganha, porque as apostas e os prêmios pagos... Exatamente. Esses 24 bilhões, curiosamente ou não, né, coincidentemente ou não, são exatamente o mesmo valor que corresponde às taxas que eles cobram, né, de administração lá pelas casas de apostas, né? Então, esses 24 bi são exatamente o que eles perdem, os apostadores perdem, é o que a casa acaba faturando, né? É o lucro dela, podemos dizer. É o lucro dela, assim. Exatamente. Para a gente dimensionar, para as pessoas que estão nos assistindo dimensionarem, é muito dinheiro investido em apostas? Se a gente for pensarmos como um produto da economia, né? Mais de 100 bilhões, que é a estimativa que você disse? Isso, em todo o mundo, né, esses gastos com apostas esportivas, eles são considerados entretenimento. Então, para se ter uma ideia, o valor que foi gasto pelos brasileiros é muito superior ao que é gasto, por exemplo, em serviço de streaming. Então, é em torno de 3 vezes o que é gasto no serviço de streaming, que está em inúmeros lares, né?
praticamente a TV por assinatura foi substituída pelo streaming. Que esse sim é um entretenimento. É um entretenimento. Então, assim, na teoria econômica, isso aí seria visto como entretenimento. No Brasil, vamos ver mais à frente, acredito, tem uma, né, apesar de originalmente ser entretenimento, muitas pessoas estão vendo como se fosse uma forma de ganhar dinheiro. Então, talvez justifique o valor tão alto. Mais à frente eu quero entrar nesse ponto, mas antes vamos ver mais dados desse estudo. Nós temos aqui informações sobre duas pesquisas, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha e a outra pela Associação das Mantenedoras, né, de escolas superiores, de faculdades. E esses dados, essas pesquisas mostram que as pessoas estão substituindo outros investimentos por apostas, né? Por exemplo, beneficiários do Bolsa Família. 17% fizeram apostas esportivas, essa pesquisa Datafolha de janeiro, sendo que 1/3 apostaram mais de R$100 por mês. Já a pesquisa da Associação das Mantenedoras perguntou entre aqueles interessados em começar uma graduação, curso superior em 2024, e constatou que 35% desistiram por ter comprometido a renda com apostas. Isso mostra para a gente que a aposta, sobretudo em bets, já se tornou um problema social muito mais que um problema econômico? Perfeitamente. Você consegue ver o impacto aí, né, no geral, né, que é nesse caso do Bolsa Família. Se considerar que 1/3 apostou mais de R$100 por mês, o benefício médio do Bolsa Família é cerca de R$680 por mês. Então, é um valor muito significativo, né? E essa questão da graduação, olha, o pessoal, 35% desistiu de iniciar uma graduação. São pessoas geralmente jovens, né, mais jovens, e que a educação é a maneira de realmente você ter um salto, né, na sua qualidade de vida, né, na sua renda, e a pessoa deixa de dar esse passo por conta de comprometer a renda com as apostas esportivas. Então, de fato, tem um componente, né, no impacto social muito forte. E a gente percebe, até pelo estudo que você publicou, que nas classes mais baixas, D e E, esse comprometimento ainda é maior. Ainda é maior. Então, assim, em vez de 35% de desistir de iniciar a graduação, chega a 41% nessas classes sociais. Então, assim, o Bolsa Família, realmente quem recebe é o pessoal das classes D e E, né, na sua maioria. Então, o impacto realmente é muito significativo nessas classes. Bom, você falou anteriormente, eu disse que iríamos avançar nisso depois, que no Brasil, normalmente o apostador, ele vê a aposta em bets e em outros jogos como uma chance de ganhar dinheiro. Exatamente. Esse comportamento não é o mesmo em outros países? Não. Em outros países, geralmente é encarado realmente como um entretenimento. E isso aí talvez seja derivado até mesmo de da forma como é feita a publicidade, a propaganda desse serviço, né? Então, muitos influenciadores, né, muitas redes sociais, elas propagam isso aí como se fosse uma maneira realmente de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido. Você vê alguns casos aí de influenciadores que acabaram respondendo por conta disso aí, operações policiais e tudo mais, né? Então, realmente a propaganda está encaminhando as pessoas de uma maneira errônea para esse tipo de serviço. Né? E se nós formos voltar àquele dado que mostramos no início, né, de 68 bilhões investidos, 44 foram prêmios, 24 bilhões foram perdas, a gente pode concluir que ninguém vai ficar rico jogando em bets. Não vai. E é muito curioso isso, porque hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle de que vai adivinhar o resultado sempre, né? Você pode acertar uma, duas, mas ao final vai acabar perdendo. E se não fosse vantajoso para as empresas, para as casas de apostas, não haveria tantas casas de apostas como nós vemos hoje, né? Exatamente. Agora, você já comentou que aqui no Brasil se gasta muito mais em apostas do que em streaming, que aí sim é um produto de entretenimento. Há outras despesas que estão sendo substituídas pelos apostadores? Sim, tem várias pesquisas, né? Não só uma, várias pesquisas que medem o impacto das bets no varejo. Então, cada pesquisa tem um enfoque diferente,
mas já se percebeu que algumas despesas discricionárias, né, como manicure, salão de beleza, vestuário, as pessoas estão deixando ou adiando essas despesas por conta de ter comprometido o orçamento com bets, né, com as apostas esportivas. Mesmo na alimentação, é muito comum os apostadores relatarem que substituem marcas por marcas mais baratas ou ficam caçando promoções para conseguir chegar ao final do mês e ter alimentação suficiente, né? Eu não sei se há pesquisas, mas eu imagino que o endividamento também deve estar aumentando numa relação direta com o investimento em apostas, né? Isso, então, assim, muitas reportagens relatam vários casos de pessoas super endividadas por conta de apostas em bets e essas pessoas às vezes demoram para procurar ajuda e só procuram quando realmente estão muito comprometidas, né? E se nós imaginarmos que o público jovem é aquele que é mais seduzido e normalmente o público jovem é aquele que tem menos capacidade financeira, isso pode se transformar numa bola de neve, né? Isso, e pode ser um problema para o orçamento familiar, inclusive, né? Porque esses jovens geralmente não têm renda própria, então a renda própria é muito baixa e é insuficiente para arcar com as despesas próprias deles, né? E acaba repercutindo nos pais, nos avós, então é um impacto familiar significativo. Esse vício em bets, ele já se tornou um problema de saúde pública? A OMS considera isso um distúrbio, uma doença? Como é que isso é percebido? Então, assim, os manuais que classificam, né, os distúrbios mentais, né, tanto o famoso CID, né, quanto o DSM, que é americano, eles classificam esse transtorno, né, de vício em jogos como realmente um transtorno mental, transtorno de comportamento. Então, é uma doença, né? Vamos colocar assim. Bom, feita essa nossa primeira análise, eu queria que nós entrássemos agora em aspectos legais. Houve uma regulamentação, ou está havendo uma regulamentação dos jogos em bets no Brasil. Eu queria que você explicasse aí, com uma linha do tempo, como é que está esse processo de regulamentação das bets no Brasil. Tá. Em 2018, dezembro de 2018, houve a aprovação de uma lei que autorizou uma modalidade lotérica, né, chamada apostas de cota fixa, que é justamente o termo legal, o termo adequado para enquadrar as bets, as apostas esportivas. A partir disso aí, houve um movimento das bets chegando ao Brasil, mas não havia havia apenas autorização, não uma regulamentação muito detalhada. Ao final de 2023, dezembro de 2023, houve a aprovação de uma nova lei que estabeleceu mais parâmetros sobre essas apostas de cota fixa e nós estamos agora em 2024 tendo essa regulamentação por meio de portarias do Ministério da Fazenda. Há uma secretaria lá dentro que cuida especificamente de loterias, né? E no caso dessas apostas esportivas também. Muitas já conseguiram se regularizar e centenas de outras não. Então, essas aí, o Ministério da Fazenda está prometendo que vai realmente vai bloquear esse acesso às bets, né? Essa regulamentação que está sendo feita por meio de portarias e até da legislação, como você explicou, ela ainda não trata de tributação. Ela já trata de tributação, mas como nós estamos agora no bojo da reforma tributária, vai haver algumas mudanças, né? Então, já tem a tributação do imposto de renda, na lei de 2023, mas agora, como está sendo criado o novo imposto, o imposto seletivo, então acabou que na Câmara, o PLP 68 de 2024, ele acabou prevendo a inclusão das apostas esportivas, né, das loterias em geral, né, concursos de prognósticos e fantasy esportes, no imposto seletivo. Então, seria mais um tributo que incidiria sobre as bets. Bom, antes de falarmos desse imposto seletivo, que eu acho que é um assunto muito importante, existe alguma previsão de arrecadação com isso? O que se fala hoje no Brasil? O que isso pode gerar de receita para o Estado? Com o imposto seletivo ainda não, né? No caso das apostas esportivas, seriam 15% do faturamento delas. Só que, como ainda estamos na regulamentação, não foi divulgado nenhum dado ainda de arrecadação, de perspectiva de arrecadação. Mas se a gente pensar naqueles 100 bilhões que você falou, seria no mínimo, então, 15 bilhões aí. É bastante dinheiro mesmo, né? Bom, eu queria que você explicasse agora, então, no âmbito da reforma tributária, como é que isso está sendo visto e como é que está se pensando em tributar as bets
Lembrando que a reforma tributária está em processo de regulamentação, o projeto já passou pela Câmara, está no Senado. Como é que a reforma tributária tem tratado esse tema? Tá. Especificamente no caso do imposto seletivo, o IVA que foi criado, que é a IBS, CBS, ele originalmente, né, na teoria, seria uma alíquota única para todos os bens e serviços, e o imposto seletivo ele seria uma tributação adicional. Então, para gravar realmente esses bens e serviços considerados nocivos ou prejudiciais, né? Só que na hora de realmente concretizar a reforma tributária, acabou havendo uma distinção de alíquotas, né? Mas as BETs vão ser tributadas pela alíquota cheia e, além disso, vai ter o imposto seletivo também. Esse imposto seletivo, para as pessoas entenderem, ele é usado ou está sendo pensado na reforma tributária para que tipo de produto, além das BETs? Então, são veículos, né, automóveis, embarcações e aeronaves, bebidas alcoólicas, fumo, bebidas açucaradas, bens minerais, né, especificamente petróleo, gás natural e carvão mineral, e também sobre os concursos prognósticos e fontes expostas, no caso as BETs, né? Então nós podemos explicar para as pessoas que estão nos assistindo que esse imposto seletivo ele é uma alíquota extra para determinados produtos. É uma carga tributária adicional para alguns bens e serviços. Isso. Originalmente, no mundo todo, esse tipo de imposto seletivo, né, que é um imposto, uma alíquota extra para esse tipo de produto, é usado com qual intenção? Em muitos locais, né, assim, na história mais antiga, ele era usado com finalidades arrecadatórias. Então, mesmo no Brasil já foi muito utilizado sobre o ouro, sobre aguardente, sobre produtos industrializados, né? Então, inicialmente era para arrecadar. Só que com o tempo foi-se percebendo os impactos negativos de alguns produtos e acabou-se chegando à conclusão de que seria melhor utilizar esse produto, esse imposto especial, esse imposto seletivo, em alguns produtos que geram alguma consequência negativa para a sociedade. Então, é muito comum utilizar as 3 categorias que utilizam mais, né? Então, seria sobre bebidas alcoólicas, fumo, né, cigarros e tal, e bebidas açucaradas. Então, também com essa pegada ambiental, essa consciência maior ambiental, também estão utilizando isso aí como chama carbon taxes, né? Então, você taxar o carbono, tributar o carbono, para tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, realmente são em cima de produtos nocivos, né? Bom, embora, teoricamente, a utilização desse imposto seja para diminuir o consumo, ele gera receita também, né? Gera receita também. É até uma crítica, né? Houve uma audiência pública na terça-feira, aqui na CAI do Senado, e um dos professores da USP, o José Maria de Andrade, ele comentou que, olha, foi uma certa coincidência, né, ou não, que as categorias que foram escolhidas para o imposto seletivo serem as mesmas que arrecadam mais no IPI, que vai ser praticamente abandonado com a reforma, né? É porque o IPI ele já cumpre esse papel também quando você aumenta a alíquota dele para determinados produtos, como cigarro e bebida, sobretudo. Exatamente. Então, assim, ele vai praticamente ser extinto, ele vai reduzir ele para a alíquota zero com a reforma tributária, vai sobrar só o IPI para dar um diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus, mas vamos substituir essa arrecadação pela arrecadação do imposto seletivo. Antes de nós falarmos do efeito desse imposto nas BETs, eu queria que você nos explicasse o efeito dele em bebidas e cigarro. Porque me parece que, inclusive, mundialmente se reconhece que, nesse caso, ele desestimula o consumo, é verdade? Exatamente. Muitos estudos, eles comprovam que você aumentando o preço mínimo, né, o preço mínimo de cigarros, de bebidas alcoólicas, você acaba desestimulando o consumo. Então, pode ser por meio da tributação ou pode ser por uma política de preço mínimo. Geralmente, os governos preferem por meio da tributação, porque tem um controle maior, arrecada também, né, utiliza essa receita para diversas despesas, então acaba se utilizando da tributação para ter esse efeito de desestímulo. Agora, ele é percebido nesses casos, e qual que é a sua avaliação da utilização desse artifício nas BETs? Normalmente, né, assim, intuitivamente, a gente pensaria que também seria, de uma maneira, seria bem sucedido nesse propósito, né?
Só que quando você vai pesquisar, você não consegue encontrar evidências empíricas desse efeito. Então, assim, vários estudos ao longo de vários anos, não só nas apostas esportivas especificamente, mas até mesmo em apostas de cassino, né, esses jogos de azar, você não consegue encontrar evidências robustas de que aumento da tributação, aumento do preço mínimo, vai ter um efeito de desestímulo. Há, inclusive, alguns pesquisadores que entendem que você impor uma tributação adicional pode até piorar o efeito negativo nos jogadores, porque, diferente de bebida e cigarro, que o mero consumo já faz mal, o problema das apostas são as perdas financeiras. Se você coloca uma tributação adicional, você agrava a perda financeira do apostador. Então, há alguns pesquisadores, não são a maioria, mas há alguns que entendem que esse seria até mais um motivo adicional, além de não ter evidências, também poderia agravar a situação, né? Ou seja, eu que aposto porque faço isso no impulso, em alguns casos sou até viciado, né, em apostas, eu não deixarei de apostar por causa desse imposto e terei uma dívida maior porque essa tributação deve incidir sobre o preço da aposta. Seria exatamente, isso? Porque a tributação vai ser repassada para o consumidor, né? Então, esses pesquisadores entendem que pioraria a situação. Bom, se nós não vamos desestimular a aposta em bets pela tributação, eu imagino que existem outros mecanismos para lidar com isso, do ponto de vista da oferta, da demanda, dos riscos, dos danos. Quais seriam alguns desses mecanismos para se combater aquilo que nós já estamos percebendo na sociedade, que já discutimos aqui hoje? Por exemplo, a substituição de despesas, o aumento do endividamento. Quais seriam os mecanismos para se conseguir isso? Pelo lado da oferta, então, é o que o Brasil está fazendo agora, né? Seria a questão da regulamentação. Então, você, de alguma maneira, limitar a quantidade de operadores de apostas esportivas. Então, seja exigindo uma licença, seja um aporte grande, né? Porque no Brasil existe 30 milhões de reais para você comprar a licença por 5 anos. Então, um valor bastante considerável. Ou seja, também exigindo alguns critérios, como sócio brasileiro, algumas restrições nesse sentido. Às vezes restringindo o tipo a disponibilidade, né? Onde você consegue acessar, as horas que elas estão disponíveis, esse tipo de coisa. Ou seja, eu limito o número de empresas que vão entrar no segmento. Exatamente. E tem uma visão e um controle próximo delas. Isso, Pelo lado da demanda, também é importante atacar pelo lado da demanda, você controlar a publicidade. Então, você não informar de uma maneira errada o que é aquele serviço. Então, a aposta esportiva, ela tem que ser propagandeada, tem que ser divulgada como um divertimento. Então, as pessoas não podem entender que ali é outra coisa diferente do que ela realmente é. Um meio de enriquecer, por exemplo. Um meio de enriquecer, por exemplo. Então, existe uma portaria do Ministério da Fazenda que descreve vários parâmetros que devem e que não devem conter a publicidade, né? Então, isso foi uma tática que foi utilizada, por exemplo, com bebidas e cigarro, né? Então, cigarro proibiu completamente a publicidade e as bebidas têm uma restrição muito severa o horário que ela pode aparecer na televisão, nas redes sociais, tudo mais. Então, esse é um fato, uma tática importante que você pode utilizar para controlar a demanda. Para controlar os riscos, então, tem vários mecanismos tanto de autoconsciência. Então, na regulamentação do Ministério da Fazenda, existe a previsão de que as bets, elas disponibilizam para o jogador mecanismos de autocontenção. Então, olha, eu posso gastar no máximo tantos reais por dia, ou por semana, ou por mês naquela plataforma. Por tempo também, então, olha, posso gastar no máximo 30 minutos por dia, sei lá, mas é algo que o próprio jogador define. Talvez uma coisa mais severa, né, olha, vamos impor limites, talvez por categoria de jogador, o tempo que ele está jogando, sem apresentar problemas, né? Então, essa seria uma outra estratégia. E, por fim, a questão do dano é você identificar rapidamente, né, quem está com problema, né, com o vício em apostas e disponibilizar serviço de tratamento médico, psicológico para ele, às vezes social também, né,
porque tem a repercussão na família também. A lei que está regulamentando as bets, ela já não previa esse tipo de ação? Alguns desses exemplos que você deu? A lei sim, mas ela, como é uma lei, ela não desce ao nível de detalhes suficientes. Então, é necessário ter a portaria para realmente especificar no nível de detalhe que permita a execução daquilo ali, né? Então, foram várias portarias, mais de 10 portarias, cada uma tratando de um tema específico. E eu imagino que à medida que esses problemas vão sendo experimentados, devem surgir outras portarias aperfeiçoando. Exatamente, Então... Você deu o exemplo de influencers que hoje fazem muita propaganda vendendo as bets nessa perspectiva, né? Você vai ficar rico aqui. Isso é algo que essas portarias podem limitar. A portaria de publicidade já tem uma série de limitações. Acredito que muito cedo ela vai ser revisada novamente, talvez para restringir ainda mais o tipo de publicidade que pode ser utilizada, né? Uma última questão, é claro que você não é um futurólogo, mas o próprio presidente da República já disse, olha, se a coisa sair do controle, nós podemos acabar com isso. Isso aconteceu no Brasil com os bingos no passado, né? Você acha que o volume que se investe ou que envolve esse negócio, tanto de arrecadação do governo quanto de empresas, né, que fazem seus investimentos, pode dificultar esse processo de repente, se desejar acabar com as bets? Como você falou, não sou futurólogo, mas eu acho muito difícil acabar porque nos países democráticos, em geral, é permitido. Então, você tem acesso livremente àquilo ali. Mas, claro, tem restrições. O que eu acredito é que vão ser cada vez mais severas as restrições até que se possa realmente chegar numa situação de equilíbrio, em que esse tipo de entretenimento não prejudique, não cause efeitos sociais nocivos, negativos para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu conversei com Paulo Henrique de Holanda, que é consultor do Senado e que nos ajudou a compreender um pouco esse mercado das bets, a tributação das bets e as consequências que isso pode trazer. Agradeço a sua companhia, que você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube para que você reveja ou envie para aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. O que é cópia? O que é original? A pessoa, quando ela nasce, ela, para exercer os seus direitos civis e políticos, ela precisa ter um documento que comprove que ela é própria, que ela existe. Quando a pessoa quer saber se esse cidadão é casado, é viúvo, requer-se que se extraia uma certidão. Então, a gente emite uma certidão que é cópia fiel do que consta no assento. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias.
comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Uma coisa que os psicoativos em geral fazem, de diversas maneiras, porque eles são muito diferentes entre si, é a suspensão do cotidiano, né? A suspensão da normalidade. Isso em si, por si, já é uma coisa atrativa. O problema é que, por ser prazerosa, como tudo acho que dá um certo prazer, ela pode te fisgar, no sentido, não é a droga te fisga, é essa relação com a droga aqui. Filosofia Pop, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de argüição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. Oi, pessoal! Hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra?
Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso. Ah, uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia. Então é isso, tchau. O que é cópia? O que é original? A pessoa, quando ela nasce, ela, para exercer os seus direitos civis e políticos, ela precisa ter um documento que comprove que ela é própria, que ela existe. Quando a pessoa quer saber se esse cidadão é casado, é viúvo, requer-se que se extraia uma certidão. Então, a gente emite uma certidão que é cópia fiel do que consta no assento. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário. E a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Dia 8 de janeiro de 2023, a democracia brasileira foi atacada. Mas democracia é uma ideia, um regime político. Você não pega a democracia na mão,
Fisicamente, a democracia não existe. Então, quem realmente foi atacado nesse dia? Na democracia, o poder nasce aqui, com a população votando. Quando a gente vota, a gente escolhe quem faz as leis e quem governa. De modo simples, o voto é o mecanismo inicial e, ao mesmo tempo, o mais importante fundamento da tão falada democracia. Que ela é muito importante, fala-se muito. Mas por que mesmo ela é tão importante para nós? Na democracia, você tem a possibilidade de falar, ser ouvido, né, e mudar as coisas. Porque a democracia, ela pressupõe a ideia de pluralidade, a ideia de povo reunido. Uma definição muito antiga da democracia, uma definição que vem da Grécia, democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. A ideia de demos, de povo. Então, significa que você tem a possibilidade de que todas as pessoas tenham voz e possam, através da sua voz, pensar qual é o melhor arranjo político, pensar como elas fazem as leis. Então, isso não fica sendo uma coisa, assim, de um grupo na sociedade, não fica sendo de uma família, né? Isso é uma escolha que a humanidade faz, ou por gosto, eu faço por gosto, ou por exclusão. Não há melhor, como se diz em espanhol. A democracia é uma palavra pomposa, que flui na boca ao ser dita, que talvez nem todos tenham conhecimento do seu significado, mas sem ela não existiria a cidadania. Sem a democracia, o Senado também não existiria. A força da democracia, inclusive, se revela no fato de se autoconfessar imperfeita. Ela não é um regime perfeito, mas ela é melhor que todos os outros. Porque, diferentemente dos regimes totalitários, ela se apregou imperfeita. O regime totalitário, normalmente, ele diz que é perfeito, que é capaz de resolver todos os problemas, mas, na verdade, isso é um pretexto para poder se revelar irresponsável. Numa situação que você tem só um grupo mandando, fazendo as leis, dando as ordens, a discordância pode ser fortemente punida. Eu acho que a democracia, ela não é o melhor regime porque ela leva ao consenso. Ela é o melhor regime porque ela permite o dissenso. Se é ruim com democracia, é muito pior sem ela. Aqui funciona o coração e o cérebro da democracia brasileira. Isso aqui tudo é o Congresso. Aqui, a Câmara dos Deputados. Aqui é o Senado. Ali, o Palácio do Planalto, onde trabalha o presidente da República. E ali, o STF, a instância máxima da justiça. Em março de 2024, o Senado brasileiro faz 200 anos. Então vale perguntar, afinal, qual é a importância do Senado na história do Brasil e no dia a dia dos brasileiros? Para saber essa resposta, a gente precisa entender o que acontece aqui, dentro dessa famosa abóbora. O projeto de lei que aqui é discutido, votado e aprovado na Câmara, no Senado, muitas vezes vai e volta, né? Ele muda a vida do cidadão. Ele pode mudar significativamente. A lei que o senador aprova, né, o que ele propõe, o que ele disputa, ou quando ele chama uma audiência pública para ouvir contribuições, ela muda porque ela pode garantir melhores condições de vida. Você pode dizer, mas na hora de implementar o prefeito não fez, aí é uma outra conversa. Mas é, novamente, o papel da lei. A lei, ela enuncia, ela dá, vamos dizer assim, o pano de fundo para que você possa exercer o seu direito. Aqui se decide tudo. O pão que você recebe, a educação que chega para os seus filhos, o transporte, a roupa, a tua casa, a infraestrutura, a segurança pública, tudo passa aqui dentro do Senado da República. Nós somos todos a República Federativa do Brasil e o papel dos senadores é essa defesa com base no que está lá, no conjunto de coisas que estão definidas na Constituição. Aqui é uma casa de bons generalistas. Aqui você precisa
aprender economia, aqui você precisa entender de saúde, entender de educação, entender de meio ambiente. O fato de ser 8 anos esse mandato, ele não precisa agradar o governo novo. Ele pode se comprometer com a sociedade, ele pode se comprometer com a população brasileira a longo prazo. E ele vai estar ali podendo construir não uma política, uma lei simples, né, de uma página. Ele pode estar ali se preparando para construir um estatuto. Esse é o plenário do Senado. Aqui a história do Brasil se transforma. Como? Os avós dos meus avós eram escravizados. Apesar de ser uma violência extrema e inaceitável, muita gente defendia a escravidão no fim do século XIX. Muitos comerciantes, jornalistas, fazendeiros, economistas, políticos diziam que a escravidão era fundamental para as exportações e para a economia do país. Os impostos sobre transporte e vendas de gente escravizada eram uma importante receita para os cofres do Império. Vocês sabem o que está acontecendo nessa foto? O Senado está debatendo e aprovando uma lei que proibia a escravidão no Brasil. A proposta da Lei Áurea foi apresentada ao Senado pela princesa Isabel. Por ser filha do imperador, ela era senadora. Da parte da princesa Isabel, o que acontece é uma pressão que ficou muito maior internamente ali nos seus últimos 50 anos e uma pressão externa, né, de que já não tinha mais condições, a forma econômica já tinha mudado, a escravidão ela já não estava gerando mais o lucro que gerava antes, e o mundo já estava mudando, o resto do mundo inteiro já tinha findado, né, a escravidão, e só faltava o Brasil. Então, de benevolência não teve nada, o que teve foi muita resistência, o que teve foram anos e anos de construção política, ideológica, de tecnologia, de trocas de informação, de ensino, para se conseguir essa abolição. O processo de abolição da escravidão no Brasil era complexo, sinuoso e muito risco havia para todos, né? Ela diz nos seus textos autobiográficos que ela temia pelo bem do país porque se temia muito a guerra civil. Muito. Nessas mesas e cadeiras foi analisado e debatido o projeto da Lei Áurea, a pedido da princesa Isabel pelos senadores. Entre os dias 8 e 13 de maio de 1888. O clima era tenso, os debates eram quentes. Ninguém tinha certeza que a Lei Áurea ia ser aprovada. Inclusive, tinha uma bancada que era a favor da escravidão. Olha o que disse o senador Barão de Cotegipe. Tenho conhecimento da nossa lavoura e afianço que a crise será medonha. A verdade é que haverá uma perturbação enorme no país durante muitos anos se a abolição for aprovada. A Constituição, as leis civis, as eleitorais, as de impostos, tudo reconhece o escravo como propriedade. Mas, de um traço de pena, legisla-se que não existe mais tal propriedade, que tudo pode ser destruído por meio de uma lei, sem atenção aos direitos adquiridos. Mas tinha também uma fortíssima bancada a favor do fim da escravidão. Olha o que disse o senador Dantas, representante da Bahia. Nos últimos 17 anos, por força da lei do ventre livre e da lei dos sexagenários, 800 mil escravos deixaram tal condição. É justamente nesse período que se nota a maior riqueza no país, grande aumento de trabalho e produção e, como consequência, considerável elevação da renda pública. Se foram essas as consequências da diminuição do trabalho escravo em mais da metade, o que se deve esperar é que o desaparecimento de 600 mil criaturas escravas não produzirá a nossa ruína. Antes, aumentará a nossa prosperidade, graças ao trabalho livre e nobilitado. E tinha também uma bancada que era conservadora, mas que era a favor do fim da escravidão, que era o caso do senador João Alfredo de Pernambuco. Olha o que ele falou. Muito infeliz foi o Brasil herdando a escravatura. Porém, mais infeliz será se a sua extinção não for conseguida mediante sábias cautelas e previsões. Ninguém aspira à extinção com mais ardentes votos do que eu, mas desejo a reforma com espírito e processo conservadores. Depois de muita discussão, os senadores votaram. A decisão não foi unânime. 5 senadores votaram pela continuidade da escravidão. Mas a imensa maioria decidiu pelo fim da escravidão no país.
A decisão do Senado naquele dia mudou meu destino, o destino de muitos de nós e o futuro do Brasil. A gente não consegue dizer que a abolição ela garantiu direitos. Antes mesmo dela acontecer, já lhes eram negados, já lhes foram criados mecanismos para não acessar. E quando se vem a abolição, não se é criado política pública nenhuma. Eles não passaram de ex-escravizados para mão de obra, porque eles não foram permitidos. Nessas categorias, né, de classe, os negros e os povos originários, eles não eram a mão de obra barata, eles estavam abaixo da mão de obra barata. O que se tem é que, por mais que quando a gente fala muito de escravidão, de exploração, do massacre que eles passaram, a gente também tem que pontuar que houve resistência. Quando a gente fala muito em revolta, parece que esses povos eles conquistaram apenas na luta física, que foi mesmo. Mas eles também disputaram intelectualmente essa vitória. Eles disputaram fazendo promessas, falando filosoficamente, falando da questão religiosa, trazendo ao ponto de assim, você tem certeza que essas pessoas não são seres humanos? O que fez passar essa lei com tantas contraposições, né, dos conservadores, fossem eles do Partido Liberal, fossem os conservadores de estrito senso, foi a pressão popular, que foi absurda sobre a Câmara e o Senado do Império. Havia um establishment que justificava, além do tempo médio da humanidade, que a escravidão existisse no Brasil. E houve uma solução que hoje nós criticamos porque não foi abrangente em matéria de solução para as pessoas cujos danos, cujas deficiências nós estamos procurando reduzir. Uma dívida que nós estamos tentando reduzir através de vários expedientes que a legislação brasileira tem criado. O Senado, nesse período, nos últimos 5 anos, nunca aprovou tantas leis contra o racismo e preconceito como aprovou. De minha autoria, porque eu fui autor, o relator, foi em torno de 20. Isso não aconteceu durante séculos. No último censo do IBGE, 112.700.000 brasileiros se autodeclararam pardos ou pretos, ou seja, descendentes de escravizados. 55% da população brasileira. Por aí você já pode imaginar a importância e o impacto que uma lei votada no Senado tem no cotidiano de cada um de nós. Esse trailer é apenas um aperitivo da série Senado, a história que transformou o Brasil. Você vai ver que o destino do país passa por aqui. Coisas fundamentais do seu dia a dia foram debatidas e decididas no Senado. Além do fim da escravidão e inclusão racial, o voto feminino e questões sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, educação obrigatória e acessível a todos. Aposentadoria, por exemplo. Você acha importante? Pois é. O Código de Defesa do Consumidor. A saúde gratuita para todos os brasileiros, que atende hoje mais de 150 milhões de pessoas. A Lei Maria da Penha, que protege mulher e violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente. E o Bolsa Família. Aguardem. Vem aí a série Senado. A história que transformou o Brasil. A vida humana que não vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui 25 comunidades tradicionais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança.
em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Agora é lei. Já está em vigor a legislação que incentiva o direito de brincar e a parentalidade positiva, fundamentada no respeito, acolhimento e não violência, com o objetivo de proteger crianças e pré-adolescentes de maus tratos. A lei determina ao Estado, à família e à sociedade que promovam o apoio emocional, a supervisão e a educação não violenta às crianças de até 12 anos de idade. O Senado votou, agora é lei. O EAD era muito complicado, a gente não conseguia aprender, tinha que ficar à base de videoaula e ao voltar eu consegui aprender mais, entender mais o assunto e ter o contato com outros jovens também, sabe? Que às vezes eu sentia falta de conversar com outras pessoas da minha idade. Pandemia entre nós. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no parlamento. E quando o parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar.
porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá! Com apenas R$ 232 no bolso e o sonho de empreender, uma ex-catadora pernambucana iniciou sua trajetória vendendo roupas de porta em porta. Hoje ela é referência no setor de moda evangélica, com 3 lojas e um faturamento de R$ 200 mil por mês. Mas o sucesso vai além dos negócios. Lu Silva também se dedica a projetos sociais que transformam a vida de crianças e jovens em Olinda, Pernambuco. Para falar mais sobre essa história inspiradora, eu converso agora com a Luz Silva, fundadora da Luz Modas. Seja muito bem-vinda, Luz. Obrigada, Paula. Luz, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, que não foi nada fácil no início, até chegar a empreender. Então, Paula, eu sou uma mulher preta, periférica, filha de pais analfabetos. Aos 8 anos de idade, eu sofri um abuso, parte de um tio.
E aos 10 anos de idade, o meu pai tem uma crise de esquizofrenia e aí ele enlouquece, precisa ser internado. Como eu fui criada como um menino pelo meu pai, ele queria muito, tinha um sonho de ter um menino, eu precisei assumir o papel de ajudar a minha mãe a trazer o sustento para a nossa família. Foi aí onde eu iniciei a minha trajetória, eu já ajudava meu pai a criar porcos, e aí eu vi na rua e no lixo uma possibilidade de trazer o sustento, não só para alimentar os porcos, mas também para sustentar a minha família. E na rua eu me deparei com vidro, papelão, latinha, ferro. O que eu encontrava pela frente, eu ia até um ferro velho e vendia esse material, que seria reciclável, para trazer o sustento para dentro de casa. Essa transição de você sair desse trabalho na reciclagem de lixo para você ir para empreender. Qual foi a hora que deu o start para você começar a empreender e ter esse dinheirinho na mão para poder comprar umas peças de roupa? Conta pra gente esse início. Então, como eu só tinha 10 anos de idade e já fazia isso, aos 13 eu olhei e me deparei com os carnavais de Olinda. Então, eu também vi ali uma oportunidade. Enquanto muitas pessoas viam diversão, eu via trabalho. Então, eu vendi muita batida, cerveja, no Galo da Madrugada, nas Virgens, e continuei essa jornada empreendedora. Eu vendia cosmético, vendia outras coisas, perfume, também fiz fralda descartável, até chegar ao magistério, fazer o magistério. Quando eu cheguei no magistério, no Colégio Estadual de Olinda, também foi muito difícil essa jornada, porque a gente só tinha 2 passagens de ônibus, mas eu sentia que eu precisava concluir e seguir. Então, eu trabalhei 4 anos na prefeitura da cidade de Olinda, como professora de educação infantil, mas eu sentia o desejo de mudar a realidade da minha família. Meu pai e minha mãe me deram 2 princípios, eles eram analfabetos e a minha família vivia abaixo da linha da pobreza. Então, minha mãe sempre dizia estude, meu pai dizia trabalhe, e esses 2 princípios foram bastante para que eu despertasse esse olhar, não só para ter essa busca pelo conhecimento, mas também para mudar a minha realidade, o gostar de trabalhar desde pequena. Então, daí eu fui ser técnica em enfermagem. Eu fiz o curso técnico em enfermagem e fui trabalhar em hospitais, fazendo prova de função pulmonar, auxiliando em pequenas cirurgias dermatológicas, mas eu sentia, sabe, o gosto, o desejo pela transformação era maior dentro de mim. Então, eu fiz concurso para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco e me tornei sargento da Polícia Militar, onde eu exerci a função por 14 anos. E daí, já na polícia, casada, com o nosso filho de apenas 2 anos, o meu marido fica doente. E ele era vigilante, perdeu a renda na época, como muitas mulheres precisam ter uma renda extra, eu me vi mais uma vez tendo que sustentar a minha família. E como fazer nesse momento? Foi daí então que eu peguei R$230, fui até um local, comprei 6 peças de roupa e comecei a vender de porta em porta, no fiado e sem maquineta. Como é a realidade de muitas mulheres pretas, periféricas, sacoleiras e lojistas, porque hoje eu represento muito essas mulheres. Nós temos 12 mil sacoleiras cadastradas. São mais de 28 mil clientes no varejo. Então, a grande maioria talvez não acredite nem nessa transformação de que ela é capaz de fazer isso. Então, quando eu conto a minha história, é justamente para inspirar essas mulheres. Então, eu comecei a vender, sim, de porta em porta, no fiado, sem maquineta, e minha meta era vender 1 peça por dia, porque ao longo do mês eu teria vendido 30 peças e com esse dinheiro eu conseguiria aí repor o que meu marido tinha perdido.
Você falou que teve muitos problemas com relação a vender fiado, de porta em porta, alguns desafios muito complicados para quem começa, né, essa trajetória de empreendedorismo. Como é que você superou esses desafios? Como é que você fazia para fazer essas vendas e dar certo para você continuar no mês seguinte tendo renda para comprar mais produtos e revender? Então, todo o início ele é muito difícil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Então, eu comecei a vender e começou a faltar dinheiro, e é a realidade de muitas mulheres. E aí eu comecei a colocar onde? O cartão de crédito. E foi virando uma bola de neve. Quanto mais eu comprava peças no cartão, em um dinheiro que aparecia, mais eu vendia. Até chegar um ponto de eu ter que fazer uma tomada de decisão. Então, com 5 ou 6 meses, eu já tinha mais de R$8 mil vendendo de porta em porta no fiado, e eu não conseguia receber, eu não conseguia caminhar. Então, eu tomei uma decisão que nem todo mundo tem coragem de tomar, mas é preciso. Eu disse, eu não vou vender mais fiado. E decidi abrir a loja na sala da minha casa. Afinal de contas, não é todo mundo que tem dinheiro, e eu também não tinha dinheiro para alugar um espaço, colocar segurança na porta, meninas maquiadas. Então, eu fui até um ferro velho, comprei um provador enferrujado por R$5, 2 metros de tecido, 2 manequins usados e uma bancada de vidro. Peguei no cheque especial um valor maior e inaugurei a loja na sala da minha casa. Foi assim que eu fiz a transição de vender de porta em porta para começar na sala da minha casa. Mas o que é muito, assim, o que me surpreendeu e que eu não esperava, apesar de ter divulgado tanto em grupos de Facebook e ter trabalhado arduamente nessa inauguração, é que no dia não veio ninguém. Eu levei um banho de água fria. Essa foi a verdade. Ninguém apareceu. E eu me desesperei. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu não tinha dinheiro. E aí eu disse, não, agora eu preciso voltar a vender de porta em porta. Então, ninguém cresce sozinho. Então, uma grande amiga, que hoje é minha gerente geral, ela disse, fica tranquila, eu fico aqui olhando a sua casa, a sua loja, e você vai vender de porta em porta. E aos poucos os clientes foram chegando, foram comprando, e eu fui encontrando outras mulheres que também sentiam o desejo de revender. A transição não foi fácil, mas é possível. Você foi passando por aquele caminho de dificuldade do início, né? Até para conseguir consolidar sua clientela e também mostrar que tinha um espaço, mostrar que era bom ter esse espaço para as pessoas poderem experimentar, ver todas as roupas com maior facilidade, mas com o tempo... Isso que você foi ganhando esses clientes com o tempo, né? Porque a sua clientela já estava muito sólida de porta em porta, né? Nos endereços. E aí você conseguiu, foi rapidamente, você criar uma outra loja, você inaugurar uma segunda loja, porque hoje você tem 3, não é isso? 3 estabelecimentos. Isso. Então, veja, o que é que acontece? Quando eu fui continuar vendendo de porta em porta, mas eu deixei o comércio, a minha sala aberta, a minha casa aberta, então é importante que hoje a maioria não vá de porta em porta, mas tem o virtual, tem os e-commerce, né, as plataformas de venda. Então, eu fui vender de porta em porta, deixei esse canal aberto e no percurso eu fui encontrando outras mulheres que também gostariam de revender. Elas queriam também vender para outras pessoas. E eu só vendia, então, no varejo. Então, ouvir o seu cliente é fundamental para que você entenda a dor do seu cliente, você entenda a necessidade dele. E foi isso que eu fiz. Eu encontrei mulheres que queriam não só empreender, mas eu também encontrei mulheres que tinham dificuldade de encontrar peças evangélicas. Luiz, eu vou no shopping e eu não consigo encontrar vestidos, eu não consigo encontrar moda evangélica. E por que não fabricar alguns vestidos para essas mulheres? Então, eu comecei a criar parcerias, visitei outros estados. A princípio, as parcerias foram à distância, mas encontrei uma pessoa, e ela, a Carla, um beijo bem grande para você, minha parceira de anos, que ela disse, Luiz, eu fabrico e você vende. Ah, que legal, vamos montar uma equipe? Vamos. E aí montamos uma equipe, fabricamos algumas peças de moda evangélica e foi sucesso. Foi aí que você descobriu
Foi aí que você descobriu o nicho que você tinha ali, né? É um espaço nas vendas que é a moda evangélica. Você se especializou mais nisso? As suas lojas hoje são direcionadas para a moda evangélica? Isso. À medida que nós fomos vendendo a moda evangélica para as pessoas, outras pessoas começaram a surgir e contar para a gente a dificuldade. E eu percebi que o público evangélico cresce muito, principalmente no Nordeste, são muitas igrejas. As pessoas querem estar todo domingo com uma roupa diferente, tem muitas festividades na igreja, são cultos, aniversários, apresentação de coral, e elas foram também trazendo para mim a necessidade de fardamento. Então, nós temos uma equipe, nós temos um produto que vende muito, que é fardamento para a igreja. Então, à medida que eu ia vendendo, eu ia conquistando novos clientes. E aí, essas clientes também queriam vender para outras igrejas. E aí, eu fui descobrindo, né, esse público-alvo, que é um público-alvo que consome muito, e é um público-alvo muito exigente, mas que é possível, sim, atender não só diretamente no consumidor final, né, no varejo, os evangélicos, mas também mulheres que querem empreender, que querem comprar e revender essas peças. E até hoje, o mínimo de peças aqui na minha loja são 6 peças, porque foi assim que eu comecei. Então, elas podem adquirir 6 peças e iniciar o próprio negócio delas. É aí que entra aquele projeto social, ou seja, você ensina mulheres que estão começando a ter um negócio, que querem uma independência financeira, a trabalharem com a venda de roupas, e aí você dá todo o suporte. Como é que é esse trabalho social que você faz com essas mulheres? Então, esse trabalho porque ninguém ensina a gente. Na escola a gente não aprende a precificar, a gente não aprende a identificar o público-alvo, a gente não aprende empreendedorismo, a gente, infelizmente, não aprende a gerenciar o tempo, que é um desafio muito grande, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre o desafio da gestão da mulher. Então, a gente vai aprender isso na prática. A grande maioria, né? Então, eu tenho um canal, que é o Luiz Silva _mentoria, onde lá eu passo informações para essas mulheres, faço live de como fazer uma precificação correta, o que é um faturamento bruto, o que é um faturamento líquido. Muitas vezes elas acham que tudo que elas faturam é lucro. E o maior erro está na precificação. Como ajudar essas mulheres a desenvolver técnicas para negociar aquilo que está vendido no caderno do fiado e deixar de vender no fiado, porque existe uma forma de fazer. Então, lá nesse canal, eu vou passando informações. Também tem outros infoprodutos, que é mentorias para empresárias, para sacoleiras também. E também ensino a como conduzir aí as vendas dentro de plataformas de venda. Você também tem um projeto social com crianças, né? Conta pra gente um pouquinho desse trabalho social que você faz com crianças. Isso. Aqui em Olinda, na comunidade Jardim Fragoso, na qual eu moro, existe uma carência muito grande. Na verdade, não existe nenhum projeto, não existe apoio, né? nem investimento, nem político, nem privado. Então, eu cuido de 50 crianças, é um projeto social de futebol, onde existe um profissional de educação física, o Edu Cabral, onde ele coordena junto comigo e mais 2 auxiliares esse projeto. Então, as crianças, elas treinam 3 vezes por semana, segunda, quarta e sábado, terça, quinta e sábado. Essas crianças, elas são acompanhadas e elas precisam estar matriculadas regularmente na escola, terem notas acima da média e serem acompanhados por um pediatra. Então, é uma forma também que a gente encontra de garantir que essas crianças na faixa etária de risco, entre 8 e 13 anos, estejam inseridas nesse projeto, porque, infelizmente, a presença de drogas, o desinteresse das crianças pela escola é grande, e esse projeto faz com que essas crianças elas tenham esse desejo de estudar, de ser um jogador de futebol, e por que não?
Por que não sonhar? Por que não ajudar essas crianças a sonhar? E as mães também são acompanhadas, a gente tem crianças que são autistas, nós temos crianças órfãos, nós temos crianças que têm TDAH, mas que a gente abraça assim, né, junto aí com esse acompanhamento pediátrico, junto com a escola, com a família, fazemos reuniões periódicas para acompanhar não só a criança, mas essas famílias bem de perto. E a gente acaba também acolhendo Páscoa. E aí a gente chama essa criança, dá um ovo de Páscoa, porque a realidade deles não permite que eles ganhem um ovo de Páscoa. Eu nunca ganhei. E a realidade das mães é que a maioria vivem de Bolsa Família. Elas não têm dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, um peixe, um milho. Então, agora há pouco, a gente distribuiu 15 mil espigas de milho para mais de 600 famílias. Então, é uma alegria, para mim, uma satisfação muito grande, poder transformar a minha vida através do empreendedorismo, que é um veículo de mudança muito grande na vida de muitas mulheres. Claro que vai exigir mudança de mentalidade, vai exigir que você supere algumas crenças limitantes, mas transformar a vida das crianças da minha comunidade não tem preço. É verdade, parabéns por esse trabalho. E como é que você faz para conciliar a sua vida de empresária, né, agora com 3 lojas, com esses projetos sociais? Fica bem corrido, né? Fica corrido, mas é possível, né? É um desafio para toda mulher, a gestão de tempo. Toda mulher tem a casa, o marido, o filho, e comigo não é diferente. Mas quando a gente aprende a delegar, a sair ali do operacional, que todo mundo começa no operacional, colocando a mão na massa, e com cursos, com capacitação, a gente aprende a ir para o estratégico, o gerenciamento de tempo, ele fica bem melhor. Então, eu tenho equipes que cuidam das lojas, eu tenho equipe que cuida dos projetos. Então, eu vou acompanhando diariamente essas equipes, eles vão me passando relatórios, feedbacks, né, tudo de treino. Acompanho de perto também, sempre que possível, eu estou no campo com as crianças acompanhando. Faço reuniões de alinhamento semanalmente. Então, hoje, graças a Deus e à internet, a gente consegue gerenciar melhor e acompanhar todo mundo com mais tranquilidade. E você tem pretensão de ampliar esses projetos sociais? Já tem alguma coisa em planejamento? Ou, por enquanto, não tem condições de fazer essa ampliação? De repente, para jovens, mais crianças? Tem algum planejamento nesse sentido? Tem um sonho muito grande. A gente já tem, inclusive, um espaço, mas eu ainda não consegui construir. Mas a gente já tem o terreno onde a gente quer construir uma escola, sabe? O meu sonho é que essas crianças, elas saiam da escola, venham para esse espaço, tenham uma refeição, elas façam um reforço escolar, porque somente através da educação elas vão poder transformar a vida delas. E, infelizmente, na comunidade, as crianças demoram muito a aprender a ler, a escrever. Então, se essas crianças saírem alfabetizadas, essas crianças tiverem um apoio escolar para só depois ir para o treino, vai ser muito importante na vida, não só dessas crianças, mas também dos pais, porque a grande maioria não sabe nem ensinar a tarefa de casa, não tem esse suporte, não é verdade? Então, eu gostaria muito de colocar, conseguir desenvolver mais esse projeto e estou trabalhando para isso. Agora, voltando para o empreendedorismo, você falou várias vezes de internet, que a internet te ajudou e que hoje a internet também te ajuda a gerir o seu tempo, as suas equipes. Você acredita que a internet hoje ela é uma grande aliada para empreendedoras, para expor seus produtos, para poder também se comunicar com mais clientes? Como é que você usa a estratégia da internet com as pessoas que querem trabalhar com você e que querem aprender com você? E como você usa a internet também para divulgar os seus produtos das suas lojas? A internet, ela foi uma ferramenta muito poderosa, inclusive, para que eu conseguisse me posicionar no mercado, para que eu conseguisse sair na frente de muitas pessoas, porque a vergonha de falar em público, a vergonha de aparecer, o medo que as pessoas têm de falar por ser julgada por outras pessoas, ela impede as pessoas de crescer. E a internet é uma ferramenta muito grande. Quando eu comecei a vender, muitas pessoas sentiam medo de comprar pelo WhatsApp, não queriam aparecer no Instagram. Então, hoje, ela é minha principal aliada. Hoje eu consigo fazer lives, hoje eu consigo gravar vídeos. Hoje eu faço, inclusive, lives ao vivo dentro das plataformas de vendas, porque isso faz com que eu tenha uma captação e um alcance maior de clientes. Então,
Hoje você abre uma loja, né, online, e você faz live ao vivo, eu mostro a minha própria peça, eu gosto disso, é uma área que eu tenho outros modelos que fazem, mas sempre que possível eu gosto de estar com as clientes, você interage, passa confiança, passa credibilidade, isso é muito importante, que você tenha a cara da sua loja, que você esteja lá, presente, mostrando, porque ninguém melhor do que você mesmo para mostrar a sua peça de roupa, a peça que você fabrica, que você faz com tanto carinho e que vai, de alguma forma, abençoar a vida daquelas pessoas. E eu digo muito às minhas vendedoras, que elas têm um papel social muito importante na hora da venda, porque quem está do lado de cá, ela vai ter o salário dela, mas a pessoa que está do outro lado, muitas vezes está esperando que ela diga que tem aquela peça para pagar, comprar um leite, pagar uma conta de água, pagar uma conta de energia, entende que o papel social dessa vendedora é muito importante, porque ela vai estar auxiliando a pessoa que está do outro lado. E a gente não sabe a real condição daquela pessoa. Pode ser que seja o único dinheiro que ela tenha para começar a empreender. Luz, agora você falou de várias habilidades com a internet, mas o que você daria de sugestão para mulheres que estão começando a empreender, como habilidades que elas devem exercer e trabalhar para poder dar certo nos negócios que elas forem começar, iniciar? Paula, o que eu digo para as mulheres é: percam a vergonha. Percam a vergonha de aparecer, percam a vergonha de serem julgadas, né? Todos nós erramos, eu erro até hoje, as pessoas podem errar, mas o erro é bom porque você vai aprender com ele e comece a aparecer. Esteja não só no presencial, mas esteja no online. Hoje, quem não está no online não vai ser visto, vai estar invisível para o mundo. Então, você precisa abrir sua loja virtual, abrir seu Instagram, começar a vender, não só presencial, mas nas plataformas de venda, fazer live, fazer history, interagir com o seu público. Você vai estar aprendendo, você vai estar passando confiança, credibilidade. Então, é muito importante que hoje todo o comércio ele esteja também no virtual e não só no presencial. Então, as mulheres que hoje querem começar a empreender, elas precisam encarar isso como um desafio, e um desafio bom, né? Ninguém nasce sabendo, e no caminho você vai encontrar outras mulheres, e você já tem outras mulheres que você possa se inspirar, olhar e dizer, eu vou fazer. Então, estamos aqui para ajudar. Agora, para finalizar, quais os conselhos que você dá para essa mulher que está assistindo a gente agora, tem aquela vontade de empreender, tem o desejo, mas ainda não tem coragem e também tem medo de arriscar, de perder dinheiro, de não dar certo? O que você daria de conselho para essas mulheres para que elas tomem coragem e consigam uma independência financeira, às vezes tão sonhada por elas? Olha, Paula, se hoje eu estou aqui é porque as minhas ações falam mais que palavras. Então, faça. Faça de onde você está. Faça com os recursos que você tem. Não fique esperando para abrir uma mega super loja, não. Não fique esperando chegar o tempo bom para empreender, não. Então, começa com 6 peças ou começa com pouco que você tem. Olha ao seu redor, eu preciso voltar. Eu vendi picolé, eu fiz fralda descartável, eu fui catadora de reciclável e hoje eu sou essa empresária, sou escritora, acabei de lançar meu livro Vender Minha Arte, porque a gente precisa fazer, então não fique esperando que algo aconteça para você começar. E não pense que você vai começar grande, ninguém começa grande, começa pequenininho. Tem um sonho, por exemplo, de vender doces, começa vendendo brigadeiro de porta em porta, em uma cantina, em uma lanchonete, roupas, começa com os amigos, com os familiares, mas comecem hoje, com as condições que você tem, que no caminho, sim, você vai encontrar desafios, mas eu tenho certeza que nós conseguimos e você também vai conseguir superar. Muito bom, Luz. Luz, foi um prazer falar com você, saber mais da sua história inspiradora e, como seu próprio nome diz, você ilumina muitas mulheres com certeza. Eu agradeço a sua presença aqui no Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Tchau, tchau. Bom,
Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher. Veja no próximo episódio. 2024 tem a estiagem mais intensa dos últimos 70 anos no Brasil e o registro de incêndios florestais no país em setembro é 30% maior que a média para o mês. E quais serão os principais desafios na área ambiental dos próximos gestores municipais? Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional todo crime ou contravenção praticado por adolescente, de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos. O período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado Especial Eleições. Você sabia que bilhões de reais em verbas públicas do governo federal são liberados anualmente para obras de desenvolvimento urbano? Porém, grande parte desse investimento sequer chega aos cofres dos municípios por falta de projetos que permitam a transferência desses valores. E é sobre a capacitação desses gestores públicos para elaborar esses projetos que vamos falar no programa de hoje. Para conversar comigo, o nosso convidado é Valdivino de Oliveira, professor de Economia. Bem-vindo, Valdivino. Obrigado pelo convite. Estamos à sua disposição. Eu vou começar mostrando justamente quais são os principais obstáculos dos municípios para que esses recursos federais cheguem até os cofres públicos. Vamos apresentar aqui. Então, o primeiro deles, que eu falei justamente na abertura do programa, é a falta de capacitação técnica. A gente também tem burocracia excessiva, recursos humanos insuficientes, vamos falar mais a respeito, e também a dependência de empresas externas, contadores, terceirizados. Começando sobre a falta de capacitação. Quanto essa falta de estrutura e corpo técnico especializado impacta essa
ausência de projetos que viabilizem esses recursos federais? Bom, lá no município do interior, os municípios menores, ou médios até, médios a menores, municípios de 40, 50 mil habitantes para baixo, né, não existe uma carreira de funcionário público que tenha uma remuneração que atraia as pessoas mais bem formadas. Municípios com 30, 40, 50 mil pessoas, por exemplo, não tem um auditor fiscal, não tem um advogado especialista em gestão pública, não tem nem um contador, né, especialista em contabilidade pública. Então, as pessoas que lá estão trabalhando normalmente são pessoas que passam pelo município enquanto o prefeito está, né, e geralmente são nomeados para cargos comissionados que remuneram mal e que, portanto, não os estimula a estarem treinando e qualificando, porque eles sabem que passados 4 ou 8 anos serão substituídos por outros. Essa questão dos comissionados realmente é um dos principais pontos, né? Essa rotatividade de pessoal, em razão dos comissionados, quanto ela abala essa questão de uma estrutura perene? Eu estive, nos últimos 3 anos, num município de tamanho médio, 400 mil habitantes por aí. E até lá a gente percebe que os funcionários que têm estabilidade são os funcionários de menor número e em funções que não tem nada a ver com a execução da atividade fim de cada uma das secretarias. Geralmente são comissionados e que não têm nenhuma estabilidade, nenhuma. Às vezes, durante a própria gestão de quem os colocou lá, eles são trocados. Seja porque houve uma mudança de apoio de vereadores, seja porque houve uma mudança de partido, seja porque a prefeitura, de repente, descobre que tem que reduzir os gastos com o pessoal e tem que buscar aqueles assessores menos importantes para demitir, menos importante no sentido da análise do prefeito, do secretário. Então, olha, vamos demitir aqui 50 comissionados. E, aleatoriamente, eles pegam 50 comissionados e demitem. Muitas vezes, um desses comissionados está se qualificando, está preparando para fazer determinado projeto, acompanhar determinado projeto, e aí ele sai. Vamos buscar outro, vamos treiná-lo, vamos dar qualidade para ele. Mas até mesmo quem vai treinar e até mesmo quem vai dar qualidade não tem esse conhecimento suficiente para dar esse treinamento e essa qualificação. Então, eu vou te dizer um caso prático, né? Certa vez eu estava observando como que uma determinada prefeitura fazia o seu orçamento, né? E eles faziam o orçamento completamente contrário daquilo que a teoria diz como deve ser feito um orçamento. Então, a subsecretária, a diretora de planejamento lá, disse, não, eu faço o orçamento pegando quanto cada secretário quer para a sua secretaria. Então, eu quero 20 milhões, 5 milhões para me fazer uma ponte, 3 milhões para me fazer praça, e digamos assim, ele distribui o dinheiro para quem que quer, aí ela vai achar os programas que encaixam essas obras e que dá o total lá, um total aleatório aí de 20 milhões. Depois que ela soma todas essas demandas, ela faz o orçamento da despesa. E aí ela vai fazer o orçamento da receita. É lógico que ela vai ajustar uma receita em real para poder atender aquelas demandas todas. Moral da história, quando chega ao final do exercício, que aquele orçamento corresponde, a prefeitura se comprometeu com verbas orçamentárias que ela não tinha receita para suportar. Déficit, o Tesouro Nacional coloca num CAPAG baixo, que impede até de arrumar operações de crédito, né? Geralmente C ou D, nem a operação de crédito ela consegue.
e a gestão fica ruim. Ora, a gestão fica ruim e eles não têm capacidade de buscar recursos para complementar o seu orçamento no governo federal. Não têm capacidade de buscar no governo estadual. Por quê? Porque eles não têm pessoas que peguem o orçamento federal para verificar quais são os programas em cada ministério que eles podem se habilitar para buscar verba daqueles programas do Ministério. Vou dar um exemplo. Ministério do Esporte tem lá uma certa importância destinada a, digamos, a reparação de praças esportivas. Não é de emenda, é um recurso de um programa de trabalho do Ministério e que os municípios têm que se candidatar a essas verbas. Evidentemente que ele tem que ter um projeto, ele tem que ter afinidade política com o Ministério, né? Ir lá apresentar o projeto e se habilitar a fazer um convênio com aquele Ministério para receber o dinheiro correspondente. Geralmente, a Caixa Econômica que acompanha esses convênios, a Caixa Econômica é extremamente burocrática para isso. Os municípios, às vezes, não conseguem conveniar com a Caixa pela complexidade que é os instrumentos de convênio, a documentação para o convênio. Que a gente falou aqui no início do programa da burocracia. A burocracia, os municípios acabam não tendo acesso a vários programas que os ministérios possuem. Eu citei o Ministério dos Esportes, mas todos os ministérios têm vários programas de trabalho que dá para você encaixar alguma coisa para o município A ou para o município B, dependendo, obviamente, deles terem projeto, terem certidões, uma série de coisas que, para conveniar, é exigido. E falando desses projetos, quais alternativas hoje esses servidores municipais têm para se capacitarem? O senhor, que já foi secretário de Finanças Municipal de Goiânia, de Anápolis e também secretário da Fazenda aqui no Distrito Federal. Pela experiência do senhor, quais são as alternativas viáveis para esses servidores buscarem essa capacitação? Bom, primeiro passo é o município dar algum treinamento para que esses servidores possam conhecer a peça orçamentária. Muitas vezes eles não conhecem nem a peça orçamentária do município, né? E eles precisam conhecer a peça orçamentária do Estado, a lei orçamentária do Estado, quais são os programas disponíveis nas diversas secretarias estaduais, quais são os programas disponíveis nos diversos ministérios do governo federal e quais os programas que ele pode se habilitar. Lógico, se ele não tem hospital na cidade, ele não tem como se habilitar no Ministério da Saúde a um programa de reforma de hospitais, adequação de hospitais, porque ele não tem hospital. Mas ele pode muito bem se habilitar junto ao Ministério da Saúde para construir uma unidade básica de saúde, uma UBS, né? Mas para isso é necessário que ele tenha projetos, certidões e afinidade política para poder conseguir esses recursos. Então, na opinião do senhor, quem que seria o principal responsável por buscar ou por ofertar essa capacitação? Seria a Prefeitura, o Estado, o Governo Federal? O Governo Federal, assim como foi criado o Simples Nacional para as empresas pequenas se relacionar com o Fisco Federal, poderia criar também um convênio simples para convênio, né? Um sistema simples para convênio, para beneficiar as cidades, digamos, até 5, 10, 15 mil habitantes, cidades pequenas, de baixo DH, cidades que não têm condições de crescer o PIB, crescer, digamos, as suas receitas para poder contratar pessoas com melhor qualidade de técnica de serviço, né? Então, acredito que poderia se ter a mesma exigência que se faz para uma cidade como Goiânia, para fazer um convênio com a Caixa, um convênio com o Ministério, é a mesma dificuldade que se tem para um município lá
do interior, lá, uma cidade pequena do interior, fazer o convênio. Ora, na capital, você tem economistas, você tem engenheiros, você tem advogados, você tem arquitetos da prefeitura, você tem profissionais de orçamento na prefeitura. Mas lá no interiorzão, você não tem esses profissionais. Então, por que exigir de uma cidade pequena a mesma complexidade para se fazer um convênio, para buscar dinheiro no governo federal, que se exige de uma cidade grande? Né? São Paulo, para fazer um convênio com a Caixa, tem a mesma exigência que Goiânia, que Brasília, e a mesma exigência que tem Valparaíso, por exemplo, que tem Cidade Ocidental, por exemplo, que são cidades pequenas, né? Quer dizer, grandes em população, mas pequenas em gestão. A gente estava conversando aqui antes do programa iniciar sobre o quão paradoxal é essa questão da priorização desses recursos de programas do governo federal para cidades com baixo índice de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que acaba que uma cidade dessa, por ter poucos recursos, não tem a capacitação necessária para viabilizar projetos que sejam, né, que captem esses recursos. Então, uma das soluções seria, na visão do senhor, tornar menos burocrático para essas cidades. Para essas cidades. Tem como haver justiça nessa questão? Por exemplo, para cidades um pouco maiores vai ter exigências e pré-requisitos X, Y, Z, mas para as menores, com baixo IDH, eu vou abrir mão dessas exigências. O senhor considera justo e como equacionar isso? Na realidade, a legislação não permite isso. Mas o Tribunal de Contas da União, junto com o Congresso Nacional, poderia elaborar uma forma, né, assim como criou o Simples Nacional para as empresas, criar o Simples para as prefeituras pequenas, para os municípios pequenos. Pode até se limitar esses municípios, ou pelo número de habitantes, ou pelo número de eleitores, ou pelo IDH, ou pelo PIB desses municípios, né? Mas o que não pode é tratar os desiguais de forma igual. Municípios grandes, com grande capacidade de gerar projetos, de gerar convênios, de administrar recursos, né? Ter a mesma exigência que os municípios pequenininhos. Eu estava dias atrás conversando com um prefeito de uma cidade pequena lá no estado de Goiás, e ele me dizia: olha, o que eu posso fazer aqui? Eu sou o único empregador que tem na cidade. Então, eu tenho que pegar a pouca renda da prefeitura e distribuir o maior número possível de funcionários. Então, a grande maioria dos funcionários da prefeitura ganha um salário mínimo. Ora, um funcionário que ganha um salário mínimo, qual é a expertise dele para elaborar um orçamento, para analisar um orçamento, para buscar recursos disponíveis nos ministérios ou nas secretarias estaduais, para que o município possa atender esta ou aquela demanda popular, este ou aquele serviço público que é demandado da prefeitura. Então, fica aquele círculo vicioso. O atraso puxando mais atraso e não permitindo que aquelas cidades possam buscar esses dinheiros que está sobrando aí no orçamento federal. Você falou aí, bilhões de reais que sobram porque os municípios não se capacitam para buscar, e municípios que precisam de buscar, né? Às vezes não tem um posto de saúde na cidade pequena, às vezes tem uma escola estadual, uma escola municipal, mas não tem uma creche, não tem um centro de educação infantil, né? Então, recursos que estão sobrando poderia atender esse tipo de demanda pública, de serviço público. E acaba que, por não conseguirem esses recursos dos projetos, os municípios dependem muito de tributos estaduais e também das emendas parlamentares. Qual que é essa relação da dependência de emendas parlamentares na visão do senhor? Hoje, a emenda parlamentar é o principal refresco, digamos assim, que essas prefeituras têm. É evidente que cada uma delas tem o seu deputado federal,
o deputado federal, quando ele tem um número grande de municípios pequenos, ele tem que distribuir o pouco orçamento que ele tem para esse número grande de municípios pequenos, acaba sobrando pouco. E mesmo assim, muitas dessas emendas não são executadas. Não são executadas justamente porque apresentou a emenda, mas o município não tem o projeto, o município não tem certidões para habilitar aquela emenda parlamentar e acaba não executando essas emendas. Quando se criou no seio aqui do Congresso Nacional as chamadas emendas PIX, emendas sem burocracia para liberar, né, o Tesouro Nacional simplesmente faz um PIX para a Prefeitura e ela aplica da forma que ela deve aplicar, né? Muitas delas até com despesa de custeio. As emendas deveriam ser para investimentos, mas muitas vezes, como é emenda PIX, ela acaba também sendo destinada a custeio. E isso, às vezes, significa um pequeno alívio para o prefeito lá no seu dia a dia, mas não traz a demanda pública que a cidade precisa. Né? Não traz o serviço público que a cidade precisa que seja implantado. Então, as emendas parlamentares são muito importantes. A emenda PIX veio para facilitar mais, quebrar esse ciclo de que eu não tenho certidão, eu não tenho projeto, eu tenho emenda, mas não realizo porque não tenho certidão, não tenho projeto. Né? Então, é preciso que ou se crie um consórcio de municípios pequenos, para esse consórcio tomar conta desses projetos, mas isso acaba tirando do prefeito o ganho político que ele tem quando ele consegue um recurso federal, quando ele consegue um recurso estadual, quando ele consegue asfaltar a sua cidade, quando ele consegue fazer uma obra pública qualquer, o ganho político dele é minimizado se formar um consórcio intermunicipal de pequenos municípios para buscar esses recursos e aplicar nesses pequenos municípios, porque aí todo ganho político vai para o consórcio, o que muitos prefeitos acabam não buscando essa alternativa. Outra sugestão de solução. O senhor já foi também deputado federal. E a gente estava falando agora das emendas parlamentares. Para alcançar esse recurso das emendas, os prefeitos precisam ter uma boa articulação, um bom nível de articulação com esses parlamentares, né? Como que funciona isso na prática? Olha, tem os deputados que já têm contato com o prefeito durante o exercício, né? Mas quando vai chegando o mês de agosto, setembro, que o orçamento começa a ser discutido aqui no Congresso Nacional, né, na comissão orçamentária, a comissão mista, né, os gabinetes dos deputados ficam cheios de prefeitos. Eles vêm trazer pedidos para isso, para aquilo. Olha, eu preciso fazer isso na cidade. Eu mesmo, quando fui deputado, eu recebia os prefeitos com suas demandas, eu procurava atender aquilo que era possível, dentro do limite que eu tinha de emendas, tentava atender os prefeitos no maior número possível. E o que eu percebia no ano seguinte? A maioria deles pedia emenda, mas não tinha certidões para conveniar e receber essas emendas. Quando tinham as certidões, os projetos eram insuficientes. Eram projetos que não eram execuíveis e não eram fáceis de serem conveniados com a estrutura de convênios que nós temos hoje, tanto pela Caixa Econômica quanto por alguns ministérios que não usam a Caixa Econômica, algumas entidades que não usam a Caixa Econômica, como as empresas públicas, as autarquias, que muitas vezes não usam a Caixa Econômica para realizar o convênio. E outra fase dessa questão de alcance de recursos públicos por parte dos municípios é também a prestação de contas, né? Não basta receber os recursos, uma vez que conseguiu, ok, ótimo, mas também tem a fase outras fases, incluindo a prestação de contas. Executou o serviço público, preste conta agora do dinheiro que você buscou.
Hoje, os municípios estão se valendo de escritórios de contabilidade bem estruturados, né? A maioria deles não tem a contabilidade dentro da prefeitura, a contabilidade está concentrada em grandes escritórios de contabilidade pública. E esses escritórios, para não perderem seus clientes, não perderem prestígio, eles estão se especializando mais nessas prestações de contas. Mesmo porque o prefeito sabe que ele deixa o mandato e ele fica depois respondendo no Tribunal de Contas, ele fica respondendo se tiver algum problema na prestação de contas, até, quem sabe, uma ação civil pública, né? E acaba complicando para ele, até para a questão de elegibilidade futura dele. Então, muitas das prefeituras menores estão se valendo de escritórios centralizados, né? Escritórios em grandes cidades que centralizam a contabilidade de muitos municípios. Às vezes o prefeito, digamos, eu sou de Goiás, né? Às vezes o prefeito sai lá da sua cidade e vem para Goiânia para emitir empenhos da sua prefeitura, porque o escritório que faz a contabilidade dele está lá na capital, né? E por um motivo ou outro, a prefeitura ainda no tempo de uma estrutura que não tem informática, não tem sistema eletrônico, não tem tecnologia nenhuma. Então, ele tem que ir a Goiânia e pedir o escritório para emitir seus empenhos. Muitas vezes ele traz os extratos bancários, entrega para o contador, elabora a prestação de contas, né? Porque os documentos estão no escritório de contabilidade. E muitas vezes essas prefeituras têm suas prestações de contas reprovadas pelo TCU e elas ficam impedidas de pegar novos convênios. Enquanto você tem uma pendência de prestação de contas, você não pode pegar outro convênio, principalmente se for no mesmo ministério. Que nem sempre isso se soluciona de maneira rápida. Às vezes fica 10 anos, 8 anos, 5 anos para você resolver o problema de uma prestação de contas. E voltar a ficar apto a pleitear novos recursos. Valdivino de Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Assunto de Estado Especial Eleições. Eu que agradeço e estou sempre à disposição aqui da televisão do Senado. Obrigado. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho. Até o próximo Assunto de Estado. O que é cópia? O que é original? A pessoa, quando ela nasce, ela, para exercer os seus direitos civis e políticos, ela precisa ter um documento que comprove que ela é própria, que ela existe. Quando a pessoa quer saber se esse cidadão é casado, é viúvo, requer-se que se extraia uma certidão. Então, a gente emite uma certidão que é cópia fiel do que consta no assento. Monumentos. Neste sábado, 14h, aqui na TV Senado. Fato. O voto é um direito de brasileiras e brasileiros. Outro fato é que o voto é um instrumento para que eleitoras e eleitores indiquem quem querem como representantes. Tem circulado por aí uma informação falsa de que este ano o voto serviria também como prova de vida junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Isso é boato. Em outubro, o voto vai ser exatamente o que sempre foi: a manifestação livre, individual e sigilosa da vontade de eleitoras e eleitores. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras.
Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30 da noite. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Congresso já está analisando o projeto da Lei Orçamentária de 2025, que foi enviado pelo governo federal no final de agosto, conforme determina a Constituição. O salário mínimo está fixado em R$ 1.509. A estimativa é de que o PIB cresça 2,64%. E a inflação seja de 3,3%. Para nos ajudar a compreender os números do orçamento anual do país, nós convidamos Diogo Antunes, que é consultor de orçamento do Senado. Muito obrigado por ter vindo, Diogo. Vamos começar a nossa conversa. Nós vamos falar muito de números, né? O orçamento se trata de números, mas antes de entrar nos números, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo como que é esse processo de elaboração do orçamento do país. Nós temos basicamente dois momentos, né? No primeiro semestre se envia um tipo de lei e no segundo se envia outro. Eu gostaria que você explicasse resumidamente como é esse processo. A lei que é enviada no primeiro semestre é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela foi enviada pelo Poder Executivo no prazo previsto na Constituição. No entanto, ela ainda não foi aprovada. A expectativa, o prazo constitucional previsto é a aprovação no primeiro semestre e não foi possível a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda no primeiro semestre. Ele ainda está em tramitação no Congresso Nacional, está sendo apreciado no âmbito da CMO, que é a Comissão Mista de Orçamentos, uma comissão composta por senadores e deputados, e no segundo semestre o Congresso Nacional recebe do Poder Executivo, até o final de agosto, o projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano seguinte. Ela foi enviada no prazo constitucional, no final de agosto, e neste momento nós estamos na tramitação legislativa da Lei Orçamentária para o ano que vem. Durante o primeiro semestre, o Poder Executivo, os ministérios encaminham suas propostas para o órgão central de orçamento, e ele faz a consolidação também dos demais poderes, os orçamentos dos demais poderes, e essa peça foi recebida e está agora em análise pelo Congresso Nacional. Então, esta lei que vem no primeiro semestre, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que ela faz é traçar parâmetros que vão servir de base para se elaborar o orçamento depois. Basicamente, a LDO, ela traz as diretrizes para a execução do orçamento do ano seguinte e também parâmetros para a elaboração
do orçamento. Quando a LDO não é aprovada ainda no primeiro semestre, esse papel de dispor sobre a elaboração da lei orçamentária do ano seguinte esse papel fica um pouco prejudicado, porque as leis ficam tramitando em conjunto. Isso não é o esperado. O esperado é que a LDO já esteja aprovada no primeiro semestre para que a lei orçamentária do ano seguinte seja elaborada de acordo com as suas orientações. Essas orientações ainda não estão fechadas, então nós levamos em conta o que está no projeto de LDO. No entanto, são dispositivos que ainda podem ser alterados pelo Congresso Nacional. Vamos dar uma olhada, então, nesses parâmetros. Nós vamos exibir aqui no nosso telão. Os parâmetros que nós estamos falando, né, são aquelas bases que vão ajudar a compreender o orçamento. Eles estão estabelecidos assim. O PIB, né, seria o crescimento da economia de 2,64%. O IPCA, que é o principal índice de inflação, 3,3%. A Selic, né, que é a taxa de juros de referência, 9,61%, a taxa de câmbio, né, a previsão para o dólar, 5,19%, o salário mínimo fixado em 1.509. Qual que é a importância desses números? Qual que é o impacto desses números no momento de se definir o montante de recursos que o país tem para gastar e investir no ano seguinte? Esses parâmetros macroeconômicos, eles são fundamentais porque, basicamente, eles definem a receita e a despesa do ano seguinte. O Poder Executivo leva em consideração modelos próprios na estimativa dos parâmetros macroeconômicos. Esses parâmetros macroeconômicos podem ser comparados com as expectativas de mercado. Isso é feito... As expectativas de mercado basicamente são consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central, e toda essa avaliação, essa comparação e outros pontos também do projeto da lei orçamentária do ano que vem, nós, das consultorias de orçamento, tanto do Senado quanto da Câmara, nós fizemos um informativo conjunto entre essas duas consultorias, foi publicado semana passada, e existe ali uma descrição que pode ser útil para as pessoas. Isso pode ser consultado no site do Congresso Nacional ou no site da CMO, o informativo conjunto sobre o PELOA 2025. Bom, quando nós vemos esses dados, então, e você falou que eles impactam, né? Se eu vejo ali que a estimativa de inflação é 3,3%, eu consigo calcular o aumento daquelas despesas fixas, baseadas na inflação. E no caso do PIB, eu consigo imaginar também quanto que vai aumentar de receita. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Esses parâmetros, eles são muito importantes na definição do orçamento, e um ator, um participante do processo orçamentário que vai fazer essa análise durante a tramitação da peça no Congresso é o relator da Receita. O relator da Receita, no âmbito da CMO, juntamente com o Comitê de Avaliação da Receita, vai estudar esses parâmetros, vai analisar a receita que consta no PELOA 2025 e, finalmente, vai publicar o seu relatório da Receita, indicando se a receita prevista no projeto de lei está adequada ou deve ser alterada. O relator da Receita pode estimar positivamente as receitas para o ano que vem e também pode estimar negativamente. Ou seja, esses índices podem ser alterados, porque faltam 6 meses para o ano acabar, claro. 5 meses. Então, essa estimativa aqui, ela pode ser alterada, então, durante a tramitação da lei orçamentária aqui. Como são estimativas, estão sujeitas naturalmente a alterações. O relator da Receita, como ele tem mais tempo para analisar esses parâmetros macroeconômicos, ele tem uma capacidade de ter uma precisão maior. Isso vai ser realizado provavelmente no mês de novembro. O relator da Receita vai decidir sobre o seu relatório, sobre o montante das receitas do projeto de lei orçamentário para o ano que vem, e certamente os parâmetros macroeconômicos serão considerados nesse estudo, nesse relatório produzido por esse relator, juntamente com o Comitê de Avaliação de Receita. Nós vimos que o governo está prevendo um salário mínimo de R$ 1.509. Eu gostaria que você explicasse para quem nos assiste que houve uma mudança em relação ao salário mínimo, creio que no ano passado, né? Nós temos agora uma política que já define um aumento real. Exatamente. Existe uma lei que prevê aumento real
para o salário mínimo. Durante algum tempo, no passado recente, o salário mínimo ele era reajustado apenas pela inflação. Não havia ganho real, era apenas um reajuste nominal. Existe uma nova lei que prevê, além da correção nominal, também um ganho real para o salário mínimo. Agora é importante destacar, embora a lei orçamentária para o ano que vem preveja um salário mínimo, não é a lei orçamentária que define o valor do salário mínimo. O valor do salário mínimo, que consta da lei, é um valor previsto, e o que define o valor do salário mínimo é uma lei que prevê correção nominal e também correção real, que depende ainda da inflação de 2024. Depois de fechado o ano, será possível identificar o valor com precisão. Por enquanto, nós temos uma estimativa. Ok, vamos ver agora uma outra arte trazendo o grupo de despesas obrigatórias do orçamento. E eu gostaria que você explicasse o que é isso, né? Nós temos um total de 2.710 bilhões de despesas obrigatórias, que são benefícios da Previdência, pessoal em cargos, Bolsa Família e transferência por repartição de receita. Isso quer dizer que essas despesas não podem diminuir nem aumentar, não tem como tirar daí, seria isso? E elas representam também o grosso do nosso orçamento? Quantos por cento do nosso orçamento está vinculado a despesas obrigatórias? É isso mesmo. Uma característica do orçamento brasileiro é que ele é extremamente engessado. Em qual sentido? As despesas obrigatórias correspondem a um percentual muito alto do orçamento brasileiro. Despesas obrigatórias são aquelas decorrentes ou de obrigações constitucionais, a Constituição determina que aquela despesa seja realizada, ou despesas que decorrem de obrigações legais, obrigações da lei. No orçamento brasileiro, para 2025, 92% das despesas são obrigatórias, restando apenas 8% em despesas discricionárias, que são aquelas em que há alguma decisão sobre onde e como investir, como gastar. Ao contrário das despesas obrigatórias, onde não há margem para discricionariedade. São despesas obrigatórias decorrentes de obrigações constitucionais e legais. Bom, então nesse grupo de obrigatórias nós temos, obviamente, aposentadoria e outras despesas da Previdência, não tem como cortar. Pessoal em cargos, salário, né, todo o custo de mão de obra do serviço público. Bolsa Família, que é um programa também determinado como despesa fixa. E o que seria essa transferência por repartição de receita? Os estados e municípios, no âmbito do federalismo brasileiro, eles recebem parte da receita da União. Existem regras de repartição da receita da União. Para suportar o Pacto Federativo, parte das receitas da União são transferidas para estados e municípios, e é essa despesa obrigatória, que é essa última que nós estamos falando, que é a chamada transferência por repartição de receita. Por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios entraria aí? Exatamente, o FPE, o Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Bom, o governo já anunciou que pretende criar ou ampliar um programa do Vale Gás, que entraria como despesa obrigatória. Entretanto, no projeto de lei orçamentária que o Congresso recebeu, não está listado ainda aqui a despesa desse programa. Qual é o impacto e a implicação disso? Esse auxílio gás, o programa Gás dos Brasileiros, ele foi recentemente alterado. Existe uma lei tramitando no Congresso Nacional para expandir o programa Vale Gás. Foi anunciado que mais recursos seriam disponibilizados ao Vale Gás, mais famílias seriam atendidas. No entanto, é interessante observar que ano passado o orçamento, na verdade no ano atual, o orçamento enviado no ano passado, orçamento 2024, ele previa 3 bilhões e 600 milhões e nós vemos agora no orçamento 2025 apenas 600 milhões. Embora, então, tenha havido um anúncio de aumento do programa, o que consta no orçamento atualmente é um valor menor. Por que isso ocorreu? O projeto enviado, ele prevê que as despesas com esse aumento do programa seriam custeados diretamente pela Caixa Econômica Federal, por meio de um encontro de contas com receitas que a União tem direito a receber
mas que não tramitariam pelo orçamento. Essas receitas seriam passadas diretamente para a Caixa Econômica Federal na expansão desse programa. Esse ponto ainda existe uma polêmica sobre esse ponto. As notícias da mídia que nós temos acesso indicam que o Poder Executivo provavelmente irá alterar a dinâmica do programa Vale Gás, consequentemente enviando uma mensagem para o Congresso Nacional alterar o orçamento atual, a proposta de orçamento atual para o ano que vem, para que essa questão sobre como custear a expansão do auxílio gás seja discutida aqui no âmbito do Congresso. Bom, você falou, e aí nós vamos ver agora uma próxima arte, que nós temos apenas 8% do total de recursos para serem manejados, né? Porque 92% são aquelas despesas obrigatórias. Eu estou entendendo, então, que o Congresso basicamente vai trabalhar com esse conjunto de recursos aqui, que são as chamadas despesas discricionárias, né? Aquelas que podem ser manejadas entre Poder Executivo, no caso ali os ministérios, né, 178 bilhões, emendas parlamentares impositivas, 38,9 bilhões, e recursos de outros poderes, né, do Judiciário e recursos do próprio Legislativo, né, para outros tipos de despesa, de 12,4 bilhões. Eu estou certo? Basicamente, o Congresso vai trabalhar nesse conjunto de despesa para fazer as principais alterações do orçamento? Sim, as principais alterações serão nas despesas discricionárias. Eventualmente, seria possível a alteração das despesas obrigatórias, mas para que isso ocorresse, o Congresso teria que identificar algum erro ou alguma omissão no que diz respeito a essas despesas. Não havendo a constatação de um erro ou omissão no projeto enviado, as despesas obrigatórias não seriam alteradas e realmente restaria ao Congresso Nacional dispor sobre as despesas discricionárias. Como foi dito, as despesas discricionárias, a participação das emendas parlamentares nas despesas discricionárias é uma participação relevante, como nós vemos ali, quase 39 bilhões, e os parlamentares vão discutir no âmbito das comissões para onde direcionar esse recurso. Eu lembro que existem as emendas individuais, que são aquelas apresentadas por senadores e deputados. Também existem as emendas de comissão, que são as emendas apresentadas pelas comissões especializadas do Congresso, permanentes e especializadas do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara, por exemplo, a Comissão de Saúde, Relações Exteriores. Essas comissões também apresentam emendas ao projeto de lei orçamentária anual e, finalmente, as emendas das bancadas estaduais. As bancadas se reúnem e também têm a prerrogativa de apresentar emendas ao orçamento. Elas decidem, as bancadas, para onde direcionar, para a saúde, para a educação, enfim, para as diversas áreas de governo. E esses recursos que são manejados pelos parlamentares via emendas, eles necessariamente precisam ser vinculados a algum programa ministerial que já existe, ou há a possibilidade de que o parlamentar destine o recurso para outra atividade ainda não prevista em um programa? Basicamente, são para programas que já existem no orçamento. O que pode ocorrer em alguns casos seria alguma ação que não veio no orçamento, uma ação orçamentária que não veio no orçamento, poderia haver uma criação de uma nova ação. Mas, basicamente, são para ações e programas já existentes no orçamento. Bom, e no caso desses recursos do Poder Executivo, né, são recursos que são divididos entre os ministérios. O Poder Executivo, né, o governo federal, quando envia o projeto de lei orçamentária, ele já define nesse projeto quanto está destinado para cada ministério. Os parlamentares, o Congresso Nacional pode alterar essa divisão do governo? Qual que é a margem de manobra que o Congresso Nacional tem para revirar esse orçamento e fazer alterações? Sim, o Congresso pode alterar essa distribuição de recursos que foi feita pelo Poder Executivo. Indicaria basicamente dois momentos em que isso poderia acontecer. O relator geral do orçamento, neste ano é o senador Ângelo Coronel, ele tem a possibilidade de fazer cortes na proposta. Cortes no PELOA 2025. Então, esses cortes na despesa prevista
ele pode ser feito e pode alterar a distribuição dos recursos que o Poder Executivo fez originalmente na peça orçamentária. E outros agentes que também podem alterar essa distribuição por meio de cortes seriam os relatores setoriais. São 16 áreas temáticas, são indicados no âmbito da CMO 16 parlamentares para serem os relatores setoriais, e eles também podem realizar cortes na programação que foi enviada pelo Poder Executivo. Então, esse seria um outro momento, o segundo momento, em que a proposta do Poder Executivo poderia ser alterada por meio de cortes na proposta que foi enviada. Você já começou a explicar como é o processo aqui internamente, né? Eu gostaria de avançar nisso. Muitas vezes as pessoas não têm noção de que todo esse processo que você falou, no âmbito da Comissão de Orçamento, ele é feito conjuntamente pela Câmara e pelo Senado, né? Há prazos, como é que é esse processo a partir do momento em que a lei deu entrada aqui? Sim, as leis orçamentárias e a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é uma lei orçamentária. Essas leis orçamentárias têm um trâmite específico. Ele é disposto pela Resolução 1/2006 do Congresso Nacional. E as leis orçamentárias são apreciadas antes na CMO, Comissão Mista de Orçamento. Então, nessa comissão, a peça foi recebida. O primeiro momento previsto na resolução, que deve acontecer nos próximos dias, talvez no próximo mês, seria uma audiência pública com os ministros do Poder Executivo para discutir a peça orçamentária. Em seguida, é aberto o prazo para emendas, de 1º a 20 de outubro. Essas emendas que podem ser apresentadas por qualquer parlamentar, qualquer deputado, qualquer senador, ele pode apresentar emendas como num projeto de lei regular. Sim, tem características específicas, mas sim, deputados e senadores podem apresentar emendas ao projeto. Não só deputados e senadores, mas também comissões também podem apresentar, e as bancadas também apresentam emendas. Então, será aberto o prazo para emendas. O prazo previsto na resolução é de 1º a 20 de outubro. Então, nesse período, a peça orçamentária estará sujeita a emendas. Depois de apresentadas as emendas, o próximo momento seria a apresentação do relatório da Receita, como eu havia mencionado anteriormente. Aí já com parâmetros revisados, uma versão um pouco já mais definitiva dessas receitas. Sim, já estaríamos um passo adiante nesse caminho da lei orçamentária no Congresso Nacional. Então, é apresentado esse relatório da Receita, ele é votado no âmbito da CMO, ele pode reestimar as receitas para cima ou para baixo. Isso vai ser uma decisão que ia ser tomada mais adiante. O documento seguinte é o relatório preliminar, é um documento elaborado pelo relator geral do orçamento. Esse documento vai trazer algumas regras sobre o processo e também vai trazer o corte que será realizado na proposta do Poder Executivo, como nós havíamos falado anteriormente, que essa proposta do Poder Executivo pode ser alterada. Depois disso, os relatores setoriais das 16 áreas temáticas vão apreciar a peça orçamentária no que diz respeito apenas aos seus setores, isso ainda no âmbito da CMO. Posteriormente, é o relatório geral, que aí já é o relatório elaborado pelo relator geral, tratando de toda a peça orçamentária. Esse relatório geral também deve ser votado na CMO. E, por fim, depois da aprovação do relatório geral na CMO, no âmbito da CMO, este documento é encaminhado para o plenário do Congresso Nacional e, finalmente, há uma votação pelo plenário do Congresso Nacional, deputados e senadores reunidos, sobre o relatório e sobre, finalmente, a fase final da LOA. O governo anuncia nesse projeto de lei, ou traz nesse projeto de lei, a previsão de déficit zero. Gostaria que você explicasse o que é isso e qual a implicação disso para a elaboração do orçamento. O déficit zero o que é o resultado primário zero? É a conta que se faz entre receitas primárias e despesas primárias. É um indicativo do comportamento do governo com suas receitas, né?
Um resultado primário zero indica que o governo não está gastando mais das suas receitas primárias do que está arrecadando. Só basicamente, o que é arrecado? Seria? Basicamente, ainda tem as despesas financeiras. Que entram fora dessa conta, né? Quando você fala desse déficit zero... Estamos falando das despesas primárias. Excluindo as financeiras, né? Excluindo as despesas financeiras. Nós ainda não temos um resultado nominal, que é o que leva em consideração as despesas financeiras, zero, né? Nós estamos falando apenas do resultado primário. Mas nos últimos anos, nós não tivemos orçamentos fechados com esse déficit zero, né? Não. A proposta, a LDO traz a previsão de meta zero. Existem algumas despesas que estão sendo desconsideradas no cálculo, mas nos termos da lei, o projeto foi encaminhado, sim, respeitando o déficit zero. Se isso vai se concretizar ano que vem ou não, nós ainda vamos ver, depende do comportamento tanto da economia quanto dos gastos do governo no ano que vem, e não sendo possível, se tudo indicar que não será possível atingir o resultado resultado primário esperado, o governo pode realizar os chamados contingenciamentos, que é quando o governo, vendo que provavelmente a meta de resultado não vai ser atingida, ele faz uma contenção de suas despesas. Mas é possível que o orçamento já seja feito, por exemplo, com um déficit? É possível. Isso depende do que foi estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias. Se a meta foi estabelecida uma meta negativa, seria possível que o orçamento já fosse também elaborado observando uma meta negativa. E ao final de tudo, a decisão é do Congresso. O Congresso pode decidir que não é possível ajustar esse déficit zero agora e estabelecer um resultado zero e estabelecer um déficit. Sim, como a meta ela é definida por meio de uma lei, em última instância, quem define a meta de resultado primário é o Congresso Nacional. E isso é estabelecido sempre na LDO. Diogo, muito obrigado pela entrevista. De nada. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está no site do Senado, lá no senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta o seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. O EAD era muito complicado, a gente não conseguia aprender, tinha que ficar à base de videoaula e ao voltar eu consegui aprender mais, entender mais o assunto e ter o contato com outros jovens também, sabe? Que às vezes eu sentia falta de conversar com outras pessoas da minha idade. Pandemia entre nós. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Os medicamentos que contenham substâncias proibidas pelo Código Mundial Antidopagem deverão trazer obrigatoriamente um alerta com essa informação nos rótulos, nas bulas e nos materiais de propaganda e publicidade. O objetivo da lei é preservar os atletas brasileiros de casos não intencionais de doping. O Senado votou, agora é lei. Queremos proclamar a nossa abolição. Não é ódio, nem rancor, apenas um grito de liberdade. A luta não vai parar! Os exploradores do negro não vão ter descanso enquanto toda a nossa nação negro-africana não for definitivamente livre. O Estatuto da Igualdade Racial significa um avanço, passos à frente na defesa daqueles que são discriminados. O Estado, infelizmente, criminaliza a cor da pele. Não há sonho impossível. Seremos o que queremos ser. TV Senado. Democracia todo dia.
Eles estão lado a lado no Congresso Nacional em Brasília e formam juntos o Poder Legislativo. Deputados e senadores trabalham em diversos temas de interesse nacional. É o chamado sistema bicameral, adotado por muitos países pelo mundo. As duas câmaras atuam sempre em equilíbrio, em revisão mútua. Mas existem algumas competências, algumas responsabilidades que são exclusivas do Senado. Além do mandato, que é de 8 anos, o dos deputados é de 4 anos. Os senadores são representantes dos estados e do Distrito Federal. Por isso que todas as unidades são representadas com o mesmo número de 3 senadores. Existem também assuntos que são discutidos, votados e aprovados no Senado sem a necessidade da revisão da Câmara dos Deputados. O Senado pode julgar e processar, nos crimes de responsabilidade, o presidente e o vice-presidente da República, os ministros e os comandantes das Forças Armadas, o procurador-geral da República, o advogado-geral da União e também os ministros do Supremo Tribunal Federal. São também os senadores que vão analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, entre eles o de ministro do STF. Além disso, os senadores também são responsáveis pelas sabatinas, que é uma espécie de arguição dos diretores das agências reguladoras, dos embaixadores, do Procurador-Geral da República, isso entre outros cargos importantíssimos. O limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição do Senado. A Casa também analisa e autoriza ou não a tomada de empréstimos externos. Bom, todas essas atribuições, que são exclusivas do Senado Federal, são garantidas pela nossa Constituição e fizeram e continuam fazendo parte da história de um país inteiro. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o Unicef, órgão das Nações Unidas para a Infância, acaba de publicar um levantamento que analisa a qualidade de vida das crianças do Brasil de hoje, levando em consideração o aumento da temperatura ambiente. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania convidou Danilo Moura, especialista do Unicef em clima e meio ambiente. Seja bem-vindo, Danilo. Obrigado pelo convite. Danilo, que estudo é esse e por que ele foi feito agora? Essa análise que a gente está publicando essa semana partiu de um esforço para tentar ilustrar o aumento das temperaturas globais, que é um fenômeno conhecido, mas de uma forma que fique mais claro para as pessoas do que a gente está falando. A gente sabe que a média de temperatura do planeta já aumentou nos últimos anos. A gente sabe que isso está tendo uma série de impactos sobre uma série de outros fenômenos ambientais e climáticos. Mas a gente achou que esse era um momento de tentar ilustrar o que acontece quando o calor é um fenômeno extremo. Então, o que a gente está falando aqui não é do calor, aquela coisa do dia quente, dia frio, eu prefiro ir para a praia ou ficar em casa debaixo. Está falando do calor como um fenômeno extremo, como um risco para a saúde das pessoas, como um risco para o desenvolvimento das pessoas. E aí, por isso, essa comparação com os anos 70, porque a gente está tentando ilustrar que em 5 décadas, a gente está comparando os anos 70 com os primeiros anos desses anos de 2020, a gente está tentando mostrar que nessas 5 décadas, a frequência, a intensidade e a duração desses dias extremamente quentes aumentou. Ou seja, as crianças de hoje no Brasil passam por 3 vezes mais dias de calor muito forte do que passavam seus avós na década de 70, não é isso? Isso é o que a gente...
Em média, 31 milhões de crianças, 33 milhões passam pelo menos o dobro, 31 milhões passam pelo menos 3 vezes, e você vai ter um número expressivo de crianças que passam muito mais dias, muito mais que isso. Dias, e aí a gente está falando dos dias extremamente quentes. O dia extremamente quente é o dia em que a temperatura passa dos 35 graus Celsius. Né? Então, potencialmente 33 milhões de crianças passam por esse tipo de experiência agora, né? Bom, para se conceituar o dia quente, são acima de 35 graus, né? Mas esses períodos de calor, essas ondas de calor? Então, a onda de calor, ela é um fenômeno relativo. Então, os dias extremamente quentes é um valor absoluto. A temperatura passa de 35 graus Celsius. No caso das ondas de calor, a gente está falando de um período de 3 ou mais dias em que a temperatura está mais do que 10% acima do normal para aquele lugar. Então, se você tem uma cidade no Brasil em que é muito quente, por exemplo, Belém ou Fortaleza, que já são cidades em que a temperatura média é mais alta, para você ter uma onda de calor, você tem que estar com a temperatura ainda maior, porque ela tem que estar ainda acima do que é a média local daquela cidade. Bom, de uma maneira geral, o que está se concluindo é que a infância, as crianças são atingidas fortemente, né? Quem é criança nesse seu estudo? Bom, o estudo olha para crianças de 0 a 17 anos, mas quando a gente fala de calor, a gente está especialmente preocupado com as crianças pequenas, porque o calor é um risco imediato para a saúde das crianças pequenas. É um fator de risco, especialmente para bebês. O corpo, a fisiologia de um bebê, os bebês não suam da mesma forma que um adulto. Ele começa a suar quando a temperatura está mais alta. O sistema de transpiração é muito menos eficiente para regular a temperatura do corpo de um bebê do que de um adulto. Então, o risco de estresse térmico, quando você está falando de uma criança pequena, é muito alto. Então, o risco do calor para uma criança é um risco imediato. Você tem um risco de saúde imediato. E, obviamente, além desse risco imediato, você tem uma série de riscos secundários, né? Quando está muito quente, doenças transmitidas por vetores, dengue, chikungunya, malária. São consequências indiretas do calor. Exato. Né? Essas doenças são transmitidas com mais frequência quando está muito quente. O calor impacta na educação das crianças. Tem estudos que mostram que, à medida que a temperatura ultrapassa os 30 graus Celsius, a nossa capacidade de raciocínio lógico, de memorização, de aprendizado de forma geral, começa a diminuir. Então, quanto mais quente está, quanto mais quente por mais tempo, mais difícil fica para uma criança na escola aprender mesmo. O resultado educacional daquela criança vai ser pior. Então, tem uma série de impactos sobre a vida das crianças, né? Mas esses dias de calor extremo na década de 20, se comparados com os da década de 70 do século passado, né, que é a década dos avós, vamos dizer assim, nos conceituados, você fez um estudo e diz assim, olha, as crianças de hoje passam o dobro ou triplo de dias quentes, extremamente quentes, que seus avós. Esses dias aumentaram, né, exponencialmente. Quantos dias eram os dias extremamente... Quantos dos 365 dias do ano, na década de 70 eram 4,9, era menos que 5 dias por ano, né? E agora na década de 20... Então, 26, mas essa é a média nacional, né? Então, a média nacional quintuplicou, passou de um pouco de 5 para quase 27. Vale dizer que essa média nacional, ela esconde fatores. Você tem regiões em que era muito incomum você ter dias com temperatura acima de 35 graus Celsius, em que hoje não é incomum, em que hoje acontece. E em regiões em que já era comum, a frequência também aumentou, né? Então, quando você olha para a média nacional, aumentou de algo como 5 dias por ano, em média nos anos 70, para nos primeiros 5 anos dessa década, a gente está falando de quase um mês por ano com a temperatura acima de 35 graus Celsius. Bom, o que o poder público, ao longo desses 50 anos, foi capaz de equipar, de prever, em termos de cuidar desse tipo de mudança? Porque nos anos 70, as mudanças climáticas ainda eram uma abstração, eram uma coisa de teoria, e hoje a gente está tendo que conviver, já visto os incêndios e as queimadas, a fumaça nas cidades, com uma realidade completamente diferente. O que mudou no poder público?
Não o suficiente. Bom, a gente sabe que em função das cheias de 2011 em Petrópolis, ali no estado do Rio, o governo federal de então estabeleceu um protocolo nacional para a proteção da infância e das pessoas vulneráveis, idosos inclusive, né? Mas isso saiu do papel ou não? O que acontece é o seguinte, o Protocolo Nacional de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Desastre foi desenvolvido, pensado para... você fez um protocolo nacional, mas que ele só funciona se ele descer. É como se fosse um remédio genérico. Né? Exato. As respostas imediatas às crises não vão vir, não vem do governo federal, né? Assim, quer dizer, o governo federal, quando tem uma queimada, o governo federal tem a função de combater a queimada. Mas quando você está falando de Você está falando de uma onda de calor, os impactos vão ser sentidos por serviços que são administrados por municípios e, em algum caso, pelo Estado. Você está falando de hospital público, você está falando de escola, você está falando de equipamento de assistência social, né? Você está falando da infraestrutura da cidade, da mobilidade, dos ônibus, você está falando de questões que são de responsabilidade das prefeituras. E o que a gente enxerga é que... no geral, né, de forma generalizando, os governos no Brasil são muito despreparados para lidar com eventos extremos climáticos, seja chuva, seja onda de calor, seja qualquer outro, e o que eles têm de preparação não leva em consideração as necessidades específicas de crianças e adolescentes, porque é para isso que o Protocolo Nacional deve servir, né? Ele está sendo revisado agora. A gente espera que uma nova versão esteja disponível para as administrações de prefeitos e prefeitas que assumem no começo do ano que vem, mas, de toda forma, a responsabilidade por olhar para as necessidades e as vulnerabilidades específicas de crianças e adolescentes tem que estar incorporados nos planejamentos dos municípios. E não só isso, e acho que esse é o ponto desse estudo de comparar os anos 70 com os anos 2020, você precisa que as tuas políticas de preparação e de resposta estejam preparadas para o novo clima. A gente fala de mudança do clima, o clima já mudou. É isso que o estudo está mostrando, né? Esse estudo é uma forma de ilustrar o que a gente já sabe, o que a ciência já está dizendo para a gente há algum tempo. Nós já estamos vivendo em um planeta que tem um clima diferente do clima como ele era há 50 anos atrás e há 100 anos atrás, na verdade, como ele era em todo o período em que a civilização humana se desenvolveu. O ser humano nunca teve que lidar com um planeta tão quente quanto o planeta está hoje. Isso é um ponto que precisa ser pacificado e você precisa incorporar nas tuas políticas de resposta, as políticas de resposta que levem em consideração essa mudança do clima. E só porque se eu não disser isso, eu vou estar sendo irresponsável, mudança do clima que é causada pela ação humana, né? Mudança do clima que é causada pelo fato de que a gente passou os últimos 200 anos queimando combustível fóssil e destruindo floresta. Bom, vocês não executam política de governo. Vocês, como órgão internacional, vocês sugerem medidas e sugerem intervenções. Tomando como base esse protocolo da década do ano de 2012, 2013, que sugestões estão sendo encaminhadas por vocês? Bom, algumas coisas e aí eu estou falando especificamente das coisas relacionadas para lidar com calor extremo, né? Uma coisa que você precisa fazer você precisa comunicar melhor para as pessoas, para as comunidades, para os serviços públicos, para reconhecer os sinais de estresse térmico. As pessoas precisam saber olhar para uma pessoa, olhar para uma criança e saber que essa criança está sofrendo fisicamente com o calor. As pessoas não sabem fazer isso. A gente trata o calor de uma forma... A gente tem uma dificuldade de enxergar o calor como um evento extremo que ele como são as chuvas, como são as secas. Uma segunda coisa você precisa preparar os teus serviços para responder a esse calor extremo. Então, uma coisa que acontece muito comum no Brasil, se você vai para uma sala de espera de um hospital público ou mesmo para o espaço de espera de um posto de saúde, de uma UBS, o que você vai encontrar é um espaço que às vezes é mais quente do que do lado de fora. E se a pessoa já está com problema de saúde, se a pessoa já está passando mal por conta do calor, você coloca ela para esperar atendimento médico num espaço ainda mais quente, você só está compondo, você está piorando a situação. Da mesma forma, você precisa pensar... E assim,
esses planos de adaptação precisam ser amplos, eles precisam pensar em muitos temas. Você precisa pensar pedagogicamente como é que você lida com o recreio e a educação física das crianças na escola. Você precisa pensar, no caso de crianças muito pequenas, que às vezes que precisam de uma certa orientação para tomarem a quantidade de água que tem que tomar. Você precisa pensar como é que você muda a rotina escolar para as crianças terem mais intervalos para tomar água. Sabe assim, são coisas que parecem pequenas, que parecem detalhe, mas o conjunto desses detalhes é o que significa você responder a uma onda de calor. Nós recentemente tivemos agora em Brasília e em outras cidades também aulas suspensas para as crianças também, né, principalmente em função da fumaça das queimadas. Existe algum... E isso foi, digamos assim, não havia um índice de tolerância a partir do qual foi estabelecido assim, grosso modo e por conveniência e foi muito oportuno. Vocês conseguem estabelecer limites, digamos, de umidade, de secura, de incidência de luz solar excessiva, de infravermelho, etc. Vocês têm isso listado de forma a recomendar num catálogo esse tipo de providência? Existem alguns padrões internacionais que são reconhecidos, por exemplo, em caso de poluição do ar, a Organização Mundial de Saúde tem uma série de recomendações de níveis de material particulado no ar que você precisa levar em consideração. Existem, obviamente, linhas de preocupação em relação também à temperatura, umidade, etc. Uma coisa que é importante a gente entender é que você nunca vai ter uma linha dura que te diz assim, olha, passou disso aqui, você tem que fechar a escola, por exemplo. Primeiro porque, pra gente do Unicef, você não devia ter que fechar a escola nunca. Você devia ser capaz de encontrar formas de não precisar fechar a escola. E segundo, porque você precisa, no caso, você precisa pensar uma mesma temperatura, o mesmo nível de umidade podem causar muito desconforto ou menos desconforto, dependendo de quanto de área verde você tem, dependendo de qual é a tua capacidade, qual é a arquitetura do prédio de que você está falando, o quanto que está circulando o ar lá dentro. Faz muita diferença se você está numa cidade em que você tem aquelas ilhas de calor, né? Aqueles espaços dentro da cidade em que só tem asfalto, concreto, cimento e vidro, em que não tem nada verde, não tem terra, não tem água, não tem nada que diminui a temperatura, que esvazia o calor, que circula o ar. Faz muita diferença onde você está e como você lida com isso. E esse é o outro ponto. A gente estava falando sobre o protocolo para resposta à emergência, mas tem uma necessidade de adaptação de longo prazo que também precisa ser feita. Como funciona isso nos outros países onde o fundo está presente? De novo, depende muito. O Unicef atua em muitos países. A gente está presente nos 190 países que são parte das Nações Unidas. Em muitos países ricos a gente não tem atuação programática, né? A gente atua nos países mais pobres. Mas, de novo, a forma como esse fenômeno impacta cada país é muito diferente, né? Assim, se você está falando de escolas nos países do norte da África, por exemplo, os países do norte da África têm uma tradição arquitetônica, inclusive, para lidar com calor, porque os países que estão no Sahel, que lidam com o Saara, eles têm se você visita os espaços de lá, eles sabem construir coisas em que dentro do prédio a temperatura é muito menor do que do lado de fora. Então, cada país precisa encontrar as respostas para o seu problema específico. Mas não há replicabilidade em experiências que vocês tenham, alguma experiência na África ou na Ásia, por exemplo? Claro que sim, claro. Possa ser replicada aqui. Tem coisas muito interessantes que faz sentido trazer para o Brasil. O Unicef apoia, por exemplo, em muitos países, uma das questões que acontece quando está muito quente é que você coloca muita pressão sobre os sistemas de distribuição de água e de energia, né? A chance de você ter uma falha em um desses dois sistemas é muito grande. E no caso do Brasil, o calor, às vezes, em muitos casos, vem associado à seca, que é o que a gente está vivendo agora, e aí isso coloca uma pressão enorme sobre o nosso sistema elétrico, é um sistema baseado em água também, né? Então, todo o ciclo aí fica prejudicado. O que a gente faz em muitos países como é que você garante o acesso à água para comunidades distantes, por exemplo, de uma forma que essas comunidades
não dependam de diesel, não dependam de combustíveis fósseis, que o sistema de bombeamento da água que sai do poço venha por energia solar, porque aí, mesmo que essa comunidade fique isolada, mesmo que essa comunidade esteja sofrendo com outros impactos de catástrofes ambientais, você tem uma ferramenta para garantir o acesso à água que independe de outras coisas que são difíceis de conseguir nesses momentos de crise. O Unicef tem apoiado uma série de ideias, inclusive aqui no Brasil a gente começou a fazer isso, de como é que você pensa escolas baseadas na natureza, escolas que são onde as crianças têm acesso à área verde, têm acesso à sombra, têm contato com a natureza, têm contato com a terra, têm contato com o animal, tem um distanciamento desse padrão de que o pátio da escola é feito de cimento e de que, que é uma coisa um pouco que ainda é muito forte, mas que faz uma diferença muito grande. E quando você começa a pensar em como é que você torna as escolas espaços mais agradáveis e mais propícios, que ajudam a aprender, você precisa pensar nesses espaços que sejam justamente espaços em que você tem essas ferramentas naturais, vamos dizer assim, que ajudam a lidar com esses momentos extremos, Quando está muito quente, a gente sabe a diferença que faz ter sombra de árvore quando está muito quente, Assim, a diferença de temperatura é muito grande. Do ponto de vista da prevenção da saúde das crianças, o que você acha mais urgente que seja feito, que você possa fazer no máximo no sentido de prevenir que eventualmente uma onda de calor excessivo ou mesmo a disseminação de doenças que, por exemplo, a dengue no Rio Grande do Sul, que não era comum e agora já é. O que pode ser feito, se vocês encaminham já sugestões nesse sentido? Pois é, para lidar com calor, é muito difícil, a prevenção passa a ser uma coisa muito difícil, No sentido de que... Estamos falando basicamente de água, De exato, o que você... Exato, as pessoas precisam de... A melhor forma de você diminuir a temperatura de um corpo é via água, Às vezes água para dentro, às vezes até água na nuca, Aquela coisa que todo mundo sabe. A gente sabe instintivamente que ajuda e que, de fato, está diminuindo a temperatura do corpo. Nenhuma experiência da África. Mas o que eu acho que faz sentido a gente discutir enquanto medida de prevenção é, primeiro, eu já mencionei, As pessoas precisam estar mais bem informadas. Segundo, tem uma série de questões relacionadas à forma como o sistema de saúde está preparado para responder a esses eventos que precisam ser pensados, Assim, então precisa que os teus profissionais de saúde também eles saibam reconhecer os sintomas, que os teus equipamentos de saúde estejam preparados. Uma coisa que o Unicef faz em alguns locais, especialmente locais onde a gente trabalha com refugiados e imigrantes, que às vezes estão em campos, etc., mas que é uma questão que se aplica a uma lógica, também de uma lógica urbana, é de você pensar em postos avançados, Assim, você não espera, as pessoas não terem que sair de casa e ir para o hospital quando está muito quente, você ter uma área mais próxima das pessoas, que você tem uma tenda, que você está distribuindo água gelada, que você tem alguém lá, um enfermeiro que possa olhar se a pessoa precisa de algum tipo de atenção. Isso vale para criança, certamente, que é a nossa preocupação como Unicef, mas vale para idosos também, vale para mulheres grávidas, que também sofrem muito com calor. Então, assim, você pensar em política, você se adiantar às ondas de calor, porque a gente sabe quando uma onda de calor está vindo, e você está preparado para responder a essas ondas de calor, Você está preparado para oferecer na ponta o atendimento e a atenção que as pessoas precisam. Você falou aí na necessidade de informação. Bom, políticas públicas de prevenção de saúde, sobretudo para a infância, elas são craneadas e são pensadas em nível federal. Depois elas chegam ao nível estadual. Mas a implantação deve ser feita lá onde o cidadão vive, que é no município. De que forma vocês pensam em influenciar, em encaminhar essas sugestões e, inclusive, as adaptações ao protocolo nacional para os prefeitos, até os municípios? Bom, o que a gente está fazendo nesse momento, que é o momento da campanha, a gente está tentando pautar esses temas, a gente está tentando colocar as prioridades das crianças e dos adolescentes no Brasil como parte da discussão. Honestamente, a campanha está sendo bastante frustrante, a discussão está muito aquém do que a gente precisaria que ela tivesse. Não houve uma motivação, as pessoas não se sentem motivadas. Exato, o tema está um pouco distante.
Mas acho que a partir do momento em que a gente tiver as novas prefeitas, os novos prefeitos, tem todo um trabalho de como é que você chega para eles com as informações que eles precisam. Como é que você oferece para os municípios os recursos, e aí eu não estou falando só de recurso financeiro, mas também de recurso financeiro, mas recursos humanos, recursos técnicos, né? Como é que você oferece esses recursos para os municípios fazerem isso? O Unicef, especificamente, a gente tem a nossa principal plataforma de atuação no Brasil é o selo Unicef, que é uma iniciativa em que a gente atua com mais de 2.000 municípios no Norte e no Nordeste. E esses municípios são estimulados ao longo de 4 anos, ao longo do ciclo da gestão municipal. O critério foi a carência dos a gente atua nas 2 regiões onde tem mais municípios vulneráveis, né? Onde as crianças sofrem mais com uma série de violações de direitos e privações de direitos. E a gente atua nessas regiões para que os municípios, ao longo da gestão municipal, adotem uma série de políticas para as crianças. E a gente já está planejando a edição que começa no ano que vem, e uma das coisas que a gente quer incluir é como é que a gente discute com os municípios a preparação para esses riscos climáticos e ambientais, mas uma preparação que, obviamente, foque nas crianças e nos adolescentes, que priorize as crianças e adolescentes, que leve em conta as necessidades específicas das crianças e dos adolescentes. Como funciona na prática o selo Unicef? É assim, os municípios, a gente faz uma oferta para basicamente quase todos os municípios, são todos os municípios dos estados do Norte e do Nordeste, além dos municípios de Mato Grosso, porque a Amazônia é legal, e do Norte de Minas, do semiárido brasileiro. Os municípios se inscrevem, é uma adesão voluntária, e o Unicef oferece a gente tem uma série de resultados, uma série de temas que os municípios precisam implementar, e a gente oferece uma série de ferramentas, treinamentos presenciais, treinamentos online, ferramentas, por exemplo, a gente apoia os municípios a fazer a buscativa dos estudantes que estão fora da escola. A gente tem uma ferramenta online que os municípios podem usar que ajuda eles a gerenciar esse processo. E com isso, todos os temas que a gente trabalha. A ideia do selo Unicef é fazer isso, inclusive, com a participação dos próprios adolescentes. Os municípios têm que criar um núcleo de cidadania de adolescentes, que são grupos de adolescentes que influenciam, participam da formulação de políticas públicas, e esses grupos estão muito engajados na questão ambiental. A gente tem uma iniciativa com eles que chama Entre no Clima. Mais de 26 mil adolescentes já participaram de ações locais com o Unicef relacionadas ao meio ambiente, ações tipo plantar árvores, recolher lixo. Em um município, o grupo conseguiu convencer o prefeito a fechar o lixão. Eles participaram do processo para convencer a cidade a fechar o lixão. Então, assim, tem todo um processo que dura ao longo desses anos para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. E a gente tem a expectativa de que, com o agravamento da crise climática que a gente está vendo e que está claro para todo mundo, os próximos anos a gente vai ter muito trabalho com os municípios para que eles incorporem esses temas dentro da atuação deles. Danilo, muito obrigado pela sua presença aqui. Espero todo o sucesso que vocês possam implementar todas essas sugestões e mudanças para que as crianças sejam beneficiárias de tudo isso que vocês planejam e fazem pela infância no Brasil e no mundo. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Qualquer lugar que tem um refugiado, a pessoa tem que respeitar e tem que amar aquela pessoa. Imagina uma pessoa sair no país dele, perder o filho, pai, mãe, talvez tá sozinho, e chega naquele país e é tratado como uma coisa. Ei, você é refugiado? Sons do Refúgio, neste sábado, 6h, aqui na TV Senado.
pessoal! Hoje nosso assunto é imunidade eleitoral. Gente, o que foi que você disse? Não entendi nada. Imunidade eleitoral? Ô, Teté, eu vou te explicar. A pauta é a seguinte: 15 dias antes das eleições, até 48 horas depois da votação, candidatas e candidatos não podem ser presos ou detidos. Oxi, então é isso? Essa regra é nova, né? É sim, fia. Tá lá no Código Eleitoral desde 1932. Código este, inclusive, que criou a Justiça Eleitoral. Roda a vinheta! Precisa disso, não. Mas me conta aqui, qual que é o motivo dessa regra? Bom, é que naquela época o coronelismo estava bastante presente nas eleições brasileiras e a ideia era impedir que candidatas e candidatos fossem presos e assim impedidos de fazer campanha eleitoral ou até votar. Ah, saquei. E essa regra também serve para eleitoras e eleitores? Sim, mas o prazo é diferente. 5 dias antes das eleições, eleitoras e eleitores não podem ser presos. Então, a pessoa pode sair fazendo o que bem entender, que nesse período ninguém vai preso, isso aqui vai virar uma bagunça. Calma, Teteia, que não é bem assim. Em casos de flagrante ou por condenação judicial por crime inafiançável, é possível sim ser presa e preso. Ah, uma regra para proteger a democracia e não quem quer fazer coisa errada, né? Gênia! Então é isso, tchau! O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera. É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva. Essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam. Seja bem-vindo, senador Beni Camacho. Obrigada pela presença. Senador, o governo federal criou um grupo de trabalho para estudar a criação da primeira universidade indígena do Brasil. E o senhor foi responsável por uma audiência pública sobre o tema aqui no Senado. Inicialmente, eu queria saber qual que é a relação que o senhor tem com o tema. Quero cumprimentá-la, Renata, pela oportunidade de a gente debater um tema tão importante para a nossa sociedade e às vezes mal compreendido. Quero também cumprimentar a todas as brasileiras e brasileiros que nos escutam e nos assistem através da TV. A minha relação com esse tema é vivencial, em virtude de eu
estar presente em uma região que é a região de Imperatriz, do Maranhão, que é conhecida como Portal da Amazônia. É a região que faz a transição entre o Nordeste e a nossa região amazônica, e onde há uma concentração bastante grande da população indígena, e Imperatriz fica bem próximo, cerca de 70 quilômetros de Amarante, que é a terra natal da nossa ministra Sônia Guajajara, pela qual eu tenho muito respeito, e pelo fato de, pela primeira vez, dentro da composição do Estado brasileiro, estar presente um ministério voltado para a atenção à população indígena, que é a nossa população ancestral. Senador, já existem experiências internacionais de universidades indígenas em alguns países, né? O México tem, o Equador tem, o Canadá tem a Universidade das Primeiras Nações do Canadá. O que pode ser aproveitado das experiências internacionais na estruturação de uma universidade indígena do Brasil? Bom, a primeira coisa que chama atenção é o fato de, no mundo todo, no momento, praticamente existir 4 projetos de universidades voltadas para os povos originários. Eu digo originários porque a questão indígena tem muita relação com o fato de acharem que os habitantes primitivos aqui era o continente indiano, e na verdade era o que foi chamado depois de continente americano. Então, além dos indígenas do continente americano, há também os aborígenes da Austrália. Então, no mundo todo, existem 4 por essa população ancestral. Uma na Nova Zelândia, né? Desculpa, na Nova Zelândia, o do México, o do Canadá e o da Bolívia. No Brasil, nós temos essa ação ainda muito incipiente. Há um projeto de uma faculdade indígena na Universidade Estadual do Mato Grosso, em Barra do Bugre, onde ali funciona uma faculdade voltada para a população indígena. E em Amarante, há uma Casa do Saber, que está sendo como um projeto piloto, ali foi lançada a pedra fundamental, onde a Universidade Estadual do Maranhão pretende desenvolver um projeto voltado para a população indígena. A Universidade do Amazonas Estadual em São Gabriel da Cachoeira também tem um centro, né, voltado para a população indígena. Várias universidades brasileiras têm departamentos voltados, né, para a população indígena. Procurando abordar e chamar a atenção para esse tipo de projeto. Mas, na verdade, essas ações localizadas, elas são insuficientes em virtude da amplitude do nosso território, do fato de termos cerca de 305 povos dentro do nosso território, cada um com a sua peculiaridade territorial e cerca de 175 línguas. Isso cria uma diversidade muito grande de conhecimentos, de costumes e de saberes que nós devemos nos apropriar para construirmos uma nova realidade do conhecimento brasileiro. Senador, o que muda com a criação de uma universidade de povos indígenas no Brasil? Bem. O que nós devemos entender é que essa população indígena habita o nosso continente há cerca de 10 mil anos. Durante esse período, eles adquiriram um conhecimento inestimável dos nossos recursos naturais e como transformar esses recursos em benefícios para a sua população. Se nós vemos que essa população viveu, sobreviveu, se tratou com os conhecimentos advindos da apropriação desses recursos naturais, e quando os europeus chegaram aqui há cerca de 500 anos,
encontraram um ambiente natural praticamente intocável, onde uma população estava ali presente, saudável, em grande número, dominando e vivendo em um território do qual eles tinham pleno conhecimento de como atuar nesse meio ambiente. E os conhecimentos que foram passados ao mundo ocidental naquela ocasião foram extremamente importantes, que construíram e mudaram os costumes, a alimentação e, inclusive, a parte cosmética e medicamentosa do continente europeu. Nós poderíamos falar de costumes como tomar banho, andar descalço, dormir de rede. Fonte de informação da base alimentar que o continente americano ofereceu ao continente europeu, através do conhecimento da batata, do milho, do feijão, da mandioca, tá certo? Que foram alimentos que permitiram que o continente europeu e as demais partes da civilização que passavam por crises de fome muito frequentes fossem abastecidos com uma nova fonte de proteína, de carboidratos, tá certo? E se nós pensarmos que qualquer um de nós hoje, que porventura tenhamos feito uso de um antibiótico, de um analgésico, de uma medicação psicoativa, que usamos algum produto cosmético, a possibilidade disso ter vindo em decorrente do domínio de um conhecimento ancestral do povo americano é extremamente grande. E é esse conhecimento imenso que ainda tem muita coisa a ser descoberto, que é transmitida por uma via oral, de conhecimento passado de geração a geração. E há um risco muito grande de se perder esse manancial de informações. Nós não podemos imaginar a quantidade de princípios ativos que são conhecidos dessa população e que ainda não foram passados aos demais membros da comunidade humana. Nós não podemos imaginar a questão de princípios elementares de conduta, inclusive humana, de conhecimento, etc., que estão ali presentes e nós precisamos, além de fixar este conhecimento que pode ser perdido de uma geração a outra, fazer com que esse conhecimento, agora unido a um conhecimento formal, possa construir um novo conhecer, um novo saber brasileiro muito mais inclusivo e rico. Então seria muito além da formação acadêmica da população indígena. Seria também um centro de pesquisa e construção de conhecimentos que fariam os conhecimentos, os saberes da sociedade ocidental e os saberes indígenas convergirem. Para o conhecimento formal, já existem programas do Ministério da Educação, hoje há cerca de 100 mil membros da população indígena que estudam nas universidades, tanto públicas como privadas, que são amparados por uma série de programas de incentivo, e isso não deve ser interrompido. Isso deve ser continuado. A proposta da Universidade Indígena é uma proposta muito mais ampla, muito mais inclusiva, quer que dentro das comunidades dos povos indígenas e a maneira como vai ser construído isso, não deve ser um único campus, provavelmente vão ser campos diferentes, com um controle central, onde em cada região conhecimentos diferentes que a fauna, a flora, a natureza regional, as línguas, que são cerca de 175 línguas dos povos originários, tá certo? Toda essa riqueza vai ter que ser construído um modelo em decorrência disso, e essa determinação não foi uma determinação aleatória. Foi uma decisão que partiu do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que em abril de 2024, neste ano, determinou ao Ministério da Educação, ao ministro Camilo Santana
e a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, que organizasse um grupo de trabalho para que elaborasse os conceitos dessa universidade indígena. Mas essa é uma demanda dos povos indígenas também. É uma demanda antiga dos povos indígenas. É uma demanda dos povos indígenas, mas é uma necessidade do povo brasileiro, na verdade, uma necessidade da humanidade se apropriar desses conhecimentos que ali estão preservados, antes que eles se percam dessa transmissão oral. E para que esse modelo novo, diferente de conceito de universidade, onde o que vai continuar é a questão do ensino, da pesquisa, mas principalmente também do desenvolvimento. E que esse ensino e essa pesquisa possa, ao gerar princípios ativos de utilidade para toda a humanidade, possam reverter em termos de benefícios monetários, de proteção de patente, etc., ao povo que detém esse conhecimento. E que muito disso hoje é levado para fora, rende fortunas, sem que isso retorne nenhum benefício para a nossa população indígena. Então, associado a esse acúmulo de conhecimentos que vai ser, então, fixado, construído nessa universidade, não vão ser apenas estudantes indígenas. Vai haver uma parte também dos estudantes não indígenas para ver essa sociabilização, vai haver um compartilhar do conhecimento ancestral com o conhecimento formal, através das ferramentas que hoje o conhecimento formal tem, a ponto de trabalhar esses conceitos tradicionais e transformar isso em princípios ativos, em novas orientações. A gente fala muito sobre, às vezes, a questão da medicação, mas eu quero dizer que a medicina indígena é uma medicina muito mais rica que a nossa convencional. Às vezes a gente pensa que a medicina indígena se baseia apenas em orações, em incenso, tá certo? Rituais, mas na verdade a medicina indígena envolve orientações de mudança de comportamento, de mudança de alimentação, de mudança de atividade, da utilização de princípios ativos contidos nas plantas, nos frutos, tá certo? E além disso, uma abordagem espiritual. Então é muito mais holística do que a nossa medicina, que está se tornando uma medicina cada vez menos pessoal. Hoje a gente está sendo conduzido por uma medicina direcionada por uma inteligência artificial, que às vezes pode parecer muito prática, etc., mas o ser humano ele é muito carente do toque de outro ser humano na condução, em perceber a conversa, a detecção dos seus problemas e esse caminhar junto. Então é um novo construir, é uma percepção que para todos nós é nova. E só vai ter um jeito disso progredir, é darmos o primeiro passo. E eu não vejo esse grupo de trabalho iniciou uma série de reuniões plenárias em todo o Brasil para ouvir em cada região, em cada comunidade, os anseios. E essa comunidade envolvia tanto a liderança quanto os jovens, em como deveria ser construído esse procedimento, essa nova universidade, esse novo conceito, quais seriam as disciplinas, quem seriam os professores, tá certo? Como seria essa construção? Seriam estruturas físicas? Seriam a exemplo da Universidade do Vaticano, da Universidade da ONU, que tem sedes físicas pequenas e a maior parte dos campos são de forma digital, etc. Há todo um universo de construção que nós vamos ter que aprender juntos, vamos ter que caminhar. E há um prazo para que essa construção desses diálogos, etc., termine, para que tanto o Ministério da Educação quanto o Ministério dos Povos Indígenas apresente um relatório para, a partir daí, ser realmente dado o start na construção desse projeto. O
O primeiro passo, então, é a finalização desse relatório do grupo de Isso. trabalho do Ministério da Educação. De ouvir a quem interessa, que é o povo indígena, a melhor maneira de construir uma universidade, uma casa onde esses conhecimentos que eles detêm possam ser passados de uma maneira bem eficiente, bem eficaz, tá certo? E além dessa orientação, por quê? Porque daqui a pouco mais de um ano, nós vamos ter no Brasil, na região amazônica, a COP30. A Conferência do Clima, né? Onde Em as Belém. atenções do mundo todo estarão voltadas para as questões climáticas e principalmente para a maior ferramenta que o mundo hoje tem para enfrentar essa condição, que é o bioma amazônico. Mas, senador, uma estrutura tão complexa como essa que o senhor está falando e tão desafiadora de ser construída, existe alguma condição de ter alguma parte dela de pé já para a COP30 em Belém? No ano que vem? Porque é em 2025, né? Isso. Novembro de 2025. Eu acredito que construção depende de vontade política. Eu acredito que quem deu motivo e a ordem para que isso construísse vai colocar isso como prioridade, tá certo? A grande dificuldade desses tipos de projetos é sempre a questão financeira. A questão do custo depende de quanto você almeja que aquilo possa ser concretizado. O fato de ser um projeto que alcance uma população que é emblemática para a nossa região, que alcance uma fala, um discurso que tem muito a ver com a parte de proteção ao meio ambiente, mas principalmente de aproveitamento sustentável do recurso. O mundo ocidental, ele desenvolveu uma teoria econômica em que os nossos recursos naturais deveriam ser utilizados da maneira mais rápida possível para construir uma riqueza material. E o que nós vemos é que o projeto de economia da população indígena do nosso continente era um projeto de preservação do meio ambiente e crescimento com sustentabilidade. Hoje nós vemos que há um pouquinho de atrito entre a parte ambiental e a parte de produtividade. E o que a população e a sabedoria indígena nos ensina é que essas coisas não são antagônicas, elas são coincidentes e devem andar juntas. E esse modelo de bioeconomia que eu vejo presente dentro do conhecimento indígena, juntamente com essa questão outra de domínio de princípios ativos, medicamentosos, etc., é que constrói uma visão de horizonte muito promissora. E com isso, eu acredito que não vai faltar recursos do nosso governo, tanto do ponto de vista do Ministério da Educação. Na nossa audiência, eu sugeri que o Ministério do Meio Ambiente, através do Fundo Amazônia, tivesse participação nesse custeio, no custeio dessas ações, que tem muito a ver com a filosofia do Fundo Amazônia. E eu acredito também que o mundo todo vai se sensibilizar com um projeto que visa trazer um novo horizonte do saber como um todo, não é? Conhecimento ancestral junto com o conhecimento formal, construindo um novo paradigma do saber. Senador, um dos grandes desafios que vários alunos indígenas relatam das suas experiências universitárias é o preconceito e a solidão, que podem ser opressores até para o desenvolvimento acadêmico, além de toda a questão emocional, né? De um garoto, uma garota que morou em aldeia durante toda a vida e sai da sua aldeia para a experiência universitária. A universidade indígena pode assegurar uma situação mais confortável para essas pessoas? Bom, eu acredito assim. Ninguém chegou a um ambiente... Porque o senhor mesmo falou da quantidade de indígenas que hoje estão
em universidades Isso. e passando por vários desafios, né? Ninguém chegou a um ambiente universitário preparado para aquele ambiente. Eu não estou dizendo só dos indígenas, não. Eu digo você, eu. Quando você entra numa faculdade, em uma universidade, é um novo ambiente para você. Um ambiente em que você vai ter que vencer uma série de desafios e construir um projeto de conhecimento que você acreditava ser adequado para você. Agora imagine você que está habituado com um ambiente urbano, que está habituado e domina plenamente o português. Você que já tem o costume das matérias, das disciplinas convencionais que são passadas, tem essa dificuldade. Imagine quem foi criado em uma outra língua, em um outro ambiente, com um outro tipo de cultura, de repente ser colocado em um ambiente dessa natureza. Eu fiz o meu curso de medicina na Universidade Federal do Pará, que é um dos estados que talvez detenha uma das maiores concentrações de povos indígenas. E durante os 6 anos que eu passei na minha faculdade, eu não convivi com nenhum colega indígena. Eu fui fazer residência em um local que concentrava médicos do Brasil todo, que era a Beneficência Portuguesa em São Paulo. E ali não era só na cardiologia, havia diversas especialidades. E nunca convivi com nenhum indígena dentro do meu círculo de residência. Então, nós temos que entender que essa visão de ir de encontro às necessidades daqueles que são os nossos povos originários. Às vezes a gente não entende o que quer dizer originário. Originário diz respeito a direito. É um direito que precede o direito constitucional. Se o direito constitucional é um direito básico, o direito originário de quem estava aqui antes que o Estado fosse organizado tem que se sobrepor. E essas pessoas não foram vistas com essa importância e com esse olhar de inclusão. Então, é muito importante para nós, como sociedade, mudarmos essa visão. Nós estamos aqui, em boa parte, porque fomos amparados, conduzidos, guiados, alimentados por um conhecimento que nós não dominávamos. Aqui tem muitos de nós que têm doutorado, PhD. Se você estivesse num avião e caísse em plena selva amazônica, eu queria ver o que você faria com todo esse seu conhecimento para conseguir se manter vivo. Então, devemos abraçar, mudar e fazer um conhecimento de mais inclusão, levar para dentro dessas comunidades indígenas o conhecimento formal para se associar a esse conhecimento tradicional dentro do ambiente que seja o dele, para que ali ele continue dentro da sua comunidade. Se quiser sair, vai sair por opção, para que esse enriquecimento, quando ele sai de lá e vai para uma universidade fora do seu ambiente, eu creio que a possibilidade dele retornar para a sua comunidade vai se tornar muito pequena. E às vezes o conhecimento que ele construiu não chega a traduzir um benefício concreto na sua comunidade de origem. Então, é um desafio? É um desafio. É um desafio que merece ser encarado, não tenho dúvida. Tem pessoas de visão muito maior do que a minha, voltados para essa situação? Tem. E o que eu quero fazer é aplaudir, incentivar, e no que depender do meu esforço, quero dar as mãos a quem se aventurar junto comigo nesse desafio que eu acho que é importante para a nossa sociedade. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Nós possamos, numa época tão difícil, ser mais inclusivos, sermos mais humanos, não é?
e termos uma convivência que possa possibilitar que a raça humana nesse planeta persista ainda por muitos anos. É o que a gente quer por décadas, milênios, para os nossos filhos, para os nossos netos, que essa não é uma realidade, não é uma semente que nós vamos plantar para colher frutos que vão ser temporários. É uma semente que vai perdurar por muitos séculos e milênios, se Deus permitir. Muito obrigada. Rosana, você está lançando Já Raiou a Liberdade, né? Dom Pedro I, compositor. A motivação foi trazer ao público uma faceta pouco explorada, pouco conhecida de Dom Pedro como músico que tocava mais de 8 instrumentos e compositor bastante competente. Eu acho que ele foi um monarca que utilizou o seu... Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são cuidados pelos municípios, mesmo que sejam apoiados por programas estaduais ou federais. Além disso, preenchidos os requisitos da lei, prefeitas, prefeitos, vereadoras e vereadores podem se tornar candidatos nas eleições estaduais ou federais. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu representante na prefeitura e na Câmara Municipal. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. Olá! Mais de 15 mil mortes nos últimos 3 anos, média de 13 mortes por dia, somente no ano passado. Vítimas de todo tipo de violência, homicídio, feminicídio, mortes decorrentes da ação da polícia. Uma que atinge os jovens do país, principalmente os negros.
É o que aponta estudo recente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Dentro de casa, nas ruas, não importa o local. Mortes violentas, intencionais. As vítimas, crianças e adolescentes. A maioria negros. E não é de hoje. O tema foi discutido na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Por um tempo havia um entendimento de que havendo o investimento ou a capacidade do país, o país demonstrando capacidade de crescer economicamente, de combater as causas da desigualdade, da miséria, nós teríamos condições de automaticamente também reduzir esse cenário de violência, de mortalidade violenta. Pelo menos há 10 anos nós podemos dizer que esse argumento ele é insuficiente. Então vamos aos números. Entre 2021 e 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes assassinados no Brasil. Ano passado, média de 13,5 assassinatos por dia. E a questão racial chama a atenção. Mais de 64% das crianças de 0 a 4 anos vítimas de morte violenta e intencional são negras. Já para os adolescentes negros, de 15 a 19 anos, o número sobe para mais de 83%. É alarmante o estudo realizado pela Unicef e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, intitulado Panorama da Violência Letal e Sexual contra Crianças e Adolescentes no Brasil. Há uma realidade devastadora que aqui foi revelada. Nos últimos 3 anos, mais de 15 mil crianças e adolescentes com idade entre 0 e 19 anos foram mortos de forma violenta em nosso país. Além disso, no mesmo período, vejam só, 165 mil meninas e meninos dessa mesma faixa etária de 0 a 19 anos foram vítimas de violência sexual. Esses dados nos deixam mais do que preocupados, tristes, e até envergonhados que isso aconteça no nosso país. Como vimos aí, os fatores raça, idade e sexo prevalecem na pesquisa. O risco de um jovem negro do sexo masculino ser assassinado no Brasil é 4 vezes maior em relação a um adolescente branco. Tudo isso demonstra aquilo que já vem sendo dito no Brasil há algum tempo a respeito do extermínio da juventude negra e pobre, porque os dados também mostram que o grande contingente desse número são adolescentes negros e pobres. E nós estamos aqui, Marivaldo, Gabriel e eu, que somos militantes de movimentos sociais como Origem, jovens negros que sobreviveram a essa carnificina. E isso aqui é absolutamente anormal. Não importa se é negro, é branco, não poderia estar acontecendo sem hipótese nenhuma. E os percentual de números para mais, para menos, mostram que são crimes, todos crimes hediondos. Esses números, por mais impactantes que sejam, são apenas uma amostra da gravidade da situação. A situação não pode continuar como está. Alguém tem que gritar. A arma de fogo é o principal instrumento utilizado, seja por civis ou agentes estatais. Entre adolescentes, o índice de mortes provocado pelas polícias é 110% superior ao de adultos. O estudo aponta, entre outros fatores, um aumento preocupante na porcentagem de mortes causadas pela violência. E vejam a violência tanto civil como, infelizmente, que envolva policiais. Um dado, em 2023, quase 1 em cada 5 crianças e adolescentes mortos no Brasil foi vítima de balas da segurança pública. Chama a atenção que as mortes provocadas pelo Estado também têm essa mesma resiliência. Também sempre acima de 70%.
E quando nós falamos das mortes provocadas pelo Estado, nós temos então que reconhecer aqui que o Estado, então, nesse caso, é indefensável que ele não tenha capacidade de produzir políticas públicas eficazes para evitar essas mortes. E como criar controles e qualificar a ação policial para evitar as mortes violentas? E em relação às mortes do Estado, a gente também tem uma agenda importante a tratar e uma agenda em relação à qual esse Senado já avançou no debate, inclusive por meio de comissão parlamentar de inquérito e também da construção de propostas legislativas com forte participação da sociedade civil. Eu destaco aqui um PL, que é o PL que põe fim aos autos de resistência. Infelizmente não conseguimos votar e a gente não queria nada demais, a gente só queria que quando houvesse morte em operação policial, a gente tivesse o local do crime isolado, fosse realizada a perícia e o Estado investigasse para saber o que aconteceu. Só queria isso. Mas mesmo assim encontramos uma resistência muito grande. A gente fala dos autos de resistência e eu me lembro há quantos anos, de fato, a gente vem falando a respeito desse projeto de lei. Eu acompanhei também boa parte, pude fazer parte do coro da sociedade civil pelo fim dos autos de resistência e, de fato, foi um assunto que sumiu depois de um tempo, mas a gente precisa resgatar, porque essas investigações elas também vão nos levar a uma maior elucidação dos casos, a uma resposta de justiça para essas famílias. Câmeras corporais, uma forma de prevenção, de redução das mortes. Mas sua utilização tem sofrido resistências, apontam os debatedores. Acompanhem. Essa é uma política pública que demonstrou resultados muito impactantes e que, infelizmente, não é consenso, senador. A gente vê gente batalhando para desmontar essa política. É uma política que levou a uma redução drástica, se não me engano, de um ano para outro, reduziu de 106 para 34 mortes em operações policiais em São Paulo. É um resultado espetacular. E, por incrível que pareça, uma política bem-sucedida como essa, que deveria ser consenso, é fonte de constantes ataques. Sim, em outra pesquisa feita em São Paulo, demonstra uma redução alarmante do número de homicídios em confronto com a polícia, especialmente de adolescentes. Então, ela é uma medida importante, ela era fundamental. O Ministério da Segurança Pública, de Justiça e de Segurança Pública, fez uma recomendação nesse sentido. Se você é autorizado a utilizar a violência em nome do Estado, em nome da sociedade, você tem mais ainda o dever de transparência. A sociedade tem o direito de saber para o que você está usando a violência em nome dela. Então isso é muito importante. Eu acho que as câmeras corporais são um ponto muito importante para que a gente mude esse cenário. Abordagem policial, controle de armas, clubes de tiro. Outras questões também discutidas durante a audiência pública. O projeto de lei 5231 de 2020, que trata da abordagem policial, apresentado por mim aqui no Senado, foi aprovado e está na Câmara dos Deputados há alguns anos. O país não pode mais aceitar abordagens truculentas, racistas, discriminatórias, preconceituosas, que são um veemente ataque aos direitos humanos e à dignidade. Nesse momento em que os dados apontaram que a maioria preponderante das mortes provocadas contra crianças e adolescentes ocorrem por arma de fogo, nós sabemos do esforço de Vossa Excelência e de forças comprometidas com a vida das crianças e adolescentes no Brasil para evitar a votação de um projeto de decreto legislativo que retrocede na política de controle de armas. Temos que melhorar os programas de gestão do uso da força e redução da letalidade policial, onde entram aí as câmeras, mas não só. A gente precisa de um modelo integrado de controle de armas, uma vez que se aumenta a circulação de armas no país, aumentam as mortes de crianças e adolescentes fatalmente. Eu passo diariamente, porque eu deixo todo dia e busco o meu filho na escola. E eu passo na frente de um clube de tiro na rua da frente, senador.
Ah, mas há um direito adquirido a ter um clube de tiro na frente de uma escola? Eu tenho que explicar todo dia para o meu filho que é normal ter um clube de tiro? Ah, ele é um espaço discreto. Senador tem uma imagem toda mostrando que aquilo é um clube. As pessoas que frequentam, não estou as criminalizando, podem ser pessoas que cumprem a lei, que tomam todos os seus cuidados, mas eu quero falar da mensagem, eu quero falar dos riscos, eu quero falar do projeto de sociedade e dizer que é fundamental o compromisso de todas as pessoas que se importam com a vida dessas crianças e adolescentes em passar a mensagem que a prioridade para a defesa das suas vidas é investir em educação, em esporte, cultura e na proteção da sua vida. Gabriel, meus cumprimentos. Fiz um encerramento dando exemplo da tua caminhada, do teu filho, em direção à escola, e um clube de tiro bem na frente, e tu tem que explicar para o menino por que isso. Né? E querem votar essa questão aqui no Senado. Tem algumas votações aqui que, de fato, me deixam muito, muito triste. Eu sou um defensor permanente, né, da liberdade de expressão, da democracia, mas tem alguns temas que não são favoráveis à vida, né? Os temas que atacam a vida das pessoas. E a educação? Segundo números apresentados na audiência, crianças e adolescentes negros do sexo masculino, maiores vítimas da violência, têm acesso tardio e maior evasão escolar. 19% dos meninos pardos e negros acessam a escola com 8 anos ou mais. No ensino fundamental, cerca de 36% deles foram reprovados pelo menos uma vez e 17% já abandonaram a escola também pelo menos uma vez nessa trajetória. O quadro apresentado pelos dados educacionais do ensino fundamental expressam o fato inexorável que a escola de educação básica brasileira é avessa aos meninos negros, que perfazem suas respectivas trajetórias educacionais, via de regra, de forma irregular. Na cidade, meninos negros, por serem meninos negros, estão mais afetados à ausência escolar. Isso precisa ser alvo da política, ou seja, tem que ter fomento específico, para além do território, no sujeito, no perfil. A escola não apenas como um local de formação, mas também de proteção. O desafio é tirar o jovem da violência das ruas, garantir a permanência na escola e promover a inserção social desses estudantes. Se eu tivesse que escolher, Paulo Paim, querido senador, uma ação reparatória radical no nosso país, do ponto de vista da reparação histórica, seria o investimento pesado, bilionário, em manter com bolsa, com recurso, com dinheiro, nossos jovens negros nas escolas. Isso mudaria o país radicalmente, drasticamente, num curto espaço de tempo. Nós não temos política para fazer permanecer jovens negros nas escolas. Então, se tem algo que precisa ser feito para estancar outros processos de violação e de deteriorização social, é o investimento pesado na manutenção de jovens negros nas escolas, especialmente dos meninos negros. Agora vamos à geografia da violência contra crianças e adolescentes. Em 2023, os estados com maiores taxas de mortes foram o Amapá, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. A proposta é investir nas regiões mais violentas. É evidente que é importante ter as políticas gerais, mas se o Estado identificar e tiver a capacidade de identificar as políticas públicas para os territórios mais violentos e mais específicos, ele vai ser mais eficaz. E aí, nesse caso, incide um dado importante. O pesquisador Daniel Cerqueira correlaciona, por exemplo, o investimento em educação. Tem um investimento geral em educação para promover a educação dos nossos jovens, mas tem um investimento naquela região onde as mortes violentas são mais agudas. Significa que naquele espaço público precisa ter a melhor escola. Significa que naquele espaço público precisa ter o melhor acesso ao esporte, o melhor acesso à cultura.
Porque nós estamos falando da necessidade de enfrentar um fenômeno e de trazer alternativas sociais que sejam eficazes para aquele contexto de território. Estamos falando de um país que tem mais de 5.500 municípios, e se nós falarmos de 200 dos municípios que têm maior incidência dessa violência, nós vamos enfrentar a parte mais preponderante do dado. Então, é política pública focalizada. Educação, esportes, lazer, atividades comunitárias, políticas integradas de prevenção, mas treinar também quem cuida desses jovens. Escola, trabalho e renda, ambiente comunitário, né? São pontos em que o Estado poderia ser muito mais efetivo e há, sem dúvida nenhuma, possibilidades de bons resultados. De acordo com todos os levantamentos, pesquisas, dados que nós temos, esses são elementos fundamentais para manter jovens na escola, para garantir uma trajetória regular, para o acolhimento familiar, para que a juventude trabalhada nos espaços comunitários e educacionais possam estar menos sensíveis ao apelo do crime organizado, por exemplo. Quem tem poder de chegar com política pública ou com ação efetiva nos rincões desse país é o Estado brasileiro. Tem uma escola, tem um posto de saúde, são aparelhos do Estado, Gabriel, que deveriam estar dedicados a, por exemplo, estimular práticas comunitárias, vivência comunitária, ambiente comunitário, que no âmago da sua providência, da sua prática, combate o racismo, porque diz respeito, senador, a relações pessoais, a construção de vínculo e de relação não violenta, uma educação não violenta desde pequeno. Então, isso tudo contribui como um todo, porque não é uma ação só que vai dar resultado, né? A gente tem algumas políticas muito importantes que vale destacar aqui, como, por exemplo, o Convive, que é a construção de equipamentos em áreas com altos índices de violência que gerem oportunidade de esporte, lazer e educação para a juventude. Então, são equipamentos que têm piscina olímpica, quadra coberta, auditório, salas de aula, e o objetivo é você criar um espaço ali onde essa juventude possa ter oportunidades, possa ter outras perspectivas e disputar essa juventude com esse cenário, com esse destino trágico que a gente verificou aqui na pesquisa apontada pelo Fórum. A gente tem também o Pronasce Juventude, que é uma política tocada pela companheira Tamires, que é a coordenadora do Pronasce, junto com a companheira Marta, que é a secretária nacional de políticas sobre drogas, que tem como objetivo a criação de políticas públicas para alcançar o jovem antes dessa conclusão do ensino médio, aquele jovem ali entre os 13 e os 15 anos, para que a gente tenha o fortalecimento de vínculos desses jovens. Enfim, tem uma série de políticas sendo testadas, sendo implementadas, mas que a gente ainda tem o desafio de criar mecanismos para conseguir fazer essas políticas em escala. A gente também tem duas grandes iniciativas, que são a Escola Escola Nacional dos Direitos de Criança e Adolescente, que ela é voltada para a formação de profissionais que atuam com esse público, e as escolas de conselhos, que são também uma iniciativa junto com as universidades federais nos estados, que fazem o atendimento de crianças e adolescentes que precisam ter os seus direitos resguardados e que em algum momento tiveram esses direitos violados. Então a gente tem apostado muito na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que o conhecimento para o público que trabalha com as pessoas de 0 a 18 anos de idade, elas tendo esse conhecimento, elas conseguem entregar melhor a proteção integral que a nossa Constituição Federal determinou a esse público. Como foi dito, o Estado precisa investir mais em educação, atuar nas áreas com históricos maiores de violência, qualificar agentes de segurança. Mas e os recursos no orçamento? Eu acho que tem 3 eixos que a gente deve focar: prevenção, controle e transparência e acolhimento. Esses 3 eixos precisam ser enfrentados. Mas para que a gente consiga fazer frente a isso, nós vamos entrar agora num momento muito crucial aqui no Congresso, que é a discussão da lei orçamentária.
Para que a gente consiga colocar de pé essas políticas, senador, é necessário que elas estejam presentes no orçamento. E a gente sabe que a disputa do orçamento ela é muito difícil. É uma disputa muito difícil, a gente sabe que as corporações se mobilizam e a gente sabe que esse lado que a gente quer alcançar, geralmente é o lado mais fraco na disputa desse orçamento. Nós temos o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte. E é um programa que tem salvado muitas vidas. E aí, senadora, a gente entra de novo no assunto orçamento, né? E aí eu vou repetir também algo que já tem sido dito em outros espaços há algum tempo, que lugar de criança é no orçamento público. Então, a gente precisa, de fato, fazer com que crianças e adolescentes sejam a prioridade absoluta também na destinação dos nossos recursos. Né? Sem políticas, sem recursos para implementação, elas não passam de boas cartas de intenções. Uma violência que se repete. Como explicar isso? Qual o futuro possível para esses jovens brasileiros? O jovem negro, a menina negra quando nasce, ela não é em si um fator de vulnerabilidade, mas a sociedade impõe condições ou é conivente com condições que tornam essas pessoas vulneráveis. Nós precisamos resgatar essa noção, essa ideia de um projeto de sociedade. Nós queremos construir um projeto. Nós queremos participar de um país que tenha condições de aproveitar essa energia da juventude para construir uma sociedade justa e igualitária, que aproveite a capacidade de atuação do Estado, a capacidade de atuação dessas forças sociais para construir um país justo, livre e muito melhor do que o que nós temos hoje. Eu queria também chamar a atenção para essa informação que os colegas que me antecederam trouxeram, de que a violência ela é um fenômeno complexo, então não basta uma ação isolada, a gente precisa de várias políticas que se integrem, que se conversem entre si, para que nós consigamos reduzir esses números. Tradicionalmente, o nosso investimento em segurança pública é arma, é viatura, é equipamento de enfrentamento. Quando a gente precisa fazer o enfrentamento é porque a gente já perdeu. Quando a gente chega nesse ponto é porque a gente já perdeu, a sociedade já perdeu. E isso é muito grave. E no Brasil a gente tem um histórico de seguir nessa linha de investimento que, infelizmente, nos mantém nessa trajetória da população negra e pobre periférica pagando o preço da violência, pagando o preço da falta de segurança pública, seja da perspectiva da violência institucional, seja da perspectiva da violência privada. No resultado final será sempre um corpo negro tombado em alguma esquina e ninguém vai responder por isso, infelizmente. Então, é mais um apelo assim, para que a gente tenha, de fato, essa união de família, de sociedade e de Estado, e aí compreendendo dentro dessa sociedade não só os indivíduos, como também as empresas, as organizações sociais, porque é uma responsabilidade de todos, né? Garantir um futuro, garantir uma vida plena para crianças e adolescentes com pleno desenvolvimento também, como Douglas nos coloca, né? Não só o direito à vida, mas o direito ao desenvolvimento pleno, isso é um dever de todos. A Comissão de Direitos Humanos vai fazer a sua parte aqui no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e estamos dispostos a deslocar para qualquer região do país para aprofundar o debate e que se tome medidas cabíveis para que esses crimes hediondos não continuem acontecendo. O Brasil precisa agir com urgência e firmeza no combate à violência contra nossas crianças e adolescentes. Todos nós sabemos que a omissão é uma forma de cumplicidade. Senador, imagina que essas 15 mil jovens e adolescentes poderiam ser Rebecas Andrade, que a gente está tanto celebrando, né? Poderiam ser alvo de uma política pública que oferece vida, possibilidades. Vini Júnior, Suelice Carneiro, Emicidas, Manos Brau, Abdias, Gilberto Gil, Gabriéis, Conceições Evaristo, Sérgio Vaz, Paulo Pains, Bels. É isso Douglas, que a gente está matando. Douglas. Nós, cada um de nós.
É disso que se trata, é esse país possível que a gente está matando na medida em que esse processo continua. É isso. Contra as mortes violentas, segurança, educação e oportunidades para todas as crianças e adolescentes do país. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Que é essa a ideia do som. Vamos pegar uma música que ela é isso, mais quadradinha, mas como que a gente dá a nossa cara pra isso? E aí um ponto em comum entre a gente sempre foi o som do Hermeto. A exposição é mais livre ainda, por isso eu acho mais importante ainda. Estúdio A, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. É muito comum você falar de economia circular e o público entender reciclagem. A reciclagem ela foi uma estratégia linear para lidar com o problema da economia linear. E a reciclagem depende da geração de resíduo. A economia circular não gera resíduo, porque ela já é pensada desde o início do desenvolvimento do produto a não ter aquele material que não tem valor. A economia circular não vem para solucionar um problema. Ela muda o sistema e evita o problema. Tem que ser mais eficiente, tem que ter um equilíbrio com o ecossistema natural, porque se faltar matéria-prima, não vai ter o meu negócio. Se o ecossistema estiver destruído, se a sociedade não tiver como consumir, não adianta ter o produto. É uma questão de sobrevivência. A vida humana que no Vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui 25 comunidades tradicionais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10h, aqui na TV Senado. O mundo é quem gira, somos nós quem ficamos tontos. Amanhã já vem. Durante o período eleitoral, nossa programação terá uma mudança, em virtude do horário eleitoral gratuito. O marinheiro, marinheiro. Estúdio A, sábado às 7h30. Foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? O EAD era muito complicado, a gente não conseguia aprender, tinha que ficar à base de videoaula e ao voltar eu consegui aprender mais, entender mais o assunto e ter o contato com outros jovens também, sabe? Que às vezes eu sentia falta de conversar com outras pessoas da minha idade. Pandemia entre nós. Neste sábado, 16h, aqui na TV Senado. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Projeções pessimistas para a dívida pública. Uma questão importante
não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. Mulheres são maioria no eleitorado, mas não conquistaram nenhuma prefeitura nas capitais. Eu acho uma pena. O jogador Lucas Paquetá deve depor à CPI de jogos e apostas esportivas. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios. Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, nós somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas, a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, que temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres.
Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ser já a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional esta semana projeto de lei que aumenta as penas para quem comete crimes ambientais. A punição pode chegar a 6 anos de prisão em regime fechado para quem provocar incêndios florestais. O projeto também pune o desmatamento sem autorização e a mineração ilegal. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta para controlar e avaliar os riscos das substâncias químicas em circulação no país. O texto cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas e também comitês técnicos para conduzir testes e tomar decisões sobre esses materiais. Os grupos serão formados por especialistas em meio ambiente, saúde e comércio. Será criada ainda uma base pública de dados sobre esses produtos importados ou produzidos no Brasil. Importadores, utilizadores ou fabricantes desses produtos terão definidas normas e obrigações e serão multados em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O projeto que estabelece regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa. A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo.
Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, senador Jorge Cajuru, confirmou a intimação do jogador Lucas Paquetá, que joga atualmente por um clube inglês. O depoimento de Paquetá deve ser agendado ainda este mês. A influenciadora digital Deolane Bezerra também será ouvida. A CPI vai decidir, após essas oitivas, se o cantor Gustavo Lima e o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, também serão convocados. Ele está confirmado e eu já queria essa semana. Infelizmente, por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. O projeto que concede porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescentes em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, tá não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo
da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais, se o autor for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. Suspensão da carteira de motorista para os condenados por tráfico de drogas que usaram veículos para cometer crimes. É o que determina projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública. O texto que altera a Lei de Drogas segue para análise da CCJ. O projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. A proposta é que os crimes previstos na Lei de Drogas, quando praticados com veículo automotor, possam ser punidos também com a suspensão ou proibição de obtenção da carteira de habilitação. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, o juiz decidirá se esse dispositivo será utilizado em cada caso. Se o ingresso da droga estrangeira no país se dá, no mais das vezes, por embarcações e aeronaves, toda a sua distribuição interna, bem como o acesso aos portos rumo ao exterior, novamente, é efetivada por veículos automotores. Neste passo, se o trabalho das pequenas, aspas, mulas e aviões, entre aspas, ocorre no pequeno varejo, hoje existem motoristas quase que profissionais especializados no transporte de grandes quantidades de substância entorpecente em caminhões pelo país. É preciso impedir a ação desses traficantes rodoviários. É a eles que se destina a presente proposição. Contarato afirmou que o objetivo desta alteração da lei é aumentar a segurança pública. A própria Lei 9.503/97, ela estabelece como crime a embriaguez na direção do veículo automotor. E essa embriaguez não se dá apenas pelo álcool, ela se dá por qualquer substância de efeito psicoativo que determine independência, até outro que determina o artigo 306 dessa lei. Então, o que nós estamos aqui falando, que nas hipóteses de tráfico de entorpecente utilizado pelo sistema rodoviário com motorista de veículo automotor, um dos efeitos da condenação ou como medida cautelar vai ter também a suspensão ou proibição de obtenção da CNH, na certeza de que nós estamos aí promovendo uma segurança pública que atinge efetivamente a população que mais precisa. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou esta semana a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma que tramita na CCJ seja analisado também pela comissão.
Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. Recursos permanentes para o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É o que garante o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Pronamp foi criado em 2020 de forma emergencial em meio à pandemia da Covid-19 para conceder empréstimo às microempresas e empresas de pequeno porte. Ele foi transformado em um programa permanente em 2021, mas o FGO, que é o Fundo de Garantia dos Recursos, tem a previsão de ser descontinuado em 2025. O projeto aprovado garante esses recursos para dar continuidade ao programa. Vale dizer que existia uma intenção do governo de transferir os recursos do Pronamp para o programa Pé de Meia. Por meio do acordo celebrado, acatamos a subemenda da senadora Janaína Farias ao substitutivo originalmente proposto. E como bem lembrou a senadora na emenda número 2, a garantia mínima de 50% dos recursos ao Pronamp e 50% ao Pé de Meia. Temos uma distribuição mais igualitária, de modo a viabilizar ambas as políticas públicas que são igualmente meritórias. Um antigo dilema volta ao debate no Congresso: o transporte aéreo de animais domésticos. Companhias aéreas e tutores buscam a segurança do voo e dos pets e tem projetos em análise no Senado. Esse é o tema do programa Em Discussão. A morte do cão Joca este ano voltou a acender o alerta. É preciso mexer na regulamentação do transporte de animais domésticos. Na cabine, no porão de cargas, e a autonomia das empresas e a segurança dos passageiros. Questões em análise no Congresso. Eu vou torcer e eu vou lutar cada minuto da minha vida para que essa regulamentação saia, porque isso é uma necessidade para o Brasil. E isso precisa acontecer. Uma situação de aborte de decolagem ou de carga rápida de pouso, em que você tem um animal de 10 quilos, esse peso do animal é multiplicado muitas vezes por 10, depende muito da relação com velocidade. Nesses 22 anos,
eu perdi as contas de quantos animais foram vítimas da incompetência ou do absurdo que é esse sistema. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. A gente tem animais braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto. As companhias aéreas, como a IATA, eles dizem que não pode levar o pet no porão porque ele tem risco de morte pela questão da respiração. Só que a gente está falando de animais que têm 10 quilos, 11 quilos, e são pequenos ou podem ser médios, eles têm uma anatomia diferente, as companhias aéreas restringem o porão, porém, pelo peso, restringe ir na cabine. O que você faz sendo pai ou mãe de um pet desse? Antes de procedimentos técnicos, antes da burocracia, estamos falando de vidas. Muitos não entendem o amor que temos pelos animais. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Uma coisa que os psicoativos em geral fazem, de diversas maneiras, porque eles são muito diferentes entre si, é a suspensão do cotidiano, né? A suspensão da normalidade. Isso em si, por si, já é uma coisa atrativa. O problema é que, por ser prazerosa, como tudo acho que dá um certo prazer, ela pode te fisgar, no sentido, não é a droga te fisga, é essa relação com a droga aqui. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que o período máximo de internação para um adolescente em conflito com a lei e considera-se ato infracional crime ou contravenção praticado por adolescente de no máximo 3 anos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu no Espírito Santo. Um rapaz de 17 anos entra numa escola e efetuou vários disparos, matando várias pessoas. O máximo hoje que ele vai ficar internado são 3 anos. Isso foge à razoabilidade. Isso não é crível, isso não é razoável. Então eu proponho que jamais redução da maioridade penal, porque isso não pode. Essa é uma cláusula pétrea prevista na própria Constituição Federal. Mas você pode aumentar o período de internação. Então, por exemplo, esse projeto que eu apresentei é ato infracional praticado com violência ou grave ameaça à pessoa nos equiparados hediondos, o período de internação vai-se até 5 anos e esse prazo a gente pode debater, aumentando-se inclusive ou não. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O Senado brasileiro foi criado pela Constituição de 1824, mas havia um problema. Em que lugar os senadores iriam se reunir? Pensando nisso, Dom Pedro I decide comprar o Palácio Conde dos Arcos e reformá-lo para abrigar o poder legislativo. Só 2 anos depois, em 1826, aconteceria a primeira sessão oficial do Senado. Depois de quase 100 anos, os senadores ganharam uma nova casa, o Palácio Monroe. Construído originalmente para a Exposição Universal de 1904 nos Estados Unidos, o prédio, todo feito em estrutura metálica desmontável, foi transferido num navio para o Rio de Janeiro e remontado no local mais nobre da cidade.
O Monroe acabou se tornando um cartão postal do Rio e uma referência histórica de um período político bastante conturbado. Em 1960, com a inauguração de Brasília, o Senado passou a ter um novo endereço. A cúpula côncava de Oscar Niemeyer trouxe ousadia e modernidade à tradição democrática, sugerindo ponderação e equilíbrio em suas formas. Mas nem tudo são flores. Aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 976 de 2023, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem. Compõem a mesa desta sessão especial os seguintes convidados: o senhor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem. À minha esquerda, o senhor José Sebastião dos Santos Filho, segundo vice-presidente da Confenem. À minha direita também, o senhor José Ricardo Dias Diniz, terceiro vice-presidente da Confenem. À minha esquerda, o senhor Cláudio Vinícius Dornas, diretor tesoureiro da Confenem. E também à minha direita, o senhor João Luiz Cesarino da Rosa, diretor adjunto da Confenem. Eu quero saudar os componentes da mesa, dizer da alegria de estarmos juntos nesta sessão especial do Senado Federal, que homenageia justamente a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, pelos seus 80 anos de existência. Inicialmente, convido a todos e a todas, para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
quero cumprimentar também os demais convidados que estão aqui no plenário, também todas as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação do Senado, no Brasil inteiro, e quero cumprimentar agora de uma maneira muito particular os alunos e alunas de 3 instituições de ensino que estão aqui presentes e cujas instituições fazem parte da organização da Confenem, que está sendo homenageada no dia de hoje. Como os alunos e alunas são sempre, e tem que ser assim, as autoridades principais, né, das nossas ações, porque tudo aquilo que se discute em educação tem objetivo justamente de ser uma educação de qualidade para todos, educação como prioridade absoluta. E eu cumprimentei todos os alunos e alunas aqui presentes na entrada e dizendo, olha, vocês serão e são os futuros senadores e senadoras da República. Mas se não forem, que sejam cidadãos e cidadãs conscientes também, né, com uma determinação para construir um mundo melhor, estejam onde estiverem no decorrer da vida, não é verdade? Então, sempre firmes e animados. Eu vou chamar os alunos pelo nome, aí a TV Senado pode, inclusive, na medida do possível, focalizar o aluno para que a imagem de vocês inspire as pessoas todas pelo Brasil. Então, do Centro Educacional Sagrada Família, Asa Norte, Ana Beatriz, pode levantar até para a gente saber. Ana Beatriz, seja bem-vinda. Beatriz Oliveira, Maria Laura, também Vitória Reis, Rafael Silva Mendes, um pouquinho aqui para trás, Davi Nascimento Bueno, seja bem-vindo, Davi. Maria Eduarda Batista de Carvalho, aqui na direita, muito bom. João Paulo Nogueira, muito bem, João Paulo. Giovana Duarte Zimmermann da Costa, parabéns. Bruno Barbosa, aqui presente, Bruno, excelente. Gabriel Queiroz de Souza Sabatino, acho que não está aqui presente, né? Ana Beatriz de Melo Dias, tudo bem, Ana Beatriz. Letícia Monteiro de São José, isto, muito bom, aqui na direita, né? Isabela Oliveira Casanova, Maria Fernanda da Silva Costa, lá também, e Vanessa da Silva Andrade. Muito bom. Vamos agora para o Colégio Santa Doroteia, Asa Norte. Isabela Moreno, está lá no fundo, muito bem. Ruth Ribeiro, também. Lucas Ottoni, seja bem-vindo, Lucas. Ana Sofia Moreno Moreira, isso aí, Ana. Maria Clara Ramalho Peixoto, ótimo. Sara Adele. A Sara, acho que teve algum problema, né? Larissa Arantes de Brito. Larissa, bem-vinda. Laura Gomes de Lacerda. Isso aí, Laura. Milena Ferreira da Mata. Muito bom, Milena. Bem-vinda. Samuel de Oliveira Cavalcante. Aqui à direita, muito bom. Alisson de Moraes Ávila. Ana Clara Portela Vieira de Melo. Ana Clara. Mateus Coelho Fernandes. Isso aí, Mateus. Muito bom. Isadora Pinheiro Dourado. Seja bem-vinda. Eduardo Rocha. Eduardo Rocha. Gabriela Dias Cavalli. Isto. Luiz Henrique Sampaio Lopes.
Excelente, Luiz Henrique. Aline Souza Matias. Seja bem-vinda ao plenário do Senado Federal. Felipe Irineu Paiva da Costa. E Júlia Almeida Cruz Marinho. Também os acompanhantes, que eu não li da Sagrada Família, mas depois podem ser passados. Sérgio Renato da Silva Monteiro Martins, professor, né? Isto, a nossa homenagem ainda na semana do Dia do Professor e da Professora. Uma salva de palmas aos professores. Que os professores e professoras sejam valorizados em todos os estados do Brasil. Juliana de Almeida Clemente, professora aqui, que bom. Tassiana Gonçalves de Oliveira, também seja muito bem-vinda. Passamos ao último colégio, que é o Centro Educacional CCI Sênior, Samambaia. Arthur Arruda, está lá no fundo, bem-vindo, Arthur. Catarina Moreira Abreu, aqui na frente, Catarina, que bom. Cauê Gustavo Silva. Não. Davi Lima Bessa. Isso aí, Davi. Davi Henrique Lopes Ribeiro. Aqui à esquerda também, Davi, que bom. Giovana Veiga. Isto, Giovana, lá no fundo, né? João Pedro Cordeiro Santos. Muito bem, João. João Lucas de Aguiar Dias. Muito bem. Pode até levantar a mão lá também. Isso aí. João Pedro Abreu Lira. João Pedro, que bom. Bem-vindo. Lalita Aja Mohamed Saad. Muito bem. Seja bem-vinda. Luiz Fernando Martins. Está aí, Luiz Fernando, aqui na esquerda. A Maria Júlia Fonseca Meira. Maria Júlia, parabéns. Mariana Soares, aliás, Mariana Gomes Santana. Está aí, Mariana, muito bom. Maxwell Pedro dos Santos. Bem-vindo, Maxwell. Miguel de Oliveira Flores. Bem-vindo também, Miguel. Murilo Alexandre Ponte. Murilo Alexandre Ponte. Não está, né? Natália Alves. Natália, muito bem, parabéns. Otávio Rodrigues Cardoso. Otávio, está aí, está aí. Muito bem. Otone Gabriel Pereira. Aí, Otone. E também o Felipe Mateus Alves de Souza. Está presente? Não. Rebeca da Cunha Naldo. Rebeca. Todos e todas foram chamados ou alguém não foi chamado? Todos foram? Todas? Sim. Então, eu só preciso depois dos nomes dos acompanhantes, né, das demais escolas. Muito bem. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas ao plenário do Senado Federal. Vocês que fazem parte como escolas e instituições de ensino da CONFENEM, que é a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. Eu vou ler um pouco do histórico da CONFENEM, para todos nós compreendermos a importância da confederação e para que as pessoas do Brasil todo saibam também do que nós estamos falando. 80 anos atrás, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, vem participando intensamente da construção da educação em nosso país. A ideia de sua existência foi lançada num momento muito significativo da nossa história, a ditadura de Getúlio Vargas,
começava a perder forças, aumentando o clamor pela volta da democracia e pelo cumprimento da Constituição então vigente, apenas parcialmente implementada pelo ditador. Tratava-se de regulamentar os artigos 128 e 129 da Constituição de 1937, que estabeleciam a livre iniciativa para os campos das artes, ciências e ensino. Determinava-se também que os entes públicos tinham o dever de assegurar o acesso a essas disciplinas para crianças e jovens que não pudessem pagar por cursos em instituições particulares. O primeiro Congresso Nacional dos Diretores de Estabelecimentos de Ensino Secundário e Comercial, acontecido no Rio de Janeiro, de 9 a 16 de setembro de 1944, defendeu a construção de uma federação de entidades, que seria devidamente reconhecida pelo Ministério do Trabalho apenas em 1948. Em 1990, a entidade ganhou sua atual forma confederativa, confederação. Desde sua criação, a Confenem teve intensa participação na construção de nosso arcabouço legal da área educacional, frequentemente sendo convocada pelo Legislativo para colaborar, ou seja, trabalhar em conjunto com deputados e senadores em temas de sua especialidade. Mais do que uma simples representação corporativa, a Confenem tem sido uma parceira valiosa na construção de consensos e soluções que ressaltam a obrigatória colaboração que deve existir entre o setor público e o setor privado, que se complementam nos esforços em favor da educação. De fato, é necessário acreditarmos numa solução plural de todas as partes para a educação, de forma a vermos respeitados os direitos básicos de nossos cidadãos. Cada cidadão deve poder optar pelo que lhe parece melhor para seus filhos, em termos de formação, respeitando ideologias, religiões, tecnologias educacionais e todos os outros fatores que compõem o universo de formação das pessoas. A Confenem, os números são altos, representa hoje cerca de 48 mil instituições privadas que atuam em todos os níveis, desde a pré-escola até a pós-graduação, empregando 1.200.000 professores e professoras e mais de 80 mil auxiliares de educação. As escolas vinculadas à Confenem, responsáveis também no momento, são responsáveis pela formação de mais de 16 milhões de cidadãos brasileiros. Poucas instituições em nosso país podem se orgulhar de completar 80 anos ininterruptos de atuação. Nossa nação e nossas instituições são relativamente jovens. O próprio Poder Legislativo, nesses últimos 80 anos, teve atuação interrompida por situações de força. A Confenem nunca se dobrou a governantes da vez ou a modismos políticos e sociais. Baseada em princípios democráticos e pluralistas, a Confenem segue firme em sua trajetória, agora sob a presidência do professor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, que sucedeu ao professor Roberto Geraldo de Paiva Dornas, presidente de honra da instituição, responsável por enorme contribuição nos campos da educação e do direito. Em nome desses dois baluartes, professor Paulino
e professor Roberto Geraldo, parabenizamos todas as escolas, incluindo vocês que estão aqui no plenário, de uma forma especial, e instituições que integram a Confenem, na certeza de continuar contando com a contribuição por várias décadas a mais. Obrigado. Agradeço. Eu quero cumprimentar também a professora Vanessa Andrade, do Colégio Sagrada Família, aqui presente, professora Vanessa, CCI Sênior, professor Thales Caixeta, que está aqui presente também. Olha aí, olha, sendo aplaudido. Vamos aplaudir de novo, né? Aqui na galeria, e quero saudar todos e todas vocês que estão aqui na galeria, estão os alunos do ensino fundamental do Colégio Agostiniano, Goiânia, Goiás. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindos também a esta sessão especial. Quero cumprimentar o senhor conselheiro da Embaixada da República Democrática do Congo, Alain Calafana Lukobo, muito bem-vindo. O senhor primeiro secretário da Embaixada da Arábia Saudita, Suail Alanzari, né? Lindo. Senhor terceiro secretário da Embaixada da Rússia, Denis Tetyushin. Aqui. O senhor presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado do Piauí, Leonardo Ayrton Pessoa Soares, está aqui presente. Vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, Elizabeth Guedes. O senhor presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos Particulares de Ensino Superior do Distrito Federal, Luiz França. E também a senhora cônsul e primeira secretária da Embaixada da Irlanda, Sophie McGuirk. Muito bem-vinda também. Neste momento, com muita alegria, concedo a palavra ao senhor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, presidente da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem. Boa tarde a todos. Primeiramente, dirijo meus cumprimentos iniciais ao excelentíssimo senhor senador Flávio Arnes, do Partido Rede Sustentabilidade do Paraná, presidente desta sessão, presidente da Comissão de Educação desta Casa Legislativa, autor do requerimento desta sessão solene em homenagem aos 80 anos da Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, que teve também como signatários o Sexto Costa, do PT de Pernambuco, Alan Rick, do União Acre, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Sérgio Moro, do União Paraná, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, professora Dorinha Seabra, do União Tocantins, e Laércio de Oliveira, do PP de Sergipe. Dirijo também aos queridos alunos e alunas dos colégios que estão aqui, abrilhantando esta solenidade, o Colégio Santa Doroteia, o Centro Educacional Sênior e Sagrada Família. Senhoras e senhores presidentes de federações e sindicatos e de estabelecimentos de ensino particular, senhoras e senhores diretores da Confenem, senhoras e senhores membros dos conselhos da Confenem, senhoras e senhores membros da Câmara de Educação Básica e Superior da Confenem, senhoras e senhores membros do Conselho de Representantes da Confenem, senhoras e senhores dirigentes escolares, senhoras e senhores convidados, autoridades aqui presentes
e aos demais que estão nos acompanhando nesta solenidade através da TV Senado. Para mim é uma honra estar presidindo a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino neste momento tão especial dos seus 80 anos. Esta que é uma das confederações patronais mais longeva e reconhecida do Brasil, que representa um setor que vem se desenvolvendo desde os primórdios da educação da livre iniciativa de nosso país. A trajetória de 80 anos da Confenem é um marco na história do ensino no Brasil, destacando-se pela defesa intransigente da liberdade de ensinar e aprender. Aliás, a própria fundação da Confenem remonta às trajetórias de pessoas idealistas de um Brasil que precisava ser novo. A Confenem foi fundada com o propósito de promover a liberdade de ensino e a pluralidade educacional, fundamentos essenciais para a democracia. Originada da ideia lançada no primeiro Congresso Nacional da Escola Particular, CONEP, em 1944, no Rio de Janeiro, oficialmente estabelecida em 1948, após a superação de obstáculos burocráticos. A FENEM, Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, representou desde seu início as escolas particulares brasileiras, atuando como uma federação de fato. Em 1990, transformou-se na Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, CONFENEM, consolidando sua missão de defender a coexistência do ensino privado e público, a autonomia das instituições de ensino em relação ao Estado e a garantia de acesso à educação para todos. Celebrando 80 anos em 2024, a Confenem destaca-se não apenas como uma entidade sindical, mas como um movimento político-ideológico em prol de uma educação democrática, livre e inclusiva, em oposição às limitações impostas por regimes autoritários e ditatoriais. A organização se mantém firme em seus princípios fundadores, evidenciando a importância da liberdade de ensinar e aprender como pilares de um regime democrático. Seu idealizador, professor Lafayette Cortes, foi uma figura polivalente no cenário educacional e político brasileiro, atuando como político, jornalista, professor de diversas disciplinas e fundador de instituições educacionais. O ilustre professor Lafayette e seus colaboradores enfatizaram que a educação não deve ser controlada pelo Estado, mas sim servir como meio para formar cidadãos bem informados, responsáveis e capazes de contribuir para uma sociedade democrática onde o mérito, a competência e a ética são valorizadas acima de privilégios. Eles argumentavam que a verdadeira democracia requer o respeito à liberdade individual, incluindo crenças, opções, origem, raça, etnia e religião, além da oferta de oportunidades iguais para todos, sem que o ensino seja imposto ou usado como ferramenta para manter ditaduras. Este pensamento reflete uma visão de uma sociedade construída por indivíduos únicos e solidários, não por uma coletividade uniforme servindo a interesses estatais. A atualidade da Confenem, como entidade máxima de representação dos estabelecimentos de ensino no Brasil, está fundamentada no sistema confederativo organizado pela Constituição Federal e pela consolidação das leis do trabalho. Este sistema estrutura as entidades sindicais em 3 níveis: sindicatos, federações e confederações, garantindo que a representação dos interesses dos estabelecimentos de ensino seja realizada de maneira organizada e com abrangência nacional. A Confenem, ao ser a única confederação que representa as escolas em âmbito nacional, destaca-se por sua exclusividade constitucional e legal, reforçando sua legitimidade e autoridade como porta-voz dos estabelecimentos privados de ensino.
Nesta data, não poderia deixar de enaltecer a figura do ilustre e saudoso presidente de honra da Confenem, professor Roberto Geraldo de Paiva Dornas. Roberto Dornas e a Confenem se confundem na história. Advogado e professor, dirigiu por 43 anos a Confenem no período de 1977 a 2020. Com 52 anos de Confenem, sendo 43 na presidência, a vida dele e a nossa se misturaram, na certeza de que as pessoas passam, mas a instituição e um princípio ficam com sua bandeira hasteada. Lafayette Cortes, Roberto Dornas e seus inúmeros colaboradores eram homens com propósitos firmes e esperançosos por um futuro melhor. Pessoas resilientes que dedicaram boa parte de suas vidas à atividade sindical patronal por uma educação de qualidade. Cabe aqui ressaltar como fundamento básico para a ação que o ensino de livre iniciativa não é concessão, delegação ou mero favor do poder público. A educação livre e plural não pertence ao Estado, mas quem gera a família, a quem cria e à sociedade, sendo o pilar do regime democrático. Ao contrário, os cidadãos e a sociedade delegam e podem delegar ao Estado a tarefa de educar. Na Constituição da República, a liberdade de ministrar o ensino não é atividade arrolada como prerrogativa e monopólio estatais. O artigo 209 da Carta Magna prediz que o ensino é livre à iniciativa privada. Se a Constituição de 1988 prevê liberdade de ensinar e de aprender, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino em igualdade de condições irmamente, e ser o ensino a livre iniciativa privada, não há como se aventar a hipótese de concessão, delegação, simples permissão, subordinação, além de não ser a atividade privativa ou exclusiva do Estado. Reforço a afirmação de que a Confenem é a entidade máxima e única a nível nacional de representação das escolas da iniciativa privada, desde a educação infantil até o ensino superior. Somos mais de 48 mil instituições de ensino, com 16 milhões de matrículas, abrangendo 23% das escolas da educação básica e 85% das instituições de ensino superior. A escola privada contribui com mais de 2% do PIB brasileiro, movimentando mais de 60 bilhões de reais. Nossa missão é defender a liberdade de criação e gestão das instituições de ensino da livre iniciativa em nível nacional, assim como o direito de as famílias escolherem a educação escolar que desejarem, apoiando-se no reconhecimento desse direito pela Constituição Federal e tratados internacionais que defendam a liberdade de ensino. Nossa visão é ser referência máxima em associação sindical patronal, como defensora da iniciativa privada na educação, com capacidade de influência e agente de propostas inovadoras que consolidem sua liderança em termos de representação. Estamos presentes em quase todos os estados brasileiros e Distrito Federal, representados por sindicatos, federações e delegacias regionais. Esses momentos adicionais ajudam a entender a amplitude e a profundidade do papel da Confenem na defesa da educação privada e na promoção de uma política educacional inclusiva e democrática no Brasil. Para complementar a análise dos momentos importantes na história da Confenem e seu impacto na educação brasileira, é fundamental explorar não apenas os eventos já mencionados, mas também outros aspectos e contribuições significativas que marcaram sua trajetória ao longo dos anos. Na influência da legislação educacional, além das ações diretas de inconstitucionalidade, a Confenem tem participado ativamente no diálogo e na formulação de políticas públicas educacionais. Sua atuação junto ao Legislativo e órgãos governamentais tem sido essencial para garantir que as leis e políticas educacionais reflitam os princípios de liberdade de ensino e aprendizagem, equidade e qualidade para todos. Muito obrigado.
Agradeço também pela fala o senhor Paulino, presidente Delmar Rodrigues Pereira, presidente da Confenem. Passo em seguida a palavra ao senhor José Sebastião dos Santos Filho, segundo vice-presidente da Confenem. Enquanto o senhor José Sebastião dos Santos se dirige à tribuna, quero saudar também a presença do senhor Winder Almeida, presidente da Federação dos Estabelecimentos de Ensino Particulares de Minas Gerais, FENEM, Minas Gerais. Seja bem-vindo. Com a palavra, o senhor José Sebastião dos Santos Filho. Boa tarde, gente. Em nome de Vossa Excelência, o senador Flávio Arnes, requerente da sessão especial alusiva aos 80 anos de nossa confederação e os demais eminentes senhores senadores que o apoiaram na propositura do requerimento dessa sessão especial, nós saudamos todas as autoridades presentes e ou representadas. Em nome do presidente da Confenem, o excelentíssimo senhor Paulino Delmar Pereira, nós cumprimentamos os membros de nossa entidade, representantes sindicais de nosso país, professores, da representação de alunos de escolas particulares aqui presentes e dos telespectadores da TV Senado. A Confenem possui uma indubitável história de trabalho e contribuições fundamentais e imprescindíveis à educação do nosso país. Desde sua concepção, fundação, em 1944, até os dias atuais, sempre se pautou em valores e princípios que são pré-requisitos à formação de cidadãos que poderão, positivamente, fazer a diferença para a nossa pátria. E para muito além de ser a representação máxima, legalmente falando, da iniciativa privada na educação, mas por sempre buscar e promover a verdadeira educação, de forma apolítica, laica, de qualidade e sem ideologias, olhando e preservando a todas as instituições, independente de seus tamanhos ou número de alunos. E talvez, infelizmente, por essas razões, outras representações ligadas à iniciativa privada na educação possam gozar de uma atenção maior por parte de alguns atores políticos influentes, mas com interesses específicos. Como nos coube a oportunidade de uma fala mais voltada ao que diz respeito ao ensino superior do nosso país, nesse sentido, clamamos aos nossos senadores que possam se inteirar de todas as informações possíveis e reais acerca da realidade atual do nosso país, no tocante ao que o mercado vem transformando a forma de oferta de cursos e valores, para que possam, em seu dia a dia de trabalho, fazer as melhores análises e juízos de valores, devidamente e tecnicamente embasados, para podermos promover uma educação superior que possa trazer, como consequência, o crescimento de nosso país e não só o atendimento de determinados interesses de governos e ou de poucos grupos de mantenedores. Como em todos os âmbitos, existem opiniões e posicionamentos divergentes quando se trata de educação superior. Se os senhores nos permitem colocar desta forma, para ilustrar algumas situações que carecem de atenção de todos nós, nós podemos começar desde o modelo avaliativo, atualmente há algum tempo adotado pelo MEC, onde se exigem de faculdades isoladas de pequeno e médio porte, a mesma realidade e práticas encontradas em grandes universidades, sem respeitar as diferenças e limitações inerentes a cada tipo de instituição de ensino superior. Até a forma que a educação à distância vem sendo praticada desde 2015, quando se autorizou a sua implementação, sem que haja uma preocupação de fato com a qualidade da oferta dos cursos e a estrutura utilizada. Sem citar que não há diferença nos diplomas de quem faz um curso superior presencial e de quem faz um em EAD. Além de que, atualmente, a grande maioria dos interessados numa graduação superior voltada, por exemplo, para as licenciaturas, ou seja, formação de professores, procuram fazer à distância. Permitam-nos fazer a seguinte ilustração. Imaginem os senhores formarmos um médico, por exemplo, que durante toda a sua graduação nunca esteve no ambiente hospitalar, nunca teve contato com pacientes, etc. Mas que assim que formado, pretende exercer sua profissão em uma urgência hospitalar.
Pois bem, hoje formamos professores que nunca estiveram ou pisaram numa sala de aula ou tiveram contato com alunos. Recentemente, houve uma tentativa do MEC em estabelecer uma percentagem mínima de presencialidade nos cursos das licenciaturas, mas ainda que sem que saibamos se surtirão os efeitos esperados. No tocante a esse tema, quando as críticas são realizadas aos defensores da EAD, os mesmos reagem como se todos nós fôssemos contrários à tecnologia, quando, na verdade, o que precisamos trabalhar é na forma como a dita tecnologia vem sendo aplicada e será aplicada. Está atendendo aos objetivos? Quais os países que participam de avaliações internacionais e que são bem avaliados utilizam a tecnologia da forma que o Brasil utiliza? São questionamentos que não são levados em conta, apesar das estatísticas oficiais demonstrarem o contrário. E se já havia a constatação de um apagão de professores desde meados da década de 90, imaginemos como será a nossa realidade a curto e médio prazo. Cremos que deveria tratar-se de uma preocupação de Estado. Mas que possamos refletir e buscarmos avaliar o que for melhor para o futuro de todos nós. Enquanto vice-presidente da Confenem e presidente da Federação dos Estabelecimentos Particulares do Ensino de Sergipe, FENEM Sergipe, nós gostaríamos de fazer o registro de nosso especial agradecimento dirigido ao senador pelo Estado de Sergipe, o excelentíssimo senhor Laércio Oliveira, que atendeu ao nosso pedido e também apoiou a propositura desta sessão especial, alusiva aos 80 anos de nossa entidade máxima. Nossos agradecimentos, senador. Vossa Excelência sempre deu a devida importância à educação e à iniciativa privada em nosso Estado e em nosso país. Agradecemos mais uma vez ao excelentíssimo senador Flávio Arnes e demais senadores que apoiaram na propositura. Uma excelente tarde a todos. Agradecemos ao senhor José Sebastião dos Santos Filho, segundo vice-presidente da Confenem. Passamos em seguida a palavra ao senhor José Ricardo Dias Diniz, que é o terceiro vice-presidente da Confenem. Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do presidente desta sessão solene, senador da República do Brasil, Dr. Flávio Arnes, eu saúdo todos os integrantes da mesa, demais presentes, educadores, professores, integrantes de sindicatos, de confederações, e, em especial, eu saúdo essa juventude presente aqui, que, ao estarem presentes, realmente nos traz o ânimo e a alegria de que o futuro realmente está sendo construído no nosso país. Senhores e senhoras, desde o início de minha vida sindical, nos anos 80 do século passado, que acompanha a trajetória exitosa da Confenem na defesa dos legítimos interesses da livre iniciativa na educação nacional. Sei como foi exaustiva a luta para consagrar, porque também dela participei, na Carta Magna de 1988, os princípios que nos norteiam, tais como pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Chegamos, então, aos 80 anos, com a certeza de que toda essa dura caminhada não tem sido em vão. De 2 anos para cá, senhores e senhoras, venho participando da direção executiva da Confenem, na condição de seu terceiro vice-presidente e, de maneira mais direta, como presidente da Câmara de Educação Básica. E, juntamente com os colegas educadores e educadoras que dela fazem parte, vimos atuando de forma propositiva, a exemplo da nossa efetiva participação nos debates que envolveram o novo ensino médio,
onde lutamos ao lado dos que combateram em prol da flexibilização curricular, do protagonismo do estudante na escolha do seu percurso escolar, na valorização da formação técnica e profissional, em contraposição à proposta de retorno ao modelo de caixinhas, nitidamente conteudista e reprodutor de conhecimentos, contrariamente a tudo que vem acontecendo de mais transformador em países que valorizam a educação como alicerce das mudanças exigidas pela contemporaneidade. Combatemos, sim, o bom combate. E o resultado, por isso mesmo, foi menos desastroso do que então se pronunciava. No nosso trabalho regular na Câmara de Educação Básica da Confenem, vimos vivenciando e constatando que a rede privada na educação básica, com mais de 40 mil escolas em todo o território nacional, congregando mais de 9 milhões de estudantes na educação básica, vem desempenhando um papel fundamental na atualização de práticas pedagógicas e de iniciativas inovadoras na gestão escolar, promovendo a incorporação de novas tecnologias de aprendizagem através de projetos e o aprendizado colaborativo. Abordagens essas que colocam um aluno como protagonista da sua formação escolar, incentivando-o à reflexão, à desenvoltura crítica diante do mundo tão necessária nos nossos dias, a resolução de problemas e a aplicação prática, realista do conhecimento. Ao lado dessas competências, senhores e senhoras, nossas escolas têm investido fortemente na implementação de programas de educação socioemocional, que proporcionam o desenvolvimento de competências como empatia, resiliência, postura solidária, gerando atitudes próprias de uma vida verdadeiramente cidadã, de compromisso com a sociedade e com o país. A inovação nas escolas privadas também passa pelo investimento em formação docente, com a efetiva oferta de programas de capacitação voltados, sobretudo, para as demandas do século XXI, mantendo um olhar mais amplo para o que vem ocorrendo positivamente em nações que veem a educação como a grande impulsionadora na transformação das pessoas para um mundo melhor, mais humano e mais justo. Isso tudo traz, senhoras, no seu bojo, o propósito maior de toda a escola particular da educação básica, que é a formação integral dos seus educandos, lastreada na convergência entre inovação e valores humanos, que aponta para uma verdadeira educação de qualidade. E nós, que fazemos a Confenem, fazemos desse propósito a nossa profissão de fé. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor José Ricardo Diniz, terceiro vice-presidente da Confenem. Quero cumprimentá-lo também pela fala. Muito bom. Os desafios foram apontados de maneira clara também, assim como os objetivos em função dos desafios a serem alcançados. Concedo em seguida a palavra ao senhor Cláudio Vinícius Dornas, que é diretor tesoureiro da Confenem. Muito bom. Boa tarde, excelentíssimo senador Flávio Arnes, senhores senadores, deputados aqui presentes, presidente Paulino Delmar, os vice-presidentes Sebastião Filho e José Diniz, o diretor João Cesarino, diretores, componentes da mesa e digníssima plateia. Senhores, a Federação Nacional de Ensino foi criada em 1944,
através de um Congresso Nacional das Escolas Particulares, tornou-se uma confederação nos anos 90. O CONFENEM hoje tem 80 anos e não é apenas mais uma entidade sindical, mas se institucionalizou em uma luta política e ideológica para, através da educação plurima, garantir a existência da verdadeira democracia, tão abalada à época da sua criação pelas ditaduras responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. A situação não se modificou muito nos dias atuais. Hoje, a guerra da Ucrânia, do Oriente Médio e grupos terroristas. Sua luta continua, não é por interesses menores, mas por princípios, valores e uma bandeira de liberdade de ensinar e de aprender. Necessidade de existência do ensino privado ao lado do ensino público, não caracterizado por ensino privado como concessão e delegação do poder público, nem a sua subordinação a ele no que significa satisfação e atendimento da vontade de governantes de cada época, obrigação do Estado amparar o que não tem condição de optar pela liberdade de aprender, que não seja imposto por governantes através da escola estatal. Isso, senhores, são os pilares da democracia e também os pilares da CONFENEM. Hoje, oitentona, cumpriu e cumpre muito bem sua missão, que não é meramente a de entidade sindical. Hoje, a CONFENEM continua a lutar pelos mesmos princípios éticos e morais da sua criação, porém se adequando ao mundo atual. A batalha do ensino privado nesses últimos 50 anos continua difícil, talvez até mais árduo, em função das tentativas de tutela ideológica. Atualmente existe a inteligência artificial, as redes sociais, a educação inclusiva, o novo ensino médio, ensino à distância, sustentabilidade e a missão difícil de tirar a educação brasileira dos últimos lugares das estatísticas mundiais. Além dos desafios naturais de cada tempo e época, a escola está sofrendo prática desleal da coexistência com criações de centenas de escolas, principalmente do Sistema S, SESI e SENAI, financiadas pelo bilionário Sistema S, que deveriam agir em favor unicamente em benefício dos seus comerciais industriários. A escola particular financia, além de todos os impostos, o Sistema S. Ainda é obrigada a recolher salário de educação, sendo elas as particulares, fornecedoras de prestação educacional. O regime tributário brasileiro é distorcido, sobrecarregando os setores produtivos do Brasil. A CONFENEM, a entidade sindical, cresceu por seus méritos e competência, sem depender de qualquer ajuda de fora ou subsídios estatais. E não poderia ser de outro jeito, pois garante sua autonomia e independência política. Nos últimos 80 anos, foram centenas de batalhas para garantir o ensino privado à sua liberdade. Autonomia, basta lembrar a batalha junto à Assembleia Constituinte de 1988, para garantir a liberdade, iniciativa privada e de ensino, artigo 209 da atual Constituição da República. A CONFENEM se caracteriza como defensora de toda categoria de estabelecimento de ensino, fundamental ao superior, além dos cursos livres, não se contaminando por qualquer grupo educacional ou específico ou associações seletivas. Por isso, age com prudência, com urgência quando necessário, até recebendo críticas de poucos por acharem lenta. A CONFENEM não é lenta, é sábia. Não está a serviço da vaidade e satisfação pessoal de alguns. Assim é a CONFENEM, trabalho sério, com competência e podemos citar, dentre muitos, trabalho feito junto às casas legislativas, não menos com o poder público e executivo, e sempre utilizando o poder judiciário para assuntos que beneficiam a toda a categoria. Portanto, senhores, a CONFENEM está com 80 anos, bem vividos, com honradez, seriedade e ética no Senado Nacional. Por fim, lembro a conclusão feita pelo senhor presidente de honra, Roberto Dornas, no livro dos 70 anos da Confederação. Assim, como se vê, os idealizadores, criadores, continuadores da CONFENEM, em todos os tempos, não lutaram apenas pelos interesses econômicos e eventuais de uma escola, região, grupo ou segmento de ensino de iniciativa privada. Não foram e não são meros diretores de escolas ou empresários de ensino, mas pensadores e realizadores da educação como pilar do regime democrático. E respeito à opção, lutaram pelos ideais de uma educação pluralista e diversificada, meios instrumentos básicos e inafastáveis da criação e consolidação da verdadeira democracia. Senhores, muito obrigado. Agradeço ao senhor Cláudio Vinícius Dornas, que é diretor tesoureiro da CONFENEM. Quero cumprimentá-lo também. Obrigado. Desejar sucesso e trabalho na continuidade dos 80 anos.
Em seguida, concedo a palavra com prazer ao senhor João Luiz Cesarino da Rosa, que é diretor adjunto da Confenem. Não, fica bom, fica bom. Boa tarde. Excelentíssimo presidente, senador Flávio Arnes, com que alegria que sentamos aqui juntos. Nós que convivemos pelos corredores dessa casa, eu quero prestar publicamente e registrar nos anais do Senado Federal que o requerimento para os 80 anos da Confenem não poderiam ter sido redigidos por mãos mais competentes do que a sua, senador Flávio. Acompanho o seu trabalho como presidente da Comissão de Educação do Senado e vejo a tranquilidade, a competência, a qualidade com que o senhor conduz aqueles trabalhos numa casa tão plural e o faz com harmonia. Então, fico muito feliz de poder registrar esse momento aqui sob a sua presidência e estar aqui com todos vocês, junto com o nosso presidente Paulino, que em seu nome eu cumprimento todos os colegas da Confenem e desta mesa, demais autoridades, embaixadas de outros países, as escolas, Sagrada Família, cujo diretor Amarildo Bolles nos recepcionou com extrema alegria no que consideramos um ato cívico para todos esses alunos do Colégio Sagrada Família que aqui estão e seus professores. Também o professor Sérgio Renato da Silva Monteiro Martins, diretor-geral do Colégio Santa Doroteia, que até nos emocionava quando nós fizemos o convite para que essa escola estivesse aqui presente. Não diferente o professor Cleiton da Silva Braga, diretor-geral do Centro Educacional Sênior, aqui de Samambaia, do Distrito Federal. Telespectadores da TV Senado e queridos alunos, hoje é um dia memorável. Não é um dia memorável só para quem está no dia a dia da Confenem. É um dia memorável para todos nós. Vejam, alunos, que se a Confenem representa este universo magnífico de escolas que aqui foi citado, vocês têm o privilégio de estar representando os alunos das escolas particulares, com igual número fantástico, mais de 16 milhões de alunos. Percebam isso. Talvez mais tarde, pensando neste privilégio de celebrar tamanho fato, sentados na cadeira dos senadores da República, nessa casa, que é a casa mais representativa do anseio da população brasileira, mais de 210 milhões de brasileiros aqui representados pela Casa Revisora do Congresso Nacional. Pensem, analisem no privilégio, o orgulho de estarmos aqui comemorando 80 anos de atividade ininterrupta em prol da educação. Sabem, alunos, quando foi criada a primeira escola particular no Brasil? Alguém poderia saber quando isso aconteceu?
Isso aconteceu em 1533, lá na Bahia, por um grupo de franciscanos abinários, foi criada a primeira escola privada no Brasil. Então, a Confenem, meus caros, ela representa todo o universo da escola particular, seja ela com ou sem fins lucrativos, filantrópica, comunitária, enfim, toda a iniciativa privada é pela Confenem representada. E eu, na qualidade de representante da entidade junto aqui ao Congresso, temos uma missão que é contributiva com a casa, nos projetos de lei. Os projetos de lei, como vocês sabem, são o prenúncio de uma lei através, como que uma lei pode nos influenciar, não é? Uma lei, ela é obrigatória para nós, ela tem que seguir a Constituição Federal. Então, cá estamos no sentido de aperfeiçoar, modestamente, com a nossa colaboração, alguns projetos de lei. Apoiar outros projetos de lei, fazendo com que a educação possa atingir, no nosso país, o lugar que merece. Ou seja, uma atividade essencial. A educação, ela começa lá na família, nós não podemos esquecer isso. É lá na família, o pai e a mãe, que dizem o que é certo e errado para nós. Felizes de nós que temos pais que podem dizer isso. Aí vamos construindo a nossa educação, recebendo os conhecimentos ao longo dos diversos níveis da escola e vamos nos tornar cidadãos. E vejam, mas nem tudo nós podemos estar felizes. O Brasil ainda tem que investir mais em educação. Nós temos países, e hoje a globalização nos permite ter conhecimento dos dados, que investem muito mais em educação. Podemos citar Finlândia, Suíça, Luxemburgo, alguns, que investem 3 vezes mais do que o Brasil em educação. Investem cerca, para se falar numa moeda de aceitação mundial, investem cerca de mais de $15 mil aluno por ano, e nós investimos no ensino médio, que é o máximo que investimos, $4 mil aluno por ano. O que aconteceu com esse país? É fácil de ver. Suas economias são fortes, a sociedade, a população tem um bem-estar maior, o homem como homem cresce como ser humano, a saúde, tudo com base numa educação de qualidade. Hoje, há um assunto que nos preocupa demais, e vocês, como aqui foi dito, não serão o futuro, vocês já são a realidade disso, que é a sustentabilidade desse planeta água. Eu não me enganei, não é planeta Terra, é planeta água, uma vez que 70% da sua superfície é formada por água. E nós sabemos o que está acontecendo com o meio ambiente, não é verdade? Hoje aqui no Senado existem projetos para incluir a cadeira de meio ambiente no currículo das escolas, para conscientizar da... Então, isso tudo, meus amigos, é educação. Quando a gente vê, senador, as próprias pessoas do país que jogam lixo nas ruas, essas mesmas, quando têm a oportunidade de ir na Europa, colocam no bolso, se não tem uma lixeira próxima. Então, eles estão cientes do que é certo e o que é errado. O que os faz
agir de forma diferente. Então, eu queria justamente celebrar com vocês, dizer do privilégio disso, que vocês levem para casa essa emoção do dia de hoje, que é uma emoção que eu estou sentindo, haja vista que já estou na instituição há mais de 30 anos, vivenciei aí muitas questões, vejo o esforço de muitos. Ainda, às vezes me pergunto como que a escola, depois de tantos anos, nós comemoramos há pouco mais de 20 anos, os 500 anos do Brasil, ainda estamos verificando diretrizes, ainda estamos verificando currículo, ainda estamos aí discutindo o próprio ensino médio, não é? O ensino médio que era um ensino com tantas disciplinas, com talvez não a geração de vocês, quero crer que não, mas a nossa geração aqui, que não se aprofundou em muitos temas, que ficou superficialmente sabendo de tudo, um pouco de tudo. Nós precisamos conhecer isso. Vocês precisam, no ato cívico, como cidadãos, fiscalizar tudo isso, para que nós tenhamos o melhor dos dias e vocês, quando formarem as suas famílias, terão ainda um país melhor para se viver. Muito obrigado a todos. Muito bem, agradeço também as palavras do senhor João Luiz Cesarino de Rosa, da Rosa, diretor adjunto da Confenem, e é uma alegria sempre compartilharmos momentos no Senado Federal, seja nos corredores, na comissão, nos debates, a favor do que deveria ser sempre prioridade absoluta no Brasil, que é uma educação de qualidade. Agradeço também a participação de todos da mesa nas suas falas, exposições extremamente importantes, mas eu gostaria agora, já indo para o encerramento dessa sessão especial, antes de encerrarmos, fazermos um ato simbólico, né? Eu pediria só que os alunos e alunas ficassem sentados, assim como os professores, e todos nós pudéssemos nos levantar, né? Aqui na mesa, no plenário, os alunos e alunas, estudantes ficam sentados e os professores também. O ato simbólico é que esta sessão especial está sendo transmitida para o Brasil todo e será novamente retransmitida na programação do Senado Federal. E nós que estamos em pé, representantes de embaixadas, Confenem, que é a Confederação Nacional, as federações estaduais, os demais convidados, nós como senadores representando o Senado Federal, queremos, em primeiro lugar, aplaudir os alunos e alunas do Brasil inteiro, que são as autoridades principais em função das quais nós estamos aqui. Então, um aplauso para vocês do Brasil inteiro. E quando nós falamos dos alunos e alunas, nós dizemos, olha, alunos da creche, da pré-escola, do ensino fundamental, do ensino médio, jovens e adultos, técnico profissionalizante, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas do campo, ribeirinhos, das universidades, faculdades, graduação, pós-graduação. São milhões de alunos, né? Então, quer dizer, esse aplauso foi para vocês, dos colégios aqui presentes, e para os alunos todos. O segundo aplauso, todos nós que estamos aqui nessa mesa,
E todos que estão em pé aqui, assim como todas as pessoas do Brasil, nas suas caminhadas pela vida, tiveram um professor ou professora. Nós só estamos aqui por causa dos professores, professoras, profissionais da educação na escola, o bibliotecário, o secretário, o inspetor de pátio, a pessoa da porta, o merendeiro, né? E chegamos aonde chegamos, e todos vocês podem chegar onde vocês desejarem e para aquilo que vocês se esforçarem, né? Através dos professores. Então a gente pensa, olha, que os professores e professoras e profissionais da educação no Brasil inteiro, né, recebam esse nosso aplauso para dizer, olha, o Brasil só vai para frente quando vocês, professores e professoras, forem adequadamente valorizados, com salários, com concurso público, com plano de carreira, para que a educação possa ser um instrumento de libertação, de protagonismo de todas as pessoas. Então, vamos juntos aplaudir os professores e professoras. E o último aplauso, importantíssimo, né? Educação significa comunhão. Comunhão é a comum união da escola e da família. Foi dito aqui, os primeiros educadores, o pai, a mãe, continuam sendo a vida toda. Que haja políticas públicas adequadas para as famílias dos nossos alunos, que todos os alunos tenham casa, tenham comida, os pais tenham trabalho, que a mãe seja valorizada, que não tenha violência no lar, na residência, e com isso todos os alunos e alunas terão muito mais chances de sucesso na escola. Uma salva de palmas para todas as famílias. Nós aqui podemos nos sentar agora, não é verdade? Antes, também, indo para o encerramento, daqui a pouco, vamos agora assistir ao vídeo da Confenem, Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, Confenem, é a única, legalmente a nível nacional, representante das escolas particulares no Brasil. Desde a educação infantil até o ensino superior, sua missão é garantir a liberdade e a qualidade no ensino privado. Representa mais de 43 mil instituições de ensino e 16 milhões de matrículas, sendo 23% na educação básica e 85% no ensino superior. Conta com 1 milhão de colaboradores, gerando mais de 2% do PIB nacional. Atua em todos os poderes, no Executivo, em discussões nos órgãos de educação. No Legislativo, colabora no aprimoramento de leis. E no Judiciário, tem a prerrogativa de arguir inconstitucionalidades no Supremo Tribunal Federal. Seu atual presidente, o professor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, é um defensor incansável da educação. Com o apoio de uma diretoria e conselhos formados por representantes de todo o Brasil, reúne-se regularmente, seja em Brasília, seja nas bases regionais. A Confenem tem como idealizador o professor Lafayette Cortes e registra o presidente de honra, professor Roberto Geraldo de Paiva Dornas, em memória, como o dedicado educador que liderou a entidade por 43 anos. Confenem, 80 anos de busca incessante pela excelência da verdadeira educação que transforma o Brasil. Quero cumprimentar também, que estão aqui na galeria, os alunos e alunas do ensino médio do Colégio Estadual Jales Machado, Goianésia, Goiás. Uma salva de palmas.
Quero mencionar também a presença da senhora conselheira da Embaixada da Zâmbia, Chipo Siafwa. Quero, encerrando esta sessão solene, novamente agradecer, né, a toda a diretoria da Confenem, na pessoa do seu presidente, caro professor Paulino Delmar Rodrigues Pereira, né, uma alegria tê-los com a gente nesta comemoração dos 80 anos. Agradecer também novamente a presença das escolas aqui de Brasília, Sagrada Família, CCI de Samambaia, do Distrito Federal, Colégio Santa Doroteia, as representações das embaixadas, os convidados e convidadas aqui presentes, todos que nos acompanham pelo Brasil, né, porque esta, como já mencionei, esta sessão especial está sendo transmitida para o Brasil todo. É um momento de sensibilização, de conscientização sobre a importância da educação. Quero, de uma maneira muito especial, agradecer às intérpretes de Libras, né, que vocês viram, que estão aqui presentes, né, a Brenda Rodrigues e a Michaele Tomás, né, uma salva de palmas para elas também. Fazendo um destaque para a importância de termos, né, em todas as escolas, uma solidariedade, uma abertura para que todos e todas possam participar do ambiente escolar, né, e serem bem acolhidos, sejam pessoas surdas, com deficiência auditiva, cegas, com deficiência intelectual, com autismo, né, compreender essas pessoas. Quanto mais compreendemos e conhecemos, mais apoiamos também, né? É um desafio para milhões de brasileiros, né? São 20 milhões praticamente de pessoas, conforme o IBGE, mas que todos e todas se sintam acolhidos na escola, que a escola seja um ambiente, principalmente, como foi falado, né, que é um momento de pensarmos muitos na sustentabilidade, nos ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a escola seja um ambiente de construção coletiva, né, essa parceria que tem que haver, e isso leva à construção da paz, que é um objetivo a ser alcançado no mundo inteiro, uma sociedade de paz, de diálogo, de entendimento, de escuta, de apoio mútuo, de solidariedade. Então, um grande desafio para todos nós. Quero agradecer a Lígia, que está aqui ao meu lado, o apoio todo também da infraestrutura do Senado. E nós temos, em tudo que foi discutido, uma legislação maior em nosso país, que é a Constituição Federal de 1988. Então, tudo que discutimos e iremos discutir para o futuro é a nossa lei maior, Constituição Federal. Sempre olharmos o que a Constituição nos diz, o que está escrito, o que deve ser feito na educação e em todas as outras áreas importantes para a sociedade. Então, aos 3 colégios que estão aqui presentes, quando vocês se retirarem, cada aluno e professor receberá uma Constituição, que seja o nosso guia, né, para o futuro. Né? Sempre dizemos, olha, é a nossa lei. Como foi dito aqui, tem que ser respeitada, regulamentada e transformada em realidade. Porque aqui está escrito, por exemplo, todo mundo tem que ter educação de qualidade, assistência, saúde, casa, comida, e são desafios ainda em nosso país. Então, tem que transformar em realidade. Então, vocês receberão, né, na saída esse material também. Então, agradeço novamente a presença de todos e todas vocês, das embaixadas, dos colégios aqui que nos brindaram com a presença também,
e cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, né? Agradeço novamente a todas as personalidades que nos honraram com sua participação, particularmente alunos e alunas e professores, né? Está encerrada a sessão. Obrigado. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Projeções pessimistas para a dívida pública. Uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. Mulheres são maioria no eleitorado, mas não conquistaram nenhuma prefeitura nas capitais. Eu acho uma pena. O jogador Lucas Paquetá deve depor à CPI de jogos e apostas esportivas. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios.
Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas, a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriane. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher, e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa, e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ensejar a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional esta semana projeto de lei que aumenta as penas para quem comete crimes ambientais. A punição pode chegar a 6 anos de prisão em regime fechado para quem provocar incêndios florestais. Une o desmatamento sem autorização e a mineração ilegal. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta para controlar e avaliar os riscos das substâncias químicas em circulação no país. O texto cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas e também comitês técnicos para conduzir testes e tomar decisões sobre esses materiais. Os grupos serão formados por especialistas em meio ambiente, saúde e comércio. Será criada ainda uma base pública de dados sobre esses produtos importados ou produzidos no Brasil. Importadores, utilizadores ou fabricantes desses produtos terão definidas normas e obrigações e serão multados em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O projeto que estabelece regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa. A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima.
O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se o ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, senador Jorge Cajuru, confirmou a intimação do jogador Lucas Paquetá, que joga atualmente por um clube inglês. O depoimento de Paquetá deve ser agendado ainda este mês. A influenciadora digital Deolane Bezerra também será ouvida. A CPI vai decidir, após essas oitivas, se o cantor Gustavo Lima e o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, também serão convocados. Ele está confirmado e eu já queria essa semana. Infelizmente, por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. O projeto que concede porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescente em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional, sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação.
No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, está não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais, se o autor for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. Suspensão da carteira de motorista para os condenados por tráfico de drogas que usaram veículos para cometer crimes. É o que determina projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública. O texto que altera a Lei de Drogas segue para análise da CCJ. O projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. A proposta é que os crimes previstos na Lei de Drogas, quando praticados com veículo automotor, possam ser punidos também com a suspensão ou proibição de obtenção da carteira de habilitação. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, o juiz decidirá se esse dispositivo será em cada caso. Se o ingresso da droga estrangeira no país se dá, no mais das vezes, por embarcações e aeronaves, toda a sua distribuição interna, bem como o acesso aos portos rumo ao exterior, novamente, é efetivada por veículos automotores. Neste passo, se o trabalho das pequenas, aspas, mulas e aviões, entre aspas, ocorre no pequeno varejo, hoje existem motoristas quase que profissionais especializados no transporte de grandes quantidades de substância entorpecente em caminhões pelo país. É preciso impedir a ação desses traficantes rodoviários. É a eles que se destina a presente proposição. Contarato afirmou que o objetivo desta alteração da lei é aumentar a segurança pública. A própria Lei 9.503/97, ela estabelece como crime a embriaguez na direção do veículo automotor. E essa embriaguez não se dá apenas pelo álcool, ela se dá por qualquer substância de efeito psicoativo que determine independência, até outro que determina o artigo 306 dessa lei. Então, o que nós estamos aqui falando, que nas hipóteses de tráfico de entorpecente,
utilizado pelo sistema rodoviário com motorista de veículo automotor, um dos efeitos da condenação ou como medida cautelar vai ter também a suspensão ou proibição de obtenção da CNH, na certeza de que nós estamos aí promovendo uma segurança pública que atinge efetivamente a população que mais precisa. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou esta semana a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma que tramita na CCJ seja analisado também pela comissão. Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. O pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. Recursos permanentes para o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É o que garante o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Pronamp foi criado em 2020 de forma emergencial em meio à pandemia da Covid-19 para conceder empréstimo às microempresas e empresas de pequeno porte. Ele foi transformado em um programa permanente em 2021, mas o FGO, que é o Fundo de Garantia dos Recursos, tem a previsão de ser descontinuado em 2025. O projeto aprovado garante esses recursos para dar continuidade ao programa. Vale dizer que existia uma intenção do governo de transferir os recursos do Pronamp para o programa Pé de Meia. Por meio do acordo celebrado, acatamos a subemenda da senadora Janaína Farias ao substitutivo originalmente proposto. E como bem lembrou a senadora na emenda número 2, a garantia mínima de 50% dos recursos ao Pronamp e 50% ao Pé de Meia. Temos uma distribuição mais igualitária, de modo a viabilizar ambas as políticas públicas que são igualmente meritórias. Um antigo dilema volta ao debate no Congresso: o transporte aéreo de animais domésticos. Companhias aéreas e tutores buscam a segurança do voo e dos pets e tem projetos em análise no Senado. Esse é o tema do programa Em Discussão. A morte do cão Joca este ano voltou a acender o alerta. É preciso mexer na regulamentação do transporte de animais domésticos.
na cabine, no porão de cargas, e a autonomia das empresas e a segurança dos passageiros. Questões em análise no Congresso. Eu vou torcer e eu vou lutar cada minuto da minha vida para que essa regulamentação saia, porque isso é uma necessidade para o Brasil e isso precisa acontecer. Uma situação de aborto de decolagem ou de carga rápida de pouso, em que você tem um animal de 10 quilos, esse peso do animal é multiplicado muitas vezes por 10, depende muito da relação com velocidade. Nesses 22 anos, eu perdi as contas de quantos animais foram vítimas da incompetência ou do absurdo que é esse sistema. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. A gente tem animais braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto. As companhias aéreas, como a IATA, eles dizem que não pode levar o pet no porão porque ele tem risco de morte pela questão da respiração. Só que a gente está falando de animais que têm 10 quilos, 11 quilos, e são pequenos, ou podem ser médios, mas, enfim, eles são saudáveis, eles têm uma anatomia diferente, as companhias aéreas restringem o porão, porém, pelo peso, restringe ir na cabine. O que você faz sendo pai ou mãe de um pet desse? Antes de procedimentos técnicos, antes da burocracia, muitos não entendem o amor que temos pelos animais. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento 49 de 2024, de autoria dessa presidência e de outros senadores, aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar o nosso dia, o Dia do Médico. Convido para compor a mesa na sessão especial os seguintes convidados. O senador Beni Camacho, por favor, nosso querido colega. Senadora deputada federal, doutora Mayra Pinheiro. Doutora Mayra, por favor. Deputado federal, querido colega Luiz Ovando. Luiz Ovando, por favor. Deputado federal Zacarias Calil. Deputado federal, meu colega oftalmologista Eduardo Veloso.
A presidência também informa que nessa sessão haverá a participação dos seguintes convidados. Senhor Irangalo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Senhor Gabriel Okida, diretor executivo da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil. Senhora Lúcia Santos, presidente da Federação Nacional dos Médicos, FENAM. Senhor Lucas Henrique, presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes. Senhor Tadeu Calheiros, presidente da Federação Médica Brasileira. Meu querido amigo, presidente da Associação Médica Brasileira, César Fernandes. E, em seguida, convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional brasileiro. Bom, mais uma vez, queria manifestar que, principalmente em nome do nosso presidente Rodrigo Pacheco, de todo o Senado da República, o grande prazer e a grande honra de receber colegas tão ilustres aqui. Nós estamos muito felizes
e eu espero que nós possamos fazer uma sessão do tamanho da nossa importância no contexto da sociedade em relação à saúde do nosso país. Parabéns a todos vocês. O Dia do Médico é uma data que transcende a mera formalidade. É um momento de singular reflexão sobre o papel crucial que essa nobre profissão desempenha na construção da sociedade. A medicina é uma vocação, um chamado indelével para servir ao próximo, para aliviar o sofrimento humano e promover a saúde e o bem-estar. De fato, a saúde é o esteio, a estrutura fundamental que sustenta uma vida plena. Ser médico envolve uma dedicação ímpar, implica uma longa e exigente formação, anos de trabalho com longas horas, além de uma disponibilidade e uma atenção aos pacientes que impõem aos médicos exigências que muitas vezes extrapolam a sua atuação profissional. Há mais de 4 décadas, eu sigo esse desafio de trilhar o caminho da medicina, uma profissão que me aproximou e que me proporcionou inestimáveis aprendizados sobre a vida, sobre a compaixão pelo próximo, sobre a busca incansável pelo bem-estar dos meus pacientes. Ao longo dessa jornada, eu tive a oportunidade de vivenciar as alegrias e as dores dessa profissão e testemunhar a força inabalável do espírito humano e a importância para a recuperação da saúde. Excedendo as funções que assumi ao ganhar meus mandatos políticos como deputado federal e como senador, sempre procurei manter a atenção focada nas questões de saúde e nas condições de trabalho da classe médica. É com base nessa vasta experiência que, como senador da República, reforço o meu compromisso em defender a saúde dos brasileiros, em lutar por políticas públicas que garantam o acesso universal, equitativo e integral à saúde e em valorizar os profissionais que se dedicam a essa missão, especialmente aos médicos do Sistema Único de Saúde do nosso país. Todos conhecemos as dificuldades que esses profissionais enfrentam no dia a dia. A fragilidade estrutural dos postos e consultórios, a carência de leitos, a demanda exorbitante e escassez de recursos e o acesso limitado a insumos e equipamentos. É preciso reconhecer e aplaudir a dedicação desses médicos que, mesmo diante das adversidades e da precariedade do sistema, se dedicam de corpo e alma para garantir a saúde do povo brasileiro. Esses profissionais, imbuídos de um espírito de resiliência e compaixão, representam a força motriz do Sistema Único de Saúde e merecem todo o nosso respeito e admiração. A pandemia de Covid-19 evidenciou a dedicação inquestionável dos profissionais de saúde. Vimos médicos arriscando suas próprias vidas para salvar as vidas de outras pessoas, demonstrando o verdadeiro significado da palavra vocação. A esses profissionais, a nossa eterna gratidão. Vocês são a prova viva de que a medicina é muito mais do que uma profissão, é um sacerdócio, é um ato de amor ao próximo. E a esses profissionais, não poderia deixar de homenagear também aqueles que pereceram enquanto atuavam na linha de frente no combate ao vírus. Infelizmente, mais de 600 médicos perderam suas vidas enquanto tentavam salvar a vida de outrem. Essas perdas irreparáveis deixaram um vazio na área da saúde, gerando um luto profundo em suas famílias, amigos e colegas de profissão. Seus nomes e histórias devem ser lembrados e homenageados. Um outro assunto que eu não poderia deixar de trazer nesse dia de homenagens é sobre a formação médica. É louvável a preocupação de autoridades e legítima a queixa dos pacientes com a falta de médicos. Nós nos filiamos a essa justa reivindicação. Conheço de perto a situação das pequenas cidades do norte e do nordeste do Brasil, cuja população carece de uma demografia médica que adeque para um número equitativo de profissionais. Contudo, senhoras e senhores, essa condição não nos pode levar a cometer um erro grave e perigoso, que é a propagação descontrolada de cursos de graduação em medicina que, na maioria, resultam numa formação precária, com oferta de vagas em locais sem estrutura mínima para avaliação correta das condições de ensino e cenários de prática absolutamente inadequados.
Tal fenômeno, ao revés de solucionar, tende a produzir um problema. Profissionais com formação médica de baixa qualidade e com gravosas consequências para a saúde dos seus pacientes. A necessidade de garantir que os novos médicos possuam a formação adequada e as competências essenciais para o exercício seguro e eficaz da medicina tem se intensificado nos últimos anos. Tramitam no Congresso Nacional 2 propostas que prevêem a exigência de exame de proficiência para o exercício da medicina. O PL 2294/2024 do senador astronauta Marcos Pontes e o PL 789/2024 do deputado, nosso querido colega, vice-presidente da Frente Parlamentar da Medicina, Dr. Luizinho. Ambos os projetos estabelecem que somente depois da prova, os formados na área poderão se inscrever no Conselho Regional de Medicina do seu respectivo estado. O objetivo é que esse exame seja um requisito para o registro de médicos nos conselhos regionais e para o exercício da profissão de médico. As proposições também estabelecem que a lei só valerá para quem entrar na faculdade após a sua entrada em vigor, dispensando da prova os médicos já inscritos no Conselho Regional de Medicina e os estudantes matriculados anteriormente. São medidas que buscam garantir a excelência da formação de novos profissionais e assegurar que a população conte com o melhor nível de cuidado médico. Nessa mesma linha da qualidade do ensino, precisamos acentuar a importância dos cursos de residência médica, que é o prosseguimento da graduação na qual o residente se especializa nos diversos ramos da medicina. Recentemente, no mês de abril, o governo federal havia editado o decreto 11.999, que alterava substancialmente a composição plenária da Comissão Nacional de Residência Médica. A normativa aumentava a representatividade do governo federal na Comissão Nacional, com a criação de novas vagas para representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação. Essa mudança gerou críticas de entidades médicas que defendem a autonomia da comissão. A preocupação da classe médica se fundou no desequilíbrio introduzido na composição do plenário do Conselho Nacional de Residência Médica, da Comissão Nacional de Residência Médica, pois, ao conferir uma maioria de 8 membros representantes do governo, em contraposição a apenas 5 representantes das entidades técnicas, o decreto fragilizava a autonomia e a imparcialidade do órgão, comprometendo sua capacidade de tomada de decisões equilibradas e fundamentadas em critérios absolutamente técnicos. Tais decisões poderiam comprometer a adequada formação médica especializada e expor a população brasileira a um possível atendimento médico de baixa qualidade. Na defesa das boas práticas da medicina e do chamado padrão ouro da formação, o deputado Dr. Luizinho e eu apresentamos projeto de decreto legislativo que visavam a sustação dos efeitos do decreto 11.999/2024. As 2 propostas foram amplamente apoiadas para tramitar em regime de urgência nas nossas 2 casas, no Senado e na Câmara. 401 assinaturas na Câmara e 28 no Senado. Paralelamente, a FPMed, a Frente Parlamentar da Medicina, e entidades médicas em uníssono iniciaram tratativas com o governo a fim de que se constituísse um entendimento acerca de uma nova sugestão de redação do texto sobre as atribuições da Comissão Nacional de Residência Médica. Após várias reuniões, em 14 de junho de 2024, o governo editou o decreto 12.062, que alterou o decreto 11.999 de 24 e contemplou grande parte das reivindicações, fruto da união e empenho do nosso movimento médico. Nesse contexto, quero destacar a atuação fundamental do Conselho Federal de Medicina, que tem sido um baluarte na promoção da ética, da qualidade na prática médica e na luta por melhores condições de trabalho para os médicos brasileiros. O Conselho Federal de Medicina vem desempenhando um papel essencial na busca por um sistema de saúde mais justo e humanizado, um direito inalienável de todos os brasileiros. Também cabe a nós, como representantes do povo, lutar para que esse direito seja efetivamente garantido. É preciso cada vez mais investir em políticas públicas que promovam a saúde, que previnam as doenças e que garantam acesso universal e equitativo a serviços de saúde de qualidade. E aqui quero abrir um parênteses para dizer que
a nossa gratidão não vai só ao Conselho Federal de Medicina, mas também a todas as entidades associativas, sindicais, dos estudantes, enfim, o nosso movimento, ele mostrou a sua força quando no enfrentamento desse desequilíbrio que foi esse decreto 11.999. A união do movimento médico é fundamental para garantir que as demandas da classe sejam ouvidas e atendidas no âmbito político. Ao se unirem, os médicos demonstram sua força e relevância, conseguindo influenciar na elaboração e aprovação de projetos de lei que impactam diretamente a prática médica e a saúde da população. As nossas vozes são um instrumento poderoso que influencia diretamente a formulação de políticas públicas que preservem as prerrogativas médicas, uma vez que as leis bem elaboradas garantem melhores condições de trabalho aos médicos, o que resulta numa assistência mais segura e eficaz para o paciente. Que o Dia do Médico, o nosso dia, seja um momento de profunda reflexão sobre a importância da saúde, da medicina e daqueles que dedicam suas vidas a cuidar do próximo. Encerro a minha fala não sem antes de felicitar calorosamente os mais de 570 mil médicos brasileiros pelo transcurso do seu dia, do nosso dia. Que a data sirva para promover a convergência de esforços em torno da medicina e da saúde do nosso país. Vivam os médicos brasileiros. Muito obrigado. Eu queria convidar o nosso colega deputado federal pelo Maranhão, Alan Garcês, para compor também a mesa. Alan acaba de chegar. Eu quero também registrar aqui a presença do senhor presidente da Associação Médica, Associação dos Médicos pelo Brasil, Carlos Camacho, da senhora presidente da Associação Médica de Brasília, minha querida amiga Franci, que oferecerá uma grande festa Dia do Médico. No sábado estarei lá, se Deus quiser. Senhora presidente da Associação Médica, Associação de Otorrinolaringologia do Distrito Federal, Thaís Pinheiro, sejam bem-vinda. Senhora presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Cibele Carvalho. Senhor presidente do Sindicato Médico do Distrito Federal, o Sindimédico DF, meu querido amigo e irmão Gutenberg Fialho, o presidente do Sindicato dos Médicos do Acre, Guilherme Augusto Pulice, a senhora presidente do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, Rita Virginia Marques Ribeiro, do senhor vice-presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Edmar Fernandes, do senhor vice-presidente da Comissão Estadual de Residência Médica de Goiás, Tarik Saidá, e da senhora vice-presidente do Instituto Brasileiro de Perícia Médica, Ana Carolina Almeida. Solicito à secretária-geral da mesa o vídeo institucional alusivo ao nosso dia, por favor. A Frente Parlamentar Mista da Medicina, FPMed, atua diariamente em defesa das boas práticas da medicina, do fortalecimento das residências médicas e do chamado padrão ouro de formação. Na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, nossos membros promovem e acompanham os debates em torno da formação médica no Brasil. Primordial para a medicina e para a evolução da saúde dos brasileiros, a qualidade da formação superior é um dos valores inegociáveis da FPMed. Os deputados federais e senadores cobram do governo federal e das instituições de ensino superior o correto cumprimento das premissas do setor de medicina. Também são contrários à abertura de novas faculdades e de novos cursos de formação superior, sem que haja o devido controle da qualidade do ensino oferecido e do nível de conhecimento dos profissionais. Em busca do padrão ouro de formação, a FPMed também defende a importância e a qualidade da residência médica no Brasil. Recentemente, os membros da Frente Parlamentar reuniram as entidades de classe para contrapor uma tentativa de interferência governamental
governamental na composição da Comissão Nacional da Residência Médica. O Decreto 11.999, editado pelo governo federal em abril, chegou a aumentar a representatividade do governo federal e a reduzir a quantidade de representantes de entidades técnicas na comissão. Rapidamente, os membros da FPMED se mobilizaram para assustar os efeitos do decreto. As propostas foram amplamente apoiadas para tramitar em regime de urgência nas duas casas legislativas, com 401 assinaturas na 28 assinaturas no Senado. E junto com as entidades médicas, nossos deputados e senadores promoveram uma série de tratativas com os Ministérios da Saúde e Educação e com o governo federal, defendendo a retomada da paridade entre os membros da comissão. Com a União Médica, liderada pela Frente Parlamentar, o governo recuou. Pressionadas, as autoridades editaram o decreto 12.062 no mês de junho, contemplando grande parte das reivindicações. Entre as principais conquistas, a Frente Parlamentar assegurou 8 assentos da comissão para o movimento médico, a obrigatoriedade dos membros votantes da plenária serem médicos e a exclusão das câmaras técnicas regionais. Esta é a FPMED, sempre à disposição da classe médica brasileira, trabalhando pela adequada formação profissional especializada e pela alta qualidade do atendimento médico à população brasileira. Antes de passar a palavra para o senador Beni Camacho, que será o primeiro a fazer sua participação na nossa solenidade, eu também quero fazer um registro a bem da justiça e da gratidão ao nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi fundamental nas nossas negociações para que nós pudéssemos alterar aquele decreto que feria de morte o nosso padrão ouro, que é a residência médica. Muito obrigado ao vice-presidente, nosso querido colega Geraldo Alckmin. E também fazer um registro aqui carinhoso do nosso amigo Raul Canal, que está aqui, que é o presidente da ANADEM, que ele não é médico, mas ele é um rábula da medicina, é um homem que está sempre participando dos nossos movimentos e que apoia muito o movimento médico. Muito obrigado pela sua presença e, por favor, senador, querido colega, você tem 5 minutos e eu serei, por respeito aos subsequentes, absolutamente rigoroso. Bom dia, meu querido presidente Irã Gonçalves, presidente da Frente Parlamentar da Medicina, que aqui também está representando o nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Quero, através da deputada federal Mayra Pinheiro, cumprimentar a todas as médicas que estão aqui presentes no nosso plenário e também extensiva a todas as médicas brasileiras. Através do deputado federal Alan Garcês, do meu querido estado do Maranhão, Eduardo Veloso, Luiz Ovando, Zacarias Calil, quero cumprimentar a todos os médicos presentes e aqueles também que estão atuando dentro desse nosso país grandioso. Para mim é um motivo de alegria estar presente nessa sessão especial comemorativa do Dia do Médico. Estava presente quando foi votado na Câmara Federal o ato médico. E, dentro da minha atividade profissional, foi um momento de muita emoção em ver a nossa profissão, uma das mais antigas, finalmente reconhecida e regulamentada. Quero aqui, através da figura do meu saudoso professor, doutor Euríclides de Jesus Zerbini, cumprimentar a todos os médicos que se dedicam à função de formar discípulos na melhoria da qualidade da nossa atividade como técnicos e como éticos da prática médica profissional. Quero também, através da minha saudosa professora Betina Ferro, a primeira mulher aos 16 anos, em 1935, a ingressar
na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará. Também foi a primeira mulher a presidir a Sociedade Brasileira de Cardiologia e por mais de 5 décadas formou alunos na disciplina de propedêutica da Universidade Federal do Pará, da Faculdade de Medicina. Então, minha homenagem a todos os professores que atuam na área médica, procurando com excelência formar profissionais. Quero aqui, através do meu amigo, colega de Imperatriz, Dr. Nailton Lira, faz parte como conselheiro do Conselho Federal de Medicina, cumprimentar a todos os colegas que atuam dentro dos nossos órgãos representativos de classe, nos defendendo, nos regulamentando e fazendo a defesa cotidiana da nossa profissão. Quero, através do professor José Eduardo Moraes Rego de Souza, que foi o médico cardiologista que idealizou o estente farmacológico e que alcançou o renome mundial, cumprimentar a todos aqueles médicos que se dedicam à pesquisa, ao desenvolvimento e, através dele, também cumprimentar a todos os meus queridos colegas do Maranhão que exercem a prática médica. Quero, através do meu saudoso colega e amigo, Dr. Antônio Leite, senador, radiologista, fundador e imperatriz da FACIMP, cumprimentar a todos os colegas médicos da minha saudosa imperatriz, a quem eu tanto amo e a quem tanto dedico. E através do meu filho André Camacho, cirurgião vascular, da minha filha Caroline Camacho, cardiologista pediatra, e da minha filha Rebeca Camacho, anestesista, cumprimentar a todos os colegas médicos e médicas que, neste momento, estão a postos nos hospitais, nos ambulatórios, nos serviços diagnósticos, nas UPAs, nos PSFs, nas unidades da SAMU, na linha de frente, fazendo com que a nossa profissão seja exercida em prol da nossa população, que de nós tanto carece. Então, sendo fiel ao tempo, quero estender os meus cumprimentos e que a nossa profissão possa se manter dessa forma honrada, e querida e reconhecida por toda a população brasileira. Meu muito obrigado. Muito obrigado, senador Beni. Eu quero aqui, em seguida, passar a palavra à nossa querida colega e amiga Mayra Pinheiro, por 5 minutos. Por favor, Mayra. Beni, pai. Obrigado. Meu bom dia especial a todos os meus colegas que presidem essa mesa, em especial ao Dr. Irã, amigo de longa data que divide as lutas médicas, mesmo antes de eu estar aqui hoje ocupando a cadeira de deputada federal. Minha saudação especial também ao meu presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Irã Galo, que tem sido a nossa referência ética e vai continuar sendo por muitos anos. A todos os meus colegas presidentes de entidades aqui presentes, a todos os colegas médicos do Brasil que nos assistem e, em especial, a minha saudação aos meus médicos que me ajudaram a vencer uma batalha contra 3 neoplasias, doutor Irã, nos últimos 2 anos. Doutor Fernando Melo, doutor Ormando, doutora Angélica, doutor Gustavo Vilela, meus parabéns a vocês por cuidarem de mim. Hoje eu queria estar aqui só celebrando coisas boas, mas nós não conseguimos as nossas lutas, enfrentando os desafios que nos são impostos por um sistema perverso que persegue médicos e impede que pacientes possam fazer uso dos seus direitos fundamentais garantidos pela Constituição no que diz respeito à saúde, é uma luta diária de todos nós. Mas nós temos que comemorar a nossa resistência. Nós resistimos de 2013 até hoje ao ato médico com seus artigos vetados e que causam tantos danos aos nossos pacientes. Nós resistimos ao programa Mais Médicos, que além de transformar os currículos das faculdades de medicina,
trouxe pessoas sem revalidação para atender, sobretudo, aos mais pobres. Nós resistimos à tentativa juntos, doutor Irã, de se trazer para o Brasil mais especialidade, quando nós já temos tantos médicos e números de especialistas suficientes. Nós resistimos às tentativas de desvalorizar a residência médica como um padrão ouro e conseguimos, nos anos de 2019 a 2022, ampliar as vagas de residência médica no país, valorizar os residentes e os preceptores, inclusive reajustando o valor da bolsa de residência médica. Mas ainda há muito a ser feito. Nós temos hoje aqui na plateia o Camacho, que luta representando os colegas médicos brasileiros em defesa do programa Médicos pelo Brasil, que seria um análogo da carreira médica de Estado e, no entanto, vem sendo descumprido nos seus ordenamentos de funcionamento pelo Ministério da Saúde. Então, nossa luta não pode parar, mas o que eu tenho a dizer aos colegas médicos brasileiros é que hoje vocês têm mais um nome na Câmara Federal para defender a medicina de boa qualidade, o ensino médico e o respeito ao trabalho médico. E hoje, doutor Irã, não basta a gente só falar. Hoje eu tenho também a minha primeira grande entrega a fazer aos médicos brasileiros. Na semana em que nós celebramos o Dia do Médico, eu protocolo hoje na mesa diretora da Câmara Federal um projeto de lei que pede que se torne crime hediondo em todo o território nacional todo tipo de violência física praticada por médicos e profissionais da saúde no exercício da sua atividade, incluindo os crimes praticados em decorrência da atividade médica, mesmo fora das instituições de saúde. Então, peço desde já o apoio de todos os colegas parlamentares para que a gente possa aprovar esse projeto em caráter de urgência e assim proteger a quem cuida e protege vidas nesse país. Meu muito obrigada, parabéns a todos. Muito obrigado, minha querida colega, amiga, deputada Mayra. E eu convido em seguida o nosso Luiz Ovando, deputado federal por Mato Grosso, nosso querido amigo, para Mato Grosso do Sul, para fazer uso da palavra. O Sul faz diferença. Senhor presidente desta sessão solene, senador Dr. Irã Gonçalves, em nome de quem eu quero cumprimentar toda a mesa, mas destacar aqui especificamente o colega que eu conheci, cardiologista, senador Dr. Benê Camacho, saudar o deputado federal Eduardo Veloso, doutora Mayra, que acaba de discursar, doutor Zacarias Calil, doutor Alan Garcês, e em nome deles a todos os colegas aqui presentes, médicos e médicas. Senhor presidente, senhoras e senhores, senadores e deputados, é uma honra estar aqui hoje, dia 16 de outubro, no Senado Federal, para participar desta sessão solene em celebração ao Dia do Médico, que será comemorado oficialmente no dia 18 de outubro, que é o dia de São Lucas. E o apóstolo Paulo descreveu em Colossenses 4,14, saudando a Lucas, o médico amado, aquilo que nós normalmente procuramos, que é o reconhecimento dos nossos pacientes. Este é o meu segundo mandato como deputado federal, mas, acima de tudo, sou médico. Há mais de 50 anos, escolhi a medicina e percorri os caminhos da clínica médica, clínica geral, cardiologia, terapia intensiva, geriatria e medicina do esporte, todos eles com títulos conquistados através de prova, além de atuar como professor. Tive a honra de lecionar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, de fundar e coordenar por 20 anos a residência de clínica médica da Santa Casa de Campo Grande. Esta data é especialmente significativa para mim, pois celebra a profissão que abracei e cuja importância é indiscutível. É também um momento para refletir sobre os grandes desafios que a medicina enfrenta no Brasil. Senhoras e senhores, a medicina é mais que uma profissão, ela é uma vocação. Um compromisso com o cuidado e a promoção da vida e da saúde em nossa sociedade. Contudo,
O exercício médico é repleto de dificuldades. O nosso sistema de saúde sofre com a falta de infraestrutura, sobrecarregando profissionais e criando situações extremas que dificultam o atendimento. A remuneração inadequada e as condições de trabalho degradantes são realidades frequentes. Além disso, o avanço da prática médica traz novos desafios, como a crescente burocracia que desvia o foco do que é mais importante, o paciente. É essencial que o poder público valorize a carreira médica, oferecendo condições adequadas de trabalho e remuneração justa. Também é crucial investir na formação de médicos, incentivar a pesquisa clínica e promover a inovação tecnológica, que são fundamentais para aprimorar o atendimento à saúde em nosso país. A formação médica é um ponto que merece especial atenção. Muitas instituições de ensino carecem de estrutura e recursos adequados, comprometendo a qualidade do treinamento clínico. Além disso, a intensa carga horária e a pressão por excelência acadêmica têm prejudicado a saúde mental dos estudantes de medicina, sem, contudo, transformar em habilidade técnica. Precisamos formar médicos tecnicamente competentes, mas também resilientes, empáticos, éticos e, sobretudo, comprometidos com a reverência à vida. Esses valores devem estar presentes em toda a formação acadêmica e isso exige investimento. Na Câmara dos Deputados, a necessidade de investimentos contínuos em saúde é uma pauta prioritária. A saúde garantida pela Constituição é um direito de todos. E nosso dever como parlamentares é assegurar que todos os brasileiros tenham acesso a um sistema de saúde de qualidade. Como vice-presidente da Frente Parlamentar da Medicina, reitero o nosso compromisso de trabalhar para superar os desafios enfrentados pela categoria. Estamos atentos às questões que impactam a carreira médica e dedicados a garantir que os profissionais continuem servindo a nossa nação com dedicação. Neste Dia do Médico, expresso minha profunda gratidão a todos os colegas que diariamente enfrentam imensos desafios e com coragem e comprometimento cuidam de seus pacientes da melhor forma possível. Parabéns a todos os médicos que se dedicam a preservar vidas. Que Deus abençoe desse nosso nobre trabalho. Muito obrigado. Parabéns, querido deputado, professor e amigo Luiz Ovando. E antes de passar a palavra ao próximo deputado a se manifestar, que será o doutor Zacarias Calil, querido amigo, deputado por Goiás, quero registrar aqui a presença do presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, Abramet, Antônio Edson Souza Meira Júnior, do presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Antônio Geraldo da Silva, e do meu querido amigo Carlos Fernando, vice-presidente do Sindicato Médico aqui do Distrito Federal, figura muito querida por todos nós. Por favor, meu querido Zacarias Calil, que além de meu colega médico, é meu colega de passeio de moto. Eu ouvi aqui em cima dizendo que nós não temos juízo, mas... Bom dia. Nós estávamos discutindo ali quem fica da direita e quem é da esquerda, né? Lá na Câmara é o contrário, então nós estamos aqui da direita mesmo. Então, bom dia a todos. Senhor presidente, doutor Irã, senhor senador Beni Camacho, senhor deputado federal Eduardo Veloso, deputado federal Luiz Ovando, doutora Mayra Pinheiro e o nosso colega Alan Garcês. É com muita satisfação que nós estamos aqui hoje comemorando o Dia do Médico, uma sessão solene, convite do nosso colega doutor Irã, senador, e para marcar o reconhecimento dessa nobre profissão, mas que também nos convida a refletir sobre o nosso papel como médicos e alguns aqui como políticos, na construção de uma sociedade mais justa, saudável e equitativa. Nesse dia, é importante lembrarmos também os desafios que os médicos enfrentam no seu dia a dia. A realidade da saúde pública no nosso país impõe obstáculos imensos,
como a falta de infraestrutura adequada, a sobrecarga de trabalho, a falta de um plano de carreira no serviço público e a má distribuição e escassez de profissionais em muitas regiões. A minha cidade de Goiânia está passando uma crise terrível na área da saúde. Corte de energia, falta de medicamentos, atendimento telefônico no SAMU não funciona. Depois que o prefeito perdeu a eleição, ele perdeu, acho que, a noção da vida, da saúde das pessoas. Então, veja bem, não é só isso, não. Levantamento do Conselho Federal de Medicina, baseado nos dados da Demografia Médica 2024, aponta que o número de médicos aumentou 89% no Brasil desde 2010, saindo de 304.406 e chegando a 575.930 profissionais ativos este ano. Entretanto, o estudo também aponta uma elevada discrepância entre os estados. Em Goiás, por exemplo, a média de médicos por 1.000 habitantes é menor que a do país, ou seja, são 18.070 médicos registrados para um total de 7,4 milhões de habitantes. A abertura indiscriminada de cursos de medicina sem o devido controle também é um desafio para todos nós. 9 instituições de ensino travam lutas judiciais contra o próprio Ministério da Educação para conseguir o direito de oferecer cursos de medicina sem o aval da pasta. O Jornal de Goiás notificou que o MEC chegou a receber 369 processos, sendo 335 autorizações para novos cursos e 34 de aumento de vagas, número próximo do total de cursos existentes de 389. Se todos os pedidos fossem aprovados, o Brasil teria mais 69 mil vagas de medicina. Eu pergunto, qual a segurança para a população? Que tipo de profissional nós estamos formando? Quais os critérios efetivos de qualidade serão assegurados? Precisamos, estar atentos. A maioria dessas faculdades de medicina aí não tem um hospital, não tem nem como esses estudantes terem um treinamento adequado. Outro ponto que precisa ser enfrentado é a telemedicina, que, embora ofereça muitos benefícios, também enfrenta desafios significativos, quanto para os médicos, quanto para os pacientes. Eu digo isso baseado no Starlink, que é um satélite de baixa altitude que atinge essas regiões mais distantes, que tem muita dificuldade, que há pouco tempo atrás tiveram um problema aí judicial em relação ao Supremo Tribunal Federal. Que tem, E com isso nós temos um acesso limitado à internet de alta velocidade, o que dificulta a realização de consultas virtuais. Temos o programa Mais Médicos também, que foi um grande desafio para nós. Então, veja bem, para adiantar um pouco mais aqui, lembramos que precisamos de mais médicos na política. Na Câmara dos Deputados, nós temos 35 médicos e 8 representantes do Senado Federal. É importante a classe médica fazer parte de decisões políticas, o que resultaria em melhoria tanto para a profissão quanto para a saúde da população. Discutindo há pouco tempo aqui, eu apresentei também uma resolução, um projeto de lei 3584, proibindo as cotas para a residência médica. Então, eu acho isso um absurdo, Já temos as cotas para os cursos de medicina, e agora querem as cotas para a residência médica. Veja bem, nós temos que punir as escolas que não formam bem esses alunos, Agora, é uma situação muito crítica. E, há pouco tempo atrás, também critiquei a conduta do Supremo sobre contra a resolução do Conselho Federal de Medicina da sistolia fetal. Muitos de vocês viram aquele vídeo que eu apresentei na Câmara, mostrando a crueldade que existe. Então, fica mais aqui o meu posicionamento em relação a isso. E contem com nós aqui na Câmara Federal e precisamos eleger médicos. Muito obrigado. Parabéns, amigo Zacarias, e convido em seguida para fazer uso da palavra o deputado federal, meu querido colega oftalmologista, que nem eu, Eduardo Veloso. Eduardo, até que você chegue para começar a sua fala, eu quero registrar também a presença aqui de 2 pessoas importantes para a minha vida, que são a minha filha e meu filho. Minha filha Constanza e meu filho Ami, que também são internos, são futuros médicos. Um beijo, amo vocês. Bom dia a todos. Quero
agradecer a Deus, estamos todos aqui com saúde. Quero cumprimentar o nosso presidente, doutor Irã, a qual eu cumprimento também o nosso senador Bené Camacho, a nossa deputada federal Maíra Pinheiro, nosso deputado Luiz Ovando, nosso deputado amigo doutor Zacarias Caril e o nosso deputado federal Alan Garcês. Quero cumprimentar vocês da plateia em nome do meu amigo acriano doutor Guilherme, que se faz aqui presente, presidente do sindicato, a qual cumprimento a todos, e o nosso presidente do CFM, doutor Irã. Falar hoje do nosso dia, Dia do Médico, eu quero retornar a uma memória. No dia 31 de maio de 2022, eu assumi como senador e aqui nesse mesmo púlpito fiz o meu discurso de posse. E naquele momento a minha vida mudou e eu acho que já conseguimos mudar a vida de muitos acrianos. Eu falo isso, doutor Irã, porque você também vem de um estado muito pobre, onde nós temos a distribuição de acesso a médicos, principalmente de especialista. Quando nós fazemos uma pesquisa, é o primeiro pedido da população de todos os municípios do interior do meu estado. E eu acredito que é assim no norte do Brasil como um todo. Quero relatar que grandes mudanças já aconteceram no nosso estado. Há 12 anos atrás, quem diria, nós não tínhamos nem o tratamento de cateterismo no nosso estado. E antes mesmo de ser deputado, nós conseguimos mudar essa realidade. Quando eu cheguei, retornei e tive a oportunidade de fazer de passar em 2 faculdades federais. E aqui, doutor Irã, uma delas é no seu estado. No meu estado não tinha faculdade na época. Tive a oportunidade de escolher entre Roraima e o Amazonas. E por ser mais perto, por conectividade de avião, eu resolvi ficar no Amazonas. E lá eu me formei. Hoje, como você mesmo falou, temos faculdade de medicina sendo aberta por liminar de juiz. O que, a meu ver, em locais que nem médico direito tem, não tem um especialista, mas tem uma faculdade. Será que estamos no caminho certo, numa formação médica correta? É isso que nós queremos para a nossa população? Então, são vários desafios que nós só vamos conseguir mudar essa realidade aqui, através da política, com representantes, elegendo representantes. Como bem o nosso deputado Zacarias falou, temos 35, não é isso, deputado? 35 deputados médicos e 8 senadores, é isso, doutor Irã? É só dessa forma que conseguimos mudar a realidade, porque hoje, no meu estado, temos 4 municípios que nem de carro conseguimos chegar lá, só de avião e barco. E o barco, nessa época, devido à seca, não está caminhando. Então, aqui, eu quero dizer de coração, em especial, quero cumprimentar os médicos do Acre, essa oportunidade, foram vocês que me ajudaram a estar como deputado federal. Quero dizer à classe, aos conselhos, aos sindicatos, podem contar com o deputado federal Eduardo Veloso nessa batalha, para que a nossa população, principalmente a população mais humilde e mais pobre, possa ter acesso, assim como nós temos, a um SUS de qualidade, aquilo que está escrito. Todos nós, em partes, dependemos do SUS, mas muitos de nós temos os nossos planos privados, porque o SUS não atende aquilo que está escrito. E finalizo dizendo
que hoje nós temos praticamente 50 milhões de pessoas que têm acesso a plano privado, e neles se gasta o mesmo tanto que o SUS gasta para 200 milhões de habitantes. Algo está errado nessa conta. E olha que nós estamos, muitas das vezes, reclamando dos nossos planos privados. Então, que nós, nesse dia de hoje, cumprimentando a todos os médicos do Acre e do Brasil, temos que refletir. O que nós não podemos é continuar com acesso à nossa população mais humilde a uma medicina de baixa qualidade. Bom dia a todos e que tenhamos grandes avanços ao decorrer desses anos. Obrigado, querido Eduardo, deputado Eduardo, e logo em seguida concedo a palavra para o meu querido amigo, meu colega médico legista. Também sou médico legista, para quem não sabe, trabalhamos juntos e eu operei até a esposa dele quando ela era bem novinha. Ela continua novinha, a Kelly Cris. Então, fala aqui, Alan Garcês, por favor. Oi, vai para a esquerda também. Bom dia, senhores. Queria cumprimentar aqui a mesa, aqui na pessoa do nosso presidente da Frente Parlamentar da Medicina, senador Irã. Cumprimentar também o senador Biné, Maranhão. Cumprimentar o deputado federal Eduardo Veloso. Cumprimentar o deputado federal Luiz Ovando, a doutora Mayra, deputada federal, doutor Calil, deputado federal. Veloso, já falei. Muito bem, hoje é um dia importante para nós médicos. É um dia onde a gente tem tudo para comemorar, mas são poucas as comemorações. Quando a gente vê que nós somos uma das profissões que menos tem carteira assinada, que menos cuida de si, mas cuida dos outros. Nós somos uma das profissões que muitas das vezes são desvalorizadas no serviço público. Empresas terceirizadas entram no sistema para contratar empresas médicas para prestar serviço, porque não se tem mais concurso público para médico. Então, a gente tem que pensar, é um dia de muita reflexão para a gente. Aonde é que nós queremos chegar na nossa medicina? Quando a gente vê escolas médicas sendo abertas, sem as mínimas condições de funcionamento, sem uma escola, um hospital-escola. E a gente vê um governo que vem, através do Ministério da Saúde, introduzindo a ideologia dentro, em detrimento às políticas públicas de saúde. As políticas públicas de saúde que no governo passado acontecia, elas foram destruídas aqui nesse governo atual. Chama-se a mãe de um corpo que pare. Chama-se a mulher de uma pessoa que menstrua. Isso é pura ideologia. E aí vai no lançamento da atenção primária e bota aquela orgia no palco, dançando lá o tal de bate-bum. Isso é uma vergonha. E nós, médicos, não podemos admitir o rumo que a nossa saúde está tomando. Cadê as vacinas da dengue? Que no governo passado, bateram no governo passado, chamando de genocida. E agora, a gente chama de quê? Então, aqui a gente vive um momento extremamente grave. Nós, médicos, temos que nos posicionarmos. Eu gostaria aqui de parabenizar os médicos do meu estado, do Maranhão, que sofrem, muitas das vezes, com atrasos
de 4, de 3 meses de salários atrasados. Mas a gente está ali firme porque nós temos um propósito e uma missão que nos foi dada. Nós não fizemos um juramento nós fizemos o juramento de Hipócrates e não de hipócritas. Nós não fizemos um juramento de hipócrita. Nós fizemos o juramento de Hipócrates. E eu quero dizer para os senhores, agradecer aqui, em particular, a presença do nosso presidente do Conselho Federal de Medicina. Eu gostaria aqui de parabenizar todos os colegas médicos que são aqui. Eu sou médico ortopedista pediátrico, colega de médico legista do meu querido Irã, no estado de Roraima. E dizer viva a medicina. Nós temos uma missão. Muito obrigado. Obrigado, Alain. E agora nós vamos passar para os nossos representantes das entidades e quero aqui chamar, para fazer uso da palavra, o meu querido amigo, irmão Irã Galo, presidente do Conselho Federal de Medicina. Meu xará, por favor, por 5 minutos. Bom dia. É difícil. Eu compartilho com a fala da nossa deputada federal, Mayra, do Ceará. O que é que nós temos que festejar, a não ser lastimar? Nos lastimar do que está acontecendo na saúde pública brasileira, em especial com os médicos brasileiros. Vou economizar nos meus cumprimentos para poder ter a oportunidade de expressar meus sentimentos aos médicos brasileiros, aos conselheiros federais e regionais e aos presidentes dos conselhos regionais e às entidades aqui presentes. Portanto, todos da mesa se sintam cumprimentados e abraçados em nome do nosso senador da República, Irã Gonçalves. Muito me honra mesmo, participar da abertura dessa solenidade em homenagem ao Dia do Médico. Neste momento, represento os quase 600 mil profissionais da medicina brasileira, que atuam do norte a sul do nosso país, honrando com suas ações os compromissos éticos e bioéticos expressos no juramento de Hipócrates. Curar quando possível, aliviar quando necessário, consolar sempre. Assim, nós médicos brasileiros exercemos nossa missão num país tão próspero quanto desigual. Por isso, nesta data comemorativa, queremos aproveitar o espaço que é dado à nossa categoria para fazer importantes alertas à sociedade e aos parlamentares do nosso país. Meus amigos e amigas, fazemos parte de uma nação que conta com um sistema único de saúde, referência internacional em termos de modelo de atendimento, mas que carece de investimentos e de gestão capazes de tornar efetivos os princípios da universalidade e da integralidade na assistência prevista na Constituição de 1988. Assim, para proteger a qualidade do atendimento da população e adequadas condições para o exercício nobre da medicina, o Conselho Federal de Medicina e os médicos brasileiros, nessa tribuna, reiteram o seu compromisso de atuar firmemente pelo fortalecimento da assistência em saúde do nosso país, como um todo, em especial no SUS, não permitindo que ele se torne um sistema pobre para atender os mais vulneráveis. Não podemos admitir, deputada, 2 tipos de medicina, uma para rico, outra para pobre. A equidade deve ser exercida em sua plenitude, sem criar cidadãos de primeira e segunda categoria. É inadmissível que programas e iniciativas ainda permitam que pessoas que não revalidaram no Brasil seus diplomas médicos obtidos no exterior continuem a atender nossos irmãos, sob a falsa alegação de que faltam médicos no país.
Inclusive, colocamos à disposição dos senhores a demografia média do Conselho Federal de Medicina, que possui o mais atualizado painel sobre a distribuição e perfil da população dos médicos no país. Os números absolutos e proporcionais mostram que há carência, sim, mas não de médicos, mas sim de planejamento, de investimento e de vontade política de criar estímulos para que os profissionais com CRM legitimamente formados e reconhecidos no país migrem e fixem em áreas de difícil provimento. Falta uma política pública abrangente para que esses profissionais cheguem até a esses municípios distantes. Vale ressaltar que, quando há oportunidade, os médicos brasileiros se apresentam para o trabalho. É o caso do programa Mais Médico, que, mesmo precisando de aperfeiçoamento, tem 95% de suas vagas ocupadas por profissionais com CRM. Pessoas que se formaram ou revalidaram seu diploma de medicina no Brasil. Além disso, esses gargalos de gestão têm aberto espaço para distorções que ferem os direitos da população, expondo ao risco da doença e da morte. Exemplos recentes são relatos que apontam falta de vacinas em diferentes estados, a contaminação dos transplantados pelos vírus HIV no Rio de Janeiro, e surtos de infecção em mutirões de catarata que causaram cegueira, como ocorreu no meu estado, em Rondônia, Amapá e Rio Grande do Norte. Contamos com os senhores parlamentares para mudar essa realidade. Ainda nessa tribuna, nessa data mais do que especial, chamamos a atenção para a importância de se defender as prerrogativas exclusivas dos médicos no exercício da sua profissão, o chamado ato médico. A Lei 12.842 de 2013 precisa ser protegida contra os ataques de pessoas sem formação em medicina. A legislação aprovada pelo Congresso Nacional, após 12 anos de intensos debates, deve ser cumprida. Esse desrespeito é crime. Essa é uma situação com impacto negativo, sobretudo para a integridade, a saúde, a vida de milhões de pessoas. Basta de ver irmãos brasileiros mutilados e mortos por pessoas que brincam de ser médicos. Também apelamos para o apoio da Câmara dos Deputados do Senado para alcançar esse objetivo no campo da graduação. Lembramos do impacto para a população de abertura indiscriminada de escolas médicas, sem observar critérios mínimos de funcionamento. Nessa seara, os conselhos de medicina têm denunciado abusos e cobrado medidas urgentes por parte do Ministério da Educação, que tem a caneta de regulação em seu poder. No entanto, o Congresso Nacional é fundamental para que se crie ambiente propício ao controle desse cenário, sem sucumbir a interesses econômicos e políticos que enxergam nas faculdades de medicina um grande negócio, um milionário negócio. Entendemos que a criação de um exame nacional de proficiência em medicina no Brasil, nos termos do projeto de lei do Senado, o número 2.294, seria uma solução viável para proteger a qualidade do ato médico e aumentar as chances de oferta de assistência médica segura e eficaz para todos os brasileiros. Pela proposta, só poderão se inscrever nos CRMs os aprovados em Exame Nacional de Proficiência em Medicina oferecido 2 vezes por ano, em todo o país, coordenado pelo CFM. Essa prova, que será obrigatória para os que ingressarem na faculdade após a entrada em vigor da lei, é necessário para proteger a credibilidade da profissão médica e, sobretudo, a integridade dos pacientes sob risco de exposição a pessoas ainda sem a devida capacitação para o atendimento. Cerca de 45 mil médicos sendo formados anualmente no Brasil e com problemas em mais de 70% das 400 faculdades de medicina por não atenderem critérios. Junto aos parlamentares, os conselhos de medicina esperam ainda encontrar o mesmo apoio na proteção da residência médica, um modelo de formação de especialista em medicina, considerado padrão ouro em nível mundial e que não deve ser alterado em função de projetos de governo, sem levar em consideração as consequências para o futuro da qualidade no atendimento. Entendemos as necessidades do país, que precisam ser atendidas. Mais um minutinho. Pois não, presidente.
do país que precisa ser atendida, mas com planejamento, em busca de excelência, sem deixar vulnerável o paciente e onerar o sistema de saúde. É hora de abandonar ações de efeitos midiáticos e definir soluções de efeito concreto, seguro e eficaz. Finalmente, queremos trazer outro tópico que merece máxima atenção no país: os sucessivos casos de agressão contra médicos e membros das equipes de saúde que têm ocorrido dentro das unidades de atendimento. Por isso, os médicos brasileiros agradecem a senhora, excelência, pela sua conduta em criar um projeto de lei tornando crime hediondo aqueles médicos ou profissionais de saúde que foram agredidos na sua labuta. Esses fatos acontecem diariamente e têm trazido um clima de insegurança a crescer. Os profissionais querem de segurança física dentro das unidades. Não é cuidados. Assim, os conselhos de medicina cobram as seguintes medidas: leis para punir de forma severa quem comete violência nas unidades de saúde, melhor infraestrutura de atendimento e que reduz o ambiente de tensão nas unidades. É inadmissível que esse registro de ocorrência continue a chegar. Finalmente, ao encerrar minha participação nesta solenidade, em nome dos médicos brasileiros, quero agradecer essa oportunidade e reiterar os laços do CFM com o Poder Legislativo, em especial Vossa Excelência, senadores aqui presentes. Aqui nesta plateia, temos os conselheiros federais de medicina, legitimamente eleitos na gestão de 2024-2029 do Conselho Federal de Medicina, que acaba de ter início. Peço a eles que fiquem de pé para que serem vistos e conhecidos pelos senhores parlamentares. Todos estão preparados para agregar importante contribuição no trabalho desenvolvido na proteção dos interesses da população, dos pacientes, dos médicos da medicina, sempre atento à legislação, às evidências científicas e à ética. O Conselho Federal de Medicina não constrói muros, só constrói pontes. Pontes para o futuro, pontes essas que integram a qualidade da medicina brasileira. Portanto, a todos vocês, meu muito obrigado e agradeço os senhores de me dar mais um tempo para poder extrapolar a minha fala. Muito obrigado. Obrigado, presidente Irã, e logo em seguida concedo a palavra ao nosso presidente. E agora, conselheiro federal também, César Fernandes, para sua manifestação. Por favor, querido amigo Dr. César, presidente da Associação Médica Brasileira e conselheiro do nosso Conselho Federal de Medicina. O que une de maneira indelével as nossas duas entidades importantes aí. Bom dia a todos os senhores e senhoras presentes, em especial aos colegas médicos de várias entidades médicas aqui presentes. Quero prestar o meu tributo de homenagem a cada um de vocês e agradecer ao nosso querido senador, Dr. Irã Gonçalves, por nos propiciar ocupar essa tribuna para a comemoração de data tão relevante no cenário de comemoração dos dias de cada uma das profissões. Eu queria, no tempo que me cabe, que é um tempo exíguo, que foi de cada um de nós, dividir a minha fala em dois momentos. O primeiro momento é o momento em que nos cabe oferecer o nosso reconhecimento ao trabalho médico feito pelos médicos do Brasil em cada um dos estados, em situações muitas vezes desfavoráveis, onde procuram, diante da sua realidade, oferecer o melhor que podem naquelas circunstâncias para os pacientes que lhes procuram. Então, nós devemos prestar esse tributo. É muito importante que essa casa abra esse espaço para que tenhamos a oportunidade de parabenizá-los, reconhecê-los, desde aqueles que trabalham nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, mesmo aqueles que trabalham em unidades de alta complexidade. O nosso tributo, o nosso reconhecimento, e eu faço aqui em nome da Associação Médica Brasileira, que tenho a honra de presidir, e também hoje me sinto legitimado para agradecer em nome do Conselho Federal de Medicina, onde tenho a honra também de ter sido empossado como conselheiro. O segundo momento da minha fala é que essa data nos oferece reflexões. Acho que é um momento oportuno para se fazer reflexões. E a reflexão que eu faço é o seguinte: a medicina,
que nós estamos oferecendo com o médico que nós temos hoje entregado à população é a medicina que nós queremos para os nossos familiares, para os nossos irmãos brasileiros. Nós estamos preparando os médicos para que eles ofereçam uma medicina qualificada. Por tudo que aqui foi dito, por todos que me antecederam aqui, fica claro que não. Nós temos problemas hoje graves, gravíssimos, na formação do médico brasileiro. Houve uma irresponsabilidade de número desenfreado de escolas médicas. Nós não sabemos nem quantas escolas médicas tem no Brasil. Nós tínhamos, no final do ano passado, aproximadamente 400 escolas médicas. Esse chamamento público para mais 95, acho que estamos próximos de chegar, daqui a pouquinho, em breve espaço de tempo, a 500 escolas médicas. O que é isso? Isso é muito ou isso é pouco? Né? Porque nós falamos desses números e muitas vezes a população não entende o que nós estamos falando. Vamos pegar um país de grande porte, maior do que o nosso, os Estados Unidos. Eles têm 200 escolas médicas, estão estáveis há muitos anos. A China, que é um país que tem uma população, desculpe a Índia, a nossa, eles têm 600 escolas médicas. Então, veja que é uma desproporção brutal no número de escolas médicas, sem as mínimas condições, e isso foi repetido por todos que passaram hoje por essa tribuna. Então, eu estou extremamente preocupado. Eu acho que já passou da hora de nós fazermos o exame de proficiência médica. É uma irresponsabilidade o nosso país não atestar as competências, né, as aptidões, e as atitudes que esses médicos possam desenvolver no seu dia a dia, sem que elas sejam devidamente comprovadas. Então, eu agradeço os parlamentares que estão preocupados com essa questão, que estão levando adiante essas ideias que nós temos bradado em alto som essas preocupações ao longo dos últimos 5, 10 anos. Infelizmente, de uns tempos para cá, graças ao trabalho da Frente Parlamentar de Medicina, de outros parlamentares comprometidos com essa questão, antenados com essa questão, tem trazido isso na forma de projeto de lei que eu espero caminhe de maneira célere dentro dessas duas casas do Parlamento. E agradeço em nome da população brasileira. Nós, na MB, é importante que vocês saibam, nós emitimos título de especialista. 55 especialidades médicas recebem título de especialista na Associação Médica Brasileira. E esse é minha segunda preocupação. Que tipo de especialista nós queremos? Então, nós temos um discurso de que falta especialista. Ninguém nega isso. Ninguém nega isso. Nós temos hoje, dos 600 mil médicos aproximadamente que nós temos, vamos dividir para ficar fácil a conta, metade desses médicos são médicos generalistas, não têm especialidade médica. E a outra metade são de médicos que têm o seu RQE, o seu registro de qualificação de especialistas e são especialistas. Nós somos de mais especialistas. Agora, especialistas, é importante que o gestor público saiba, não se forma a toque de caixa. Não dá para fazer especialista em 3 meses. O especialista precisa cumprir o seu programa de residência médica, para que ele possa, então, se capacitar e, aí sim, se credenciar para fazer uma prova e demonstrar cabalmente as suas competências para que ele possa, então, receber um título, que é o título de especialista, que aí sim lhe confere a prerrogativa para que ele possa atuar como especialista. Dito isso, eu acho que esta casa, o Parlamento, no seu sentido maior, deve se voltar com muita intensidade, com muito interesse e com muita celeridade para aprovar essas leis. Urge a aprovação dessas leis. Portanto, quero mais uma vez dizer que, como conselheiro federal de medicina e como presidente da MB, me sinto muito honrado de aqui estar e poder dividir com os senhores fatos que os senhores conhecem, mas dar a ênfase necessária para que a motivação do Parlamento cresça em direção à aprovação dessas causas que são nobres não para o exercício da medicina, também para o exercício da medicina, mas fundamentalmente para um atendimento competente, exitoso, resolutivo dos nossos irmãos em quaisquer rincões desse país. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente César. Já chamo logo em seguida a doutora Lúcia Santos, presidente da Federação Nacional dos Médicos, por 5 minutos. Nós temos ainda inscritos para fazer sua manifestação.
Dr. Lucas Henrique, presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, e o nosso querido presidente da FMB, vereador Tadeu Calheiros. Por favor. Bom dia a todos. Eu queria parabenizar inicialmente a Frente Parlamentar da Medicina, nosso presidente, senador Irã Gonçalves, por proporcionar esse dia comemorativo ao Dia do Médico. Parabenizar todas as entidades médicas, seus diretores, autoridades aqui presentes, na pessoa do nosso presidente do Conselho Federal, doutor Irã Galo, a qual eu nutro uma grande admiração pelo posicionamento ético e corajoso à frente do nosso Conselho. Bom, o nosso SUS está em risco, né? O Sistema Único de Saúde está em risco. E ele está em risco pela grande agressão sofrida pelos médicos atualmente no Brasil. Nós precisamos melhorar a assistência à saúde pública para o brasileiro. E isso só vai ser possível se nós tivermos médicos em todos os rincões desse Brasil. E só é possível médicos, todos os rincões no Brasil, através de concurso. Não é possível deixarmos isso por conta de um prefeito desses municípios que já tem um recurso limitado, né, para seu município e deixar essa atribuição. Não é possível isso, né? A Federação Nacional dos Médicos tem uma luta especial aguerrida, né? Nós abrimos uma mesa de negociação em defesa do programa Médicos pelo Brasil, que é um programa, está aqui uma das idealizadoras, a doutora Mayra Pinheiro, foi criado para ser uma semente da carreira médica federal. Mas, na verdade, está longe disso, sofrendo muitas agressões. O instituto de maior capilaridade no Brasil são os cartórios, né? Nós temos esses profissionais presentes em todos os municípios brasileiros, até mais que os juízes, e fazem atribuições do judiciário também, como casamentos, enfim, atribuição dos médicos, quando não tem médico nos municípios, e sempre falta médico nesses municípios mais longínquos. Eles também são responsáveis pelos atestados de óbito. Enfim, é para dizer que eles só estão lá porque estão através de concurso, senão eles não poderiam estar presentes nesses municípios. E é uma falácia, como eu já vi no passado, que eles não teriam interesse, assim como médicos não teriam interesse em estar nesses municípios mais distantes no Brasil. Também é uma falácia, isso o Programa Médicos pelo Brasil botou em terra. Nós temos médicos corajosos presentes em vários municípios distantes nesse país. Bom, enfim, eu conclamo, né, as entidades médicas, a Frente Parlamentar da Medicina, para a gente focar na luta pela carreira médica federal, que se confunde com a própria luta contra a precarização do trabalho médico, que hoje está absurdamente bem instalada no nosso país. Por fim, eu queria deixar aqui um abraço a todos os médicos brasileiros, reafirmar o compromisso da Federação Nacional dos Médicos com todas as pautas relevantes para a medicina e pela dignidade do médico brasileiro. Um bom dia a todos e muito obrigada. Muito obrigado, doutora, e vamos chamar em seguida o meu querido amigo, doutor Lucas Henrique, presidente da Associação Nacional de Médicos Residentes. Também houve uma falha minha, porque o último inscrito a falar é o doutor Gabriel Okida, diretor executivo da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil. Por favor, doutor Lucas, por 5 minutos. Bom dia, senhoras e senhores senadores, parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina e demais autoridades aqui presentes. É uma honra estar aqui na Casa do Povo, na plenária de comemoração do Dia do Médico, representando todos os médicos residentes do Brasil. Gostaria de agradecer a todos os parlamentares da Frente Parlamentar da Medicina, em especial o senador Irã, pelo esforço em prol da medicina e pela residência médica do nosso país.
A formação de médicos qualificados e competentes é um pilar fundamental para o desenvolvimento de um sistema de saúde eficiente, acessível e que atenda às necessidades da nossa população. E, para isso, a residência médica é uma etapa essencial. Apesar de sua importância, enfrentamos desafios consideráveis que precisam ser discutidos e superados para garantir a qualidade. Está em discussão um novo programa de residência médica. Contudo, as entidades médicas, os residentes, a Comissão Nacional de Residência Médica e as Serens precisam ser ouvidas e, principalmente, valorizadas. Um dos principais dilemas enfrentados pelo residente é a sobrecarga de trabalho. Muitas vezes, esses profissionais se veem diante de jornadas exaustivas, com pouco tempo para o descanso e estudo, o que compromete não somente sua saúde física e mental, mas também a qualidade da assistência prestada aos pacientes. Outro ponto de extrema importância é a questão do financiamento da residência médica, como também auxílio moradia e insalubridade. Os recursos destinados à manutenção dos programas de residência precisam ser ampliados e bem geridos. Não podemos permitir que falte infraestrutura adequada, preceptores capacitados ou equipamentos de qualidade para o desenvolvimento dos residentes. Um médico bem formado não apenas salva vidas, mas também contribui para a redução de custos do sistema de saúde, uma vez que diagnósticos precisos e tratamentos eficazes evitam a necessidade de internamentos prolongados e procedimentos complexos. O investimento em formação médica é um investimento direto na saúde da população. Portanto, peço o apoio de todos os meus colegas parlamentares para que possamos trabalhar juntos em prol da residência padrão ouro. Precisamos valorizar nossos residentes, oferecendo as condições necessárias para que se tornem os especialistas que tanto precisamos para construir um Brasil mais saudável e melhor para todos. Eu gostaria de encerrar com uma reflexão. Por que a existência entre uma enorme diferença entre a bolsa do programa Mais Médicos e da residência médica, sendo que ambos são programas formadores? Meu muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lucas. Chamo em seguida para fazer uso da palavra o meu querido amigo Tadeu Calheiros, presidente da Federação Médica Brasileira, nosso querido vereador por Recife. Por 5 minutos, Tadeu. Bom dia ainda, né? Bom dia a todos. Quero iniciar cumprimentando a mesa, na pessoa do presidente, do nosso senador Irã, e da deputada federal Mayra Pinheiro. Cumprimento a todos os senadores e deputados federais presentes nessa mesa por economia de tempo. Quero também cumprimentar a todos os representantes institucionais, sejam associativos, seja conselhal, sejam sindicais, que estão aqui nessa plenária. E em nome de Guilherme Pulice e de Flávia Lenze, quero cumprimentar a todos os médicos e médicas presentes nessa plenária e, em nome da Federação Médica Brasileira, cumprimentar a cada colega que esteja hoje, agora, atuando nos seus locais de trabalho, seja na medicina privada, na medicina de grupo, principalmente na medicina pública, com as mais diversas adversidades já comentadas aqui por todos que me antecederam, mas que estão lá nesse momento salvando vidas, seja em consultórios, ambulatórios, no resgate, nas emergências, nas maternidades, nos pronto-socorros, seja onde for, que estão agora trabalhando e não estão nem podendo acompanhar esta sessão. Mas é um dia de homenagem. E eu quero parabenizar, senador Irã, a toda a Frente Parlamentar da Medicina, por este ato, por estar aqui valorizando a medicina, por estar valorizando as instituições. E isso é o que fortalece toda uma categoria, fortalece a saúde, porque a valorização institucional modifica as realidades. Por isso que eu aqui comemoro sim e homenageio a todos os quase 600 médicos do Brasil. O senhor me apresentou como presidente da Federação Médica Brasileira, com muito orgulho, também com muito orgulho reeleito agora vereador do Recife, mas o título que eu
carrego profissionalmente com mais orgulho e que me proporcionou tudo isso é o título de médico. Então, todo dia 18 de outubro eu vou comemorar com muita força, porque ninguém tira isso de mim, de ser médico. Eu tenho muito orgulho disso. Obrigado. E precisamos encher mesmo o peito para falar isso aos quatro ventos. Porém, não podia deixar de, como os demais, trazer as reflexões, talvez até um pouco repetitivas, mas é preciso aproveitar essa importantíssima Casa Legislativa e o ato que isso significa de a gente estar trazendo para o Senado Nacional essas reflexões, essas críticas, essas pontuações que precisam de força para modificar. E a Frente Parlamentar é um dos caminhos, é uma das nossas forças para isso, e, sem dúvida, foi um grande incentivador para mim ingressar na vida legislativa municipal. A formação médica de qualidade já foi muito pontuado. É uma preocupação universal. De todos os profissionais da saúde hoje, tem essa preocupação, já foi muito dito aqui, até sobre a discussão da prova de ordem. A residência médica. O presidente da residência médica, da Associação Nacional dos Médicos Residentes, já nos antecedeu. Tive muito orgulho em participar junto das demais entidades, junto da Frente Parlamentar, da briga, do resgate, da paridade da Comissão de Residência Médica Nacional. E não podemos permitir, como falou o presidente da associação, deixar essa disparidade de um valor de bolsa de formação. Precisamos, com muita força, ir para junto do Ministério da Saúde, para cima do Ministério da Saúde, lutar pelo reajuste desse que é o nosso padrão ouro pós-graduação da residência médica. É fundamental valorizar os residentes e também os preceptores da residência médica como carreira de preceptor de residência médica. É muito importante que isso fique dito. Outra importante colocação também, que precisamos ir para cima do Ministério da Saúde, e não foi falado ainda aqui, é o reajuste da tabela SUS. Temos que acabar com o subfinanciamento e o reajuste da tabela SUS deixa muitos dos nossos serviços minguados, tentando minar por inanição ali e até diminuir, talvez, não sei se isso é arquitetado, mas diminuir a valorização que tem a nossa profissão. Não posso deixar ainda de citar sobre uma questão dos programas. Primeiro, faço o registro do meu amigo Camacho, que tanto luta pelos direitos do médico, do programa Médicos pelo Brasil, um programa que torna os profissionais CLTistas, e esses direitos ainda não estão sendo plenamente respeitados, estamos brigando juntos por isso. Mas tem muito cuidado com programas dito de formação, mas que, na verdade, são programas temporários que vão ser assistencialistas. Servem de moedas de troca, muitas vezes, com gestões municipais, em detrimento a concursados públicos que estão aguardando chamamentos e não são nomeados por moedas de troca com esse programa. E isso é muito importante, por isso também a importância dos parlamentos municipais nessas brigas, nessas ações. Não vou me exceder esse minuto, mas para não discordar dos presidentes das demais instituições nacionais, vou levar uma campainha a mais. Eu não podia deixar de falar também, e por fim, dos valores que estão sendo apresentados nos concursos públicos. É aviltante e isso parece ser arquitetado novamente para um desmonte, para uma desvalorização profissional, quando botam valores para profissionais médicos em patamares muito inferiores ao que deveria ser postos. São pontos que a gente deixa aqui no Senado Nacional, mais uma vez agradecendo e parabenizando a Frente Parlamentar por ações como essa, que trazem a valorização da medicina, a valorização da saúde brasileira. Parabéns a todos os médicos e médicas que continuemos essa nossa árdua e difícil missão, que muitas vezes é dita como um sacerdócio. É vocacional, sim, mas é uma profissão e merece o respeito e a valorização devida. Parabéns a todos nós. Muito obrigado, doutor Tadeu. Eu quero registrar aqui também a presença do nosso colega, deputado federal, doutor Gonçalo, que está ali ele está presente na nossa sessão. Doutor Gonçalo, todos os parlamentares que se fizeram presentes à sessão puderam fazer uso da palavra. Se o senhor quiser fazer uso da palavra, o senhor tem essa prerrogativa. Quer aproveitar a oportunidade?
porque nós políticos dizemos que quando tem mais de 3 a gente precisa fazer um discurso, não pode deixar passar em branco. E o senhor que está tão elegante aí vai abrilhantar essa tribuna. Aqui, ó. Só vai cumprimentar mesmo, não vai falar, né? Ah, o doutor Gonçalo não vai falar, não, doutor? Não, só vai cumprimentar, só cumprimentar mesmo. Não, vai lá não. Pode usar a tribuna, vai lá. Uma surpresa agradável. Leve ele à tribuna, por favor. Doutor Gonçalo, fique à vontade, o senhor está em casa. Tá ok. É uma surpresa agradável. Eu nasci no município vizinho daqui, de Nova York. E sempre primei para ver acontecer as ações úteis para a sociedade. Então, nós estamos aqui desde 79. Eu queria parabenizar os médicos e nesse esforço, assim, vamos dizer, não esperava, mas que vale a pena. Eu realmente estou aposentado hoje também, não é nem para estar presente nessas ações, mas eu não sou bloqueado por ninguém. Tá bom, parabéns. E me coloquei à disposição de todos vocês, eu não devo minha função em função de alguém que eu trabalho para ali, por lá. E sei que essas ações, elas vêm de encontro àquilo que é bom para a sociedade. Eu saí da faculdade em 79. Nós estamos hoje, ó, quase 50 anos, 40 anos. Então, vale a pena. Eu acho que o esforço de vocês pode contar comigo, eu não sou atrelado a ninguém. Eu nasci, como eu falei, Pastos Bons, vizinho isso aqui. Fui prefeito de Pastos Bons 3 vezes. Você imagina a obrigação que a gente tem, né? A cidade vizinha aqui. Minha família, eu tenho um irmão que é médico e ele foi candidato agora recentemente também. Meu pai foi prefeito daqui de Pastos Bons também, falecido. E conte com a gente, que eu tiver no meu alcance, pode solicitar o nosso empenho, que eu não sou atrelado a ninguém. Tá bom, e sou atrelado a qualquer um de vocês. Obrigado. Obrigado, doutor Gonçalo. E nosso último convidado para participar e fazer uso da palavra é o nosso querido colega Gabriel Okida, diretor executivo da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, por 5 minutos. Boa tarde a todos, senadores, presidentes, deputados, colegas médicos e estudantes. Hoje venho aqui, em nome da Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, agradecer primeiramente ao senador Irã Gonçalves por estar aqui nesse evento tão importante. E aqui aproveitarei também dessa oportunidade para falar de uma das principais pautas da EMED, que é a qualidade de ensino médico no Brasil. Desde a sua fundação, a pauta principal foi a qualidade do ensino médico com a ausência de vieses ideológicos. Mas, infelizmente, é notório a qualidade do ensino médico sendo defasada ao longo dos anos. Nos últimos anos, tivemos um crescimento exorbitante de faculdades de medicina. E, além disso, as faculdades já existentes quiseram abrir ainda mais vagas. Com isso, chegamos hoje a mais de 380 faculdades de medicina, mais de 40 mil vagas sendo abertas anualmente, com mais de 575 mil médicos no país. Alguns defendem que essa abertura indiscriminada possa ajudar numa solução para a falta de médicos em regiões inóspitas no Brasil. Mas, como disse o Dr. Irã, já vimos que isso não é verdade. O que falta é um planejamento adequado para que esses médicos se fixem nessas áreas. A EMED aproveita para, neste Dia do Médico, reforçar nosso posicionamento em relação à defesa do ensino médico de excelência.
Ensino esse que precisa ser pautado por ensino científico, técnico e humano, compatível com a profissão. Uma falha em qualquer um desses aspectos faz a formação ser completamente comprometida. Acreditamos que esses exames para avaliar egressos devam ser obrigatórios, mas além de punir os estudantes em si, punir também as instituições que não foram capacitadas a formar bons médicos. A punição pode vir com a diminuição do número de vagas, por exemplo. E encerro aqui meu discurso parabenizando e agradecendo à Frente Parlamentar de Medicina, que, sob a liderança do nosso senador Hirã, tem exercido um papel fundamental no exercício da profissão. E também aproveito nessa oportunidade para agradecer ao Conselho Federal de Medicina e a IBDM, que são instituições que exercem verdadeiramente um papel que a AMED considera útil e necessário para o futuro da educação médica e da medicina brasileira. A AMED segue firme e à disposição de todos para um ensino médico de melhor qualidade. Obrigado. Muito bem. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram aqui nesse dia, às vezes, eventualmente, sacrificando suas agendas nos seus estados, aqueles que nos assistiram remotamente, a quem quero, mais uma vez, saudar efusivamente pelo trabalho que todos nós fazemos em prol da sociedade, da saúde do nosso povo brasileiro, quer seja no Sistema Único, quer seja na saúde suplementar, e dizer que foi uma honra para mim, uma honra inovidável, presidir essa sessão com tantas figuras exponenciais do movimento médico brasileiro. E quero aqui aproveitar para também dar uma boa notícia para vocês, que nós vamos ter também um almoço lá na Associação Médica Brasileira, estão todos convidados, e eu recebi aqui uma mensagem. Você pode vir aqui, olha só, eu gosto de conceder espaço para todos que se dispõem a falar um pouco da medicina. Então, eu recebi uma mensagem aqui do Dr. Eloadir, ele é diretor do Sindicato Médico aqui do DF, e ele mandou uma mensagem dizendo que tinha feito uma poesia no decorrer dessa nossa sessão. Eu não poderia deixar de conceder aí um espaço a ele antes de terminar a sessão tão emblemática para todos nós, que você declamasse essa poesia você mesmo. Eu queria que eu lesse aqui, mas ele está presente. Não é a mesma coisa, vai faltar emoção. Obrigado, doutor Irã. Colegas, na sua pessoa eu cumprimento todos os colegas, isso aqui é um momento histórico. O Irã já é muito bom para a medicina, 2, então, é uma maravilha, não é? O Irã alegra muita gente, 2, doutora Mayra. Ser médico, vimos algumas notícias aqui um pouco tristes, mas eu sou um otimista. Eu lembro aqui de um saudoso amigo, deputado constituinte, Jofran Frejá, que dizia o seguinte: tudo que se faz em saúde no Brasil é pouco e tarde. Não está mais conosco, mas isso continua ainda sendo verdade. Mas, como otimista, eu fiz uma poesia que quero oferecer a vocês: ser médico. Ser médico é sentir uma alegria intensa na lágrima de uma nova mãe. É sorrir igual a criança que, sem saber, transmite esperança aos que a sua família compõe. É contemplar a estrela mais garrida, é provar da vida o sabor, é ver nascer o produto do amor, é ter nas mãos a própria sorte. É continuar firme ao encarar a morte, é dormir tranquilo e acordar feliz. É saber que, com certeza, desafiando a natureza, somos da vida, por Deus, a cor e a matiz. Muito obrigado. Muito obrigado, querido colega. Fechando com chave de ouro essa sessão, agradeço a presença de todos e, cumprida essa finalidade,
Eu agradeço a todos que nos honraram com sua participação e declaro encerrada essa sessão. Um grande abraço, Deus os abençoe. Nós vamos bater uma foto aí embaixo, porque senão vai ficar... Uma coisa que os psicoativos em geral fazem, de diversas maneiras, porque eles são muito diferentes entre si, é a suspensão do cotidiano, né? A suspensão da normalidade. Isso em si, por si, já é uma coisa atrativa. O problema é que, por ser prazerosa, como tudo acho que dá um certo prazer, ela pode te fisgar, no sentido, não é a droga te fisga, é essa relação com a droga aqui. Filosofia Pop, neste sábado, 7h, aqui na TV Senado. Seguimos aqui diretamente do TSE. Estamos aqui ao vivo em Rondônia. Temos o segundo turno aqui em Curitiba. As eleições aqui no estado de Goiás. Foi um dia tranquilo aqui no Rio de Janeiro. Falo sim de Caxias do Sul, no interior do Rio Grande do Sul. A apuração aqui no estado do Amapá. Rede Legislativa nas eleições municipais. Aqui na TV Senado. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ingressar no mercado de trabalho é um dos grandes desafios para as pessoas com deficiência. No Brasil, cerca de 9% da população, ou seja, mais de 18 milhões de pessoas, tem algum tipo de deficiência e enfrenta barreiras para ter trabalho digno e até acesso à educação. Direitos das pessoas com deficiência é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com o Valnei Mário. Ele é o gerente substituto da ouvidoria da empresa Infra SA. Valnei, muito bem-vindo ao programa Cidadania. Obrigado pela sua presença no estúdio da TV Senado. Eu que agradeço e agradeço também por ter sido liberado para poder estar aqui hoje com vocês. Então, vamos falar um pouco sobre esse universo, né? O IBGE ele incluiu na Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, um módulo específico para as pessoas com deficiência. E traz esses números que eu comecei a apresentar no começo da nossa conversa. Vou chamar aqui um gráfico para a gente ter uma ideia, uma dimensão do número de pessoas com deficiência no Brasil, né? São 18,6 milhões de pessoas, esses dados são de 2022, a pesquisa foi de 2022, publicada em 2023, então são dados recentes, 8,9% da população. Você faz parte desse grupo, você está no mercado de trabalho, a gente conversou um pouco antes de começar essa entrevista, você tem uma longa trajetória no mercado de trabalho e também em formação acadêmica. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o universo dessas pessoas, porque é senso comum
quando a gente fala em pessoas com deficiência, as pessoas associam a deficiência física, normalmente aquelas visíveis. Mas esse conjunto é um pouco maior. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses diversos tipos de deficiência que compõem essa parcela da nossa população. Bem, é bacana esse assunto, porque como você diz, né, as pessoas costumam sempre a questão da visualização da deficiência, né? Às vezes a pessoa tem uma deficiência visual que ela não é perceptível, ou uma deficiência intelectual, ou mesmo outros tipos de deficiência, como a auditiva, elas não são perceptíveis, a não ser que a pessoa esteja usando um aparelho ou outros meios para poder ter uma melhor qualidade de vida e melhores oportunidades graças a esse aparelho, né? Então, é bom ver que a deficiência não é uma coisa só, né? Ela é multifacetada, ela é cheia de nuances, né? E ela é complexa, tanto quanto a própria sociedade brasileira. A gente inclui nessas pessoas com deficiência também as pessoas com uma deficiência cognitiva, deficiência intelectual. Esse é um dos aspectos também que caracteriza uma pessoa como uma pessoa com deficiência? Sim, claro, né? É bom observar que as pessoas com uma deficiência intelectual, dentro do recorte das pessoas com deficiência, elas são sempre as mais prejudicadas, né? Seja na questão educativa, seja na questão de oportunidades de trabalho, seja nas questões até de segurança, né? Já que elas normalmente são as que, dependendo da circunstância, são as que sofrem maiores agressões quando isso acontece. Essa pesquisa nacional por amostra domiciliar, que foi realizada pelo IBGE em 2022, ela traz um aspecto que permeia todas as informações dessa pesquisa, que é a desigualdade em relação, especialmente ao mercado de trabalho, quando se compara, né, os números, né, os percentuais de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e de pessoas sem deficiência. A gente vai trazer aqui mais alguns gráficos, mais algumas informações sobre isso, para a gente comentar um pouco, e você vai poder trazer um pouco da sua opinião, inclusive como uma pessoa que está no mercado de trabalho há bastante tempo, né, uma longa trajetória, a gente conversou bastante sobre isso aqui. Então, a gente tem, por exemplo, né, num plano mais geral, 66,4% das pessoas sem deficiência estão no mercado de trabalho. Aqui a gente está falando de pessoas em idade para estar no mercado de trabalho. Sim. As pessoas com deficiência, apenas 29,2%. As pessoas que passam pela etapa escolar no ensino e chegam ao ensino superior, o que é um percentual mais baixo também das pessoas com deficiência comparado com as pessoas sem deficiência. A gente vai tratar desse assunto também da educação, mas dentro do mercado de trabalho aumenta a empregabilidade, mas mesmo assim a gente tem uma diferença de praticamente 30%, né, das pessoas com deficiência ocupando postos no mercado de trabalho e as pessoas sem deficiência. E o nível de ocupação do mercado de trabalho, as pessoas sem deficiência, o nível de ocupação é mais do que o dobro do que as pessoas com deficiência. Quais são as barreiras para o ingresso no mercado de trabalho? Que dificuldades são essas enfrentadas pelas pessoas com deficiência? Como o Brasil não é simples, né? O Brasil sempre é um país de complexidades. Acredito que esse recorte, né, da população representa as dificuldades históricas, né? No passado não se tratava a pessoa com deficiência com a dignidade merecida a qualquer cidadão, né? Aí se pleiteia não somente a questão da dignidade, mas da dignidade como a qualquer indivíduo. As questões de acessibilidade, que só há poucos anos, né, há poucas décadas, a gente começou a falar sobre isso, né, a trabalhar sobre isso. As leis foram aprimoradas graças às associações de classe, associações de pais, ONGs, né? Isso foi um diferencial para que hoje eu pudesse, por exemplo, estar aqui falando sobre o tema, né? Ter acessibilidade à educação, que é complicado, né? Se você não tem uma simples calçada pavimentada adequadamente, as pessoas cadeirantes, né, os deficientes cadeirantes, eles não terão essa oportunidade de chegar à escola. Se elas não chegam à escola, seja o ensino fundamental ou superior, né, o ensino básico ou superior, elas não conseguirão chegar a melhores situações no mercado de trabalho.
Então, eu acredito que seja isso. Se há oportunização dessas pessoas dentro da educação, né, há também a oportunização delas por causa da qualificação em melhores postos de trabalho, esses números, eles estão melhorando. Eles já foram muito piores, né? Então, se há acessibilidade, há oportunidade, consequentemente, as pessoas com deficiência poderão ser inseridas nesse mercado. A gente tem alguns aspectos interessantes para falar sobre isso, que a gente tem mudanças legislativas que abrem novas oportunidades, que acabam mudando a realidade da sociedade, como a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse arcabouço jurídico é um dos fatores que contribui para a melhoria desse cenário, mas existe uma questão que você falou das barreiras físicas, né, como, por exemplo, às vezes uma calçada para um cadeirante, né? Isso realmente pode pode ser o que vai determinar numa entrevista de trabalho se ele vai chegar ao lugar da entrevista ou não. Isso pode definir se ele vai ter ou não aquele posto de trabalho. Mas existem barreiras que a gente chama de barreiras atitudinais, né? E aí entra a questão do preconceito, de como a gente vê e entender que as pessoas com deficiência são pessoas capazes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão específica. Essa questão específica é bem complexa e ela é uma questão de educação. O indivíduo precisa se educar para entender que a pessoa com deficiência não é um empecilho, não é um problema, né? E mudar uma cultura, uma visão, eu acho muito mais difícil, né? Muito mais difícil, porque as leis, elas são postas, mas a atitude de um indivíduo, ela não acompanha a legislação. É preciso mudar a cultura das pessoas. E isso leva tempo. A gente tem que entender que a pessoa que não tem deficiência, que não é uma pessoa com deficiência, ela precisa enxergar o outro como e esse outro com deficiência como uma pessoa que precisa ter oportunidades e que é uma pessoa como outra qualquer, que tem seus momentos de angústia, de dificuldade, de alegria, mas que pode contribuir com a sociedade. Quando as pessoas nos veem humanizando, né, a pessoa com deficiência, eu acredito que esse faz a diferença, essa atitude faz a diferença. Porque quando a frase que a gente ouve muito, né? Andinho, infantiliza a voz para falar com uma pessoa com deficiência, ou trata com condescendência, né? Não, mas bichinho, coisas assim. Não é essa atitude que precisamos. Precisamos que por exemplo, já que falamos do mercado de trabalho, que o empresário, ele possa dizer, não, eu tenho uma vaga que cabe para esse indivíduo, eu vou dar essa oportunidade, né? E se ele performar, se ele conseguir fazer os trabalhos como qualquer outra oportunidades. Eu acho que é o que falta, né? Mudar a postura, a cultura e oportunizar oportunidades. É o tratamento igual. Sim. Né? A gente tirar essas barreiras que são, muitas vezes, preconceitos. Agora, você tem uma trajetória profissional bem interessante, você veio do Rio Grande do Norte, já trabalhou em vários estados do país, conversou um pouco sobre isso comigo aqui antes da gente começar a entrevista, e você investiu na sua formação. Sim. Né? A gente vai falar um pouco mais adiante sobre essas dificuldades de acesso à educação que você já trouxe para a gente também, e o percentual de pessoas com deficiência que consegue completar o nível superior é bem inferior ao número de pessoas sem deficiência que chega a essa etapa da formação educacional. E aqui nesse gráfico que a gente apresentou, na parte que fala ali das pessoas com o nível superior completo, como eu comentei, né, a empregabilidade aumenta, mas a desigualdade permanece ali na casa dos 30%. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa sua experiência, o quanto o investimento em educação ajudou você a crescer no mercado de trabalho e ter a riqueza de experiências profissionais que você teve. Eu acredito que começa por minha mãe ter me tratado como uma pessoa,
né? Ela, claro, como boa mãe, ela é super protetora e tal, mas ela não me tratava diferente da minha outra irmã, né? E eu comecei a trabalhar como uma criança que vem de outra situação muito cedo, né? Comecei numa época que não tinha legislação que impedisse isso e havia uma desigualdade muito maior no país. Então, há mais de 40 anos. E minha trajetória teve os seus percalços. Por exemplo, eu passei na universidade pública, mas não tinha passagem para ir até lá, né? Na época não existia nenhum meio que eu pudesse. Ou eu tinha que trabalhar, né? Ou eu tinha que estudar. E o estudo de universidade pública era, no meu caso, o curso que eu escolhi era durante o dia, né? Não era um noturno, era um diurno. Isso impossibilitou de eu poder acessar, mas eu nunca desisti. Não que tenha sido fácil, não que seja uma coisa que deva ser romantizada. Ele conseguiu, né? O merecimento e tal. Não, foi uma luta constante para melhorar as questões que eu precisava. Eu disse, não, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo de ter um melhor emprego, eu tenho um objetivo de estar melhor educado, de contribuir com a sociedade. Eu tinha esse objetivo. Ou era isso, ou as situações seriam diferentes, né? E, infelizmente. Acredito que, por exemplo, pessoas que me ajudaram a fazer cursos que eu não tinha condição na época e que eu fiz e que, por causa disso, eu consegui melhores posições no mercado de trabalho e que fui investindo a partir de então, peguei empréstimos para fazer cursos, os paguei e transformei em outras coisas. E assim, me profissionalizando, me aperfeiçoando, eu consegui isso. Isso a gente está falando numa trajetória de 20, 30 anos. Não foi o ensino rápido. Superior, esse investimento seu no estudo, essa sua persistência, mudou a sua realidade. Claro, claro. Apesar de que isso tem mudado, o ensino superior no país ainda é uma porta que se abre, né? Você é inserido na educação superior e você sai, mesmo que você não execute a sua função estudada, você sai com uma outra cabeça, com outra percepção de mundo, e aí você, por causa disso, também tem novas oportunidades. Sem dúvida. Falando em educação, a gente vai trazer aqui agora uns gráficos que mostram um pouco dessas desigualdades, ainda também sobre essa pesquisa do IBGE, no que diz respeito à educação, né? O ensino também é uma das barreiras. Na verdade, essa barreira do acesso ao ensino começa ainda no começo, ali no ensino básico, né? Ainda na infância das pessoas com deficiência, os números ali já começam a mostrar as diferenças entre pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Alguns dados que eu trouxe aqui. Primeiro, a taxa de analfabetismo, né? A taxa de analfabetismo de pessoas com deficiência chega perto de 20%, 19,5%. E de pessoas sem deficiência, 4,1%. É um índice elevado ainda, a gente gostaria que não tivesse taxa zero, né, no país para todos, mas a diferença é muito grande. E ensino médio incompleto, quer dizer, aí eu coloco essa dificuldade que as pessoas têm desde a infância, né, no acesso ao ensino. 57,3% das pessoas com deficiência não completaram o ensino médio, enquanto que esses números para as pessoas sem deficiência está em 25,6%, quer dizer, menos da metade. No aspecto da educação e pela sua experiência, uma pessoa que passou por todas as etapas do ensino médio, se formou, investiu em cursos, o que falta no ensino para inserir melhor esse grupo da nossa população? Uau! A gente entra em uma série de situações, né? Quando a gente fala de deficiência, pessoas com deficiência, a gente tem um Brasil profundo. A gente tem cidades que não estão preparadas para receber nem os alunos regulares, né? Quanto mais os alunos com deficiência. Então, isso talvez um reflexo que dê esses números, né? A gente tem professores comprometidos, engajados, mas muitas vezes famílias desestruturadas para lidar com a deficiência daquele indivíduo, né? Daquele cidadão. Então, uma criança com deficiência, eu tenho uma experiência particular,
Tem uma amiga minha que ela teve que desistir da vida dela, teve que, no caso, parar de trabalhar para cuidar do filho com deficiência, né? Para levá-lo a médicos, para poder educar. Ela conseguiu levá-lo ao ensino médio, mas ela teve que estudar junto. Então, assim, alguém tem que abrir mão da sua vida para que isso seja oportunizado muitas vezes. Felizmente, não é em todas as situações. Mas é complicado falar sobre isso quando o universo dos deficientes é gigantesco e nem todos os lugares, nem todas as capitais, as grandes capitais, normalmente você vai ter acesso, você vai ter alguma coisa, né? Mesmo com as dificuldades que se apresentam, existe alguma coisa, né? ONGs e etc. Mas e nas cidades menores? Nas cidades com menor população, com menor recurso, às vezes isso não se apresenta, né? Porque quando a gente fala de Brasil, eu sempre penso no Brasil como um continente, como um país de inúmeras desigualdades. E essas desigualdades se apresentam também no universo da pessoa com deficiência, independente do que a gente possa fazer. Eu acredito que, primeiro, melhores políticas públicas voltadas a este público e que possam ser fiscalizadas e que possam ser reexaminadas se elas não estão sendo eficazes, né? Se elas não estão cumprindo seu papel. Pode diminuir essa diferença gritante que a gente está vendo no quadro apresentado. Sobre esse assunto, chegando assim na questão do ensino superior, eu recebi pelas redes sociais de uma professora da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília, a professora Maria Paula Zaituni, um comentário interessante. Ela falou assim, olha, aqui na Universidade de Brasília, nós temos um programa para acolhimento, para receber as pessoas com deficiência, mas daí ela citou duas questões, né? Ainda existe preconceito dentro da universidade e, embora a universidade esteja preparada para receber essas pessoas, muitas vezes o corpo docente, quer dizer, os professores e mesmo as demais pessoas que trabalham na comunidade acadêmica, não estão preparadas para lidar com essa parcela da população. Como é que foi a sua experiência dentro do ensino superior? Você vê melhorias nesse sentido? O que você sentiu em relação ao preparo dos professores para trabalhar com as pessoas com deficiência? Bem, eu acredito que tem melhorado, que tem melhorias. Não dizer que não tem é injusto com as pessoas que estão tentando mudar isso, né? A sua própria fala diz, a Universidade de Brasília tem tentado inserir pessoas com deficiência e isso realmente existe uma série de programas para que isso aconteça. A questão do preconceito é uma questão dificílima de lidar porque você está lidando com um humano, né? Não adianta dizer, eu não tenho preconceitos. Os preconceitos nos permeiam, é a forma que a gente vê o mundo, né? Esses preconceitos existirão, né? Lamentavelmente, porque quem tem deficiência, por exemplo, sofre com eles muito mais, né? Todas as pessoas sofrem com preconceito, mas as pessoas com deficiência, nos seus recortes da etnia, raça, idade e etc., sofrem muito mais com isso. Acredito que os programas das universidades, sejam públicas ou privadas, têm melhorado com relação à inserção, mas com relação à preparação, tanto do aluno, que muitas vezes sai do ensino médio sem entender o universo acadêmico, quanto do docente, né, que vai lidar com essa diferença, com essa pessoa com deficiência que ele não está preparado, né? Ele não foi preparado no seu mestrado, na sua graduação, na sua pós-doutoração sobre a pessoa com deficiência. Aí cabe a cada circunstância uma adaptação para que essas pessoas possam não só entrar na universidade, quanto sair dela, né, qualificadamente. Para a gente completar aqui nossos gráficos, eu vou trazer mais uma informação agora sobre os rendimentos, né? A Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios revela uma diferença, aí também a gente vai ficar na casa dos 30%, entre o rendimento médio das pessoas com deficiência e o rendimento médio das pessoas sem deficiência. Entre 30% e um pouco mais. Qual é a questão dentro do mercado de trabalho, né? Um outro dado que não está nesse gráfico também é que há muito mais informalidade quando se examina os dois grupos no mercado de trabalho. Sim. Por que
essa diferença? Isso faz parte dessas barreiras atitudinais ou a questão da escolaridade, de alguma forma, está prejudicando isso? Ou como você enxerga essa situação? Enxergo como você já falou, né? Você fez a pergunta e você respondeu de alguma forma. São a questão das atitudes, né, individuais, e também são a questão dessas pessoas não estarem qualificadas muitas vezes. Se você tem barreiras para poder chegar no ensino fundamental, você não vai chegar no ensino médio ou no superior. Primeiro ponto. Se você tem dificuldade para pegar o ônibus, calçada, família que muitas vezes não consegue levar você, né? E eu estou falando da locomoção, mas tem outras barreiras que devem ser levadas em consideração, é óbvio que isso vai se refletir, né? E por que informalidade? Porque muitas vezes é o caminho que se tem para a sobrevivência, né? Quando a gente e também essa diferença salarial se dá porque muitas vezes as pessoas enxergam o deficiente como, não, a gente tem que dar cumprir uma cota de 2% a 5% de acordo com a legislação, então a gente vai dar um subemprego. A gente não vai dar oportunidades, que é o que eu bato sempre na tecla. Nós necessitamos de oportunidades. Se o seu empregado com deficiência performa tanto quanto o outro e ele é melhor qualificado, por que não fazer com que ele tenha uma carreira? Por que não fazer com que ele possa estar inserido em sua empresa de maneira plena, o máximo que for possível, né? Então, são questões um tanto quanto complexas, não são simples. Falando aqui parecem simples, não são simples. Nem para o empregador, nem para o empregado, nem para o aluno, nem para o professor, mas a gente precisa fazer com que a mudança seja feita para que haja a cidadania, para que a pessoa com deficiência também seja colocada como cidadã neste mundo, chamado Brasil, né? Olhar para a pessoa e não para as características da pessoa, né? Olhar com esse olhar da igualdade. Agora, você citou a importância de essa mudança de comportamento, desse olhar mais igual, né? Um olhar mais acolhedor para essas pessoas, como um instrumento também de cidadania, né? E daí eu trago uma pergunta aqui, um pinga-fogo para você. O que é cidadania? Uau! Cidadania é exercermos, enquanto indivíduos e sociedade, nossos deveres perante a democracia. Nós entendemos que nós temos papéis, e esses papéis são fundamentais para que nós cresçamos como país, como um país mais igual, mais cidadã, né? Mais equânime. Bom, Valnei, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no nosso programa. Obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a presença, por estar aqui, agradeço àqueles que puderam me ofertar isso. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas do segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. Tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional
de imunizações, atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde, nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora mais um assunto de Estado especial Eleições. No programa de hoje vamos falar sobre os efeitos das eleições na sociedade brasileira. Com a alta polarização política, amizades e relações familiares enfrentam desafios significativos. Vamos entender como as disputas eleitorais geram essas divisões e conflitos e também oferecer estratégias para reconstruir laços e promover o diálogo. E para conversar comigo, a nossa convidada de hoje é Aline Tomé, doutora em Ciências Sociais. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Doutora, como que a polarização política tem afetado as relações interpessoais no Brasil hoje? Então, no Brasil a gente vê, né, especialmente de 2018 para cá, as famílias serem muito atingidas, as relações de amizade, elas passarem por momentos delicados por conta de questões políticas, né? E como a política está sendo interpretada atualmente pelas pessoas, isso leva a brigas, a pessoas que não se falam mais, a conflitos, né? O que é muito delicado e difícil de conviver, né? E como que isso abala o bem-estar mental dessas pessoas no médio ou longo prazo? Pois é. Do ponto de vista da própria pessoa, do indivíduo, né, isso vai gerando um isolamento que os próprios tempos que levam a esses conflitos da forma como eles acontecem, envolvendo muito as novas mídias, as redes sociais, a internet, né, isso já tende a isolar bastante mais os indivíduos. E com essa polarização, a gente ainda tem um outro aspecto que é o da convivência afetiva, emocional com pessoas mais próximas, como família e amigos, que vão sendo prejudicadas também. Então, se o processo já seria de individualização, já seria muito complicado, fica mais ainda com esse fenômeno da polarização, da forma como ele está sendo construído, né? A doutora comentou nas redes sociais. Qual o papel das redes sociais enquanto responsável por essa polarização? Pois é. Grande parte das tentativas que têm acontecido agora de negociações para políticas públicas tem sido no sentido de como regulamentar essas redes sociais. E aí é um conflito grande, porque vai envolver as chamadas Big Techs, vai envolver o governo, os indivíduos, a sociedade e, de certa forma, também outros grupos econômicos de poder, né? Então, tem muitos agentes importantes envolvidos aí nessa questão. Porque o que acontece? A gente vive em uma era em que a necessidade da viralização, do escândalo, que é o que faz com que o algoritmo se alimente e vá reproduzindo, que é totalmente do interesse de políticos para ganharem projeção, para aparecerem. É necessário que esses escândalos aconteçam e aí isso vai gerando conflitos e ódios de várias partes. A questão é que, para a democracia, isso é muito problemático, porque a democracia ela
pode e envolve conflitos, porém é necessário um diálogo ou uma disputa no espaço público que leve a algum lugar e não somente que separe ou que faça com que as pessoas não se falem mais entre elas ou algo nesse sentido. Então, é um novo contexto. Regulamentar ainda é algo muito desafiador, mas já está acontecendo e a expectativa é que continue. A gente hoje já tem na ONU uma discussão de a questão de a imagem que a pessoa tem ser um direito fundamental. Então, ela não pode ser destruída, ela não pode ser ferida por meio de mentiras ou algo nesse sentido, que é o que acontece muito nesse contexto, né? Então, a Europa já tem uma regulamentação, outros países já têm trabalhado, o Brasil, inclusive, tem trabalhado também nesse sentido. Às vezes, possa lidar de uma forma muito difícil com outro pilar da democracia, que é a da liberdade de expressão, da livre imprensa, da diversidade de fontes de informação, ainda assim faz parte da realidade atual e isso precisa de regulamentação, não dá para ser uma terra de ninguém. E qual que é a expectativa da doutora a respeito? A doutora acredita que vamos conseguir chegar em breve a esse momento de regulação, porém mantendo a democracia na sua plenitude? Sim, sinceramente eu creio que até para manter a democracia na plenitude isso vai ser essencial, né? Uma das grandes características também desse momento que vai formando a imagem da polarização é a difusão de falácias. As pessoas, elas vão divulgando informações que não são verdadeiras como se fossem, elas se repetem e as pessoas passam a acreditar ao ponto de muitas vezes se tornarem verdades, né? Então, isso para a democracia, do ponto de vista do pilar de haver eleições justas, livres, frequentes, com tantas mentiras sendo colocadas e viralizadas e tornando verdades tão rapidamente, esse pilar da democracia fica extremamente prejudicado. Então, até para que haja uma liberdade de expressão, as instituições democráticas elas não podem ser prejudicadas. Então, não é regular, não é entrar na casa da pessoa, no celular da pessoa e dizer o que ela vai ou o que ela não vai fazer. É ter algum tipo de regulamentação como o espaço público tem. A internet, ela é uma espécie de espaço público. Então, se na nossa convivência a gente tem tipificações de crimes, a gente tem responsabilidades, não pode ser diferente com o universo das redes sociais e da internet. Um comportamento que surge com mais evidência nessa época eleitoral é o viés da confirmação, que é um fenômeno psicológico em que a pessoa tem suas crenças pré-existentes e ela ignora tudo que for contrário a isso. Perfeito. Como que esse viés da confirmação contribui para a divisão da sociedade? Então, nas ciências sociais, a gente tem uma discussão sobre as questões para além da racionalidade que afetam a política. O que levam as pessoas a votarem num determinado partido político, num determinado candidato ou apoiar uma determinada ideologia? Ela está pensando racionalmente em custos, benefícios, observando o que está acontecendo na realidade, ou existem outros fatores que levam a isso? Então, existem fatores de ordem tradicional, é difícil quebrar com tradições. Existem também os fatores de ordem emocional. Aquelas lideranças que ficaram bastante famosas há um tempo atrás aqui no Brasil também, as lideranças carismáticas, elas trabalham muito com isso, com o desenvolver nas pessoas o emocional, o afetivo, as paixões, os ódios, e aí a racionalidade ela pode ficar um pouco de fora. Então, quando a pessoa está nessa lógica do viés da confirmação, ela pode ver do ponto de vista racional números, dados, situações da própria vida dela. Tem muitos estudos atualmente sobre as pessoas que era chamada classe C, né, que apoiam medidas que, em geral, precarizam ainda mais os seus trabalhos, as suas vidas. Muito pouco muda ou tem mudado nas vidas deles e eles apoiam ideologias que, evidentemente, vão prejudicar ainda mais afrouxamento de legislação trabalhista,
de proteção, precarização da saúde, né? E ainda assim essas pessoas, elas estão de alguma forma apaixonadas, seduzidas ou com medo, né? As emoções também de medo, de ódio, elas também acabam dominando muito, né? Cria-se esse opositor que gera muito medo, que gera possibilidades da pessoa pensar que ela vai passar por alguma coisa muito ruim se ela seguir uma lógica de algo que ela não acredita, e aí ela perde a racionalidade dela, ela passa a agir com paixões, e isso é uma característica que reforça muito governos populistas, né? Essa perda da racionalidade. E aí as pessoas, elas só querem realmente confirmar aquilo que elas acreditam, ou pelo menos que foi construído mentalmente para elas, mesmo que seja recente, mas parece que é uma coisa muito antiga, e não necessariamente é, né? E existe alguma maneira eficaz de se combater esse comportamento do viés da confirmação? Ou é infrutífero tentar convencer alguém de que ele não está atuando com racionalidade e que ele pode vir a ter um diálogo mais racional, e vendo até números e comprovações que a doutora falava? Perfeito. Em algum momento isso precisa acontecer, né? Ao longo da história a gente teve outros casos de momentos em que isso ocorreu, né? Em governos populistas que tinham uma grande adesão, muitos deles autoritários, né? Acaba o caso mais famoso, que muitas associações complicadas são feitas, que é o caso do nazismo na Alemanha, né? Ali chegou-se ao ponto absurdo de as pessoas, elas não perceberem que outras pessoas estavam sendo mortas, que outras pessoas, elas não tinham não só direitos de cidadão, direitos econômicos, mas que essas pessoas estavam sendo exterminadas. Via-se, mas não enxergava-se. A desumanização dessas pessoas, ela era tão extrema que isso acabou levando a um dos vários grandes absurdos que a gente teve e tem ainda hoje, ao longo da história, né? Então, se chegou várias vezes a soluções, e creio que a gente vai chegar também agora, em algum momento, né? Agora, para isso, eu imagino que a gente precise primeiro lidar com esse novo ambiente que nós temos, as comunicações. Então, essas iniciativas de regulamentação, essa nova compreensão do ser humano com seus direitos fundamentais, tendo a questão da sua imagem, que não pode ser corrompida, que não pode ser falseada, que não pode ser tratada como algo que não é um bem precioso, um direito fundamental. Isso precisa, essa mudança de mentalidade, eu acredito que seja um caminho para a gente começar a lidar um pouco melhor com isso, para que as pessoas comecem a voltar um pouco para o seu prumo e entender que a política, ela é a arte da disputa do espaço, mas sem necessariamente haver uma aniquilação de um polo oposto ou algo nesse sentido. Um fato que preocupa muito a sociedade é o número dos crimes motivados por política. A gente trouxe aqui uma arte para ilustrar. Só no primeiro semestre de 2024, são 187 registros de crimes motivados por política em que a vítima é uma liderança política ou seu familiar. Esse número, comparado com o mesmo período dos 2 últimos anos, ele até é menor. Aqui a gente trouxe por tipo de crime, sendo com mais ocorrências, ameaças, agressões, e em terceiro lugar, homicídios. Sim. Na visão da doutora, o que fazer para reduzir esse número de crimes motivados por política? Pois é, se a gente olhar os dados ali no slide anterior, a gente observa que nos períodos como o que nós estamos vivendo agora, de disputas eleitorais, isso aumenta bastante, salvo 2020 ali, que a gente sabe muito bem que, além da questão das disputas eleitorais, a gente tinha a pandemia, então as pessoas, elas estavam numa dinâmica muitíssimo complicada e que ela era atípica, ainda bem que é atípica, né? Mas em períodos de disputa eleitoral,
eleitoral, isso tende a aumentar, que é o que a gente está vivendo agora. Então, por enquanto, não está tão alto assim, o que pode ser uma evidência de que nós estamos um pouco melhor adaptados, né? Não tenho como confirmar isso, mas pode ser que agora que as disputas eleitorais elas já foram quase que totalmente transferidas para a necessidade do uso do espaço virtual, das mídias, das redes sociais, da internet, né? Agora, talvez as pessoas elas estejam um pouco mais acostumadas, né, de perceber que nem tudo que elas recebem é verdade, de que muitos prejuízos já aconteceram devido a essas brigas, a esses conflitos, talvez nem tanto no espaço público da política mesmo, mas nas vidas pessoais delas, né? Isso afeta a família, isso afeta as amizades, isso afeta relacionamentos amorosos, né? Porque cria-se imagens, mas está em jogo convivência, está em jogo moral, né? Então, espero que seja algo que aponte para que estamos pelo menos começando a nos adaptar a esses novos tempos, né? Porque muitas coisas aconteceram e muitas outras estão acontecendo e tendem a piorar. As questões climáticas, de aquecimento global, e isso afeta diretamente a vida pessoal de todos. Então, aqui no Brasil, o caso das enchentes que a gente teve no começo do ano, no Rio Grande do Sul. Imagina famílias polarizadas, separadas, numa situação de calamidade como aquela. Infelizmente, a tendência global é que esse tipo de situação piore. Então, pode ser que isso também faça com que a consciência vá voltando, de alguma forma, percebendo que existem laços que eles não podem ser rompidos e que, observando a política, ali os políticos eles não são amigos ou inimigos, eles são políticos, eles fazem alianças quando é necessário que se faça alianças, quando há interesses que façam alianças. Então, talvez perceber um pouco disso faça com que as pessoas elas aprendam a lidar, porque chegar a situações de crimes, imagina, ameaças constantes. Políticos sempre foram ameaçados, as famílias sempre foram ameaçadas, mas esse número tão alto assim e da forma como tem acontecido, isso é perigoso, né? Então, que seja um momento em que isso esteja sendo um pouco amenizado. Vamos ver, né? A doutora comentou em laços familiares, laços afetivos, amorosos. E na abertura do programa, eu falei sobre reconstruir esses laços. Então, quais recomendações a doutora enxerga como positivas para que as pessoas reflitam e reconstruam esses laços afetivos quebrados ou danificados, prejudicados por discussões políticas? Pois é, né? Às vezes a gente fica falando de voltar num tempo, pode nem fazer muito sentido para uma parcela da população que é muito jovem e que é bastante afetada por esse mundo, até mais do que outros, porque é uma geração que nasce conectada, que entende que a lógica é essa que a gente tem no espaço virtual, então para eles não tem para onde voltar, é o mundo que eles viveram, né? Por exemplo, eu sou professora, dou aula em universidades e, especialmente os nossos alunos mais jovens, quando chegam, a noção que eles têm de política é de que a política é algo polarizado, é algo que é muito semelhante a uma guerra, que tem lados opostos, muito semelhante a uma novela, a uma disputa, né, que é matar ou morrer, o que a política não é nem pode ser, isso não é política. Então, a gente vive em um ambiente em que isso se torna uma realidade. Então, é construir daqui para frente, é pensar dentro desse contexto o que é mais importante, o que deve ser priorizado, não desprezar a política como uma variável importante, não. Acho que se é que vai ter alguma herança positiva desse momento que a gente vive hoje, dessa concepção de política em voga agora aqui no Brasil, é que seja a valorização da importância que a política tem na vida de todos, do vigiar o governo, os parlamentares, de observar o que o judiciário está fazendo, mas de uma forma que não seja por meio de perseguição, por meio de ataques ou algo nesse sentido, que faz parte da vida de todos e que precisa ser tratado como tal. Porém,
que não pode se sobrepor às suas interações afetivas, à sua família, às suas relações amorosas, às suas amizades, né? Que as pessoas elas percebam que existem universos diferentes que se conectam, que se tocam, sim, mas que não podem ser afetados de uma forma tão brusca, de forma que prejudique um mundo que já está muito difícil por várias razões e que vai ficar mais ainda com as pessoas sozinhas, isoladas. Então, acho que muito nesse sentido da saber o que priorizar, né? A política é importante, mas ela não é tudo. E a política, da forma como está, ela não é uma política. Ela é uma guerra, ela é uma fantasia que vai se tornando realidade, quase de um mundo distópico, né, que não pode ser o que predomina na vida em sociedade das pessoas. Então, priorizar outros laços afetivos, os mais importantes de fato, os mais próximos, até porque a gente tem muitos problemas atualmente com a questão da saúde mental. Isso tem sido uma das grandes discussões que vem sendo feitas. Como ter saúde mental se o ser humano ele é um ser social e ele está vivendo isolado, cheio de ódio, em um mundo em que a perspectiva de futuro ela é, infelizmente, muito ruim. Não necessariamente esse futuro vai ser tão ruim assim, mas a expectativa, o que esses mesmos jovens para quem eu dou aula e que entendem que a maioria deles entende que a política é algo polarizado porque é o que eles conheceram, a perspectiva de futuro para eles também é muito difícil. Então, como pensar no futuro e como ter saúde mental diante de uma situação como essa? E certamente os laços afetivos, eles vão fazer parte de uma possibilidade de reconstrução ou de, pelo menos, que isso seja amenizado, que as pessoas elas passem a ter mais saúde mental, que elas recriem ou que elas criem laços e consigam, de fato, social, cultural, mentalmente, serem humanos, porque são características dos seres humanos, todas essas. Não? Que cheguem em determinado momento e pensem até que ponto vale a pena manter essa relação distante com o meu ente querido, meu familiar, meu amigo, até que ponto isso está valendo a pena para mim? Exatamente. É nesse sentido, né? Exatamente isso. E, doutora, a doutora até comentou, se vai haver uma herança positiva desse momento tão dividido de política, discussões. Essa própria paixão que a política tem causado nos últimos anos, ela engajou mais o público. Sim. A gente pode considerar isso como um dos fatores positivos, esse engajamento, novamente, do público em relação à política, um interesse maior na política? Pois vamos ver, né? Porque, por enquanto, os resultados, eles têm sido muito negativos. Olha os números que estão aparecendo aqui de crimes e de como as relações estão sendo prejudicadas, né? No futuro, talvez a gente tenha como saber se isso foi realmente positivo, porque como também a gente vive nessa era com tantas falácias, com tantas mentiras, com tantas destruições de imagens de pessoas, de partidos políticos, de lideranças, né, dos próprios agentes políticos, isso tudo é extremamente prejudicial. Né? Então, é como se a gente tivesse um olhar para a política que pode ser positivo, mas por enquanto a gente não pode afirmar porque são muitos crimes envolvidos ali, né? De mentiras, de discurso de ódio, que depois vão se concretizando fisicamente mesmo, né? Mentalmente e sem chegar às vias de fato, como homicídios, isso já é extremamente prejudicial. Acabar com a vida de uma pessoa soltando uma mentira sobre ela e viralizando. Isso é muitíssimo complicado, seja essa pessoa um político ou não. Né? Então, dizer que isso agora, né, está melhor é muito complicado nesse contexto, mas que de fato a gente tem um foco maior na política e quem sabe, né, ela sendo um pouco, essa polarização sendo um pouco menos exacerbada, talvez isso traga sim algo de positivo, né, para a gente poder afirmar que é realmente positivo. A doutora considera que falta um discurso mais enfático por parte dos nossos líderes políticos hoje no país
para que haja menos ódio, discurso de ódio, haja menos divisão política? Eles teriam esse poder. A questão é que, da forma como nós temos hoje, é o oposto que acaba sendo o interesse deles. Exercer poder no mundo contemporâneo é conseguir divulgar a sua imagem, se fazer conhecido, criar uma imagem usando dos recursos das redes sociais. Fora a parte do usar os recursos das redes sociais, isso sempre foi algo presente na política. O político ele precisa convencer, ele precisa criar uma imagem, ele precisa de visibilidade, popularidade, mas na era que nós vivemos, isso acontece de forma muito mais rápida com os escândalos, com aquilo que viraliza, né? Então, é exatamente esses escândalos, essas disputas, essas brigas que estão fazendo com que eles consigam se promover de alguma forma. Né? E isso, eu estou falando eles, mas estou generalizando, não é uma verdade que todos ajam da mesma forma, né? Mas é uma realidade que cada vez mais isso é essencial, né? Que eles precisem viralizar para ficarem conhecidos e têm feito isso a qualquer custo. Né? E quanto pior, quanto mais chocante for, melhor para eles. Então, esperar que eles tenham a responsabilidade do que deveria ser, né, de buscar uma sociedade mais coesa, mais justa, em que até as disputas que são essenciais no espaço público, elas aconteçam de uma maneira que seja razoável e que de alguma forma leve a algum lugar, que seria a responsabilidade mesmo desses políticos, parece ser exatamente o oposto do que é o interesse da forma como eles têm de se promover politicamente atualmente, né? Então, é uma contradição muito difícil. Seria a responsabilidade, mas atualmente é o oposto, que realmente tem contado, né? Doutora Aline Tomé, muito obrigado pela participação aqui no Assunto de Estado. Imagina, eu que agradeço muito a possibilidade de discutir esse tema e eu espero contribuir para a vida das pessoas e das famílias com algumas reflexões a respeito disso. Meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Qualquer lugar que tem um refugiado, a pessoa tem que respeitar e tem que amar aquela pessoa. Imagina uma pessoa sair no país dele, perder filho, pai, mãe, talvez tá sozinho, e chega naquele país e é tratado como uma coisa. Ei, você é refugiado? Sons do Refúgio, neste sábado, 18h, aqui na TV Senado. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. No
No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês, esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Os brasileiros gastaram 68 bilhões de reais em apostas esportivas no intervalo de um ano. Na regulamentação da reforma tributária, o Congresso está propondo incluir as apostas no rol de produtos que seriam taxados com imposto seletivo. Originalmente, esse é um tributo que pretende desestimular o consumo de produtos danosos, como bebida e cigarro. Mas será que no caso das apostas em bets e em outros jogos, o imposto seletivo teria o efeito esperado? Na Agenda Econômica de hoje, nós vamos falar sobre a tributação das apostas. O meu convidado é o consultor do Senado, Paulo Henrique de Holanda Dantas. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado. Obrigado pelo convite. E o Paulo fez um estudo, né, que trata justamente desse tema, da tributação das apostas. E antes de eu te fazer a primeira pergunta, Paulo, eu queria que nós olhássemos aqui alguns dados sobre os gastos dos brasileiros com apostas no período de um ano, né, de junho a junho, de 23 a 24. No Brasil, se gastou 68 bilhões em apostas, foram pagos de prêmios 44 bilhões e os apostadores, em consequência disso, perderam 24 bilhões. Eu queria que você esclarecesse primeiro, esses dados se referem só a bets ou a que tipo de apostas? Esses dados eles se referem aos pagamentos que foram feitos para apostas esportivas, né, especificamente. Esses dados eles podem estar subestimados, inclusive, porque entrou somente o balanço de pagamentos do Banco Central. Então, algumas outras formas de pagamento não entraram nessa conta. Então, há quem estime que os gastos foram superiores a 68 bilhões. Talvez em algo em torno de 100, 120 bilhões. É muito, né? Então, inclui, por exemplo, também a loteria esportiva. Não, isso é só a aposta esportiva de bets mesmo. Só de bets mesmo. Então, nós estamos falando de bets, que é a grande moda agora, né? É uma questão que, até no seu estudo, eu estava vendo, a gente pode concluir, nesse caso, que a casa sempre ganha, porque as apostas e os prêmios pagos... Exatamente. Esses 24 bilhões, curiosamente ou não, né, coincidentemente ou não, são exatamente o mesmo valor que corresponde às taxas que eles cobram, né, de administração lá pelas casas de apostas, né? Então, esses 24 bi são exatamente o que eles perdem, os apostadores perdem, é o que a casa acaba faturando, né? É o lucro dela, podemos dizer. É o lucro dela, assim. Exatamente. Para a gente dimensionar, para as pessoas que estão nos assistindo dimensionarem, é muito dinheiro investido em apostas? Se a gente for pensarmos como um produto da economia, né? Mais de 100 bilhões, que é a estimativa que você disse? Isso, em todo o mundo, né, esses gastos com apostas esportivas, eles são considerados entretenimento.
Então, para se ter uma ideia, o valor que foi gasto pelos brasileiros é muito superior ao que é gasto, por exemplo, em serviço de streaming. Então, é em torno de 3 vezes o que é gasto no serviço de streaming, que está em inúmeros lares, né? Praticamente a TV por assinatura foi substituída pelo streaming. Que esse sim é um entretenimento. É um entretenimento. Então, assim, na teoria econômica, isso aí seria visto como entretenimento. No Brasil, vamos ver mais à frente, acredito, tem uma... Né, apesar de originalmente ser entretenimento, muitas pessoas estão vendo como se fosse uma forma de ganhar dinheiro. Então, talvez justifique o valor tão alto. Mais à frente eu quero entrar nesse ponto, mas antes vamos ver mais dados desse estudo. Nós temos aqui informações sobre 2 pesquisas, uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha e a outra pela Associação das Mantenedoras, né, de escolas superiores, de faculdades. E esses dados, essas pesquisas mostram que as pessoas estão substituindo outros investimentos por apostas, né? Por exemplo, beneficiários do Bolsa Família. 17% fizeram apostas esportivas, essa pesquisa Datafolha de janeiro, sendo que 1/3 apostaram mais de R$100 por mês. Já a pesquisa da Associação das Mantenedoras perguntou entre aqueles interessados em começar uma graduação, curso superior em 2024, e constatou que 35% desistiram por ter comprometido a renda com apostas. Isso mostra para a gente que a aposta, sobretudo em bets, já se tornou um problema social muito mais que um problema econômico? Perfeitamente. Você consegue ver o impacto aí, né, no geral, né, que é nesse caso do Bolsa Família. Se considerar que 1/3 apostou mais de R$100 por mês, o benefício médio do Bolsa Família é cerca de R$680 por mês. Então, é um valor muito significativo, né? E essa questão da graduação, olha, o pessoal, 35% desistiu de iniciar uma graduação. São pessoas geralmente jovens, né, mais jovens, e que a educação é a maneira de realmente você ter um salto, né, na sua qualidade de vida, né, na sua renda, e a pessoa deixa de dar esse passo por conta de comprometer a renda com as apostas esportivas. Então, de fato, tem um componente, né, no impacto social muito forte. E a gente percebe, até pelo estudo que você publicou, que nas classes mais baixas, D e E, esse comprometimento ainda é maior. Ainda é maior. Então, assim, em vez de 35% de desistir de iniciar a graduação, chega a 41% nessas classes sociais. Então, assim, o Bolsa Família, realmente quem recebe é o pessoal das classes D e E, né, na sua maioria. Então, o impacto realmente é muito significativo nessas classes. Bom, você falou anteriormente, eu disse que iríamos avançar nisso depois, que no Brasil, normalmente o apostador, ele vê a aposta em bets e em outros jogos como uma chance de ganhar dinheiro. Exatamente. Esse comportamento não é o mesmo em outros países? Não. Em outros países, geralmente é encarado realmente como um entretenimento. E isso aí talvez seja derivado até mesmo de da forma como é feita a publicidade, a propaganda desse serviço, né? Então, muitos influenciadores, né, muitas redes sociais, elas propagam isso aí como se fosse uma maneira realmente de ganhar dinheiro, de ser bem-sucedido. Você vê alguns casos aí de influenciadores que acabaram respondendo por conta disso aí, operações policiais e tudo mais, né? Então, realmente a propaganda está encaminhando as pessoas de uma maneira errônea para esse tipo de serviço, né? E se nós formos voltar àquele dado que mostramos no início, né, de 68 bilhões investidos, 44 foram prêmios, 24 bilhões foram perdas, a gente pode concluir que ninguém vai ficar rico jogando em bets. Não vai. E é muito curioso isso, porque hoje em dia você tem mais apostadores em aposta esportiva do que investidores na bolsa, em fundo de investimento, em previdência privada. Então, realmente as pessoas estão acreditando que vão conseguir ter uma prosperidade financeira a partir das apostas esportivas, né? Como é um evento aleatório, você não tem controle, você tem essa ilusão do controle de que vai adivinhar o resultado sempre, né? Você pode acertar 1, 2, mas ao final vai acabar perdendo. E se não fosse vantajoso para as empresas, para as casas de apostas, não haveria tantas casas de apostas como nós vemos hoje, né? Exatamente. Agora, você já comentou que aqui no Brasil se gasta muito mais em apostas do que em streaming, que aí sim é um produto de entretenimento. Há outras despesas que estão sendo substituídas pelos apostadores?
Sim, tem várias pesquisas, né? Não só uma, várias pesquisas que medem o impacto das bets no varejo. Então, cada pesquisa tem um enfoque diferente, mas já se percebeu que algumas despesas discricionárias, né, como manicure, salão de beleza, vestuário, as pessoas estão deixando ou adiando essas despesas por conta de ter comprometido o orçamento com bets, né, com as apostas esportivas. Mesmo na alimentação, é muito comum as pessoas, os apostadores, relatarem que substituem marcas por marcas mais baratas ou ficam caçando promoções para conseguir chegar ao final do mês e ter alimentação suficiente, né? Eu não sei se há pesquisas, mas eu imagino que o endividamento também deve estar aumentando numa relação direta com o investimento em apostas, né? Isso, então, assim, muitas reportagens relatam vários casos de pessoas super endividadas por conta de apostas em bets e essas pessoas às vezes demoram para procurar ajuda e só procuram quando realmente estão muito comprometidas, né? E se nós imaginarmos que o público jovem é aquele que é mais seduzido e normalmente o público jovem é aquele que tem menos capacidade financeira, isso pode se transformar numa bola de neve, né? Isso, e pode ser um problema para o orçamento familiar, inclusive, né? Porque esses jovens geralmente não têm renda própria, ou então a renda própria é muito baixa e é insuficiente para arcar com as despesas próprias deles, né? E acaba repercutindo nos pais, nos avós, então é um impacto familiar significativo. Esse vício em bets, ele já se tornou um problema de saúde pública? A OMS considera isso um distúrbio, uma doença? Como é que isso é percebido? Então, assim, os manuais que classificam, né, os distúrbios mentais, né, tanto o famoso CID, né, quanto o DSM, que é americano, eles classificam esse transtorno, né, de vício em jogos como realmente um transtorno mental, transtorno de comportamento. Então, é uma doença, né? Vamos colocar assim. Bom, feita essa nossa primeira análise, eu queria que nós entrássemos agora em aspectos legais. Houve uma regulamentação, ou está havendo uma regulamentação dos jogos em bets no Brasil. Eu queria que você explicasse aí, com uma linha do tempo, como é que está esse processo de regulamentação das bets no Brasil. Tá. Em 2018, dezembro de 2018, houve a aprovação de uma lei que autorizou uma modalidade lotérica, né, chamada apostas de cota fixa, que é justamente o termo legal, o termo adequado para enquadrar as bets, as apostas esportivas. A partir disso aí, houve um movimento das bets chegando ao Brasil, mas não havia apenas autorização, não uma regulamentação muito detalhada. Ao final de 2023, dezembro de 2023, houve a aprovação de uma nova lei que estabeleceu mais parâmetros sobre essas apostas de cota fixa e nós estamos agora em 2024 tendo essa regulamentação por meio de portarias do Ministério da Fazenda. Há uma secretaria lá dentro que cuida especificamente de loterias, né? E no caso dessas apostas esportivas também. Muitas já conseguiram se regularizar e centenas de outras não. Então, essas aí, o Ministério da Fazenda está prometendo que vai realmente vai bloquear esse acesso às bets, né? Essa regulamentação que está sendo feita por meio de portarias e até da legislação, como você explicou, ela ainda não trata de tributação. Ela já trata de tributação, mas como nós estamos agora no bojo da reforma tributária, vai haver algumas mudanças, né? Então, já tem a tributação do imposto de renda, na lei de 2023, mas agora, como está sendo criado o novo imposto seletivo, então acabou que na Câmara, o PLP 68 de 2024, ele acabou prevendo a inclusão das apostas esportivas, né, das loterias em geral, né, concursos de prognósticos e fantasy esportes, no imposto seletivo. Então, seria mais um tributo que incidiria sobre as bets. Bom, antes de falarmos desse imposto seletivo, que eu acho que é um assunto muito importante, existe alguma previsão de arrecadação com isso? O que se fala hoje no Brasil? O que isso pode gerar de receita para o Estado? Com o imposto seletivo ainda não, né? Apostas esportivas seriam 15% do faturamento delas, só que como ainda estamos na regulamentação, não foi divulgado nenhum dado ainda de arrecadação, dispositivo de arrecadação. Mas se a gente pensar naqueles 100 bilhões que você falou, seria no mínimo, então, 15 bilhões aí. É bastante dinheiro mesmo, né? Bom, eu queria que você explicasse agora, então, no âmbito da reforma tributária,
Como é que isso está sendo visto e como é que está se pensando em tributar as bets? Lembrando que a reforma tributária está em processo de regulamentação, o projeto já passou pela Câmara, está no Senado. Como é que a reforma tributária tem tratado esse tema? Tá. Especificamente no caso do imposto seletivo, o IVA que foi criado, que é a IBS, CBS, ele originalmente, na teoria, seria uma alíquota única para todos os bens e serviços, e o imposto seletivo ele seria uma tributação adicional. Então, para gravar realmente esses bens e serviços considerados nocivos ou prejudiciais, né? Só que na hora de realmente concretizar a reforma tributária, acabou havendo uma distinção de alíquotas, né? Mas as bets vão ser tributadas pela alíquota cheia e, além disso, vai ter o imposto seletivo também. Esse imposto seletivo, para as pessoas entenderem, ele é usado ou está sendo pensado na reforma tributária para que tipo de produto, além das bets? Então, são veículos, né, automóveis, embarcações aeronaves, bebidas alcoólicas, fumo, bebidas açucaradas, bens minerais, né, especificamente petróleo, gás natural e carvão mineral, e também sobre os concursos prognósticos e fontes esportes, no caso as bets, né? Então nós podemos explicar para as pessoas que estão nos assistindo que esse imposto seletivo ele é uma alíquota extra para determinados produtos. É uma carga tributária adicional para alguns bens e serviços. Isso. Originalmente, no mundo todo, esse tipo de imposto seletivo, né, que é um imposto, uma alíquota extra para esse tipo de produto, é usado com qual intenção? Em muitos locais, né, assim, na história mais antiga, ele era usado com finalidades arrecadatórias. Então, mesmo no Brasil já foi muito utilizado sobre o ouro, sobre aguardente, sobre produtos industrializados, né? Então, inicialmente era para arrecadar. Só que com o tempo foi-se percebendo os impactos negativos de alguns produtos e acabou-se chegando à conclusão de que seria melhor utilizar esse produto, esse imposto especial, esse imposto seletivo, em alguns produtos que geram alguma consequência negativa para a sociedade. Então, é muito comum utilizar as 3 categorias que utilizam mais, né? Então, seria sobre bebidas alcoólicas, fumo, né, cigarros e tal, e bebidas açucaradas. Então, também com essa pegada ambiental, essa consciência maior ambiental, também estão utilizando isso aí como chama carbon taxes, né? Então, você taxar o carbono, tributar o carbono, para tentar reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Então, realmente são em cima de produtos nocivos, né? Bom, embora, teoricamente, a utilização desse imposto seja para diminuir o consumo, ele gera receita também, né? Gera receita também. É até uma crítica, né? Houve uma audiência pública na terça-feira, aqui na CAI do Senado, e um dos professores da USP, o José Maria de Andrade, ele comentou que, olha, foi uma certa coincidência, né, ou não, que as categorias que foram escolhidas para o imposto seletivo serem as mesmas que arrecadam mais no IPI, que vai ser praticamente abandonado com a reforma, né? É porque o IPI ele já cumpre esse papel também quando você aumenta a alíquota dele para determinados produtos, como cigarro e bebida, sobretudo. Exatamente. Então, assim, ele vai praticamente ser extinto, ele vai reduzir ele para a alíquota zero com a reforma tributária, vai sobrar só o IPI para dar um diferencial competitivo para a Zona Franca de Manaus, mas vamos substituir essa arrecadação pela arrecadação do imposto seletivo. Antes de nós falarmos do efeito desse imposto nas bets, eu queria que você nos explicasse o efeito dele em bebidas e cigarro. Porque me parece que, inclusive, mundialmente se reconhece que, nesse caso, ele desestimula o consumo, é verdade? Exatamente. Muitos estudos, eles comprovam que você aumentando o preço mínimo, né, o preço mínimo de cigarros, de bebidas alcoólicas, você acaba desestimulando o consumo. Então, pode ser por meio da tributação ou pode ser por uma política de preço mínimo. Geralmente, os governos preferem por meio da tributação, porque tem um controle maior, arrecada também, né, utiliza essa receita para diversas despesas, então acaba se utilizando da tributação para ter esse efeito de desestímulo. Agora, ele é percebido nesses casos, e qual que é a sua avaliação da utilização desse artifício nas bets?
Normalmente, né, assim, intuitivamente, a gente pensaria que também seria, de uma maneira, seria bem sucedido nesse propósito, né? Só que quando você vai pesquisar, você não consegue encontrar evidências empíricas desse efeito. Então, assim, vários estudos ao longo de vários anos, não só nas apostas esportivas especificamente, mas até mesmo em apostas de cassino, né, esses jogos de azar, você não consegue encontrar evidências robustas de que aumento da tributação, aumento do preço mínimo, vai ter um efeito de desestímulo. Há, inclusive, alguns pesquisadores que entendem que você impor uma tributação adicional pode até piorar o efeito negativo nos jogadores, porque, diferente de bebida e cigarro, que o mero consumo já faz mal, o problema das apostas são as perdas financeiras. Se você coloca uma tributação adicional, você agrava a perda financeira do apostador. Então, há alguns pesquisadores, não só a maioria, mas alguns que entendem que esse seria até mais um motivo adicional, além de não ter evidências, também poderia agravar a situação, né? Ou seja, eu que aposto porque faço isso no impulso, em alguns casos sou até viciado, né, em apostas, eu não deixarei de apostar por causa desse imposto e terei uma dívida maior porque essa tributação deve incidir sobre o preço da aposta. Seria exatamente, isso? Porque a tributação vai ser repassada para o consumidor, né? Então, esses pesquisadores entendem que pioraria a situação. Bom, se nós não vamos desestimular a aposta em bets pela tributação, eu imagino que existem outros mecanismos para lidar com isso, do ponto de vista da oferta, da demanda, dos riscos, dos danos. Quais seriam alguns desses mecanismos para se combater aquilo que nós já estamos percebendo na sociedade, que já discutimos aqui hoje? Por exemplo, a substituição de despesas, o aumento do endividamento. Quais seriam os mecanismos para se conseguir isso? Pelo lado da oferta, então, é o que o Brasil está fazendo agora, né? Seria a questão da regulamentação. Então, você, de alguma maneira, limitar a quantidade de operadores de apostas esportivas. Então, seja exigindo uma licença, seja um aporte grande, né? Porque no Brasil existe 30 milhões de reais para você comprar a licença por 5 anos. Então, um valor bastante considerável. Ou seja, também exigindo alguns critérios, como sócio brasileiro, algumas restrições nesse sentido. Às vezes restringindo o tipo a disponibilidade, né? Onde você consegue acessar, as horas que elas estão disponíveis, esse tipo de coisa. Ou seja, eu limito o número de empresas que vão entrar no segmento. Exatamente. E tem uma visão e um controle próximo delas. Isso, Pelo lado da demanda, também é importante atacar pelo lado da demanda, você controlar a publicidade. Então, você não informar de uma maneira errada o que é aquele serviço. Então, o que é a aposta esportiva, ela tem que ser propagandeada, tem que ser divulgada como um divertimento. Então, as pessoas não podem entender que ali é outra coisa diferente do que ela realmente é. Um meio de enriquecer, por exemplo. Um meio de enriquecer, por exemplo. Então, existe uma portaria do Ministério da Fazenda que descreve vários parâmetros que devem e que não devem conter a publicidade, né? Então, isso foi uma tática que foi utilizada, por exemplo, com bebidas e cigarro, né? Então, cigarro proibiu completamente a publicidade e as bebidas têm uma restrição muito severa o horário que ela pode aparecer na televisão, nas redes sociais, tudo mais. Então, esse é um fato, uma tática importante que você pode utilizar para controlar a demanda. Para controlar os riscos, então, tem vários mecanismos tanto de autoconsciência. Então, na regulamentação do Ministério da Fazenda, existe a previsão de que as bets, elas disponibilizam para o jogador mecanismos de autocontenção. Então, olha, eu posso gastar no máximo tantos reais por dia, ou por semana, ou por mês naquela plataforma. Por tempo também, então, olha, posso gastar no máximo 30 minutos por dia, sei lá, mas é algo que o próprio jogador define. Talvez uma coisa mais severa, né, olha, vamos impor limites, talvez por categoria de jogador, o tempo que ele está jogando, sem apresentar problemas, né? Então, essa seria uma outra estratégia. E, por fim, a questão do dano é você identificar rapidamente,
né, quem está com problema, né, com o vício em apostas, e disponibilizar serviço de tratamento médico, psicológico para ele, às vezes social também, né? Porque tem a repercussão na família também. A lei que está regulamentando as bets, ela já não previa esse tipo de ação? Alguns desses exemplos que você deu? A lei sim, mas ela, como é uma lei, ela não desce ao nível de detalhes suficientes. Então, é necessário ter a portaria para realmente especificar no nível de detalhe que permita a execução daquilo ali, né? Então, foram várias portarias, mais de 10 portarias, cada uma tratando de um tema específico. E eu imagino que à medida que esses problemas vão sendo experimentados, devem surgir outras portarias aperfeiçoando. Exatamente, Então... Você deu o exemplo de influencers que hoje fazem muita propaganda vendendo as bets nessa perspectiva, né? Você vai ficar rico aqui. Isso é algo que essas portarias podem limitar. A portaria de publicidade já tem uma série de limitações. Acredito que muito cedo ela vai ser revisada novamente, talvez para restringir ainda mais o tipo de publicidade que pode ser utilizada, né? Uma última questão, é claro que você não é um futurólogo, mas o próprio presidente da República já disse, olha, se a coisa sair do controle, nós podemos acabar com isso. Isso aconteceu no Brasil com os bingos no passado, né? Você acha que o volume que se investe ou que envolve esse negócio, tanto de arrecadação do governo quanto de empresas, né, que fazem seus investimentos, pode dificultar esse processo de repente, se desejar acabar com as bets? Como você falou, não sou futurólogo, mas eu acho muito difícil acabar porque nos países democráticos, em geral, é permitido. Então, você tem acesso livremente àquilo ali. Mas, claro, tem restrições. O que eu acredito é que vão ser cada vez mais severas as restrições até que se possa realmente chegar numa situação de equilíbrio, em que esse tipo de entretenimento não prejudique, não cause efeitos sociais nocivos, negativos para a sociedade. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu conversei com Paulo Henrique de Holanda, que é consultor do Senado e que nos ajudou a compreender um pouco esse mercado das bets, a tributação das bets e as consequências que isso pode trazer. Agradeço a sua companhia, que você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no nosso site, senado.leg.br/tv ou no nosso canal no YouTube para que você reveja ou envie para aquelas pessoas que você acha que podem gostar desse conteúdo. Aproveite, se inscreva no nosso canal, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Vereador eleito em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quase 1,5 milhão de pessoas com deficiência estão aptas a votar este ano. 1/3 delas declara ter dificuldade de locomoção. Para garantir a todos o direito ao voto, mais de 180 mil sessões eleitorais terão condições plenas de mobilidade. E os eleitores com deficiência visual vão contar com recurso de voz sintetizada na urna de votação. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua.
A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, hoje o Cidadania vai falar sobre um tema atual e polêmico, o celular na sala de aula. Vamos conhecer o ponto de vista de um educador. O nosso convidado é Rafael Parente, fundador de Empresas de Educação e Tecnologia e ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Paulo, é um prazer poder ter essa conversa sobre algo tão importante nos tempos atuais. Bom, o governo, através do Ministério da Educação, cogita enviar um projeto de lei proibindo o celular nas salas de aula. No Sistema Municipal de Educação do Rio de Janeiro, desde 2023, os celulares não são admitidos. Bom, existe uma necessidade, no seu ponto de vista, de que isso vire uma lei, essa proibição? Paulo, essa discussão e essa decisão é compreensível dadas as consequências que nós temos visto com o uso que tem sido muito mal feito dos celulares e das redes sociais pelas crianças e pelos jovens. Então, o que vem acontecendo dentro das nossas escolas e fora das nossas escolas está sendo muito grave. A gente tem visto os problemas seríssimos de saúde física, saúde mental, de perda cognitiva, perda de capacidade de concentração, e isso tem gerado resultados em todo o mundo. Tanto é que quando nós avaliamos, por exemplo, os resultados do PISA, que é o principal teste de avaliação da qualidade do ensino em todos os países, a gente vê que a partir ali de 2015, alguns países até antes, que foi quando os smartphones chegaram na mão das crianças e jovens, a gente começa a ver um decréscimo nos resultados de aprendizagem de matemática, de linguagens e de ciências. Então, já existe uma correlação da chegada dos smartphones com menos aprendizado nas escolas. E também a gente viu agora, inclusive tem um livro bastante famoso que foi lançado há pouco tempo, chamado A Geração Ansiosa, que fala sobre os problemas da utilização dos celulares por crianças e jovens. E isso a gente já estava vendo, inclusive eu participei de 2 governos, fui subsecretário no Rio e fui secretário por algum tempo aqui no Distrito Federal, e a gente já tinha começado a ver que alguns problemas, por exemplo, que a gente via só nos anos finais, quando as crianças já estavam entrando ali na puberdade, na adolescência, 12, 13, 14 anos, como problemas de ansiedade, síndrome do pânico, automutilação, esses problemas começaram a vir para os anos iniciais. Então, às vezes, crianças com 8, 9, 10 anos já estavam começando a demonstrar problemas sérios de sociabilidade, de ansiedade e de saúde mental. E isso também, as pesquisas já demonstram que
esses problemas também estão relacionados à má utilização das ferramentas tecnológicas. Só que existe um problema, Paulo, de que adianta a gente... Aliás, vou fazer algumas provocações aqui. A primeira é que as crianças e jovens, elas utilizam os aparelhos celulares muito mais fora da escola do que dentro da escola. A escola é uma microsociedade, mas o tempo que elas passam dentro da escola é um tempo limitado. De nada adianta a gente limitar essa utilização dentro da escola se fora da escola, no espaço social, nas famílias, em sociedade, a gente não fizer um trabalho de, como exemplos, como pais, como cidadãos, a gente aprender a usar os celulares e as redes sociais de forma adequada. E isso nós sabemos não tem sido feito. Nós todos estamos viciados nos celulares, nas redes sociais e o comportamento do brasileiro em geral não é adequado, não é feito de forma responsável e crítico. Essa utilização das tecnologias não é feita dessa forma. É comum a gente ver, inclusive, casais quando vão ao restaurante com crianças pequenas, colocam lá um desenho animado no celular, algo ligado, evidentemente, ao entretenimento e não interagem com os filhos. Né? Existe, inclusive, aquela frase do tablet é a nova babá. Então, para algumas famílias de alguns locais, na verdade, existem várias famílias que têm utilizado os celulares e os tablets como forma de ter menos trabalho, e isso é muito triste, porque isso, inclusive, desagrega e faz com que você tenha menos relação, você seja menos pai ou mãe daquela criança e daquele jovem. A outra provocação, Paulo, está relacionada ao papel da escola. A gente sabe pela nossa própria Constituição que o papel da educação e o papel da escola é formar o cidadão na sua integralidade, ou seja, formar em todas as dimensões humanas e formar também para uma vida em sociedade, formar inclusive para o mercado do trabalho. Nós sabemos que nós temos aí uma nova era chegando, com a inteligência artificial se acelerando muito, e nós sabemos que a automatização, inclusive, já está substituindo uma série de empregos. Nós sabemos, inclusive, que os profissionais de agora já estão tendo de se atualizar numa velocidade muito rápida, e as crianças e jovens de hoje já provavelmente com o celular na mão, às vezes são até mais hábeis que o professor na sala de aula. Sim. No manejo do celular. Mas as crianças e jovens de hoje provavelmente vão ter de se adaptar e se readequar 2 ou 3 vezes na vida, porque aqueles empregos que elas tinham provavelmente vão ser completamente substituídos por máquinas ou por inteligências. E aí elas vão precisar se reinventar. Como é que nós preparamos as nossas crianças e os nossos jovens para uma realidade completamente diferente da nossa realidade de hoje, se não é com a escola exercendo um papel protagonista na utilização correta dessas novas tecnologias? Então, é claro que em algumas leis, inclusive na lei municipal do Rio de Janeiro, existe aí uma exceção que é permitida a utilização com intencionalidade pedagógica dos celulares e dos tablets. Ao mesmo tempo, é preciso lembrar que os governos municipais, estaduais e federais precisam prover uma política integrada, olhando para todos os detalhes para que isso aconteça. Então, é preciso olhar para a infraestrutura, para a formação dos profissionais, para os conteúdos digitais e para toda essa integração de fatores que muitas vezes não está só na educação. Você precisa de políticas intersetoriais que casam políticas da educação com a saúde, com a assistência social, porque tudo isso está interligado. Mas a gente não vai preparar as nossas crianças e os nossos jovens para um futuro que é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, e lembrando que a única coisa que a gente tem certeza é que a mudança vai ser cada vez mais acelerada, a gente vai ter desafios maiores relacionados ao clima, relacionados à saúde mental, relacionados à empregabilidade e muitos outros, pandemias, por exemplo, se a gente não ensinar dentro da sala de aula, dentro das escolas, com os nossos educadores também sendo prontos, por mais, como você falou de forma brilhante, que os nossos jovens e as nossas crianças vão sim já saber mais da utilização das tecnologias do que
os nossos professores. Inclusive, tem uma história muito interessante, se você me permite, que um professor da Universidade do Arizona, que é a universidade, uma das mais inovadoras do mundo, ele criou um curso para que os seus alunos pudessem utilizar da melhor forma a inteligência artificial, para depois de um ano ele entender que aquele curso já estava ultrapassado. E aí o que ele fez foi o seguinte: como avaliação final de cada semestre, os alunos têm que ajudá-lo a atualizar aquele curso. Ou seja, são os alunos que têm a obrigação de fazer uma atualização do curso para os alunos do semestre seguinte. E aquilo faz parte da avaliação final do curso dos alunos. Ou seja, ele saiu da posição da pessoa que define o currículo para os estudantes e passou essa responsabilidade para os próprios estudantes, entendendo que eles, melhor do que ele, professor, conseguem se atualizar tecnologicamente mais rapidamente. Bom, aí vamos pensar em termos práticos, como fazer essa intervenção de limitar ou disciplinar o uso do celular dentro das escolas. Certo. Na Europa, eu percebi, nas minhas leituras, que o professor é empoderado. O professor, na sala de aula, ele é empoderado e cabe a ele estabelecer. Isso me traz duas perguntas. Primeiro, será que é necessário mesmo colocar dentro da lei, judicializar, o que, por outro lado, daria maior segurança ao professor face à posição dos pais dos alunos? Não, como é que vai tirar o celular do meu filho? Eu quero ter um controle sobre a vida dele e tal. Bom, e a segunda pergunta é assim: será que aqui no Brasil funcionaria da mesma forma ou vamos partir para aquela judicialização de pequenas coisas? Esse é outro ponto importantíssimo. A aplicação dessa lei é extremamente complexa e, em vários casos, a gente vê que a proibição ela não funciona e a proibição vai no caminho contrário ao caminho da educação, que é um caminho de conscientização, de informação e de ensino de como fazer a melhor utilização. Então, na maioria dos países, de fato, como você acabou de mencionar, existem problemas sérios na hora de se implementar essa lei. As crianças e principalmente os jovens, eles burlam as regras e eles dão conta de fazer a utilização dos celulares, mesmo as leis valendo naqueles países. Inclusive, a gente tem, por exemplo, alguns cursos de universidades famosas, como Harvard, no curso de engenharia, por exemplo, acho que é o de engenharia, que já proibiu também a utilização de celulares e os alunos voltaram a fazer os cálculos todos à mão, porque, inclusive, existem pesquisas que demonstram que a gente aprende mais quando a gente está escrevendo... cursiva, né? Sim, cursiva, mas existe um processo de conscientização. Ou seja, antes da proibição, e talvez mais efetivo do que proibir, é você mostrar para as pessoas aquilo que é o correto e por que é correto. Na hora que as pessoas compreendem o que é correto, por que é correto e o mal que vai causar se você não for naquele caminho, isso é muito mais efetivo e isso é um processo educacional. A proibição é um processo mais fácil, mas muitas vezes, como a gente já viu em vários casos, historicamente, aí a gente pode fazer analogias, por exemplo, na tentativa da proibição do consumo de álcool nos Estados Unidos, a própria proibição de drogas ilícitas ainda no mundo todo, né? A gente tem uma guerra às drogas ilícitas que a gente não consegue vencer. E por mais que a gente invista... Só torna mais caro o preço da própria droga, né? Exatamente. E o custo para o Estado fica gigante. Ou seja, as proibições, implementar as proibições, né? Se a gente vê até a questão, se a gente puxar a questão do cigarro, o Brasil é um caso de sucesso da diminuição do consumo do tabaco no mundo. Isso foi dado pela proibição? Não. Foi dado pela educação, por tratar a questão como uma questão de educação, de conscientização e de saúde pública. A gente informou mais, a gente mostrou para as pessoas quão mal
o cigarro fazia para elas e aquele custo todo que estava envolvido à saúde, ao Estado, a tudo, todos os problemas que eram causados pelo cigarro. Então, se a gente mostra para as pessoas, para os pais, para as crianças, para os jovens, todo o problema que está envolvido com a má utilização dos celulares, isso talvez fosse mais efetivo do que tentar fazer a proibição. Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, como algo emergencial é compreensível. Se é efetivo ou não, já é outra história. Provavelmente não. Bom, uma pesquisa do IBGE do ano passado apurou que 97% dos alunos da rede privada têm acesso às redes sociais e 89% dos alunos da rede pública, quer dizer, sabidamente, pessoas de menor poder aquisitivo. O problema seria, então, disciplinar, limitar o uso do celular, tirando fora, elidindo o acesso às redes sociais? E isso é possível? É possível você bloquear as redes sociais, mas se você tiver, por exemplo, só a utilização de aparelhos tecnológicos da própria escola ou do próprio sistema dentro da sala de aula. Já exigiria outro tipo de programação e equipamento específico? Sim, você pode fazer essa programação nas escolas. Então, você pode, dentro das escolas e com os computadores e com os celulares que estiverem dentro das escolas, você pode falar, olha, isso daqui, essas redes sociais, você não pode acessar. Você pode acessar esses sites, como os filtros acontecem de pais que controlam aquilo que as crianças e jovens assistem ou deixam de assistir, que eles acessam ou deixam de acessar hoje. Então, existe essa possibilidade tecnológica de fazer essas limitações. Desculpa. Por favor. Agora, ao mesmo tempo, é aquilo, né? A gente precisa, de novo, pensar de que forma que a gente vai utilizar o desenvolvimento, especialmente com a inteligência artificial, que está chegando, inclusive em sistemas educacionais. Está vindo muito devagar aqui no Brasil, apesar de que a gente já tem alguns casos de sucesso, como, por exemplo, o estado do Espírito Santo, que conseguiu sair de 9º lugar para o 1º lugar nas notas de produção de texto, de redações dos seus estudantes, por conta da utilização de inteligência artificial. Ou seja, passou a corrigir os textos que são produzidos pelos alunos com a ajuda de inteligência artificial e aí conseguiu fazer com que os seus alunos do estado do Espírito Santo saíssem da 9ª posição e fossem para a 1ª. Então, a gente está começando a fazer um bom uso das novas tecnologias, mas isso poderia ser muito ampliado. O problema está que a gente está olhando só para os problemas e não para as soluções. Com a inteligência artificial, a gente poderia, por exemplo, utilizar sistemas adaptativos que pudessem fazer um mapeamento daquilo que cada criança e cada jovem sabe e não sabe e criar trilhas formativas personalizadas para cada estudante. Mas isso exige uma formação top para os docentes, né? Para os professores, inclusive da rede pública. Seria um cálculo realista, isso possível de ser feito? Ao mesmo tempo, Paulo, a gente sabe que hoje já é possível termos uma conversa natural como essa que estamos tendo com uma inteligência artificial. Então, provavelmente, muito rapidamente, nós teremos tutores complementares que vão atuar ao lado dos professores e vão ensinar os professores a fazer essa melhor utilização das plataformas adaptativas. Ou seja, ao mesmo tempo em que a utilização é feita e os tutores virtuais auxiliam os professores de verdade, os professores estão aprendendo e estão se atualizando em tempo real. Bom, vamos voltar um pouquinho no tempo, à época da pandemia, quando os alunos, quando tinham aula, eram aulas remotas e eu tenho certeza que, de alguma forma, talvez não muitos, um percentual não muito significativo, tenha obtido ensino razoável através dos telefones celulares, mas eles foram importantes. Se acontece uma nova pandemia, onde a gente falhou, onde o ensino através das redes sociais, através através do aplicativo no celular falhou, poderia ter sido melhor, teve bom resultado? Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, nosso principal erro foi não prever que a pandemia seria tão longa.
A gente ficou muito tempo acreditando que a pandemia duraria 1 ou 2 ou 3 meses ou 6 meses, até a gente se dar conta que seria um processo longo de anos, até que a gente se mobilizasse para criar as estratégias que foram criadas e que a gente mobilizasse o aparato governamental para implementar essas estratégias, a gente levou muito tempo. Agora, por outro lado, assim, então, essa é uma coisa, a gente demorou muito tempo para criar as estratégias e para implementar as estratégias. A nossa desigualdade social e econômica também tem um impacto forte aí, porque a gente sabe, por exemplo, que tem famílias que têm um celular, que é um celular pré-pago e que a família toda precisa usar aquele mesmo celular para acessar as atividades e para fazer as aulas online. Se o Estado não prover um aparelho para que a família e para as crianças e os jovens utilizem no caso das aulas à distância, e que na maioria dos casos não aconteceu, né? Você teve distribuição de apostilas e a utilização do que a própria família tinha à sua disposição. O Estado não ofereceu materiais como celulares ou equipamentos para que essas aulas fossem assistidas ou houvesse essa interação com os professores. Foram raros os casos que a internet ou computadores ou equipamentos fossem oferecidos. Por outro lado, Paulo, quando a gente olha para os resultados do PISA, o que é impressionante é que o nosso resultado ele caiu menos do que o resultado dos outros países. Então, comparado com o resultado aqui do Brasil? Sim. Com quais países nós os comparamos? Na média dos outros países. Todos os países mais avançados, inclusive, eles caíram bastante. E o nosso, ele caiu pouco. Inclusive, as nossas posições, elas melhoraram no PISA logo depois da pandemia por conta disso. Agora, o que a gente não sabe explicar é o seguinte: se isso aconteceu porque as nossas estratégias foram efetivas durante a pandemia, ou se logo depois da pandemia a gente conseguiu se recuperar muito rapidamente. Então, isso a gente ainda não tem pesquisas suficientes para explicar o que aconteceu. O que a gente sabe com certeza é que os resultados pós-pandêmicos, os nossos, foram menos piores do que a média dos países que estão muito melhores do que nós na educação. Bom, então vamos voltar um pouco mais no tempo aqui, porque eu também sou de outra faixa etária. Eu me lembro que, não sei se hoje ainda é assim, mas naqueles cursinhos para vestibular, para concurso, tem aquele professor que é quase um entertainer. Ele conversa, faz piada com os alunos para dar um certo molho naquilo que está sendo. Será que o professor que vai lidar, que vai dar uma orientação com relação aos alunos, principalmente aqueles mais jovens, do correto uso do celular, será que isso não vai exigir também que ele seja um professor sedutor desse tipo assim? Certo. Aí eu estou falando um pouco contra a inteligência artificial. Você está vendendo o peixe do educador. Né? Tá certo. Eu vou fazer outras provocações para você aqui. Mas eu também fui um professor de cursinho pré-vestibular e tive de fazer esse papel aí, Paulo. E, de fato, quando a gente para pensar quem teve a chance de ter bons professores durante a vida, a gente sabe que, além dos nossos pais, bons professores também são capazes de nos influenciar para o resto da vida. Então, são pessoas que, de fato, nos transformaram, né? E foram importantes na nossa formação. Isso é muito difícil a inteligência artificial substituir. Ao mesmo tempo, Paulo, a capacidade de transmitir conteúdo que não é o todo e nem a parte principal da educação, ela provavelmente vai ser feita da melhor forma pela inteligência artificial. Por quê? Porque a gente vai poder ver uma pessoa em um vídeo dando uma aula tão bem quanto Einstein, ou tão bem quanto os melhores professores de qualquer matéria, só que aquela pessoa não é real. Então, a inteligência artificial ela vai ser capaz de imitar e de aprender com os melhores professores do mundo, pegar qualquer assunto do mundo, e hoje a gente já sabe que, desde a última utilização, a última atualização do GPT, por exemplo, ele já consegue passar nas provas mais difíceis do ITA. Ele já chegou no nível de PhD.
inclusive de química, física, matemática. Antes o GPT era burro em exatas, agora ele já é um PhD em exatas, inclusive, né? Então, para essa explicação de conteúdo, transmissão de conteúdo, a inteligência artificial provavelmente vai fazer um papel melhor do que nós humanos. Aonde que vai ser a nossa parte? Na parte relacional, na parte que está nas nuances mais da subjetividade, das relações, do brilho no olho. Uma sedução pela atenção de quem está nos observando. E também no que faz de nós humanos. Então, na parte criativa da resiliência, do socioemocional, de você tocar outra pessoa, de você fazer ela entender que ela é importante, né? E que você enxerga ela e que você enxerga o potencial que ela tem, que você consegue identificar o potencial e que você está ali para ajudá-la a desenvolver o seu potencial plenamente, de encontrar um sentido para a vida dela, né? Essa parte é algo que provavelmente eu acho que nunca vai acontecer, mas as máquinas e a inteligência artificial nunca vão conseguir substituir os professores. Quais são, rapidinho aqui, as principais qualidades do educador? O bom educador, ele tem primeiro, ele gosta daquilo que ele faz, né? Mas ele tem essa capacidade de mostrar para cada um dos seus estudantes o quanto ele pode, o desenvolvimento, além da autonomia, de pensar criticamente, de agir criticamente, de atuar sobre o mundo e de poder criar a sua própria visão sobre si, sobre o seu país, sobre a sua realidade, mas de conseguir identificar e desenvolver o potencial de cada pessoa. Rafael Parente, muito obrigado pela sua genial visita aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, que eu Paulo. aprendi e os telespectadores também. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Vereador eleita em Curitiba participou do programa Parlamento Universitário. Remédios podem ser entregues em casa para idosos e PCDs no Espírito Santo. No Senado, especialistas esclarecem que mamografia não faz mal e tem que ser feita todos os anos por mulheres acima dos 40. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa. E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. O trabalhador brasileiro
possui hoje o seu Código de Direitos, a sua Carta de Emancipação Econômica. Os direitos trabalhistas serão, a partir de agora, de todos. É o enterro de mais um preconceito, de mais uma intolerável discriminação. Foram necessários muitos anos para que o direito à previdência, o direito básico ao descanso na velhice, após uma vida inteira de trabalho, se estabelecesse de forma ampla no nosso país. Colegas profissionais da enfermagem, esse é o tempo de vocês. Esse é o tempo da valorização da enfermagem do Brasil. Prevalece a sensação de que ainda nos resta muito chão a marchar em nome dos trabalhadores brasileiros. TV Senado. Democracia todo dia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Projeções pessimistas para a dívida pública. Uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. Mulheres são maioria no eleitorado, mas não conquistaram nenhuma prefeitura nas capitais. Eu acho uma pena. O jogador Lucas Paquetá deve depor à CPI de jogos e apostas esportivas. Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. Confira comigo esses e outros assuntos que são destaque aqui no Senado Federal. A dívida bruta do governo deve crescer 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. Os números estão no relatório de acompanhamento fiscal de outubro, produzido pela IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado. No documento divulgado esta semana, a IFE lembra que a dívida atingiu 78,5% do PIB em agosto, crescimento provocado pelo aumento dos juros. Com isso, a dívida bruta do governo deve subir 12,4% nos 4 anos de mandato do presidente Lula. O resultado representa não só o endividamento do governo federal, mas também de estados e municípios. A projeção da Instituição Fiscal Independente é que o país deve fechar o ano com a dívida chegando a 80% do Produto Interno Bruto brasileiro e com tendência de alta. As previsões são de 82,2% em 2025 e 84,1% em 2026. Isso porque as taxas de juros estão muito altas e o Brasil não está produzindo superávites. Então tem que fazer emissão de dívida nova, líquida. Então, esses dois principais fundamentos, vetores, provocaram a ampliação da dívida. E uma questão importante não é só a fotografia do momento, é o filme. E o filme tem viés de alta. A nossa expectativa é que a dívida em 2025 bata no final do ano em 82,1% e em 2026 chegue ao patamar de 84,1%. Elas representam 52% do eleitorado brasileiro, mas não conquistaram nenhuma prefeitura das capitais no primeiro turno das eleições. Entenda como foi a participação feminina e o que esperar do segundo turno. As mulheres são maioria da população brasileira e do eleitorado. Uma proporção ainda não refletida no resultado das urnas. Neste primeiro turno das eleições municipais, 13% das vagas nas prefeituras e 18% nas câmaras de vereadores foram para candidaturas femininas. Se comparado a 2020, os números cresceram discretamente, de 1% a 2%, mas ainda muito longe de refletirem um equilíbrio de representatividade. Mas a subrepresentação da mulher nestas eleições foi reforçada antes mesmo do voto nas urnas. Segundo o levantamento do Observatório Nacional da Mulher na Política da Câmara dos Deputados, mais de 700 cidades não cumpriram a cota mínima de 30% para candidaturas femininas. Nas eleições municipais de 2020, a cota foi desrespeitada por quase o dobro de municípios.
Durante a coletiva de imprensa realizada ao fim do primeiro turno, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, lamentou a ausência de mulheres nas capitais. Eu acho uma pena e acho muito triste que, mesmo com todas as campanhas que já são feitas e nós já melhoramos, não somos mais um ou outro movimento de mulheres, somos nós hoje mulheres em permanente movimento para que a gente tenha a efetividade dos direitos, do direito principalmente à dignidade e respeito igual a todos os outros. Mas, a despeito disso, nós ainda temos uma situação como essa. No primeiro turno, nenhuma mulher eleita nas capitais dos estados. Nesse cenário que a gente está vendo hoje, a gente tem potencial, temos aí mulheres concorrendo em pelo menos 5 capitais, mas a gente só tem certeza de que teremos uma mulher eleita em Campo Grande, porque temos ali Rose Modesto concorrendo com a atual prefeita, que é a Adriana. Nas câmaras municipais, das 58.309 vagas em todo o país, 10.603 foram ocupadas por mulheres. Kalinka Meirelles levou uma dessas vagas. Ela foi reeleita vereadora em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. A partir do próximo ano, ela vai atuar no parlamento ao lado de outras 2 mulheres. Juntas, elas representam cerca de 14% das cadeiras da Câmara Municipal. E hoje, na Câmara Municipal, nessa reeleição, nós temos 3 mulheres, o que é um fato histórico na cidade de Rondonópolis. Nós nunca tivemos 3 mulheres representando Rondonópolis. Sempre ou era uma, ficamos 12 anos sem nenhuma mulher e depois 2 e agora 3. E a gente vê que as mulheres têm tomado gosto pela política e a gente precisa incentivar com que as mulheres venham fazer parte desse quadro feminino para que a gente tenha equilíbrio entre as decisões. Nas capitais, nenhuma mulher foi eleita como prefeita em 6 de outubro. Para o segundo turno, das 15 capitais em que a eleição ainda será definida, 7 têm mulheres na disputa. Porto Velho, Curitiba, Aracaju, Campo Grande, Natal, Porto Alegre e Palmas. O que isso pode implicar? Pode implicar numa rejeição, por exemplo, de toda a chapa e com esse indeferimento da chapa, o indeferimento de todos os registros de candidatura que são vinculados àquela chapa. Então, essa é uma primeira possibilidade. E a gente também tem a possibilidade de ter ações por fraude à cota de gênero, que podem ser já a cassação daqueles e daquelas que foram eleitos, porque quando você tem a cassação por uma candidatura fictícia, uma candidatura que não foi real, a gente tem essa possibilidade, então, de ter posteriormente uma ação que pode ensejar, pode ter como consequência a cassação de toda a chapa, gerando a inelegibilidade para os envolvidos. O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional esta semana projeto de lei que aumenta as penas para quem comete crimes ambientais. Pode chegar a 6 anos de prisão em regime fechado para quem provocar incêndios florestais. O projeto também pune o desmatamento sem autorização e a mineração ilegal. Os senadores aprovaram em plenário o projeto que cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. O texto segue para a sanção do presidente da República. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a proposta para controlar e avaliar os riscos das substâncias químicas em circulação no país. O texto cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas e também comitês técnicos para conduzir testes e tomar decisões sobre esses materiais. Os grupos serão formados por especialistas em meio ambiente, saúde e comércio. Será criada ainda uma base pública de dados sobre esses produtos importados ou produzidos no Brasil. Importadores, utilizadores ou fabricantes desses produtos terão definidas normas e obrigações e serão multados em caso de descumprimento. A proposta segue agora para a sanção presidencial. O projeto que estabelece regras de incentivo a medidas para mitigação e remoção de gases do efeito estufa foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente. Se não houver recurso para votação em plenário, o texto segue para a análise da Câmara dos Deputados. Restauração da vegetação nativa, prevenção do desmatamento, pesquisa e desenvolvimento para energias renováveis, disseminação de técnicas de baixo carbono para a agropecuária e a indústria e a adoção de sistemas de transporte baseados em energias renováveis são algumas das ações incentivadas para diminuir os gases de efeito estufa.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou em decisão final a inclusão das medidas na Política Nacional sobre Mudança do Clima. O texto combina incentivos econômicos, fomento ao desenvolvimento tecnológico e políticas setoriais específicas e prevê ainda medidas de compensação para os impactos necessários. No estado do Pará, há demandas imensas por parte do estado. Há o sonho lá de construir uma grande rodovia federal que interligue a região amazônica com a costa do Pacífico, e isso é claro que vai ter um impacto ambiental. E isso vai ser possível se esse impacto ambiental puder ser compensado pelo Estado dentro de outras áreas de ações. O autor da proposta participou remotamente da reunião do meio da estrada e ressaltou que precisamos repensar nossos sistemas de transporte e fontes de energia com urgência. Eu tenho certeza que esse projeto aprovado vai ajudar muito o Brasil e o planeta como um todo. Então, isso é uma coisa que nos une aqui. Eu tive essa satisfação de ver o planeta de fora. Eu posso dizer o seguinte, não é tão grande quanto a gente imagina, né? Vivendo aqui na superfície. Quando você vê de fora, você vê o cuidado que a gente tem que ter com essa nossa espaçonave azul, né? Que nos cuida aqui e a gente precisa cuidar dessa espaçonave também. E lembrar que isso é algo que tem que ser feito, de novo, tem que ser feito agora. Não dá para esperar. O presidente da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, senador Jorge Cajuru, confirmou a intimação do jogador Lucas Paquetá, que joga atualmente por um clube inglês. O depoimento de Paquetá deve ser agendado ainda este mês. A influenciadora digital Deolane Bezerra também será ouvida. A CPI vai decidir, após essas oitivas, se o cantor Gustavo Lima e o atacante do Botafogo, Luiz Henrique, também serão convocados. Ele está confirmado e eu já queria essa semana. Infelizmente, por causa de sessões semipresenciais, nós voltaremos no dia 29 de outubro, que é uma terça-feira. Quarta-feira também, dia 30, reunião. Aí teremos 3 reuniões semanais e em cada reunião pelo menos 5 convocados, porque nós temos pouco antes do Natal que entregarmos o relatório que é o mais esperado no futebol brasileiro, sem nenhuma dúvida. Então, Paquetá, intimado, ele fará por videoconferência em função de jogar na Inglaterra. A Deolane também convocada, aceitou, estará presente. Juntamente com ela, o representante da empresa Darwin, que diz ter a ver também com o cantor Gustavo Lima, mas nós optamos de ouvirmos primeiro a empresa, a Deolane, para depois termos a certeza se vale a pena convocar também o cantor Gustavo Lima ou não. É o mesmo em relação ao Paquetá. Dependendo do que o Paquetá falar, nós também vamos convocar o jogador Luiz Henrique, que a princípio, pelas informações chegadas até nós, o envolvimento dele foi puramente por inocência. O projeto que concede porte de arma a agentes socioeducativos e oficiais de justiça foi aprovado esta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O projeto modifica o Estatuto do Desarmamento e inclui os agentes socioeducativos e os oficiais de justiça com direito ao porte de arma, tanto em serviço quanto fora dele, se comprovarem capacidade técnica e aptidão psicológica. Segundo o autor do projeto, o senador Fabiano Contarato, os agentes são responsáveis pela segurança, vigilância, custódia e escolta de adolescentes e exercem atividade de alto risco. Se houver uma invasão dentro de uma unidade de internação para adolescentes em conflito com a lei, as pessoas que serão atingidas serão esses agentes socioeducativos. O relator, senador Hamilton Mourão, acatou a emenda que incluiu os oficiais de justiça, mas rejeitou emendas para conceder o porte para advogados, auditores fiscais agropecuários e para os membros do Congresso Nacional. Essas emendas ampliam o rol de categorias autorizadas ao porte de arma de fogo de maneira desproporcional
sem justificativas adequadas que demonstrem a necessidade imperiosa para tal ampliação. No caso da emenda número 5, a inclusão de parlamentares no rol de portadores de arma criaria um precedente perigoso de uso de armas de fogo no ambiente político e desconsidera alternativas mais adequadas de proteção, como a própria Polícia Legislativa. Perigoso aqui dentro, viu, presidente? No que tange, eu imagino o Cajuru armado, vai acertar em todo mundo, menos em quem ele quer acertar. Mas está liberando para o Cajuru? Não, está não. Promotor de justiça tem porte de arma. Magistrado tem porte de arma. A gente vê alguns ministros do governo renovando o porte de arma. Eu não consigo renovar o meu. Mesmo provando as ameaças que eu sofro, a escolta que eu tenho armada por parte do Senado Federal, desde a época que o presidente era Jair Bolsonaro. Então, por que o preconceito de um parlamentar também não poder passar por esses requisitos? E, em passando com isso, o que esse projeto de lei faz? Ele tira o critério subjetivo da autoridade que vai conceder o porte de arma. Eu sou advogado criminalista militante, sei na pele o que é uma audiência criminal e não só no Rio de Janeiro recentemente, mas também na região metropolitana de Belo Horizonte. Muito recentemente, nós tivemos uma situação com um advogado criminalista que foi alvejado e morto na frente de um fórum. Reforço aqui, tal como feito pelo senador Flávio Bolsonaro, minha posição pessoal em relação, sobretudo, aos advogados. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou o projeto que aumenta a pena dos crimes sexuais, se o autor for um profissional de saúde. O caso do médico anestesista que abusou sexualmente de uma grávida durante o parto chocou o país. E para evitar que crimes como esse se repitam, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto para aumentar até a metade a pena para crimes contra a dignidade sexual, como assédio e estupro, quando forem praticados por profissionais de saúde no exercício de suas funções. O projeto altera o Código Penal e o relator da matéria, senador Flávio Bolsonaro, diz que o aumento da pena se justifica pelo fato de a vítima não poder oferecer resistência. Surgem 3 aspectos que justificam uma pena mais severa. A. O agente exerce autoridade sobre a vítima, que como paciente submete-se ao procedimento por aquele determinado. B. A vítima não pode oferecer resistência. E C, o crime é praticado justamente por quem deveria cuidar da saúde e da integridade do paciente. Quando eu pensei de forma dura neste projeto, é porque eu sofri na pele com a minha ex-mulher em Goiânia esse fato e tenho certeza que neste momento ela, Andréia Bracato, está muito feliz. Suspensão da carteira de motorista para os condenados por tráfico de drogas que usaram veículos para cometer crimes. É o que determina projeto aprovado na Comissão de Segurança Pública. O texto que altera a Lei de Drogas segue para análise da CCJ. O projeto é de autoria da Câmara dos Deputados. A proposta é que os crimes previstos na Lei de Drogas, quando praticados com veículo automotor, possam ser punidos também com a suspensão ou proibição de obtenção da carteira de habilitação. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, o juiz decidirá se esse dispositivo será utilizado em cada caso. Se o ingresso da droga estrangeira no país se dá, no mais das vezes, por embarcações e aeronaves, toda a sua distribuição interna, bem como o acesso aos portos rumo ao exterior, novamente, é efetivada por veículos automotores. Neste passo, se o trabalho das pequenas, aspas, mulas e aviões, entre aspas, ocorre no pequeno varejo, hoje existem motoristas quase que profissionais especializados no transporte de grandes quantidades de substância entorpecente em caminhões pelo país. É preciso impedir a ação desses traficantes rodoviários. É a eles que se destina a presente proposição. Contarato afirmou que o objetivo desta alteração da lei é aumentar a segurança pública. A própria Lei 9.503/97, ela estabelece como crime a embriaguez na direção do veículo automotor. E essa embriaguez não se dá apenas pelo álcool, ela se dá por qualquer substância de efeito psicoativo que determine independência, até outro que determina o artigo 306 dessa lei. Então, o que nós estamos aqui falando, que nas hipóteses de tráfico de entorpecente
frequentemente utilizado pelo sistema rodoviário com motorista de veículo automotor, um dos efeitos da condenação ou como medida cautelar vai ter também a suspensão ou proibição de obtenção da CNH, na certeza de que nós estamos aí promovendo uma segurança pública que atinge efetivamente a população que mais precisa. A Comissão de Assuntos Econômicos realizou esta semana a última audiência de um ciclo de debates sobre a regulamentação da reforma tributária. O grupo de trabalho agora vai formalizar o pedido para que o projeto da reforma que tramita na CCJ seja analisado também pela comissão. Essa foi a última de 21 audiências realizadas pelo grupo de trabalho formado na CAI para analisar a regulamentação da reforma tributária, que será implementada de forma gradativa. Os debatedores apontaram preocupação com pontos do projeto e apresentaram sugestões para a melhoria do texto. Nós trazemos aqui uma preocupação em relação aos combustíveis. Por estarem num regime específico, foram retirados vamos dizer assim, desse período de calibragem, período de teste. Significa uma desoneração que não está autorizada pela Constituição, no modelo desenhado pelo Congresso Nacional. Domicílio tributário eletrônico, como já foi dito pelos meus antecessores. A redação dada aos artigos representa um retrocesso a uma solução tecnológica já consolidada, que é o uso do domicílio tributário eletrônico. A gente traz aqui um alerta sobre o artigo 334, que trata das presunções legais de omissão de receita e ocorrência de operações sujeitas à incidência do CBS e IBS. O que a gente vê com grande preocupação dentro daqueles pilares de transversalidade, desburocratização, é a questão do parágrafo 2º, que imputa ao contribuinte o ônus da prova. Outra preocupação são as lacunas deixadas no projeto de lei e que podem aumentar as ações na justiça sobre os tributos. A gente tem hoje no Brasil uma diferença muito grande, uma litigiosidade muito grande, principalmente no direito tributário, em que as questões devem ser tratadas agora para a gente não aumentar elas no futuro. O relatório final, com base nas sugestões discutidas nas audiências, será apresentado após as eleições municipais. A ideia agora dos senadores que compõem o grupo de trabalho é que o projeto que tramita na CCJ também seja analisado oficialmente pelos senadores da Comissão de Assuntos Econômicos. Um pedido nesse sentido será protocolado nos próximos dias. Tem um requerimento do plenário para ser votado, eu também ia votar hoje, mas eu vou deixar também para o presencial, que é para que essa matéria tramite na CAI oficialmente, porque hoje ela está informalmente, está direto na CCJ, e pelo regimento, e pela lógica, pela importância do projeto, não tem sentido não passar na CAI. Recursos permanentes para o Programa de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. É o que garante o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue para a Câmara dos Deputados. O Pronamp foi criado em 2020 de forma emergencial em meio à pandemia da Covid-19 para conceder empréstimo às microempresas e empresas de pequeno porte. Ele foi transformado em um programa permanente em 2021, mas o FGO, que é o Fundo de Garantia dos Recursos, tem a previsão de ser descontinuado em 2025. O projeto aprovado garante esses recursos para dar continuidade ao programa. Vale dizer que existia uma intenção do governo de transferir os recursos do Pronamp para o programa Pé-de-Meia. Por meio do acordo celebrado, acatamos a subemenda da senadora Janaína Farias ao substitutivo originalmente proposto. E como bem lembrou a senadora na emenda número 2, a garantia mínima de 50% dos recursos ao Pronamp e 50% ao Pé-de-Meia. Temos uma distribuição mais igualitária, de modo a viabilizar ambas as políticas públicas que são igualmente meritórias. Um antigo dilema volta ao debate no Congresso: o transporte aéreo de animais domésticos. Companhias aéreas e tutores buscam a segurança do voo e dos pets e tem projetos em análise no Senado. Esse é o tema do programa Em Discussão. A morte do cão Joca este ano voltou a acender o alerta. É preciso mexer na regulamentação do transporte de animais domésticos.
na cabine, no porão de cargas, e a autonomia das empresas e a segurança dos passageiros. Questões em análise no Congresso. Eu vou torcer e eu vou lutar cada minuto da minha vida para que essa regulamentação saia, porque isso é uma necessidade para o Brasil e isso precisa acontecer. É uma situação de aborte de decolagem ou de carga rápida de pouso, em que você tem um animal de 10 quilos, esse peso do animal é multiplicado muitas vezes por 10, depende muito da relação com velocidade. Nesses 22 anos, eu perdi as contas de quantos animais foram vítimas da incompetência ou do absurdo que é esse sistema. Cachorros que sumiram, que conseguiram abrir a caixa de transporte, que ficaram correndo no aeroporto, que desapareceram. A gente tem animais braquicefálicos, que são aqueles de focinho curto. As companhias aéreas, como a IATA, eles dizem que não pode levar o pet no porão porque ele tem risco de morte pela questão da respiração. Só que a gente está falando de animais que têm 10 quilos, 11 quilos, e são pequenos, ou podem ser médios, mas enfim, eles são saudáveis, eles têm uma anatomia diferente, as companhias aéreas restringem o porão, porém, pelo peso, restringe ir na cabine. O que você faz sendo pai ou mãe de um pet desse? Antes de procedimentos técnicos, antes da burocracia, estamos falando de vidas. Muitos não entendem o amor que temos pelos animais. Quem maltrata uma vida animal, maltrata uma vida humana. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Que é essa a ideia do som. Vamos pegar uma música que ela é isso, mais quadradinha, mas como que a gente dá a nossa cara pra isso? E aí um ponto em comum entre a gente sempre foi o som do Hermeto. A exposição é mais livre ainda, por isso eu acho mais importante ainda. Estúdio A, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Um dos meus avós era escultor na Itália e eu nasci vendo ele trabalhando, fazendo esculturas. E isso me motivou a eu começar a fazer coisas que não tinham nada a ver com a sociedade de consumo. Puxa vida, nunca comi num restaurante gourmet. E na salada tinha este osso aqui. Aí eu terminei de comer a salada, peguei o osso, olhei o osso e tal, eu olhei assim e falei, gente, um quadro de bicicleta. E eu falei, puxa vida, posso pegar esse pet que está sendo jogado fora? Que traz mil problemas, e injetar isso, que é a minha experiência, engenharia, injeção de plástico, design, arte, né? E aí tudo se junta nessa hora, né? E aí fiz a primeira bicicleta esquelética. Fomos evoluindo, até chegar numa bicicleta feita de plástico descartado, que ia durar a vida inteira. Agora é lei. Foi criada a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. A lei define que os governos dos 3 níveis de poder que aderirem ao trabalho digno e cidadania deverão priorizar o registro dessa parcela da população no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O Senado votou. Agora é lei. No dia 27 de outubro, 51 cidades vão eleger prefeitos e prefeitas no segundo turno das eleições. Cobertura conjunta da TV Câmara, da TV Senado e da Rádio Senado. Você acompanha flashes de todo o Brasil, diretamente da nossa rede legislativa.
E a partir das 5 da tarde, a apuração dos resultados. Eleições 2024. Esperamos vocês. A vida humana aqui no Vale é muito antiga e também guarda e preserva uma fonte inesgotável de saberes ancestrais. Essa região possui mais. Aqui somos quilombolas, indígenas, caiçaras, ribeirinhos, originários, tradicionais, nipo-brasileiros, europeus, gente de muitos lugares que trouxeram para esse território seus sonhos e sabedorias. Senadoc, neste sábado, 10 horas da noite, aqui na TV Senado. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeita, prefeito, vereadoras e vereadores. É no município que temos mais oportunidades para exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas destinados à saúde, meio ambiente,